A sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mais de 70% da população acredita em fake news sobre saúde. É o que revela um estudo publicado na revista Nature. E você, como tem buscado informações sobre sintomas e prevenção de doenças? Hoje, com tanta informação disponível, fica difícil reconhecer o que é verdade, não é mesmo? Mas vou deixar um alerta. Muito cuidado com aqueles conteúdos repassados por pessoas que a gente nunca ouviu falar, especialmente nas redes sociais. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o Serviço Oficial de Combate à Desinformação do Senado. E hoje a gente conversa com Mariana Zattar, pesquisadora da Fiocruz, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem dedicado aí o seu tempo a compreender a desinformação na área da saúde. Mariana, seja muito bem-vinda ao Cidadania. Obrigada, boa tarde pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente aprender, dialogar sobre desinformação. Tá certo. Eu sei que você tem uma pesquisa aí em relação à vacinação contra a dengue, né? Como é que você percebeu que a emoção é usada para que as pessoas aí compartilhem informações sem antes dar aquela checada para ver se aquilo ali é verdade ou não? A emoção faz parte da desinformação, faz parte da informação. Afinal, desinformação é também uma informação. E a informação, assim como a emoção, é aquilo que nos afeta. Quando procuramos uma informação, ou até quando procuramos uma desinformação, porque é importante também considerar isso, tende a ser essa procura de forma a validar o que achamos previamente. E não necessariamente dialoga esse viés de confirmação com o fato ou com a evidência científica. E aí temos entrada a partir dos estímulos de sentimentos, emoções, especialmente da raiva, do medo, da angústia, para a aderência das estruturas de desinformação relacionadas à vacina, a diferentes aspectos do campo da vida, do mundo da vida e também da saúde. Por exemplo, quando você fala viés de confirmação, é mais ou menos assim, minha mãe sempre falava isso, bem que a minha avó falava. E na saúde, a gente sabe que tem aquela coisa assim das lendas, né? Tomar leite com manga faz mal, não faz mal. Isso se confunde um pouco e acaba também ajudando, né, a desinformação a propagar? Sim, é importante entender também que o senso comum faz parte da vida, é também um tipo de sabedoria, mas também entendendo que a ciência produz conhecimento científico, dada o método, a estrutura da pesquisa científica. O viés de confirmação vai responder, vai fomentar também o caminho para que nós busquemos informações relacionadas a diferentes assuntos. E a construção desse viés de confirmação está relacionada a todo o nosso percurso na vida, as experiências que nós temos, as pessoas que nós conhecemos, as informações às quais nós temos acesso. E o nosso seio familiar, as pessoas mais próximas vão influenciar diretamente naquilo que nos organiza para enxergar o mundo. Não que isso seja determinante ou que isso limite as nossas experiências relacionadas à informação, mas que deve ser também considerado. E aí, a partir disso, eu reconheço diferentes sabedorias, reconheço também o campo científico, a produção do conhecimento científico para pensar em informação. Então, idealmente, temos que considerar as nossas experiências prévias, as nossas formas de observar o mundo e também reconhecendo as evidências, os fatos científicos, a produção científica do conhecimento para que saibamos sobre diferentes assuntos no campo da informação ou qualquer outro campo do conhecimento. Bom, a gente sabe, recentemente aí foi publicada uma pesquisa mostrando que
é nas plataformas digitais que as pessoas estão se informando, né? Então, fica ainda mais evidente, né, esses cuidados que a gente tem que ter quando a gente está ali simplesmente navegando naquele feed infinito, né? Aqueles vídeos, eles vão rodando de forma automática ali, Mariana. E é muita informação, né? Isso também dificulta a gente conseguir entender até que ponto eu posso confiar nesse conteúdo, até que ponto essa pessoa realmente ela tem responsabilidade sobre o que ela está falando. A confiança aí tem essencial para avaliar uma informação ou então para identificar uma desinformação. A confiança está diretamente relacionada à autoridade, que pode ser inclusive a própria plataforma, a estrutura, o gênero discursivo da informação que nós temos acesso, ao gênero, por exemplo, relacionado à notícia. Qualquer informação é sempre construída por outra pessoa e para uma pessoa, ainda que tenha a intermediação de uma plataforma. E aí eu quero dizer com isso que, para além do ambiente digital, é sempre importante dizer quem está comunicando aquela informação, sempre importante identificar quem está comunicando aquela informação, quais são os objetivos, qual é a finalidade, porque sempre quer dizer alguma coisa para alguém. Na estrutura da informação, a informação sendo uma construção social, tem a participação comunitária, coletiva das pessoas, de forma contextual e situada. Então, é sempre importante entender em qual ambiente estou me informando, qual é a finalidade. E aí, se fizermos da analogia a um jornal impresso, por exemplo, podemos pensar na editoria, que diz o que é o jornal, a que ele se presta, qual é o posicionamento político, econômico, social daquela fonte de informação. E não diferente acontece nas plataformas sociais, entendendo a estrutura que se dá para o acesso à informação, mas também sabendo a origem da informação a partir desse ambiente. Então, assim, para quem está em casa vendo a gente agora, um caminho seria, por exemplo, eu estou recebendo uma informação, mas eu nunca vi aquela pessoa. Chegou até mim porque o algoritmo entendeu, bom, ela está querendo saber informação sobre Monjaro. O algoritmo entendeu, a Sara quer saber sobre Monjaro, vou entregar. Mas qual que é o primeiro passo? Eu tenho que ir atrás, saber quem é aquela pessoa que está falando aquela informação, às vezes chegar ali no comentário, cobrar, mas você está se baseando em qual estudo, qual é a fonte? Como é que a gente se protege aí nessa navegação digital, né? É importante entender a informação como um fenômeno complexo e sempre de forma complementar. A pessoa que nos envia uma informação ou que compartilha a informação pode ser um critério a ser considerado na avaliação da informação que a gente está utilizando, mas não exclusivamente, não é só porque conhecemos ou desconhecemos uma pessoa que está compartilhando uma informação conosco que vai tornar ou que vai dar o selo de validade, de veracidade àquela informação, tirando da caixa de desinformação. Também a autoridade, a autoria, quem escreveu a informação, é importante sempre avaliar e entendendo de forma a considerar quais são as experiências, os conhecimentos que a pessoa tem, porque uma pessoa pode ter uma formação específica, com uma titulação avançada sobre um assunto e estar falando sobre outro de forma desavisada, como uma pessoa que está dando um testemunhal falso, por exemplo. Então, não necessariamente uma categoria ou um critério específico para avaliação de uma informação vai nos dar essa segurança. É importante pensar de forma complexa, solidária, entendendo sempre o que aquela informação quer dizer, qual o impacto que vai ter. Então, antes de compartilhar, por exemplo, pensar antes de compartilhar, entendendo quais são os prejuízos que aquele compartilhamento pode causar, verificar de forma amplificada as informações que se tem acesso, procurar em outras fontes de informação. Então, se eu vi, por exemplo, pesquisei sobre Monjaro, vou pesquisar em outras fontes de informação que não só nessa plataforma ou não só com essa pessoa que escreveu, a pessoa autora, responsável, influencer, por exemplo, pela informação que está vindo até mim. Então, sempre de forma ampliada e cuidadosa, pensando nas relações de confiança em quem diz sobre um determinado assunto, tema que me afeta e que me move. Mariana, a gente também sabe, né, que na área de saúde tem muito uso de inteligência artificial.
especialmente com a imagem do Dr. Drauzio Varella, né? A gente sabe que é campeão, né? Assim, muito uso da imagem do Dr. Drauzio Varella, que é uma pessoa que passa, né, a confiança ali naquela área da saúde como médico. E aí, quais são os cuidados? Porque está aumentando muito o uso de inteligência artificial nessa área? Na produção, eu acho que em todas as áreas da vida, a inteligência artificial generativa vem sendo utilizada, vem sendo disseminada, e a questão pode ser menos tecnológica, se pensarmos de forma efetiva em como lidar com os desdobramentos relacionados, se dá mais em como vamos interagir com essa informação, quais são as nossas responsabilidades, a utilização da figura, da pessoa, da imagem do Drauzio Varella tem a ver com a confiança, é uma pessoa que tem confiança, tem autoridade científica também relacionada à saúde. Então, essa apropriação da imagem do Drauzio Varella está ligada diretamente à aproximação pela confiança. A utilização, quando vemos, por exemplo, um vídeo com a imagem dele, talvez a confirmação para ver se foi utilizado de forma devida ou indevida é complementar, vendo na própria página dele, numa plataforma específica ou num site confiável, em fontes de informação complementar, por exemplo. Vai assistir alguma coisa sobre Monjaro, ver outras fontes de informação que falem sobre nutrição, sobre estudos relacionados a endócrino, ao sistema endócrino e tudo mais. Então, sempre de forma a ampliar tanto a percepção quanto o reconhecimento daquele item como fonte de informação. Sim, no caso, por exemplo, do Dr. Drauzio Varella, ele tem perfil oficial, né? Ele tem site também. Então, sempre vai ali naquela fonte original, né? Para ver, será que ele está falando isso aqui mesmo? E aí, pegando esse gancho, eu queria entender assim, será que as pessoas estão habilitadas a verificar? Será que elas sabem onde ir? Porque eu também acho assim, às vezes a pessoa nem é que ela acredita de imediato. Sim. Mas também não sei se ela consegue entender aonde ir para verificar aquela informação, né, Mariana? Sim, e é até bem importante pensar sobre isso para não cair no risco de achar que é uma habilidade ou algo meritocrático, individual. É importante também considerar todos os fatores que envolvem a vida das pessoas, os tipos de acesso, se está usando pelo celular, se está acessando pelo celular, pelo computador, isso também vai influenciar. E da importância de pensar na verificação, entendendo o item no contexto, a informação, a notícia que está aparecendo ali, em qual contexto, quais são as outras informações relacionadas, sempre de forma complexa, sempre de forma a relacionar com fonte de informação oficial e também aí trazendo, né, também toda a responsabilidade das autoridades, que a gente chama de autoridades epistêmicas, científicas, também para organizar, para dar acesso às informações às pessoas que não estão naquele campo científico e precisam complementar as informações. E aí temos estruturas de divulgação científica, aproximando o que se sabe cientificamente para as pessoas que não fazem parte dessa comunidade discursiva, desse campo científico. Então, essa corresponsabilidade das autoridades epistêmicas, das instituições que podem ser nossas fontes de informação e nossa também nos acessos, nas práticas informacionais, na forma que nós lidamos diariamente com as informações. Por exemplo, no caso da vacinação contra a dengue, né, que você fez a tua pesquisa, o que mais te chamou a atenção, assim, né, em relação aos atores, né, aqueles que estavam ali envolvidos na propagação daquele conteúdo que não era verdadeiro? A construção da propaganda de opiniões. A propaganda a partir também fomentada, e voltando à primeira pergunta, às emoções, aos sentimentos, a partir da raiva, da segmentação, da polarização, a uma estrutura que quer polarizar, que quer segmentar, e aí muito afeita a propaganda, a uma estrutura de exploração, inclusive comercial, dessa polarização. Então, isso salta aos olhos, o cuidado também que se deve ter nessas relações
de sentimentos, de afeto, de emoções, nos ambientes que, de algum jeito, nos despertam sentimentos que nós, às vezes, nem sabemos que temos. Isso chama bastante atenção e do cuidado no sentido de promoção, por exemplo, no campo da saúde, de promoção da saúde. Não só da prevenção, não só do tratamento, mas também da promoção, ofertando informações confiáveis para que as pessoas possam complementar as informações que tem, por exemplo, no discurso antivacina, de hesitação vacinal, anticiência, de negacionismo científico. Também vem chamando cada vez mais atenção nesse ambiente relacionado à vacina a apropriação de discursos da saúde servindo a interesses ideológicos específicos que não se prestam especificamente à ciência. Então, o saque, a captura de discursos, de termos do campo científico para servir a projetos específicos com determinadas ideologias. Então, como a gente vai diferenciar, Mariana, o que é fake news, o que é uma desinformação, que tem intenção, né, de manipular, de prejudicar, de apenas uma opinião que a pessoa deu ali, né? Uma opinião igual, às vezes, é isso. Minha avó sempre falava que funcionava, então funciona porque na minha família é assim, né? Como é que a gente vai diferenciar essas duas coisas? Nessa relação, é importante entender o nosso papel na construção da informação. Entendendo que a informação e a desinformação são construções coletivas, eu tenho um papel, eu assumo uma responsabilidade e sou corresponsável também pelas informações que são criadas no meu entorno, quando eu compartilho uma informação, quando eu sigo um perfil específico. Então, a partir da responsabilidade pode ser a ideia, né? O caminho a partir da responsabilidade pode ser um caminho para nos ajudar nessas relações, pensando em manifestações também de desinformação a partir, por exemplo, de fake news, que são as notícias falsas que se apropriam de gênero, da estrutura de uma notícia, por exemplo, com conteúdo enganoso. A ideia também relacionada à intencionalidade pode ser um caminho, e aí, de novo, reconhecendo o que significa aquela fonte de informação, o que significa o perfil, o que significa o que quer dizer, qual é a finalidade de um perfil de um influencer que talvez sigamos, quais são as páginas que nós curtimos. Então, essa ideia, a prática relacionada, a prática que traz consigo, que traz com ela, melhor dizendo, a harmonia, a solidariedade, a responsabilidade pode ser um primeiro passo para que tenhamos um ambiente mais harmônico, mais harmonioso, pensando em informação. Em relação ao Congresso, né, esses projetos que estão aqui, seria uma forma, por exemplo, essa regulamentação? A regulamentação é essencial. É importante, inclusive, pensando em soberania nacional, soberania digital, entendendo também que não há mais, não temos mais como pensar numa estrutura que se dizia como uma estrutura aberta, ampla, democrática. Já não é bem assim. Já entendemos que existem manipulações, que voltam, que nos voltam, né? Que nos colocam em ambientes com mais propaganda, seja de ideias, seja de serviços, de produtos. Então, a responsabilidade também nacional, salvaguardando a soberania, a partir de uma regulamentação é essencial para que possamos caminhar de forma mais harmoniosa e não só colocando a responsabilidade no sujeito. A responsabilidade individual na informação, na produção, na dinâmica de produção da informação é essencial, mas entendendo também que é um ambiente complexo e que não está também só nas nossas mãos e nossas responsabilidades, sob o risco de cairmos também, de novo, na meritocracia, em gramáticas neoliberais que colocam sempre no indivíduo, na gente, todo o problema social, e não é só isso. Sim, mas assim, por exemplo, hoje mais cedo, né, eu estava conversando com um colega e a gente como jornalista, né, falando, bom, antes você tinha essa mediação, né? Sim. Ali quando a gente estava na TV, no rádio, no jornal, existia uma mediação, alguém estava filtrando, estava checando. Hoje
a pessoa é com ela mesma, né? Ela que vai olhar ali e ter esse entendimento. Será que isso aqui é verdade? Será que não é? Então, parece que está todo mundo igual, todo mundo... eu tenho celular, eu acesso o WhatsApp. Mas isso também demonstra um aumento de desigualdade? Será que está todo mundo recebendo a mesma informação? E será que está todo mundo lidando com a informação? Será que todo mundo tem o mesmo recurso para entender o que está vendo aqui no celular? Ou será que a gente está reforçando as desigualdades também? Estamos reforçando, tendo a achar que estamos reforçando as desigualdades. A ideia também, quando pensamos em plataformas sociais de desintermediação, já não cabe tanto, porque se eu tenho, por exemplo, um perfil específico e esse perfil tem informações diferentes do seu perfil, tem algum tipo de intermediação que visa algum tipo de serviço, de exploração. Então, isso também precisa ser considerado e, de novo, volta à necessidade de regulamentação das redes, para que saibamos quais são as estratégias que são utilizadas para nos colocarmos em bolhas separadas. Por que eu acesso uma informação sobre esse assunto e você acessa outra informação sobre o mesmo assunto? Ou você não tem acesso a uma informação X e eu tenho acesso a essa informação X? Qual é o item que nos coloca em lugar de privilégio relacionado à informação? E aí, a melhor forma, o modo mais efetivo para que consigamos é a partir da regulamentação das redes, entendendo quais são os caminhos, quais são os percursos das grandes plataformas, das chamadas Big Techs, na nossa timeline. Até porque, né, Mariana, quando você fala de regulamentação, pessoal das plataformas, na TV, na rádio, Sim. no jornal, nas agências de notícia, a gente não pode falar qualquer coisa. A gente tem uma responsabilidade jurídica, né? A gente tem que dar um direito de resposta. E hoje na internet fica essa sensação de que tudo pode, né? Que não há uma punição e que as pessoas podem falar o que querem, que não haverá uma responsabilidade sobre aquilo. E não é bem assim, né, Mariana? Não é bem assim. A responsabilidade é solidária, as pessoas precisam entender que quando eu curto, inclusive dou um coração, um like numa notícia, essa notícia tem conteúdo falso, eu estou concordando ou pelo menos engajando, dando mais visibilidade àquela informação falsa. Então, a ideia de responsabilidade, a conduta responsável é essencial para um ambiente mais harmônico. E também, assim, quando assistíamos televisão e tínhamos um canal específico, sabíamos o que tinha naquele canal, qual era o encaminhamento ideológico, porque não existe informação neutra. Não existe uma informação que vai ser boa para todo mundo, que está livre de algum tipo de interesse ou julgamento prévio. Não é isso, mas é importante entender qual é a finalidade daquela televisão, aquele canal de televisão ou do canal no YouTube, de uma plataforma para acesso a vídeo, por exemplo, ou de troca, de mensageria. Tem sempre alguma finalidade. E para finalizar, queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos acompanhando até agora. Quais os cuidados que essa pessoa tem que ter nessa navegação para que ela se torne mais segura? Para ela, para a família dela também, né? Um comportamento empático é essencial, entendendo que quando eu estou num ambiente informacional, eu estou construindo, faço parte dessa informação. Então, assumir essa responsabilidade, assumir esse posicionamento, se assumir no mundo como pessoa produtora de informação é bastante importante. E aí também entendendo que tem estruturas que nos movem, nos colocam em determinados ambientes e sempre considerar o que estamos fazendo nesses ambientes, o que representamos, quais são as pessoas que interagem conosco, quais são as pessoas que nos dão informação, que fazem chegar a informação para a gente, ou que nós fazemos chegar a informação para outras pessoas, entendendo sempre o nosso ser no mundo. É bem importante a partir das emoções, dos afetos, afinal a informação é tudo que afeta. Então, quais são os afetos que eu quero deixar com as pessoas que estão construindo informação comigo?
tendo. A partir disso, isso pode ser um caminho, é um trabalho de formiga. A partir desse olhar empático, pode ser pouco, pode ser pequeno, mas vai ser essencial e talvez, pelo menos, salvaguarde a vida de alguém. Tá certo. Mariana, muito obrigada por estar aqui hoje no Estúdio do Cidadania. Você que veio lá do Rio de Janeiro, está aqui em Brasília com a gente. Obrigada pela oportunidade, estou à disposição. E vamos construindo informações juntas e de forma empática, cuidadosa e afetuosa. E obrigada a você pela companhia. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o Serviço Oficial de Combate à Desinformação do Senado Federal. Recebeu alguma mensagem estranha sobre um projeto de lei em debate? Manda pra gente. Estamos lá no WhatsApp. Até mais. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Tinha uma lenda que dizia que se o Ambrósio cuspisse no chão, nascia um pé de milho, entendeu? Ele era um agricultor por natureza, ele estava sempre plantando e agregava pessoas, as pessoas ficavam com ele, né? Depois do massacre é que não teve outra saída, a não ser liderar os quilombolas. Diferentemente de um gangazumba ou de um zumbi, ele era um agricultor, não era um guerreiro, né? O Ambrósio, ele foi praticamente tirado, né, da historiografia mineira, né? Primeiro, nós temos alguns historiadores que prestaram mesmo um desserviço, né? O problema do Ambrósio é o Chico Rei, que o Diogo de Vasconcelos inventou.
O Chico Rei nunca existiu e não há quem prove o contrário. O Chico Rei foi propositadamente mais divulgado, o Chico Rei virou filme, virou peça de teatro, virou livro, né? E o Rei Ambrósio foi sumindo, né? E foi desaparecendo. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Bom dia, quarta-feira, 17 de junho. Senado proíbe cortes no orçamento das agências reguladoras. Presidente do Congresso convoca sessão conjunta para exame de vetos presidenciais. Projetos na área da educação são aprovados em plenário e seguem para a sanção presidencial. E mais, as comissões que têm reunião hoje e demais destaques da agenda desta quarta. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. Durante a sessão plenária desta terça-feira, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, negou ter recebido dinheiro do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo ele, as acusações publicadas na revista Veja na semana passada são um ataque ao poder legislativo e à sua autonomia. A declaração repercutiu entre os senadores. O presidente do Senado criticou o conteúdo da matéria publicada pela revista Veja na semana passada. A reportagem afirmou que ele teria recebido do banqueiro Daniel Vorcaro 30 milhões de dólares depositados em uma conta no exterior. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. São alegações inteiramente falsas, com a única e aparente intenção de arrastar para a lama o meu nome, a minha honra, a minha reputação. Davi afirmou que se as alegações publicadas não foram citadas no acordo de delação premiada, o fato é ainda mais grave. Porque não estaremos diante apenas de uma acusação falsa contra o presidente do Senado Federal. Estaremos diante da invenção de um fato inexistente e da tentativa de atribuir este fato a um procedimento oficial para lhe conferir aparência de verdade. Esse não foi um ataque dirigido apenas ao senador Davi Alcolumbre. Foi um ataque ao Senado, ao poder legislativo e à sua autonomia. Não serei intimidado, não serei ameaçado, não serei constrangido e nem serei chantageado. A declaração do presidente Davi repercutiu entre os senadores, tanto da base do governo como da oposição. Quando o senhor vê essa honra atacada de uma forma injusta e inadmissível, o senhor tem que reagir. E o senhor conta com a solidariedade de todos nós aqui dentro. Eu não acho que a gente deve responder ao erro com outro erro. Eu acho que nós temos que buscar as barras da justiça, a investigação, e conte com a minha solidariedade como líder do governo perante o presidente Lula, para que essas coisas se esclareçam. Não cabe ao Senado Federal, não cabe aos pares que aqui estão, fazer a defesa de quem quer que seja. Né? Vossa Excelência fez a sua própria defesa com a consciência que tem e com o conhecimento, né, de toda a informação que envolve a postura de Vossa Excelência. Mas cabe à instituição Senado Federal cobrar
a verdade. A liberdade de imprensa é um princípio constitucional que todos nós não só respeitamos, como defendemos. Mas, por óbvio, a lei em si estabelece mecanismos de defesa para o indivíduo, que está consagrado também na Constituição, quando há injúria e quando há calúnia. A área da educação esteve em destaque nas votações desta terça-feira no Senado. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto que cria a Universidade Federal do Esporte, focada em gestão pública, alto rendimento e paradesporto. Outra proposta aprovada altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para garantir que o professor em especialização continue recebendo o salário. Os 2 projetos seguem para a sanção presidencial. O Senado aprovou nesta terça-feira a criação da Universidade Federal do Esporte. A UFEsport deve formar profissionais para a gestão de políticas públicas e de organizações esportivas, além de treinar atletas com foco no alto rendimento e formar profissionais aptos a atuar no paradesporto. Terá ainda produção de conhecimento científico e tecnológico aplicado à gestão esportiva e ao treinamento. A UFEsport terá sede em Brasília, com possibilidade de expansão para outros estados. O início das aulas deve ser já no ano que vem, 2027, com 5 cursos de graduação e 5 de pós-graduação. A universidade vai oferecer inicialmente cursos em áreas como ciência do esporte, educação física, gestão esportiva, medicina esportiva e nutrição esportiva. Em 4 anos, o número de cursos deve aumentar para 11, atendendo até 3.000 alunos. Ter um espaço como uma universidade, onde a gente vai poder formar gestores, treinadores, ampliar o estudo, com base na ciência esportiva, poder também ofertar aos atletas a possibilidade, no período de transição, pós-carreira, para que a gente possa dar continuidade à nossa formação educacional, é muito importante. Também na área de educação, os senadores aprovaram a classificação dos cursos de qualificação, pós-graduação, mestrado e doutorado como atividades de formação continuada dos profissionais da educação básica pública. A mudança vai permitir, por exemplo, que os planos de carreira dos professores tenham licenças remuneradas para esses estudos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação não define hoje quais atividades de formação podem ser incluídas no direito de aperfeiçoamento profissional dessas carreiras. Os senadores também aprovaram a transferência simbólica da sede do governo federal para Salvador, na Bahia, todo dia 2 de julho. Essa data marca a celebração da independência da Bahia e a conclusão do processo de separação do Brasil de Portugal. A iniciativa prevê atividade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, mas sem interromper as funções essenciais em Brasília. O projeto que proíbe cortes no orçamento das agências reguladoras foi aprovado em plenário. Mais cedo, a proposta havia sido aprovada na Comissão de Infraestrutura. Representantes dessas agências estiveram na comissão e defenderam a proposta. O projeto apresentado pelo senador Laércio Oliveira em 2025 altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para excluir da limitação de empenho e movimentação financeira as despesas das agências reguladoras federais. Na prática, isso significa que as despesas dessas agências não estarão sujeitas a cortes ou bloqueios orçamentários, como previsto em um decreto publicado em maio deste ano pelo governo. O decreto promoveu uma redução linear de aproximadamente 18% nos limites de movimentação e empenho de vários órgãos, entre eles as agências reguladoras. Os valores são parte de um bloqueio de 22 bilhões no orçamento de 2026. O relator, senador Marcos Rogério, apontou que o contingenciamento de recursos compromete de forma grave a capacidade de atuação dessas agências. O efeito concreto desses bloqueios é um só: menos fiscalização. Ou seja, as agências não conseguem avaliar em campo se as normas estão sendo seguidas. A consequência? Obviamente que sim. No setor de combustíveis,
Programas de monitoramento de qualidade foram suspensos, abrindo espaço para fraudes e adulterações nas bombas que abastecem os veículos de 215 milhões de brasileiros. Agência reguladora, como Vossa Excelência colocou aqui, eu estou sendo repetitivo, mas é porque o assunto requer, é uma questão de Estado, não é governo de plantão. Representantes das agências reguladoras ouvidos pela comissão reforçaram que o bloqueio de recursos compromete a capacidade de fiscalização e regulação de setores estratégicos para o país e defenderam a autonomia orçamentária das agências. Com o bloqueio orçamentário, a ANA será obrigada a interromper, a partir de setembro, a operação de rede hidrometeorológica composta por mais de 4.500 estações de monitoramento em todo o território nacional. Essa rede sustenta o planejamento do setor elétrico, a segurança de navegação interior, o abastecimento público, sobretudo, os sistemas de alerta de desastre utilizados pela Defesa Civil para salvar vidas. Soluções que passem por as agências terem recursos próprios obtidos do setor para se financiar, elas não são boas. Eu acho que elas precisam decorrer da própria autonomia do modelo das agências. Eu acho que essa é a melhor estrutura de incentivos e é assim que o legislador pensou. Nós tivemos restrição de aproximadamente 30% dos recursos destinados a deslocamentos para a realização de atividades fiscalizatórias. Tivemos a suspensão de contratos que visavam apoio à implementação de projeto para uso de repetidores e reforçadores de sinal de telefonia móvel em áreas urbanas e rurais. Não existe liberdade, não existe autonomia regulatória, decisória, sem autonomia financeira. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, informou nesta terça-feira que será realizada a sessão conjunta do Congresso Nacional nesta quinta-feira, dia 18, às 10 horas da manhã. Devem ser analisados vetos que estão pendentes de votação pelos parlamentares. Foi instalada nesta terça-feira a Comissão Mista de Orçamento. O deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, foi eleito presidente da CMO para 2026. A comissão é responsável por analisar, entre outras propostas, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o projeto da Lei Orçamentária Anual. Os líderes partidários ainda precisam indicar os vice-presidentes da CMO e os relatores da LDO e do Orçamento da União para o ano que vem. A Comissão de Serviços de Infraestrutura realizou nesta terça-feira a audiência com especialistas e debateu a regulação da lei que trata do aproveitamento de potencial energético na costa marítima. Potencial energético offshore é a capacidade de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis em alto mar, destacando-se a energia eólica. Segundo os especialistas, a energia eólica offshore é estratégica na substituição de combustíveis fósseis e uma grande oportunidade para o Brasil, que pode aproveitar a tendência mundial de transição energética renovável. Temos 92,5 gigawatts globalmente instalados, com previsão de quadruplicar isso até 2035. Queria deixar esses números de potência do Brasil, 1.200 gigawatts de potência. Isso mostra um enorme potencial brasileiro com vento de extrema qualidade, 516 mil empregos gerados, 900 bilhões de investimento até 2050. Cada gigawatt, cada parque capaz de investir 13 bilhões de reais. A audiência enfatizou a importância da criação urgente de uma regulação para a energia offshore, que não seja burocrática e possa atrair investimentos financeiros para o setor. Para tanto, se faz urgente a regulamentação da lei, que seja editada e que a regulação setorial seja claramente definida, visando dar previsibilidade aos potenciais investidores. Sem a adequada segurança jurídica, todos sabemos, o país eleva o risco de capital e acaba por inviabilizar a competitividade da nossa energia. Nós precisamos de novas fontes de energia renovável. Então, eólico offshore é mais uma fonte dentro da complementariedade, da diversificação energética que a ANP entende que é importante que esse marco legal que já foi aprovado seja regulamentado e também aí para que a gente possa, dentro das atribuições que ficarem para a agência, atuar na regulação. O Brasil é um dos países mais renováveis, mais limpos do mundo em termos de matriz,
E é com este olhar que o Brasil tem dessa potencialidade que ele precisa olhar para a industrialização verde, num conceito, inclusive, de power shoring, de atrair investimentos, de atrair fábricas para o país, fornecendo energia limpa e renovável. A Comenda Santa Dulce dos Pobres foi entregue na manhã desta terça-feira a 3 pessoas que lideram entidades que prestam assistência à saúde para pessoas desfavorecidas. Foi o segundo ano em que a Comenda Santa Dulce dos Pobres foi concedida. Ela foi criada por iniciativa do senador Eduardo Girão para homenagear pessoas ou instituições que tenham prestado relevantes serviços na área social da saúde. A gente precisa estimular o que é bom, o que é correto, né? E estimular entidades e pessoas que fazem um trabalho abnegado, né? Assim, de dedicação ao próximo, altruísmo puro. A vocês que sempre atuaram para poder atender e auxiliar o próximo, a mais merecida homenagem de Santa Dulce dos Pobres. Uma comenda, como disse o Girão, a vida passa, o tempo passa, nós passamos, mas essa comenda vai ficar aqui por muitos e muitos anos, por aqueles que poderão por aqui passar. A comenda homenageia a primeira mulher comprovadamente nascida no Brasil a se tornar uma santa, canonizada pelo Papa Francisco em 2019. Nascida em Salvador em 1914, Irmã Dulce se notabilizou pelo cuidado com pessoas doentes e miseráveis. Aqui é a minha identificação com a Irmã Dulce. Enquanto a Irmã Dulce, em 1939, começou o seu trabalho social, muito jovem ainda, e em 1949 ela pega os 70 primeiros pacientes e leva para um galinheiro lá do convento. Nós não fomos para galinheiro, nós fomos para as ruas, nós fomos para debaixo das árvores, nós fomos para as praças, nós fomos atrás das autoridades. Todos os indicados já são vitoriosos. E chegar aos 3 é uma luta. Mas hoje a gente conseguiu chegar aos 3 nomes para receber uma das mais incríveis comendas, que é a Comenda Santa Dulce dos Pobres. Quem não conhece ainda em Brasília a Vila do Pequenino Jesus precisa ir lá. É o lugar onde são acolhidos aqueles que a sociedade não quer, aqueles que a sociedade faz de conta que não existe. E alguns deles estão aqui hoje. Os que estão aqui hoje estão em cadeiras de roda, mas a grande maioria deles estão na cama. A gente falar de dor é muito simples, né? Mas viver com pessoas que passam dor é diferente demais. E lá na vila a gente convive com pessoas que foram abandonadas. O terceiro homenageado foi o Instituto da Primeira Infância, o IPRED, do Ceará, que completou 40 anos de atuação exatamente no dia da concessão da comenda. O IPRED atende a 4.000 crianças, principalmente autistas. Cuidar é um ato profundamente transformador. A ciência já nos mostrou que os primeiros anos de vida moldam o desenvolvimento cerebral, emocional e social de uma criança. Mas Irmã Dulce já sabia disso sem precisar de artigos científicos. Ela sabia porque compreendia algo fundamental. Ninguém floresce sem cuidado, ninguém se desenvolve sem vínculo, ninguém alcança seu potencial quando cresce cercado pela ausência. Talvez seja por isso que, passado tantos anos, ela continue tão atual. A Comissão de Assuntos Sociais realizou nesta terça-feira uma audiência pública para debater a proposta de criação de um Dia Nacional do Panificador. Os trabalhadores que levantam cedo para colocar o pão de cada dia na mesa dos brasileiros já têm datas de homenagem em alguns estados. Mas o texto em análise na Comissão de Assuntos Sociais propõe a criação de um Dia Nacional do Panificador. Nós estamos em todas as cidades desse país
acordando cedo, com mais de 2.800.000 empregos gerados e 48 milhões de brasileiros passam todos os dias nas padarias. O senador Eduardo Girão, autor do projeto para a criação da data, ressaltou que gosta muito de comer pão e lembrou que a panificação continua gerando oportunidades de emprego. Discutir a criação de um Dia Nacional do Panificador, já respondendo uma das perguntas aqui, não é apenas debater uma data comemorativa. É reconhecer oficialmente a contribuição de milhões de brasileiros que trabalham para garantir algo que parece simples, mas que é fundamental, que é o alimento básico chegue à mesa das famílias. Ao reconhecer esses profissionais, reconhecemos também uma cultura de esforço, dedicação, disciplina, serviço ao próximo. Reconhecemos pessoas que acordam antes do amanhecer para que milhões de brasileiros possam começar o dia com dignidade. 10 reuniões de comissões, sendo 4 delas de medidas provisórias, sessão solene do Congresso e deliberativa do Senado. Confira a agenda desta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, está prevista a reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Na pauta, um dos projetos cria o Programa de Detecção Precoce e Tratamento da Adenomiose. Trata-se de um aumento do útero que provoca sangramento, cólicas e outras dores na mulher acometida do problema. Também às 9 horas, uma sessão solene do Congresso está marcada para celebrar os 118 anos de imigração japonesa no Brasil. Às 9h30, a Comissão de Relações Exteriores deve se reunir para examinar textos de tratados internacionais firmados pelo Brasil, entre eles o do Acordo sobre o Comércio de Aeronaves Civis da Organização Mundial do Comércio. Também às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional tem reunião prevista para examinar emendas da comissão ao orçamento deste ano. Às 10 horas, a Comissão de Ciência e Tecnologia tem reunião marcada. Um dos itens da pauta é o projeto que obriga páginas e portais da internet que oferecem serviços de relacionamento a informar usuários sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Também às 10, a Comissão Mista da Medida Provisória 1341 tem reunião prevista para exame do relatório. A MP trata do prazo de isenção, redução ou suspensão de tributos de regimes aduaneiros especiais no caso de importação de cacau. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. Um dos itens da pauta é o projeto que considera crime imprescritível reduzir alguém à condição análoga à de escravizado. Logo mais às 2 da tarde, está prevista a reunião de instalação da Comissão Mista da Medida Provisória 1345, com a eleição de presidente e vice. A MP fortalece e moderniza o sistema brasileiro de apoio oficial ao crédito à exportação. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1343 tem reunião marcada para a eleição de novo presidente e exame do relatório. A MP cria a obrigatoriedade de cadastramento da operação de transporte e a geração do código identificador da operação de transporte. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. O primeiro item da ordem do dia é o projeto que inclui educação política e direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica. Às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1348 tem reunião prevista para examinar o relatório. A MP regula as receitas e a destinação de recursos do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal. 3 novas leis votadas recentemente pelo Congresso e sancionadas pelo Presidente da República foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. A lei complementar que permite às cooperativas receberem recursos dos fundos constitucionais do Nordeste, da Amazônia e do Centro-Oeste. Também passam a valer a lei que cria o Departamento de Monitoramento e Fiscalização das Decisões dos Sistemas Internacionais de Direitos Humanos, ligado ao Conselho Nacional de Justiça, e a lei que reconhece o cooperativismo
como manifestação da cultura nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a primeira atividade desta quarta-feira. Fique com a gente, TV Senado, democracia todo dia. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então, eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Nós temos 273 mil pessoas, adolescentes, que deram à luz. Como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. E ele trabalhava fechado, né? E também não tinha como sair do serviço. Estudantes que, às vezes, por uma vulnerabilidade também socioeconômica, interrompem os estudos e, estando gestantes, isso se complica ainda mais. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez.
A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eu estava dormindo. E daí, sei lá, eu tive um pesadelo que estava se acabando o mundo. E esse final de mundo veio só na minha estufa e pegou o meio dela, né? Aquela bola de fogo. Veio e eliminou com a metade da estufa e passou, né? E ficou uma fumaceira, sabe, que eu fazia com as mãos assim e eu não estava aguentando a suportar aquela quantidade de fumaça, né? Porque um pouquinho de fumaça ainda a pessoa, né, com as mãos ainda se livra. Tem muita gente que diz assim, eu se eu morrer eu descanso, né? Morrer é descanso. E eu preferia viver cansado do que morrer. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. cabine, para mim, era como se fosse uma nave espacial, com todas aquelas chaves, com todos aqueles botões. Então, eu, operando o projetor com o cinema lotado de 400 pessoas, eu me achava muito importante. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento.
No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro, daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O presidente do BRB esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para prestar esclarecimentos sobre a atual situação do banco após o escândalo financeiro envolvendo a instituição e o Banco Master. Nelson Antônio de Souza afirmou aos senadores que o rombo estimado do BRB é de 8,8 bilhões de reais. Para falar sobre essa audiência pública, para fazer uma avaliação dessa audiência pública, está aqui conosco o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, foram várias falas importantes do presidente do BRB. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o que ele trouxe de novidade, que os senadores não sabiam. Qual a sua avaliação sobre essa audiência pública? Bem, na prática, eu até comecei a minha fala dizendo que se eu tivesse um banco, eu ia contratá-lo para ser o meu supervisor, o CEO. Mas ele não viu o aspecto político, né? Porque na parte quem vai pagar essa conta é a população. O banco vai ser salvo, foi salvo inclusive, mas tem várias restrições que nós vamos ter aqui agora. Primeiro, nós não tivemos acesso e nem publicaram ainda o balanço de 2025. O último balancete publicado foi em setembro de 2025. Portanto, a gente não conhece exatamente a realidade do banco. Segundo, a gente não teve acesso a nenhuma auditoria que foi feito antes para a compra do banco Master e foi feito agora também contratado pelo Nelson, contratou também auditoria. A gente não teve acesso. A informação que ele colocou e a gente vem acompanhando é que, na prática, a Polícia Federal fez uma declaração de que o BRB investiu 40 bilhões. 40 bilhões. Desses 40 bilhões, tem 21 bilhões, 21,9, que está lá. Vão tentar recuperar, mas a gente sabe que no meio desses 21 tem muita coisa ainda problemática. E tem 12,2 bilhões que foi aplicado também, que não tem respaldo, não tem garantia, não tem nada. Então, a previsão dele, otimista, é que o prejuízo é de 8,8 bilhões. Bem, se você pegar o último balancete do banco, lá em setembro de 2025, o patrimônio do banco é 3 bilhões. Agora, esse rombo de 8,8, ele terá que ser coberto. E o patrimônio vai continuar de 3 bilhões. Então, esse 8,8, o que está acontecendo? Pegaram, até porque era o limite, 6 bilhões e 500. Eles pegaram com essa garantia, pegaram do fundo garantidor o empréstimo, que a gente também não sabe qual é a taxa, nem ele. Eles estão achando que vai ser o IPCA mais 4,5%. Mas a informação que eu tenho é que os bancos vão querer cobrar a Selic, 97% da Selic, mais 4%. Então, há uma diferença bem grande com relação a isso. Se realmente for o que ele está pensando, o IPCA, há uma previsão de 5,9 bilhões de juros nos próximos 15 anos. Somado ao principal, você teria que pagar isso em 15 anos, você teria que ter dividendos anuais de 800 milhões, 833 milhões por ano. Só que o resultado do banco dos últimos anos foi 45 milhões por mês, que vai dar no máximo 450 milhões por ano, ou seja, metade do que... E na prática, lucro é uma coisa, dividendo é outra. Dividendo é parte do lucro, tem que ser decidido o que vai ser incorporado ao banco e o que vai ser distribuído para os acionistas. Então, na realidade, esse empréstimo tem como garantia o Fundo de Participação de Estado e Município, e está escrito lá, um acordo com o Supremo e todo mundo, de que os governantes futuros vão ter que cumprir esse pagamento, sob pena de ser processados, né, porque tem a garantia lá do FPE e FPM. E, além disso, nós temos aqui no DF 50 e poucos bilhões para receber
de contribuinte que já fechou, que já faliu, que está devendo e tal. Desses 52, eles conseguiram 1 bilhão e 300 e estão dizendo que nas próximas semanas vão encontrar mais 2 bilhões, ou seja, 3 bilhões mais os 6,5 vai dar os 8,8. Então eles vão colocar como aumento de capital, porque o empréstimo foi feito para o GDF, não foi para o banco. O GDF pegou o empréstimo e vai capitalizar o BRB para pagar esse prejuízo. Então, vai ficar muito ruim para a população que vai pagar essa conta. Inclusive, pelo acordo, nesses próximos 15 anos você não vai poder fazer concurso, você não vai poder dar reajuste, e vai inviabilizar qualquer gestão. O que a gente espera é que parte desse dinheiro seja resgatado, recuperado. Por exemplo, se houver uma delação premiada, que parece que não está dando certo, ele teria que devolver alguma grana. Se falou em 40 bilhões, 30 bilhões. Se ele devolver, parte vem para o BRB. Apesar que o rombo do fundo garantidor é mais de 50 bilhões. Então, não sei também se vai sobrar para o BRB. Eu sei que resolveram agora, então, aprovar na Câmara Legislativa, resolveu a questão do BRB. E o problema passou para a população. Pois é, qual é o ônus, senador? Porque durante a audiência pública o senhor falou que esse acordo fere, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal. Qual o ônus para a população do Distrito Federal? Porque na prática a lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000, ela foi criada exatamente por isso, porque até 2000 os prefeitos faziam dívida, faziam um monte de obras, não pagava e deixava para o outro pagar. Isso acabou com a lei de responsabilidade fiscal. Então ela proíbe você assumir despesa para o outro pagar. E o que ela fez agora? Financiamento de 15 anos, quem vai pagar a conta são os próximos governantes. Vai ser mais de 3 governantes aí que vão ter que pagar essa conta. Agora, na medida que você não pode dar reajuste nem concurso público, como é que nós vamos fazer para repor, por exemplo, a segurança pública, que todo ano sai 1.500 policiais vão para a reserva? Como é que você vai substituir? Como é que você vai dar reajuste para os servidores? O salário da educação está ruim, vários profissionais estão recebendo muito pouco. Não vai poder dar reajuste 15 anos. Lógico, a gente espera que seja pago parte disso antes, mas é um prejuízo danado. Isso vai prejudicar o que já está um caos, a saúde já está um caos. E na medida que você pega o dinheiro dos impostos, 3 bilhões, e mais o financiamento do FPF-BM, que esse dinheiro é para educação e saúde, você vai comprometer o serviço público. Então, para a população, vai ser um risco muito grande. Senador, em relação a esse balanço, o senhor falou que o banco foi salvo, mas durante a audiência, o presidente do BRB, ele falou assim, o maior interesse em divulgação do balanço é nosso, é do BRB, porque quanto mais atrasado quanto mais tempo a gente demora para apresentar, maior risco da gente ser liquidado. Ainda existe esse risco de o banco ser liquidado? Não, com a aprovação agora da Câmara e o financiamento, eles vão fazer agora o aporte do recurso no capital. Então, por que eles não publicaram? Porque se publicar é um desastre. O capital é de 3, o prejuízo é de 8,8, vai ficar um déficit de 5 bilhões. Quem é que vai confiar num banco com patrimônio negativo de 5 bilhões? Então, o GDF vai aportar. Mas no balanço, que era de 3 bilhões, está lá o patrimônio 3, vai entrar os 8 e vai sair os 8 do prejuízo. Então, vai continuar os 3 do mesmo jeito. Então, você está colocando quase 9 bilhões num patrimônio que vale 3. Então, você já está perdendo aí 6 bilhões. Mas é evidente que o governo tem uma série de outros problemas, né? Por exemplo, os programas sociais do governo do GDF é pago pelo BRB, a folha de pagamento, o cartão creche, o cartão escolar, tudo que você imaginar. Também, né? São 32 programas sociais que quem administra é o BRB. Então, você tem aí mais de 30 bilhões de fundos dos tribunais de justiça de alguns estados, né? Você tem aí muito recurso da Previdência, né? Tem institutos de Previdência de alguns estados que estão no BRB. Então, se liquida isso aí, vai ser um problema maior ainda, né? Então, a população vai pagar, infelizmente. Senador, foi questionado também em relação à questão de patrocínio. Olá, estamos de volta, são 9h12. Está começando nesse momento a sessão solene do Congresso, marcada para celebrar os 118 anos de imigração japonesa no Brasil. Acompanhe. Yasushi. O senhor senador Esperdião Amin,
presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão do Senado Federal. O senhor deputado federal Kim Kataguiri, primeiro vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão da Câmara dos Deputados. O senhor embaixador Paulo Elias Martins de Moraes, diretor do Departamento de Japão, Península Coreana e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores. O senhor é representante-chefe do Escritório Brasileiro da Japão International Corporation Agency, JICA, Brasil, senhor Miyazaki Akihiro. Convido todos a, em posição de respeito, entonaremos o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que as tendas estrelado, e diga ao verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
A sessão solene do Congresso, que celebra os 102 anos de imigração japonesa no Brasil. Pode continuar assistindo nas nossas redes, mas passamos a transmitir agora a reunião da Comissão de Assuntos Sociais, que começou nesse instante. Na pauta, um dos projetos cria o Programa de Detecção Precoce e Tratamento da Adenomiose, que é um aumento do útero que provoca sangramento, cólicas e outras dores na mulher acometida do problema. Acompanhe. Levantar a mão, entre aspas, da ferramenta de videoconferência para os senadores que participam remotamente. Item 1 da pauta, projeto de lei complementar número 18 de 2021, não terminativo. Altera a lei complementar número 141 de 13 de janeiro de 2012 para permitir que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal perceba emendas parlamentares destinadas às ações e serviços públicos de saúde. Autoria, Câmara dos Deputados, relatoria, senador Wilder Moraes. Relatório favorável ao projeto. Observações. Em 9/6/26, foi realizada a audiência pública para instrução da matéria. 2. A matéria a ser apreciada pela comissão será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Informa ainda que, em 29/4, foi lido o relatório concedida vista coletiva. Consulto se há alguma manifestação decorrente do pedido de vista e coloco a matéria em discussão. Senador Wilder Moraes, gostaria de usar a palavra como relator? Senhor presidente, eu queria só... não tem mais ninguém senador. para Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu queria só dizer a relevância desse projeto, que é o PLP 18 de 2021. Na verdade, esse projeto, ele não retira nenhum recurso do SUS e nem do SAMU, até para fazer um breve comentário. E também os bombeiros já fazem saúde pública diariamente, então não é uma inovação. E o segundo, que o PLP também reconhece uma realidade que já é existente, não cria uma nova atribuição, apenas reconhece para fins de financiamento uma atividade que os bombeiros já exercem há décadas. Não há disputa entre bombeiros e SAMUs. O PLP 18 de 2021 não transfere recursos da saúde para a segurança pública, apenas permite financiar com maior eficiência os serviços de saúde que os bombeiros já prestam gratuitamente todos os dias, salvando vidas em todo o Brasil. Então, esse é um projeto, presidente, que está sendo acompanhado aí por todos os corpos de bombeiro do país inteiro. Nosso estado de Goiás não é diferente. Aí eu peço aos nossos colegas para que a gente possa aprovar esse projeto e, na sequência, que a gente possa também pedir a urgência para que a gente possa colocar isso para o plenário. Obrigado, presidente. Continue em discussão o senador Humberto Costa com a palavra, que havia solicitado. Em seguida, o senador Nelsinho Trade. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu tive já a opinião de me manifestar na audiência pública e também na discussão na comissão, e eu continuo defendendo a mesma posição. Não é verdade que esse projeto transformado em lei não vai retirar recursos da saúde. Aqui nós não estamos discutindo sobre a importância, a nobreza, a relevância do trabalho dos corpos de bombeiros, especificamente na questão do atendimento pré-hospitalar. Reconhecemos, e é importante que possa haver reforço a esses recursos, embora
nós sabemos que os corpos de bombeiros estão ligados aos governos estaduais, e esses governos têm orçamento específico para esse tipo de atividade, embora nós saibamos que é importante que se possam garantir mais recursos. Porém, o que está em discussão aqui é de onde vêm esses recursos e a garantia da estabilidade desses recursos. Vossa Excelência, presidente, foi ministro da Saúde, acompanhou a nossa saga, a nossa luta para que nós definíssemos claramente o que são recursos para a saúde. Vossa Excelência se lembra que foi uma luta para se chegar nesse projeto, nessa lei complementar de 2012, porque se pegava recurso da área da saúde para fazer saneamento básico, se pegava recurso da área da saúde a financiar atividades esportivas, para financiar habitação, para o financiamento do meio ambiente. E é óbvio, se Vossa Excelência refletir, todas essas atividades têm repercussão direta ou indireta na melhoria da condição de saúde da população. E muitos governantes, no afã de obterem equilíbrio fiscal, equilíbrio das contas públicas, utilizavam o orçamento da saúde para outras atividades, exatamente porque consideravam que a saúde tinha muito dinheiro, normalmente o segundo maior orçamento que a União tem, e sempre se procurou usar o recurso da saúde para fazer compensações, para aplicar em áreas que podem ter repercussão na saúde, mas que não são atividades especificamente da saúde. A preocupação, eu até acho que esses recursos que podem ser indicados para os corpos de bombeiros não são nem tão relevantes. O problema que acontece é que nós vamos estar abrindo um precedente perigoso para voltarmos a tudo que foi no passado e que nós sabemos o trabalho que deu para que nós pudéssemos viabilizar e garantir os recursos para a saúde. Primeiro, o projeto ele não obriga o parlamentar a indicar recursos para os corpos de bombeiros e para o atendimento pré-hospitalar desses corpos de bombeiros. Segundo, não existe uma definição de um recurso mínimo que seja algo que ajude na previsão dos gastos, dos investimentos dos corpos de bombeiros nesse tipo de atividade. E outra, não é recurso novo. O senador Wilder me perdoe, mas isso não é recurso novo. O recurso de emenda parlamentar, ele está também dentro daquele mínimo que a saúde é obrigatória a pagar. Aliás, para cumprir o mínimo, é que as emendas parlamentares impositivas, elas têm que respeitar o direcionamento de metade desses valores para a área da saúde. Ora, se é uma proposta que não obriga o parlamentar a aplicar, se é uma proposta que não garante um valor mínimo para esses recursos, se é uma proposta que é inteiramente opcional, não vai resolver o problema. O que é que eu apresentei como contraposição? Ora, ninguém está proibido de aplicar recursos nos corpos de bombeiros. Primeiro, um trabalho que seja feito junto às bancadas para pedir recursos das bancadas dos respectivos estados, não há como, nem nunca vi ninguém negar nas bancadas estaduais. Segundo, se nós queremos uma fonte estável, nós podemos, das emendas impositivas ou das emendas de bancada, estabelecer um percentual para essa área. Eu estou elaborando aqui um projeto de lei cujo o objetivo é, dentro das emendas individuais impositivas, nós estabelecemos um percentual. Estou aqui com
com a proposta, dentro das bancadas, das emendas individuais impositivas, definir que 5% desses valores eles têm que ser obrigatoriamente direcionados para ações de proteção e defesa civil executadas pelas corporações. Nós até ampliamos, porque você tirar alguém que está dentro de uma casa que pode desabar, ou você salvar alguém de uma enchente, pelo mesmo raciocínio, é algo que contribui com a saúde pública, com a saúde do país. E, na minha ideia, você pode usar essas emendas individuais impositivas, que seriam 5% do total, tanto para atividades de custeio dos corpos de bombeiros, como também para os investimentos. A única vedação que eu apresento é para pagamento de pessoal e de encargos sociais. Outra alternativa que eu levantei é a possibilidade de a gente utilizar 10% dos valores das emendas de bancada para cada um dos estados. Por que é que obrigatoriamente o recurso tem que ser da área da saúde? Por quê? Daqui a pouco vai aparecer alguém para propor que essa lei seja mudada para o saneamento voltar como atividade de saúde. Que essa lei seja alterada para que a habitação entre... Porque é óbvio, quem mora com dignidade tem muito mais condição de saúde, não é? Quem tem saneamento tem muito mais condição de saúde. Então, o apelo que eu queria fazer, se for a votação essa proposta, eu vou me abster, não é? Porque eu sei o que é que acontece. Vão dizer, é contra o Corpo de Bombeiros. Não, pelo contrário. Eu estou propondo fontes de receita para essa atividade, fontes de receitas para essa atividade e até para outras dos corpos de bombeiros. Seria muito fácil. Vossas Excelências poderiam endossar o projeto, nós poderíamos votar de uma forma emergencial. Afinal de contas, muita gente usa a emenda de bancada para fazer festa de São João, para fazer todo tipo de atividade, algumas até extremamente questionáveis. Por que é que as pessoas não poderiam destinar ou 5% da sua emenda individual ou 10% das emendas da bancada para atender essa necessidade sem mexer no recurso da saúde? Pode ter certeza, se nós aprovarmos essa proposta, nesse governo não, do presidente Lula, que foi quem começou a cumprir a emenda constitucional 29, e foi nos nossos governos que nós aprovamos a lei complementar que definiu o que é ação de saúde. E, portanto, não será esse governo que vai fazer, mas outros podem fazer para obter equilíbrio fiscal, para ter N outras atividades. Então, é algo que eu acho que temos uma solução e que essa solução não precisa ser da saúde. Outra coisa, isso vai contra a própria lei, porque a lei prevê que serviços de saúde são aqueles que são regulados pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Único de Saúde. E o serviço de atendimento pré-hospitalar dos corpos de bombeiros não são. Será que os corpos de bombeiros vão querer se submeter a essa regulação, a regulação do SAMU? Eu acredito que não faz sentido, até porque as atividades dos corpos de bombeiros são muito mais amplas, eles precisam ter uma atividade de regulação própria. Então, eu queria fazer esse apelo, né? Eu sei que tem eleição aí pela frente, todo mundo quer fazer a sua média, enfim, tudo bem, pode ser que isso seja votado e aprovado. Mas eu gostaria de pedir, como eu pedi aos comandantes, aos bombeiros que estavam na audiência pública, e apoiem essa minha proposta. Ela é muito melhor do que essa que está sendo votada. Ela vai garantir recurso definido, exclusivo, fonte estável e obrigatória
para que os parlamentares contribuam com os corpos de bombeiros. E, senhor presidente, se for a votação, eu peço que registre o meu voto de abstenção. Senador Humberto Costa, essa proposta de Vossa Excelência, os recursos sairiam da parte da saúde ou do outro que não é... Que as emendas individuais... Da outra parte, né? Da outra parte. Quer dizer, não mexeria, não interferiria nos recursos que já são destinados para a saúde. Não interferiria. Claro. Perfeito. Com a palavra para continuar discutindo a matéria, o senador Nelsinho Trade. Senhor presidente, médico, doutor Marcelo Castro, senador do Piauí, senhoras e senhores, senador Humberto Costa, eu quero me posicionar a favor dessa matéria, a favor do relatório do senador Wilder, até porque é um ato discricionário e facultativo de cada parlamentar. Eu respeito as opiniões divergentes, porque aqui nesse nosso ambiente, o ambiente do parlamento, a divergência é natural e salutar. Ia ser um tédio aqui se todo mundo fosse igual a todo mundo. Ainda bem que tem pontos divergentes para a gente poder raciocinar, pensar e emitir o juízo. E o juízo de cada ser humano é o ato mais solitário que nós temos. É você que decide. Eu já decidi ser a favor dessa matéria e, no momento que eu achar conveniente, porque isso para mim é facultado, eu irei ou não colocar recurso da minha emenda da saúde destinado ao atendimento de saúde que o Corpo de Bombeiros presta. Simples assim. Se o senador Humberto não concordar com isso, basta ele não pôr a emenda dele. Não vai ser penalizado em nada, não vai ser contra aquilo que está sendo encaminhado. E olha, tem certas matérias que entram aqui e que caem na positividade da consciência dos senadores. Queiram os divergentes ou não. Essa é uma. Vocês podem ter certeza que isso vai ser aprovado, porque a matéria é boa. 40% dos atendimentos da área da saúde na questão dos resgates é feito por vocês. O Humberto está no carro lá. Deus o livre, ó. Vou até bater aqui, ó. Se houver um acidente, ele precisar ligar para a SAMU e não dar conta, ele vai ligar para vocês, para poder socorrer. E que isso possa ser feito com presteza, com eficiência, com excelência. É isso que a gente quer. Eu não consigo entender por que essa situação possa vir a causar um prejuízo para a saúde. Até porque ninguém aqui vai colocar tudo para esse setor das emendas que a gente tem. Vai colocar um naco, um pedaço. E se todo mundo fizer assim, isso vai acabar sendo uma fatia considerável para aperfeiçoar o trabalho de vocês. Gente, eu sou médico, trabalhei 17 anos em pronto-socorro, antes de existir o SAMU. Muitas vidas eu salvei por causa dos resgates que vocês fizeram. Não dá para compreender uma situação em que não está sendo nada imposto, não está sendo nada obrigatório, é algo facultativo, discricionário de cada parlamentar. Se o sujeito não quiser pôr nada para essa finalidade, quiser pôr para odontologia, quiser pôr para atenção primária, quiser pôr para média e alta complexidade, quiser pôr para terminar a fila de cirurgias eletivas, que ponha. E se quiser pôr para tudo, divide, põe um pedaço para lá, outro pedaço para cá, que eu acho que vai acabar acontecendo. Então eu quero aqui, senador Marcelo Castro, assim, com muita tranquilidade, com muita consciência, dizer que eu sou favorável a essa proposta, até porque é a instituição do Corpo de Bombeiros,
é uma das que tem mais credibilidade no nosso país, junto com a Polícia Federal. Como é que nós não vamos apoiar uma situação como essa? Eu lembro quando eu virei prefeito... É uma das poucas que escapam. Eu lembro quando eu virei prefeito, eu reuni meus assessores e falei, eu quero que vocês funcionem como corpo de bombeiros. Aí um lá virou, o quê? Apagar incêndio? Eu falei, se tiver que apagar, vocês apagam também. Mas tem que ter eficiência e credibilidade como o corpo de bombeiros tem. Apoio integralmente essa matéria e vou lutar até o fim para que ela seja aprovada. Muito bem, senador Nelson. Vou passar a palavra à nobre colega Roberta Acioli, digna representante do glorioso estado de Roraima. Bom dia, senhor presidente, Marcelo Castro. Bom dia, meu amigo, senador Nelson Castro. Bom dia a todas as pessoas, todos os integrantes do Corpo de Bombeiros aqui presente. Enfim, gostaria de inicialmente parabenizar o senador Wilder Moraes pelo excelente parecer apresentado ao projeto de lei complementar número 18 de 2021. Manifesto o meu apoio à matéria, porque só quem sabe a importância, a relevância da assistência prestada pelos corpos de bombeiros é quem já precisou e já necessitou. Então, essa matéria ela fortalece o atendimento pré-hospitalar realizado pelos corpos de bombeiros militares ao permitir, nos termos da legislação, a destinação de recursos para o custeio e investimento nessas ações. Trata-se de uma iniciativa de grande relevância social que amplia a capacidade de resposta em situações de urgência e emergência, contribui para salvar vidas, reduzir sequelas e fortalecer a assistência à saúde da população. Então, eu manifesto pela aprovação desse projeto, senhor presidente. Continua em discussão. Bom, eu acho que nós chegamos a um bom termo. Na essência, não há divergência, não há discordância, porque o projeto permite que os parlamentares coloquem emendas à sua faculdade, se quiser colocar, se não quiser, para os serviços dos corpos de bombeiros. A proposta do senador Humberto Costa, que já foi ministro da Saúde, assim como eu, a preocupação dele é que esses recursos não venham da saúde, que são recursos obrigatórios. Por quê? Porque esses recursos seriam recursos talvez pequenos, que não impactariam. Mas a porteira que passa um boi, acho que a preocupação dele é essa daí. A porteira que passa um boi, passa uma boiada. Hoje tem essa exceção, amanhã tem outra, amanhã depois tem outra. Uma época quiseram colocar até que Bolsa Família fosse como serviço de saúde. E não pode, nós temos que ter os serviços, as ações e serviços, né, próprios da saúde. É uma maneira de interpretar. Então, o que é que o Humberto está querendo? Que ao invés de ser uma faculdade, ser uma obrigatoriedade. É o projeto de lei que ele está apresentando. E ao invés dos recursos virem daquilo que é obrigatório para a saúde, vire da outra área. Porque as nossas emendas individuais, a metade, obrigatoriamente, nós colocamos para a saúde. A outra metade a gente coloca para onde quer. Então, ele quer que tire dessa outra metade, ou seja, seria mais um recurso à saúde. Os bombeiros não seriam prejudicados em absolutamente nada. Pelo contrário, pelo projeto Humberto até seriam favorecidos, porque não ficaria na faculdade de um parlamentar colocar ou não. Seria uma obrigatoriedade de colocar, no mínimo, 5%. Quem quisesse colocar 10%, 20%, 30%, que colocasse. Mas, obrigatoriamente, seria, quer dizer, acho que o projeto Humberto, a gente refletindo bem, pode ser um avanço. Agora, uma coisa não invalida a outra. Como o projeto que está aqui, hoje em discussão, é este, vamos aprovar esse daqui. Humberto apresentando um outro projeto, vamos discutir. Se for realmente um avanço, todo mundo estiver de acordo, a gente avança mais ainda. Estamos entendidos? Pois muito bem. Então, não há ninguém mais querendo discutir a matéria, declaro encerrada a discussão e o submeto à votação simbólica. As senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo,
permaneçam como se acham. O relatório foi aprovado, passa a constituir parecer dessa comissão favorável ao projeto. A matéria vai à CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos. Pois não, senador Humberto Costa. Humberto Costa pediu a palavra. Com a palavra, o senador Humberto Costa. É só para registrar a minha abstenção nessa votação e registrar que eu vou apresentar esse projeto. Espero contar com a colaboração dos companheiros e companheiras para que seja aprovado mais rapidamente. E mais importante, espero, da mesma forma que os corpos de bombeiros deram apoio a essa proposta que acabou de ser votada, que deem apoio também a essa outra que, na minha concepção, ela é muito mais adequada, não é, a todas essas necessidades que tanto o setor da saúde tem como o setor dos corpos de bombeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, senador Humberto Costa. Com a palavra, o senador Nelsinho Trade. Requerimento de urgência para que esse PLP possa ir direto ao plenário. Eu vou solicitar ao presidente Davi Alcolumbre que assim o proceda, para ver se a gente esgota essa matéria hoje à tarde. Submeto o requerimento de urgência do senador Nelsinho Trade em votação. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Vamos ao item 4 da pauta. Projeto de lei número 6.203 de 2023, terminativo. Institui a Semana Nacional da Saúde Vascular. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senadora Roberta Acioli, relatório pela aprovação do projeto. Conceda a palavra à nobre senadora Roberta Acioli para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de pedir permissão para irmos direto à análise. Compete à CAIS opinar sobre proposições que digam respeito à proteção e à defesa da saúde, temática abrangida pelo projeto em análise, nos termos do inciso 2 do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal. Como a matéria será analisada em caráter terminativo, analisaremos a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa. A defesa da saúde é matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme prescreve o artigo 24, 12 da Constituição Federal, cabendo à União estabelecer normas gerais. Assim, a matéria está sujeita à plena disposição pelo Poder Legislativo, por força do artigo 48, caput da Constituição Federal, nos limites materiais constitucionais. Portanto, não identificamos vícios concernentes aos aspectos de constitucionalidade, como também de juridicidade, de regimentalidade e de técnica legislativa. Quanto ao mérito, a proposição em análise busca ampliar a conscientização sobre a importância do diagnóstico e do tratamento oportuno das doenças vasculares. A iniciativa incide sobre tema de inequívoca relevância sanitária. As doenças cardiovasculares figuram como a principal causa de morte no Brasil, com registro de aproximadamente 400 mil óbitos em 2022, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, com base do estudo Global Burden of Disease. No plano global, a Organização Mundial de Saúde, OMS, aponta que tais enfermidades responderam por cerca de 19,8 milhões de mortes em 2022, sendo que o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral concentram a maior parte desses eventos. Trata-se, portanto, de agravo de elevada magnitude, com impacto direto na mortalidade prematura, na qualidade de vida da população e na sustentabilidade do sistema de saúde. Sob a perspectiva da prevenção, os principais fatores de riscos comportamentais, como alimentação inadequada, sedentarismo,
tabagismo e uso nocivo de álcool encontram-se amplamente documentados por organismos internacionais, a exemplo da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS e OMS, e dialogam diretamente com a estratégia de educação em saúde e mobilização social. No âmbito nacional, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Não Transmissíveis, 2021-2030, já estabelece diretrizes voltadas à promoção da saúde, prevenção e organização do cuidado, reconhecendo que essas doenças são responsáveis por mais da metade dos óbitos no país. Diante desse cenário, iniciativas legislativas que instituem semanas temáticas ou campanhas de conscientização podem contribuir para reforçar tais diretrizes, ampliando a difusão de informações qualificadas e estimulando a busca por diagnóstico e controle de fatores de risco, inclusive em condições associadas como a doença arterial obstrutiva periférica e o tromboembolismo venoso. Assim, por tratar de temas de expressiva relevância epidemiológica, por reforçar estratégias de prevenção e promoção da saúde já consagradas nas políticas públicas, somos favoráveis à proposição em comendo. Diante do exposto, o voto é pela aprovação, senhor presidente, do projeto de lei 6.203 de 2023. Coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, vou colocar em votação nominal. É matéria terminativa. O painel está aberto. As senhoras e os senhores senadores já podem votar. Nós temos aqui na mesa o item 5 também, que a senadora Roberta Cioli é relatora. Como é um projeto não terminativo, acho que nós podemos fazer os dois a um só tempo. Enquanto os colegas estão votando, a gente então faria a leitura aqui do item 5. Então vamos ao item 5 da pauta, o projeto de lei número 406 de 2024, não terminativo. Institui o programa de detecção precoce e tratamento de adenomiose. Autoria Câmara do Deputado, relatoria senadora Roberta Cioli, relatório favorável ao projeto. Concedo a palavra ao nobre senadora Roberta Cioli para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Gostaria de pedir novamente, senhor presidente, para irmos direto à análise. Então, compete à CAIS opinar sobre proposições que digam respeito à proteção e defesa da saúde, nos termos do inciso 2 do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, razão pela qual é regimental a apreciação do PL, número 406 de 2024, por esta comissão. Sendo esta a única comissão temática a apreciar a matéria antes da votação em plenário, cabe-nos analisar também a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa da proposição. No plano da constitucionalidade formal, a matéria insere-se na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, nos termos do artigo 24, 12 da Constituição. A União cabe editar normas gerais conforme o inciso 1 do mesmo dispositivo, do parágrafo 1 do mesmo dispositivo. O PL número 406 de 2024 pode ser compreendido como norma geral de proteção à saúde da mulher, voltada à promoção de informação, pesquisa, produção de dados e qualificação assistencial. Sob essa perspectiva, não há inconstitucionalidade formal. Quanto à iniciativa parlamentar, a doutrina constitucional admite que leis de origem parlamentar instituam diretrizes gerais de políticas públicas, desde que não criem cargos, não alterem a estrutura administrativa, não interfiram no regimento jurídico de servidores e não imponham atribuições administrativas específicas em grau incompatível com a reserva da administração. Sem dúvida, os dispositivos do PL sob exame lançam diretrizes gerais a serem executadas segundo conveniência administrativa, disponibilidade orçamentária e regulação do Poder Executivo. Não se identifica, portanto, vício constitucional, visto que a proposição pode ser compreendida como norma programática.
Quanto à juridicidade do PL, é dotado de generalidade e abstração, inova validamente o ordenamento jurídico e é compatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica. No que se refere à técnica legislativa, são observadas em linhas gerais as normas da Lei Complementar número 95, de 26 de janeiro de 1998. O texto apresenta objeto definido e estrutura articulada, e não identificamos vícios de técnica legislativa que recomende alteração nessa fase de tramitação. Adentrando a análise do mérito, a adenomiose é uma doença ginecológica benigna, caracterizada pela presença de glândulas e estromas endometriais no miométrio, que, consequentemente, hipertrofia e processo inflamatório local. Embora possa ser assintomática, com frequência está associada a dor, sangramento uterino anormal, menstruação prolongada, dor pélvica crônica, dor durante a relação sexual, repercussões reprodutivas. Esses sintomas afetam a qualidade de vida e a capacidade funcional e a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, além de poderem levar à procura repetida por serviços de saúde. A detecção precoce permite investigar esses quadros antes que evoluam para anemia, automedicação, uso recorrente de serviços de urgência e emergência, indicação tardia de procedimentos invasivos. A prioridade é assegurar que sintomas persistentes sejam reconhecidos, evitar que a dor menstrual incapacitante seja negligenciada e promover acesso a exames ginecológicos e métodos de imagem adequados. Portanto, a proposta contribui para qualificar a resposta do sistema de saúde à adenomiose, ao induzir maior atenção aos sinais clínicos e ao percurso diagnóstico. Outro ponto relevante é o potencial de ampliar a segurança sanitária e proteger grupos mais vulneráveis, que costumam ser mais afetados por falhas de prevenção, informação ou fiscalização. A adoção de parâmetros claros e de ações orientadas à proteção da saúde favorece maior equidade, melhora a capacidade de resposta do poder público e reforça a responsabilidade do Estado. Diante disso, a proposição é meritória sob a perspectiva sanitária, pois fortalece a identificação oportuna da adenomiose, melhora o encaminhamento de casos com sangramento intenso, dor persistente, infertilidade, dúvida diagnóstica ou falha terapêutica e contribui para reduzir complicações e desigualdades ao acesso ao cuidado especializado. Recomenda-se, portanto, sua aprovação no âmbito desta comissão. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 406 de 2024. Em discussão, o relatório da nobre senadora Roberta Cioli. Presidente Marcelo. Com a palavra, doutor Irã. Muito bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores senadores, minha querida colega, senadora Roberta Cioli, que tem nos honrado muito com sua presença nessa casa, presidente, defendido temas importantes para a saúde pública do nosso país. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelos dois relatórios. Em relação à saúde, a Semana da Saúde Vascular, que é muito importante para nós trabalharmos na conscientização de que nós temos que ter um cuidado absolutamente amplo na saúde do nosso país em relação a principalmente hipertensão e diabetes, que são concausas das doenças vasculares. Eu costumo dizer que se nós controlássemos, presidente, o senhor que é médico também e dos bons, que o senhor, se nós controlássemos hipertensão e diabetes no nosso país, nós esvaziaríamos muito os hospitais. E já que nós estamos falando de saúde, eu quero também parabenizá-la pela questão da detecção precoce da adenomiose, que é feita através de ultrassom e ressonância magnética, que são exames que são difíceis da gente conseguir na atenção primária do nosso Sistema Único de Saúde. E parabenizo Vossa Excelência e também me coloco à sua disposição para que nós possamos, a partir de a aprovação desse marco legal, trabalharmos junto ao Sistema Único de Saúde para que o SUS facilite o acesso às mulheres que têm essa patologia que impacta muito na sua vida sexual, como você falou, na sua vida reprodutiva, como você falou, e nós estamos aqui parabenizando o seu relatório. E para terminar, presidente, eu quero também falar sobre a aprovação desse projeto que insere na atenção pré-hospitalar do nosso país os nossos bombeiros militares. E eu
Fico muito à vontade para falar isso aqui, presidente, porque desde quando entrei no Congresso Nacional ainda como deputado, eu tenho colocado todos os anos recursos das minhas emendas, não das minhas emendas impositivas da saúde, mas das minhas emendas individuais. E lá no Estado, presidente, nós equipamos os nossos bombeiros com barcos para transporte de cadáveres, macacos desencarceradores, equipamentos de proteção, temos veículos. Também construímos a melhor piscina para treinamento de atividades subaquáticas do meu estado, recurso do ainda deputado Irã. E continuamos trabalhando lá. Eu quero fazer uma saudação muito respeitosa e fraterna ao comandante e subcomandante do nosso Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, nosso coronel Anderson, nosso coronel Gelli, e através deles saudar toda a nossa corporação que tem feito um trabalho extremamente profícuo na proteção do meio ambiente, do nosso patrimônio e da nossa vida. E inserir os bombeiros na atenção pré-hospitalar do nosso país é fundamental, presidente, porque em muitos estados, às vezes, o SAMU chega depois dos bombeiros. Então, nós precisamos juntar a força do SAMU com a força dos bombeiros militares do Brasil, que tem já esse perfil de cuidar das pessoas e de serem altamente diligentes e rápidos nas suas estratégias de prevenção e saúde e a vida das pessoas que são acometidas de eventos adversos de qualquer natureza no nosso país. Parabéns a todos eles e espero que nós possamos aprovar essa matéria no plenário, já que ela foi aprovada a urgência aqui. Muito obrigado, presidente. E, finalmente, presidente, só abusando da sua paciência... É absoluto. Eu tenho um requerimento, que é o item 12 dessa pauta, que trata sobre uma audiência pública para tratar de cegueira evitável no Brasil. Uma responsabilidade compartilhada, onde queremos envolver o Sistema Único de Saúde, segundo e terceiro setor, nas políticas de prevenção e tratamento de doenças como catarata, glaucoma e outras doenças oftalmológicas do país. Muito obrigado, presidente. Pois não, doutor Irã. Continue em discussão o relatório da senadora Roberta Scioli. Não havendo mais quem queira discutir, submeto à votação simbólica. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acha. Aprovado o relatório, passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de solicitar pedido de urgência, direto para o plenário. Submeto o requerimento de urgência da senadora Roberta Scioli em votação. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acha, aprovada a urgência. Vou encerrar a votação nominal do projeto de lei número 6.203 de 2023, também de relatoria da senadora Roberta Scioli. Doze votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado e a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senadora Leila. Os itens, eu acho que a minha equipe já falou, né? Os itens 8, eu seria a relatora DOC, né? Representando a senadora Mara Gabrilli. E o item 9, eu também gostaria de retirá-los, os dois da pauta. Perfeitamente. Tá? Obrigada. Item 8 e 9? Isso. Item 9 e 9 da retirada da pauta. Vamos ao item 3 da pauta. Projeto de lei número 4.811 de 2024, não terminativo. Altera a lei número 13.146 de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, para dispor sobre a profissão de cuidador de pessoa com deficiência. Autoria, Câmara dos Deputados, relatoria senadora Damares Alves, relatório favorável ao projeto e as emendas número 1 da CDH, de redação, número 2, CDH, também de redação, e número 3, da CDH, também de redação. Observação. A matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com parecer favorável ao projeto. Concedo a palavra à nobre senadora Damares Alves para fazer a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, bom dia. Eu vou direto à análise. Presidente,
Quanto ao mérito, nós orientamos aqui, assim como orientei na CDH, pela sua aprovação. A proposição se insere na tendência geral de instituição de uma política nacional dos cuidados, particularmente o cuidado de longo prazo, implementada pela posterior Lei 15.069 de 24, que institui a Política Nacional de Cuidados e, por suas normas complementares, notadamente o Decreto 12.562 de 25, que regulamenta a instituição do Plano Nacional de Cuidados e a Portaria Interministerial 35 de 2025, que estabelece ações do Plano Nacional de Cuidados. Como sabemos, essa política, cuja importância deve aumentar com o passar do tempo, ainda se acha em fase de desenvolvimento, dado o fato de que ainda era incipiente, ainda há pouco. Nesse sentido, a presente proposição, como outras destinadas à regulamentação de outras modalidades de cuidador, serve para aperfeiçoar um dos aspectos essenciais dessa política, a dos profissionais responsáveis pela sua administração. Ademais, além de seu aspecto de norma referente à assistência social, a proposição diz respeito ainda a 2 outros temas de competência dessa Comissão de Assuntos Sociais: a saúde e a regulamentação do exercício profissional. Quanto a seu aspecto de saúde, temos que a fundamentação do cuidador de pessoa com deficiência é fundamental para a inclusão desses profissionais e dos serviços que eles prestam na estruturação dos serviços de saúde, consequentemente representando um passo decisivo na integração das políticas de saúde e dos cuidados. Quanto à regulamentação de profissões, o projeto vem resgatar esses profissionais na lacuna legislativa em que encontram presentemente. Trata-se do reconhecimento legal de um ofício cuja relevância se acha em evidente expansão e que deve absorver parcela cada vez mais expressiva da população economicamente ativa nos próximos anos. Também merece destaque o fato de que o cuidado com a pessoa com deficiência transcende a mera dimensão assistencial, constituindo expressão concreta da dignidade humana, da solidariedade social e da proteção integral da pessoa em situação de vulnerabilidade. Assim, consideramos que, também na CAS, o projeto deve ser aprovado, aproveitando-se o texto das emendas que apresentamos lá na Comissão de Direitos Humanos, por representarem um aperfeiçoamento redacional importante, sem necessidade de retorno à casa de origem. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 4811 de 24, com as emendas de redação 1, 2, 3 da CDH. Este é o voto, presidente. Em discussão, relatório da nobre senadora Damares. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão e submeto à votação simbólica. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acha, o projeto foi aprovado e o relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas número 1, 2 e 3. Só tem 3. Número 1 da 1 a 3. As emendas número 1 da CDH, CAS de redação A3. Tá certo. A matéria vai ao plenário. Presidente, como é uma matéria que já veio da Câmara amplamente discutida, eu queria pedir urgência para essa matéria. Submeto o requerimento de urgência da nobre senadora Damares à votação. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acha, aprovada a urgência. Senadora Damares, tem um requerimento aqui sobre a mesa de Vossa Excelência. Podemos ir para ele? Sim. Item 13 da pauta. Requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 66 de 2026, não terminativo. Autoria senadora Damares. Passa a palavra à nobre senadora Damares Alves para a leitura do seu requerimento. Senador, seguindo aquela sequência de debates sobre doenças raras e crônicas, requeiro a realização de uma audiência pública para a gente discutir a situação das crianças diagnosticadas com leucodistrofia metacromática, adrenoleucodistrofia ligada ao X e outras leucodistrofias raras no Brasil. E aqui eu apresento, presidente, uma série de
expositores, inclusive representantes do Ministério da Saúde. Este é o requerimento, presidente. Em votação, o requerimento de autoria da senadora Damares. Senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente, o número 11 também eu vou subscrever. É muito simples, é só a inclusão de um nome. O item 11 da pauta. Acabou? Requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 54/2026, não terminativo, senadora Soraya Tronic, também subscrito pela senadora Damares Alves. Passa a palavra, nobre senador, para fazer defesa do seu requerimento. Presidente, requeiro nos termos regimentais que seja incluído um representante da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a ABRAPRE, em audiência pública já aprovada pelo requerimento 44 de 2026. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo com o requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Certo. Presidente. Qual é o número? O item 12 é uma audiência pública sobre doenças... Vamos, aqui já estão aqui, vamos votar todos os requerimentos. Obrigado, presidente. Quero aqui parabenizar, inclusive, a nossa senadora Damares, que tem trazido temas aqui... relevantíssimos. Relevantes, olha. Muito importante. A leucodistrofia metacromática é uma doença absolutamente rara. Eu acho que é a primeira vez que nesse Senado a gente ouve falar dessa patologia. Parabéns. Vamos ver se a gente vota em conjunto aqui esses requerimentos, que são concernentes. O item 15, que é o requerimento número 69, de autoria da senadora Damares, que é para aditar no requerimento número 64, de audiência pública. O item 16 também é do senador Vital do Rego, que vai ser subscrito pela senadora Damares, tratando do mesmo assunto. E o requerimento do senador Paulo Paim também da mesma coisa, né? Não? Exato. Trata do mesmo assunto. Que é um requerimento extra-pauta também. Vamos aprovar, e do senador e também da senadora Damares. Também extra-pauta, todos tratando do mesmo assunto. Esses são extra-pautas, né? São. Ah, tá, porque tem o item 10 também, senhor presidente. Então, como todos tratam da mesma matéria, eu vou submeter todos os requerimentos em conjunto. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Aprovados. Item 10 da pauta. Requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 43 de 2026, não terminativo, senadora Leila Barros. Conceda a palavra à nobre senadora para a leitura do seu requerimento. Obrigada, senhor presidente. Antes eu queria fazer um pedido, uma solicitação, que na última semana, o requerimento 44, a gente apresentou, né, a lista de convidados. Eu gostaria de retirar o iFood, né, a pedido da empresa, que se colocou como representante da Amobitec, e trocar, né, e colocar o senhor Antônio Fernandes Neto, que é o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB, tá? Bom, eu vou pôr o requerimento 10. Eu vou submeter à votação a mudança que a senadora Leila propôs, retirando o iFood e colocando... O representante, o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB, o senhor Antônio Fernandes Neto. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Aprovado a mudança proposta pela senadora Leila. Obrigada, presidente. Vou à leitura do requerimento. Requeiro nos termos do artigo 52, parágrafo 2º da Constituição Federal e o artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de valorizar os conselhos tutelares à luz do projeto de lei número 5.285/2016 e a necessidade de dotar estruturas administrativas e os desafios da implementação do ECA Digital, a lei número 15.211/2025.
e a implementação de políticas de parentalidade positiva no enfrentamento do abandono afetivo. Eu proponho para a audiência pública, senhor presidente, a presença dos seguintes convidados: a senhora Deila Martins, presidente do CONANDA, a senhora Pilar Lacerda, secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do MDHC, a senhora Karina Figueiredo, presidente do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, a senhora Luísa de Marilac, promotora do MPDFT, o senhor Eduardo Chaves, do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância, o senhor Redivaldo Dias Barbosa, juiz da Vara da Infância e Juventude do DF, a senhora Raíssa Lopes, conselheira tutelar, o senhor Lucas Sena, conselheiro tutelar, e gostaria de acrescentar ao meu requerimento, que não está, e gostaria de acrescentar agora, o representante do Instituto Alana. Senhor presidente, os conselhos tutelares, eles constituem a principal porta de entrada do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente no nosso país, exercendo papel essencial na proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na prática, são esses profissionais que atuam diretamente nos territórios, atendendo situações de violação de direitos, orientando famílias, articulando políticas públicas e promovendo medidas de proteção em contextos muitas vezes marcados pela elevada vulnerabilidade social. Apesar da centralidade de suas atribuições, os conselhos tutelares enfrentam desafios estruturais significativos, incluindo limitações de recursos, sobrecarga de trabalho e ausência de parâmetros nacionais mais claros de valorização profissional. Nesse contexto, o projeto de lei número 5.285/2026, que trata do piso salarial da categoria, insere-se como elemento relevante para o fortalecimento institucional desses órgãos. Paralelamente, a recente entrada em vigor da Lei 15.211/2025 inaugura um novo ciclo de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, estabelecendo diretrizes para a prevenção de riscos, responsabilização e promoção de direitos no contexto virtual. Entretanto, a efetividade dessa legislação depende diretamente da capacidade operacional do sistema de garantia de direitos, especialmente dos conselhos tutelares, que são frequentemente os primeiros a lidar com situações envolvendo exposição digital indevida, violência online, negligência e outras formas contemporâneas de violação de direitos. Adicionalmente, torna-se cada vez mais relevante o fortalecimento de políticas de apoio às famílias, com destaque para a promoção da parentalidade positiva, entendida como abordagem baseada no cuidado, no diálogo e na construção de vínculos saudáveis como estratégia fundamental de prevenção de violações. Nesse contexto, o debate sobre o abandono afetivo também ganha relevo, exigindo uma abordagem equilibrada que articule instrumentos jurídicos, políticas públicas e estratégias de apoio familiar, evitando tanto a omissão estatal quanto as respostas exclusivamente punitivas. Diante desse cenário, a realização da presente audiência pública permitirá ouvir os conselhos tutelares sobre sua realidade concreta e necessidades institucionais, debater a valorização da categoria, inclusive o tema do piso salarial, avaliar os desafios iniciais de implementação do ECA digital, discutir políticas públicas de apoio às famílias e prevenção de violações de direitos, necessidade de estruturas físicas e humanas dos conselhos, contribuir para o aperfeiçoamento das ações legislativas e administrativas voltadas à proteção integral da criança e do adolescente. Assim, a iniciativa busca fortalecer a atuação do Estado brasileiro na promoção e defesa dos direitos da infância, com foco na efetividade das políticas públicas e na valorização dos profissionais que atuam na linha de frente dessa proteção. Bom, a data sugerida aqui foi dia 21/5/2026, já passou. Então, eu venho aqui pedir mais uma vez esse apoio do senhor presidente e dos caros colegas. Muito obrigada, senhor presidente. Em votação, o requerimento da autoria da senadora Leila Barros. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Aprovado. Item 11 da pauta, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 63 de 2026, não terminativo, autoria do senador Dr. Irã.
Passa a palavra ao nobre senador doutor Irã para a leitura do seu requerimento. É 11 ou 12? É item 12. Não, é 12, é item 12, viu? 3. O requerimento número 63. É item 12. É item 12. Obrigado, presidente. O requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e no artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater sobre o tema cegueira evitável no Brasil, uma responsabilidade compartilhada. E proponho para a audiência a presença das seguintes convidados: representante do Ministério da Saúde, representante do Ministério dos Povos Indígenas, representante do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, representante da Organização Pan-Americana de Saúde e representante da Agência Internacional de Prevenção da Cegueira, IAPB, e representante de lideranças comunitárias. A saúde ocular é frequentemente tratada como uma questão isolada, restrita ao âmbito clínico. No entanto, a perda de visão inevitável representa um desafio sistêmico com profundos impactos sociais e econômicos. Segundo o caso de investimento em saúde ocular para o Brasil, da fonte do IABP Vision Atlas, estima-se que sem intervenções estruturais, mais de 28 milhões de brasileiros sofrerão com perda de visão até 2030. Por outro lado, as evidências demonstram que a saúde ocular é uma das intervenções de saúde pública com maior custo e efetividade. Cada dólar investido no setor retorna 27 dólares à economia nacional por meio do aumento da produtividade, melhoria no aprendizado na escola e redução de acidentes. Diante desse cenário, a superação da cegueira evitável exige uma abordagem integrada, equitativa e orientada a garantir direito à saúde ocular para toda a população brasileira, com atenção especial às populações vulneráveis e comunidades tradicionais. O Senado Federal, como espaço de ressonância das grandes causas nacionais, é o fórum adequado para convocar o governo federal, o setor privado e a sociedade civil para um diálogo franco sobre como o Brasil pode construir uma agenda nacional integrada. O objetivo central dessa audiência pública, presidente, é gerar compromissos concretos e intersetoriais que culminem com a formação de um grupo de trabalho para o Plano de Ação Nacional de Saúde Ocular e na articulação da Delegação Oficial do Brasil para o Global Summit for Eye Health 2026. Além disso, esse debate ocorrerá em um momento estratégico, a preparação do Global Summit, que será realizado em 2026, em outubro. A participação do governo brasileiro nesse fórum global é de suma importância para demonstrar o comprometimento do Brasil em investir em saúde ocular de forma integrada e equitativa, baseada em evidências e impacto econômico, posicionando o Brasil como líder regional na implantação de metas da Organização Mundial de Saúde. Muito obrigado, presidente. Em votação, o requerimento de autoria do senador doutor Irã. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Aprovado. A senadora Roberta Cioli vai fazer a leitura ad hoc. Nós temos aqui o item 6 da pauta. A relatora é a senadora Jussara Lima e vai ter a relatora ad hoc, a senadora Roberta Cioli. Projeto de lei número 3.099 de 2019 não terminativa. Altera a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, para prever o estímulo ao autocuidado responsável na assistência às pessoas no âmbito do Sistema Único da Saúde, SUS, cria a Política Nacional de Autocuidado e institui o Dia Nacional do Autocuidado. Autoria, Câmara dos Deputados, relatoria senadora Jussara Lima, com a relatoria ad hoc da nobre senadora Roberta Cioli. Relatório favorável ao projeto dos termos da emenda substitutiva que apresenta. Observação: a matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Passiva com parecer favorável ao projeto. Concedo a palavra à nobre senadora Roberta Cioli para a leitura do requerimento. Para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Passo diretamente à análise do mérito, considerando que o texto do relatório já foi disponibilizado para os senhores parlamentares. Em consonância com o fundamento já exposto no parecer da CDH, o autocuidado deve ser compreendido não como simples transferência de encargos ao indivíduo, mas como prática construída a partir da corresponsabilização, empoderamento e autonomia. Esses conceitos não são estranhos ao SUS, que já conta, em alguma medida, com a política de autocuidado, ainda que não organizada sob essa denominação.
De fato, a Política Nacional de Humanização demonstra a adoção dessas diretrizes, na medida em que enfatiza o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia de usuários, de trabalhadores e de gestores. A mesma lógica aparece na Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Na mesma direção, a Política Nacional de Promoção da Saúde reforça a autonomia, o empoderamento e a participação ativa das pessoas na adoção de práticas saudáveis e na criação de ambientes favoráveis à saúde. Já a Política Nacional de Atenção Básica incorpora expressamente o autocuidado, apoiado como atribuição da atenção primária à saúde. Não obstante meritório, o projeto merece ser aprimorado em relação à juridicidade e à técnica legislativa, o que propomos por meio de um substitutivo. Primeiramente, considerando que as políticas de saúde atualmente em vigor já compreendem o autocuidado, como já exposto, julgamos desnecessário instituir por lei ordinária uma política nacional de autocuidado. Além disso, qualquer política ou programa de saúde precisa ser estabelecida com o devido detalhamento técnico e operacional pelo Poder Executivo, a quem compete definir diretrizes, fluxos assistenciais, responsabilidades institucionais, critérios de financiamento, instrumentos de monitoramento e formas de integração com a rede de atenção à saúde. Nesse sentido, uma política unificada dessa natureza somente será eficaz se dispuser, de modo articulado, sobre os seguintes pontos: A. Qualificação das equipes. B. Educação em saúde. C. Estratificação de riscos. D. Integração entre atenção primária, vigilância e demais pontos da rede. E. Definição de responsabilidades dos gestores. E F. Compatibilização com as políticas já vigentes. Esses elementos, contudo, exigem regulamentação técnica, revisão periódica e capacidade de adaptação à realidade epidemiológica, assistencial e financeira no SUS. Assim, propomos a supressão do dispositivo que cria por lei a Política Nacional de Autocuidado. Em substituição, apresentamos um dispositivo para definir autocuidado, prever as suas atividades e práticas que o caracterizam e, assim, induzir a edição da política nacional pelos órgãos competentes. Em suma, a aprovação do projeto contribui para pôr em evidência o seu objeto e para dar-lhe maior visibilidade na agenda sanitária nacional. Contribuirá ainda para fortalecer a consolidação de ações já existentes e para aperfeiçoar sua coordenação institucional. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 3.099, de 2019, na forma da seguinte emenda substitutiva já apresentada. Em discussão, o relatório da nobre senadora Roberta Cioli, que faz o relatório ad hoc. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão e o submeto à votação simbólica. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto nos termos da emenda número 1 da Casa Substitutivo. A matéria vai ao plenário. Convoco para o dia 24 de junho, quarta-feira, às 9 horas, reunião extraordinária dessa comissão destinada à deliberação de proposições. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. São 10 horas e 26 minutos. Você acabou de assistir à reunião da Comissão de Assuntos Sociais. E nós vamos passar a transmitir agora a sessão solene do Congresso Nacional, que celebra os 118 anos da imigração japonesa no Brasil. Essa sessão começou pouco depois das 9 horas e prossegue até agora. Acompanhe. Do pouco recurso que trouxeram para o Brasil, com aquela vontade de se enriquecerem rapidamente e retornar ao Japão, se esvaeceu com a guerra. Depois da guerra, então eles se conscientizaram que iriam viver no Brasil. Então a orientação foi para que nós nos tornássemos bons cidadãos brasileiros e contribuíssemos para o desenvolvimento do Brasil. E acredito que nós fizemos tudo isso. Hoje a comunidade nipo-brasileira é composta de, conforme foi dito aqui, uma estimativa de 2.700.000 pessoas. É um segmento importante da sociedade brasileira. Nós estamos contribuindo
não apenas na agricultura, mas em quase todas as áreas de atividades econômicas, sociais, culturais. Apenas eu sinto, como o deputado Luiz Nishimori já ressaltou, precisamos de mais parlamentares Nikkeis. E, nesse sentido, lá no Bunkyo, em São Paulo, nós abrimos as portas da nossa entidade para apresentar os pré-candidatos a deputados estaduais e federais à comunidade nipo-brasileira. Recebemos cerca de 20 pré-candidatos. Foi uma auto-apresentação muito boa. Acredito que nós estamos deixando de lado aquele paradigma de que entidades sem fins lucrativos não poderiam se envolver na política. Mas eu acho que, como cidadão brasileiro, como cidadão de qualquer país, nós somos obrigatoriamente devemos incentivar os nossos descendentes, os nossos entes queridos, a também seguirem a política. Nós precisamos saber escolher os nossos candidatos, nós podemos, independentemente das ideologias, nós precisamos escolher as pessoas que realmente pensam no Brasil, pensam não apenas em si, mas pensam no Brasil como um país. Então, nesse sentido, o Bunkyo abriu as suas portas e acredito que, dentro em breve, e também estamos fazendo uma coisa que nós notamos lá em São Paulo, as pessoas idosas, após a Covid, deixaram de comparecer às urnas, não estão mais votando. Estamos concitando para que todos voltem, exerçam esse dever, não apenas um dever, mas um direito de todos nós cidadãos. Então, quero agradecer ao deputado Luiz Nishimori pela essa honra de poder falar aqui dessa tribuna. Acredito que meus pais, meus avós, estão orgulhosos de verem aquele menino que saiu de Açaí com 19 anos, todo trêmulo, poder um dia falar aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Eu quero desejar muitas felicidades para todos aqui presentes e que no ano de 2028 possamos comemorar os 120 anos da imigração japonesa com muita dignidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Roberto Nishio, do Bunkyo, São Paulo. Aqui eu quero registrar a presença da querida senadora Leila, aqui presente, tá? Bem-vindo. Convido para fazer o uso da palavra a senhora senadora Damares Alves, vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão do Senado Federal. Bom dia, presidente. Cumprimento toda a mesa para ganhar tempo e para nós mulheres, a gente quer ganhar tempo todos os instantes. Eu quero cumprimentar toda a mesa em nome do deputado Luiz Nishimori, esse guerreiro aguerrido que não deixa a gente esquecer do Japão um único minuto aqui nessa casa. E cumprimento a Leila também, que está passando por aqui agora. Hoje nós estamos com uma manhã corrida lá no Senado, e como nós estamos semipresenciais, as duas senadoras que moram em Brasília precisam fazer tudo pelos colegas que estão à distância. Então, nós estamos nos dividindo em diversas comissões, mas tanto ela como eu não poderíamos deixar de passar aqui, primeiro por causa dos nossos queridos amigos, irmãos e eleitores japoneses da nossa grande comunidade japonesa aqui do DF, em torno, que nós amamos muito. Mas eu queria pedir permissão, presidente. Eu poderia fazer um discurso muito técnico, trazendo números, dados, mas eu queria pedir permissão a todos os senhores para falar do coração hoje. Eu vivi uma das mais incríveis experiências da minha vida quando eu estive no Japão há alguns meses atrás. E quando eu estive no Japão, eu estive realizando um sonho pessoal, mas também, deputado, um sonho de minha mãe.
A minha mãe, que já partiu, que já foi embora, me ensinou a amar o Japão. A minha mãe é da região de Lins, da cidade de Getulina, onde nós temos uma grande comunidade japonesa. E os meus avós também vieram em um navio, meus avós vieram da Itália, meu avô italiano, a minha avó belga, vieram também naquele contexto que estavam chegando com a barreira da língua, chegando em busca de uma terra nova, e minha mãe chega ali, meu tio nasce no navio, a mamãe já nasce no Brasil, e foram morar juntos. E ali a mamãe aprendeu a amar o Japão, e aprendeu a falar japonês, e aprendeu com essas mulheres aguerridas, que você trouxe o discurso tão lindo que me provocou lágrimas ali. E a mamãe cresceu sonhando conhecer o Japão e transferiu esse sonho para a gente. E eu tive a honra de ir ao Japão agora. E andando pelas ruas do Japão, eu chorava porque eu sentia a presença da mamãe ali comigo. E tudo que eu ouvi falar sobre o Japão. E nessa casa aqui, quase 30 anos como assessora, assessorando os parlamentares que aqui estão, assessorando as relações comerciais Brasil-Japão e lendo cada vez mais. Mas uma coisa é você ler, uma coisa é você ouvir os imigrantes contarem a história, outra coisa é conhecer o Japão. E descobrir quão incrível e extraordinário é este povo. E aí, Lélia, você também esteve lá. E aí eu digo uma coisa para os senhores, eu disse para os meus assessores. É muito difícil a gente voltar do Japão, porque o nosso nível de exigência para o Brasil, ele sobe. A gente volta diferente porque a gente quer um Brasil parecido com o Japão. A gente quer todo o nosso povo trabalhando. A gente quer todo o nosso povo produzindo. A gente quer todas as nossas crianças na escola. A gente quer todas as nossas crianças protegidas. E a gente volta diferente e querendo fazer mais pelo Brasil, parecido, igual nunca vai ser com o que vocês fizeram com aquele país. E eu tive também a honra e a emoção de estar em Hiroshima, deputado. E aí foi muitas lágrimas, aí foi muito choro. Aí foram desafios pessoais, de confrontos pessoais, de questionamentos pessoais, e de olhar para aquelas imagens e dizer assim, como somos burros, como permitimos guerras, como ainda nos matamos. Mas lá em Hiroshima também eu descobri a capacidade de se reconstruir, e na Praça da Paz eu descobri a capacidade de pregarmos a paz. Eu chorei muito em Hiroshima, mas eu tive uma experiência que mexeu mais ainda com a minha vida, por incrível que pareça, no Museu da Migração. E quando eu cheguei no Museu da Migração, eu vi imagens que foi exatamente o que você disse aqui, e que a mamãe me contava, de como as mulheres passaram frio em São Paulo. Hoje a gente fala da contribuição dos imigrantes japoneses para a minha nação, mas a gente fala de uma forma romântica. Você detalhou, nem tudo foi romantismo. Teve frio, teve a barreira da língua, teve a barreira cultural. A mamãe contava para mim que as mulheres japonesas, elas costuravam os seus sapatos com um tecido como lona, e elas calçavam aqueles sapatos e faziam as mesmas luvas para suportar o frio de São Paulo, a geada. E eu vi essas imagens no Museu da Imigração. E eu vi aquelas mulheres com suas crianças no campo, plantando, colhendo, mulheres que deixaram suas famílias lá atrás, mulheres que não sabiam o que ia acontecer no futuro, plantando no frio, com suas mãos cobertas de lona, seus pés cobertos de lona. A mamãe me contava que, por muito tempo, ela e as crianças japonesas iam descalça para a escola.
E na hora do frio, elas tinham que pular numa pedra, deixar o pezinho esquentar um pouquinho, porque era geada, e sair correndo, encontrar uma outra pedra, ficar em pé, sair correndo, ficar em pé em cima de uma pedra. Não tem romantismo nisso. Tem enfrentamento, resiliência e vontade de ajudar a mudar uma nação, porque vocês ajudaram a mudar a nossa nação. Eu vi imagens no Museu da Migração que me fizeram voltar à infância, e eu vi a mamãe contar as histórias dos imigrantes japoneses aqui. E eu chorei muito. Mas eu chorei em um momento especial que a gente nunca fala, parece que a gente quer apagar esse episódio da história. Quando no museu eu vi os nossos imigrantes japoneses que foram para um campo de concentração no Brasil. Por que a gente fala tão pouco disso? Por que a gente esquece que 3.000 imigrantes, aqui já produzindo, aqui já integrados, aqui já amados pelo povo brasileiro, foram retirados de suas casas, mandados para lugares como lá em Tomé-Açu, Pindamonhangaba, perderam o que já tinham, foram retirados de suas famílias e foram para um campo de concentração, porque a guerra estava lá do outro lado. Se eles vieram embora porque não concordavam com a guerra, por que aqui a gente impôs a eles um sofrimento de ir para campo de concentração? E tem gente que não sabe que na história do Brasil nós tivemos campo de concentração no Brasil. E aí eu fiquei perguntando, a gente já pediu perdão a eles por isso? Já fizemos algum ato de desagravo e já pedimos perdão aos imigrantes japoneses que nós permitimos em nosso solo que eles fossem segregados porque a guerra estava acontecendo lá? Eu não sei nem se é ético ou se há um pacto diplomático de não se falar sobre isso, mas, desculpa, eu vou romper todos os pactos diplomáticos. E de coração, pedir perdão por esse episódio. Pedir perdão àqueles que deixaram suas famílias, ficaram isolados, segregados num campo de concentração por causa de um conflito que estava tão longe de nós. Mas que bom que isso acabou. E o que mais me impressiona é que eles saem do campo de concentração, voltam para produzir para a nação que os segregou. Como não amar o povo japonês? Como não amar vocês? Como não aprender com a resiliência? Como não aprender com a disciplina? O Brasil ama o Japão, deputado. E eu descobri, depois que eu fui lá, que eu tinha que ter nascido era no Japão, para vir para cá amar mais o Brasil, porque eu conheço os imigrantes japoneses que amam mais o Brasil que muitos japoneses. É impressionante esse amor entre as nossas nações, está para além de relações comerciais. É uma relação de respeito, de carinho, e eu ouvi tanto a minha mãe falar isso, e eu vivi isso a vida inteira, e nessa minha visita ao Japão eu descobri, somos nações irmãs, que nos amamos, que nos respeitamos, que temos cooperação, ajudamos o Japão, nós também temos a nossa contribuição. Eu fui lá, eu vi o nosso povo trabalhando lá, fazendo o Japão grande como é. Nós temos vocês aqui nos ajudando, e que Deus abençoe essa nossa unidade, e que a gente continue desse jeito. Que quem quiser brigar, que brigue lá fora, mas Brasil e Japão vai ser isso que nós estamos vendo aqui hoje, amor. Vai ser isso, cooperação. E que Deus nos ensine, com essa relação, a ensinar o mundo que é possível os povos viverem em paz, se apaixonarem um pelo outro. E que Deus nos ensine, deputado, a dizer não às guerras, aos conflitos, a dizer não à destruição, a dizer não a episódios como Hiroshima.
Então, nessa manhã, eu quero, usando a minha fé, pedir ao meu Deus que abençoe a comunidade japonesa aqui no meu país, mas que meu Deus abençoe aquela nação extraordinária. E termino aqui dizendo para vocês que não foi fácil a missão, porque disciplinado como vocês são, tá? Aí eu tinha um papel que eu tinha que cumprir, a cada uma hora, uma agenda, e teve um dia que me fizeram cumprir 12 agendas, tá? 12! Aí eu estava dentro do carro, eu vi as crianças passar na rua. Eu queria parar o carro só para pôr aquelas crianças no colo. Gente, o que é aquilo? E não deixaram, deputado. Não deixaram eu parar os carros, porque tinha que cumprir a agenda. Eu vou voltar ao Japão para jogar futebol com as crianças do Japão. Só faltou isso na agenda. Para ir nas escolas, para correr com as crianças. Aquelas crianças tão lindas e tão extraordinárias. Que Deus abençoe Brasil e Japão. E vocês, imigrantes, obrigado por terem nos ensinado tanto, tanto, tanto. E aqui eu faço essa homenagem em meu nome, em nome da minha mãe, da minha família, da minha igreja, que é apaixonada pelo Japão. E quero voltar. E termino dizendo, quando você falou das mulheres, eu ouvi tanto, você colocou no papel tudo o que eu ouvi a vida inteira. E me permitam terminar meu discurso falando tão somente do coração. Eu amo o Japão. Eu amo a comunidade japonesa que está aqui no Brasil. Obrigada, deputado. Muito obrigado, senadora Damares, pelo seu depoimento e considerações. Convido para fazer o uso da palavra a senhora senadora Leila Barros, conhecido muito no Japão aí, né, pelo seu jogo de vôlei e tudo, muito querida no Japão. Por favor, senadora. Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento, o senhor presidente dessa sessão e do Grupo Parlamentar Brasil-Japão da Câmara dos Deputados, o requerente dessa sessão, o senhor deputado federal Luiz Ishimori, a senhora Damares Alves, minha colega de bancada, a bancada aqui do Distrito Federal, o senhor chefe da missão adjunta da Embaixada do Japão, Tomoaki Ishigaki, o senhor presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, Roberto Nishio, o senhor diretor do Departamento do Japão, Península Coreana e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Paulo Elias Martins Moraes. Enfim, cumprimento a todas e a todos presentes nessa mesa. Senhor presidente, queridas deputadas, deputados, senadores e senadoras, aqui representados pela senadora Damares, ilustres membros do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, Sua Excelência o Embaixador do Japão no Brasil, representantes e pioneiros, líderes da comunidade Nikkei aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. É uma emoção muito grande. Antes de eu começar a minha fala, agora é a atleta Leila. A Damares disse que teve uma experiência, Damares, no Japão. E as melhores lembranças que eu tenho na seleção brasileira, os mais de 20 anos que eu servia a seleção do meu país no voleibol, desde a base, as Olimpíadas que eu joguei, mundiais, são as viagens pela Ásia. Em especial, claro, pelo Japão, conhecer Tóquio, Osaka, Hamamatsu, enfim, Kyoto, são tantas cidades, tantas emoções, e o povo japonês é um povo muito querido, um povo dócil, um povo resiliente. E você falou tudo, Damares, o tanto que a gente tem a aprender com esse povo. E assim, eu falo assim também do coração, a minha gratidão pelos anos que eu vivi, os anos que eu representei o Brasil, e vi tanta comunidade brasileira ali, mas mais do que isso, o carinho dos japoneses com a seleção brasileira, que perdura até hoje. Eu sou
né, de uma geração dos anos 90, né, segui ali pelos anos 2000, mas ainda ver o quanto que o Japão ama o voleibol, o quanto que o Japão ama esporte e o quanto que essa relação do Brasil e o Japão, ela é consolidada, ela é forte, ela tem uma irmandade muito bacana. Então, assim, de forma muito especial, eu quero cumprimentar a iniciativa de termos hoje aqui essa sessão em comemoração aos 118 anos da imigração japonesa aqui no nosso país. É com profunda honra e senso de dever histórico que eu ocupo a tribuna no dia de hoje. Celebramos uma epopeia de resiliência, de trabalho e profunda comunhão espiritual entre duas nações geograficamente distantes, mas unidas por laços indissolúveis de amizade e de respeito mútuo. Celebrar os 118 anos da imigração japonesa no Brasil é, antes de tudo, celebrar a própria formação da identidade nacional brasileira, que se fez mais rica, mais forte e mais plural com a chegada dos primeiros imigrantes em 1908 aqui no nosso país. Olhamos para o passado e enxergamos a coragem daqueles que cruzaram oceanos a bordo do Kassato Maru, trazendo na bagagem pouco mais do que a esperança e os valores ancestrais do Gamã e a paciência com dignidade e do Gambatê. É isso, Gambatê? Gambatê. O esforço e persistência. Esses homens e mulheres fincaram suas raízes, senadora Damares, no solo brasileiro. Enfrentaram o desconhecido, a barreira do idioma, o clima adverso e, com o suor dos seus rostos, transformaram a agricultura, enriqueceram nossa cultura, revolucionaram a medicina e as ciências e integraram-se de forma exemplar à nossa sociedade. Contudo, nessa sessão solene realizada no coração político do nosso país, eu desejo dirigir meu olhar de forma muito especial para uma história igualmente grandiosa, mas que pulsa bem aqui, ao nosso redor. A belíssima trajetória da comunidade japonesa aqui no Distrito Federal. Senhoras e senhores, quando o presidente Juscelino Kubitschek idealizou a construção desta nova capital no final da década de 50, um desafio colossal se impôs sobre os planejadores da nova CAP. Como alimentar uma cidade inteira que surgia isolada no coração do Planalto Central? O cerrado que nos cerca era visto à época como um solo indomável, ácido, infértil e incapaz de sustentar uma produção agrícola de larga escala. Candangos vindos de todos os cantos erguiam os monumentos de concreto de Niemeyer, mas faltava o sustento que garantiria a sobrevivência da nova metrópole. Foi então que a visão estratégica de Israel Pinheiro e Bernardo Sayão buscou o socorro e a parceria da comunidade japonesa. Eles sabiam que onde houvesse um agricultor japonês, haveria fartura, técnica e muita perseverança. Em 1957, aceitando um convite audacioso do governo federal, as primeiras 5 famílias pioneiras, vindas de colônias do Goiás e de São Paulo, chegaram a esse solo vermelho. Elas não vieram para erguer paredes de concreto, mas para realizar o milagre verde que alimentaria a nossa capital. Dessa audácia, nasceram os nossos primeiros núcleos rurais, como Riacho Fundo e a histórica Vargem Bonita. Meus amigos, o que os pioneiros Nikkeis fizeram no Distrito Federal foi uma verdadeira revolução biológica e principalmente humana. Com técnicas pioneiras de calagem para corrigir o solo e sistemas inovadores de irrigação, eles provaram ao Brasil e ao mundo que o cerrado era, sim, generoso e fértil. O simbolismo dessa união ficou marcado para sempre na história, quando o primeiro bebê descendente de japoneses, nascido no DF, o Heitor Atuz, teve como padrinho de batismo ninguém menos do que o nosso próprio presidente da República, o Juscelino Kubitschek. Hoje, quando olhamos para a nossa mesa e vemos hortaliças frescas, devemos lembrar cerca de 40%
Devemos lembrar que cerca de 40% das alfaces e grande parte das verduras consumidas na nossa capital ainda brotam do suor e da dedicação das famílias que preservam o cinturão verde de Vargem Bonita. Da mesma forma, não podemos falar do Distrito Federal sem exaltar Braslândia, nossa maior produtora agrícola, mundialmente reconhecida pela magnífica Festa do Morango. Um evento que transcendeu os limites da colônia e hoje faz parte do calendário oficial de turismo, cultura e de orgulho de toda a população brasiliense. Estendemos também esse reconhecimento a Vicente Pires, ao Recanto das Emas e a tantas outras regiões administrativas que cresceram sobre a égide desse trabalho profissional das comunidades japonesas aqui do Distrito Federal. E, ao longo das décadas, a comunidade de origem japonesa no DF, que hoje soma cerca, mais ou menos, de 50 mil pessoas, faz a transição natural e harmoniosa da terra para o asfalto. Os filhos e netos dos agricultores pioneiros, senadora Damares, que ocuparam as salas da Universidade de Brasília, os quadros do Serviço Público Federal e Distrital, o comércio, a magistratura e a política. Hoje, todos eles saíram, em grande maioria, da região para o nosso asfalto e para todo o serviço público que hoje envolve e impulsiona, né, o nosso país. Tornaram-se doutores, professores, cientistas e líderes, levando consigo o mesmo rigor ético, a disciplina, como a senadora Damares falou, e a integridade que seus avós usavam para cultivar a nossa terra aqui no DF, no nosso país. O coração cultural dessa comunidade bate tão forte no Clube Nipo brasileiro aqui no setor de clubes. Inclusive, eu sou parceira, né, em um projeto social lá da Vela, a Vela Adaptada, que o Nipo é um grande parceiro do esporte, né, do paraesporte do nosso país, aqui no Distrito Federal. É ali que tradições milenares são mantidas vivas e compartilhadas generosamente com o povo aqui do DF. Eventos como o Bondori, eu gosto por favor. Eventos como o Bondori e o tradicional ritual Motsuki não pertencem mais apenas aos Nikkeis. Eles foram abraçados de corpo e alma por todos nós brasilienses, que aprenderam a admirar o respeito aos idosos, a gratidão aos antepassados e o espírito de coletividade que a cultura japonesa nos ensina. Há uma feliz coincidência poética na nossa capital com a cultura japonesa. Todos os anos, no inverno seco e rigoroso do Planalto Central, a nova paisagem é tomada pela floração dos ipês, que foram interrompidos agora por causa de uma chuvinha, né, o ipê roxo, mas estamos esperando essa florada do ipê roxo. Essa explosão de cores, que nos devolve a beleza no período mais difícil do ano, dialoga perfeitamente com as cerejeiras, os sakuras do Japão, que florescem para anunciar resiliência após o inverno. O povo japonês, ele se adaptou a Brasília, ao nosso país, como o ipê, que se adapta ao cerrado, florescendo com esplendor, onde outros viam apenas rigidez. Senhor presidente, senhora querida Damares Alves, excelências, ao celebrarmos esses 118 anos, eu quero deixar registrado o meu mais profundo arigatou gozaimasu e o meu muito obrigado a cada família Nikkei que fez e faz o Distrito Federal o seu lar e nos ajuda a progredir. Brasília não seria a capital que conhecemos sem a dedicação, nem Brasília e nem o nosso país, como Damares falou. Mas aqui eu falo com muito especial por ser de Brasília, por ter nascido aqui. Meus pais são imigrantes, né, são do Nordeste. Mas assim, a gente sabe da força pujante, o quanto que a comunidade japonesa contribuiu para a economia e contribui até hoje para a economia do nosso DF e do nosso país. Mas eu quis dizer de uma forma muito especial essa relação da comunidade com o DF. Desculpa, viu, deputado? E Brasília não seria a capital que conhecemos sem a dedicação e o amor dessa comunidade. Vocês alimentaram a nossa infância, estruturaram a nossa economia, não só do DF, mas do nosso país, embelezaram a nossa cultura e nos ensinaram
que o trabalho árduo, feito com honra e espírito público, é capaz, sim, de transformar qualquer deserto em um jardim exuberante. Viva a imigração japonesa no Brasil. Viva a comunidade nipo-brasileira aqui do Distrito Federal. Meu muito obrigada. Parabéns. Muito obrigado, senadora Leila Barros. E agradecer a duas senadoras, que a presença de vocês é muito importante nessa casa, principalmente quando nós comemoramos alguns atos de relação entre Brasil e Japão. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Gratidão. Eu convido agora o último orador desta sessão para fazer o uso da palavra, o senhor Roberto Nakashima, presidente da Federação das Associações Nipo-Brasileira do Centro-Oeste. Cumprimento a todas as autoridades, deputado Nishimori, presidindo a bancada. Bom dia a todos. Neste momento, quero agradecer à Câmara dos Deputados pela justa homenagem e saudar as associações Nikkeis e suas famílias por manterem vivas a cultura japonesa no Brasil. Sinto um grande orgulho de estar aqui representando e falando dos meus antepassados. Sou da terceira geração, Sansei, daqueles que chegaram ao Brasil em 18 de junho de 1908, descendente de um dos 781 japoneses que desembarcaram do navio Kasatomaru no Porto de Santos. Esses japoneses de coragens que deixaram um país distante para viver na incerteza, enfrentando desafios que incluíram moradias precárias, jornada de trabalho subhumanas, costumes, alimentação, religião, climas diferentes, além da barreira da língua que os deixaram isolados. Sobreviveram a tudo e estamos hoje aqui celebrando e enaltecendo o legado deixado que se enraizou no esporte, na arte, na indústria, gastronomia, agricultura, dentre os principais. Da culinária japonesa ao cultivo do kaki, da maçã Fuji, do anime e do mangá. Ao destaque para o judô, hoje fazem parte do cotidiano dos brasileiros, comprovando que a integração e a convivência harmoniosa é exemplo de parceria bem-sucedida entre a comunidade brasileira e japonesa. Hoje, a influência da comunidade Nikkei está no nosso cotidiano, mais que um desenvolvimento econômico, o protagonismo da amizade entre os países. Parabéns à população nipo-brasileira pelos 118 anos da imigração japonesa, pelas contribuições e conquistas. Finalizo as minhas palavras com um convite especial para todos os presentes aqui, para prestigiarem o Festival do Japão que realizaremos na próxima semana, nos dias 26, 27 e 28, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Evento no qual estamos no 14º ano de realização, já consolidado no calendário de eventos do Distrito Federal. Muito obrigado a todos. Cumprida a finalidade dessa sessão solene do Congresso Nacional, agradeço a todas as personalidades que nos honraram com suas presenças. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado, gente. Olá, estamos de volta ao vivo com algumas informações que estão repercutindo no Senado nesta quarta-feira. Foi aprovado nesta manhã na Comissão de Assuntos Sociais o projeto de lei que permite a destinação de emendas parlamentares para investimentos nos atendimentos de emergência
feitos pelos corpos de bombeiros. A matéria segue em regime de urgência para o plenário do Senado. Manifesto o meu apoio à matéria, porque só quem sabe a importância, a relevância da assistência prestada pelos corpos de bombeiros é quem já precisou e já necessitou. Então, essa matéria ela fortalece o atendimento pré-hospitalar realizado pelos corpos de bombeiros militares ao permitir, nos termos da legislação, a destinação de recursos para o custeio e investimento nessas ações. Trata-se de uma iniciativa de grande relevância social que amplia a capacidade de resposta em situações de urgência e emergência, contribui para salvar vidas, reduzir sequelas e fortalecer a assistência à saúde da população. Então, eu manifesto pela aprovação desse projeto, senhor presidente. Senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acham. O relatório foi aprovado. Requerimento de urgência para que esse PLP possa ir direto ao plenário. Eu vou solicitar ao presidente Davi Alcolumbre que assim o proceda, para ver se a gente esgota essa matéria hoje à tarde. Submeto o requerimento de urgência do senador Nelsinho Trade em votação. As senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. E durante a sessão plenária dessa terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou ter recebido dinheiro do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo ele, as acusações publicadas na revista Veja na semana passada são um ataque ao poder legislativo e à sua autonomia. A declaração repercutiu entre os senadores. O presidente do Senado criticou o conteúdo da matéria publicada pela revista Veja na semana passada. A reportagem afirmou que ele teria recebido do banqueiro Daniel Vorcaro 30 milhões de dólares depositados em uma conta no exterior. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. São alegações inteiramente falsas, com a única e aparente intenção de arrastar para a lama o meu nome, a minha honra, a minha reputação. Davi afirmou que se as alegações publicadas não foram citadas no acordo de delação premiada, o fato é ainda mais grave. Porque não estaremos diante apenas de uma acusação falsa contra o presidente do Senado Federal. Estaremos diante da invenção de um fato inexistente e da tentativa de atribuir este fato a um procedimento oficial para lhe conferir aparência de verdade. Esse não foi um ataque dirigido apenas ao senador Davi Alcolumbre. Foi um ataque ao Senado, ao poder legislativo e à sua autonomia. Não serei intimidado, não serei ameaçado, não serei constrangido e nem serei chantageado. A declaração do presidente Davi repercutiu entre os senadores, tanto da base do governo como da oposição. Quando o senhor vê essa honra atacada de uma forma injusta e inadmissível, o senhor tem que reagir. E o senhor conta com a solidariedade de todos nós aqui dentro. Eu não acho que a gente deve responder ao erro com outro erro. Eu acho que nós temos que buscar as barras da justiça, a investigação, e conte com a minha solidariedade como líder do governo perante o presidente Lula, para que essas coisas se esclareçam. Não cabe ao Senado Federal, não cabe aos pares que aqui estão, fazer a defesa de quem quer que seja. Vossa Excelência fez a sua própria defesa com a consciência que tem e com o conhecimento de toda a informação que envolve a postura de Vossa Excelência. Mas cabe à instituição Senado Federal cobrar a verdade. A liberdade de imprensa é um princípio constitucional que todos nós não só respeitamos, como defendemos. Mas, por óbvio, a lei em si estabelece mecanismos de defesa para o indivíduo, que está consagrado também na Constituição.
quando há injúria e quando há calúnia. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, informou nesta terça-feira que será realizada a sessão conjunta do Congresso Nacional nesta quinta-feira, dia 18, às 10 horas da manhã. Devem ser analisados vetos que estão pendentes de votação pelos parlamentares. Confira a agenda do Senado para a tarde de hoje. Daqui a pouco, às 2 horas, está prevista a reunião de instalação da Comissão Mista da Medida Provisória 1345, com eleição de presidente e vice. A MP fortalece e moderniza o sistema brasileiro de apoio oficial ao crédito à exportação. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1343 tem reunião marcada para a eleição de novo presidente e exame do relatório. A MP cria a obrigatoriedade de cadastramento da operação de transporte e a geração do código identificador da operação de transporte. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. O primeiro item da ordem do dia é o projeto que inclui educação política e direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica. E às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1348 tem reunião prevista para examinar o relatório. A MP regula as receitas e a destinação de recursos do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das atividades FIM da Polícia Federal. Nós ficamos por aqui e às 1h30 da tarde você acompanha ao vivo o Senado Notícias com o resumo do que aconteceu na manhã de hoje. Acompanhe-nos também pelas redes sociais. Continue com a gente. Até daqui a pouco. Nós temos 273 mil pessoas, adolescentes, que deram à luz. Como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. E ele trabalhava fichado, né? E também não tinha como sair do serviço. Estudantes que, às vezes, por uma vulnerabilidade também socioeconômica, interrompem os estudos e, estando gestantes, isso se complica ainda mais. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Olá, estamos de volta. Você passa a assistir a partir de agora a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Um dos itens da pauta é o projeto que considera crime imprescritível reduzir alguém à condição análoga à de escravizado. Acompanhe. Destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão, ocorre de modo semipresencial. Para os senadores que participam remotamente, o uso da palavra pode ser solicitado por meio do recurso levantar a mão ou por mensagem escrita no chat do aplicativo. Eu quero informar que o senador Márcio Bittar estava com um monte de matéria na pauta hoje, mas Deus o surpreendeu com a chegada do Davi. O Davi nasceu, gente, o nenezinho dele nasceu. Eu tenho tanta alegria de falar nisso, porque na semana que a Thaís descobriu que estava grávida, eu estava junto com eles, dentro do avião, e eu participei dessa gestação. E o Davi chegou saudável, lindo, nós estamos muito felizes. Senador Márcio Bittar, Thaís, que Deus os abençoe e que o Davi faça diferença em sua geração. Eu rogo ao meu bom Deus que Davi venha para fazer a diferença na geração dele, para que Davi seja uma bênção para a minha nação
e que a gente consiga tomar decisões acertadas aqui, para fazer os dias do Davi melhor neste país. Dá um abraço no Márcio, depois eu vou lá visitar o Davi e levar, claro, a camisa do Corinthians para o Davi, porque como educadora eu tenho que evitar que o Davi seja contaminado por qualquer outra ideologia nefasta. O Davi tem que ser um corintiano, então a primeira roupa do Corinthians ele vai receber da senadora Damares. Que Deus te abençoe, Davi. O mundo ficou melhor com a sua chegada. Que Deus te abençoe. Assim, em homenagem ao pai, o senador Jaime está aqui e vai substituir o pai, senador Márcio Bittar, fazendo a leitura de 3 votos ad hoc dele, são 3 matérias de consenso, mas eu já quero informar que o item 5 e o item 6 estão retirados da pauta, a pedido do relator. Nós também vamos retirar o item 3 da pauta. Esse é do Márcio Bittar, a relatoria, eu sou autora, há um pedido de ajustes. E nós temos mais algum item para retirar? Não, né? E temos os outros que poderão ser lidos ad hoc se a gente tiver a presença de mais... O item 8 também retirada de pauta, aqui o autor é o senador Flávio Bolsonaro e o relator é o senador Alessandro Vieira. Então, vamos para o item 1 da pauta, que é um projeto terminativo que institui a Política Nacional da Juventude, autoria senadora Damares Alves, relatoria senador Márcio Bittar, pela aprovação do projeto e das emendas 1 e 2 da CCJ. Em 13/5, a matéria recebeu parecer favorável da CCJ com as emendas 1 e 2. Concedo a palavra ao senador Jaime para fazer a leitura ad hoc do relatório. Bom dia, obrigado, senadora Damares, pelas considerações. Vossa presidência, excelentíssima presidência da Comissão aqui dos Direitos Humanos. Mas, antes de eu ir direto à análise, eu queria parabenizar o senador Márcio Bittar e sua esposa por essa chegada, esse presente divino de Deus, que é o bebê, e dizer para você, senador, que se ele aceitar, eu dou o uniforme do Palmeiras e a senhora dá o do Corinthians. E daí, quando ele crescer, ele vai ver se ele vai ser corintiano ou vai ser palmeirense. Não sei se o Márcio e a esposa vão gostar. Mas vamos direto à análise lá, com sua permissão. Compete à CDH opinar sobre matérias alusivas à garantia e promoção dos direitos humanos, bem como a proteção à infância e à juventude, conforme previsto no artigo 102-E do regime interno do Senado Federal. Portanto, a análise da proposição atende aos critérios regimentalidade. Quanto ao mérito, a proposição apresenta contribuição relevante para a consolidação de um marco normativo nacional em favor da juventude, ao articular em um único diploma objetivos, instrumentos e mecanismos de avaliação da política nacional da juventude, em diálogo com o Estatuto da Juventude. Com efeito, o projeto explica de forma sistemática os direitos que a política busca efetivar e os meios pelo qual se pretende alcançá-los, o que favorece a coordenação intersetorial das ações públicas e a atuação integrada dos entes federados. Os objetivos, programas, ações e instrumentos propostos refletem a compreensão abrangente das múltiplas dimensões da inclusão juvenil e da necessidade de políticos transversais nesse contexto. De igual modo, a ênfase em instrumentos de avaliação e monitoramento mostra-se especialmente oportuna. A exigência de avaliação de eficiência, eficácia e efetividade de programas e ações, o desenvolvimento de indicadores de inclusão política, social e econômica dos jovens e o incentivo a pesquisas acadêmicas
contribui para o aperfeiçoamento contínuo das políticas públicas de juventude, para a transparência e para o controle social, além de oferecer subsídios técnicos para a tomada de decisão e para a alocação racional de recursos públicos. Trata-se de diretrizes que dialogam com a necessidade de gestão pública, orientada a resultados de fortalecimento da cultura e de avaliação de políticas públicas. No que se refere às emendas aprovadas pela CCJ, observa-se que ambas preservam a estrutura e os objetivos centrais da proposição e aperfeiçoam sua redação. A primeira emenda ajusta a técnica legislativa e a segunda emenda confere o prazo para que os entes federados possam se planejar e realizar os ajustes necessários para o cumprimento da lei. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 3.893 de 2023, com a aprovação das emendas 1, 2 da CCJ. Obrigada, senador Jaime. Em discussão a matéria? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação é nominal. Coloco em votação o projeto 3893 de 2023 nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com o relator votam sim. Os senhores senadores já podem votar. Eu solicito às assessorias que falem com seus chefes que está frio em Brasília, mas dá para votar pelo aplicativo. Corram para o aplicativo e deposite voto sim. Vou fazer lobby pelo projeto, eu sou autora e o relatório está perfeito. Então, vamos embora pedir aos nossos senadores. Enquanto se vota, eu vou já partir para o próximo item da pauta, para a gente ganhar tempo. O item 2 da pauta. Senador Jaime, o senhor vai fazer a leitura do item 2. Olha o que o Davi está fazendo com o senhor, hein, senador Jaime? Item 2 da pauta. Projeto de lei 4164, não terminativo, altera a lei 11.692, de 10 de junho de 2008, e a consolidação das leis do trabalho para priorizar a formação profissional e a inserção do mercado de trabalho dos adolescentes e jovens assistidos egressos de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, que se trata a lei 8069 de julho de 90. A autoria, senador Rodrigo Cunha. Tramita em conjunto o PL 3093 de 2023, também não terminativo, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 429 da CLT, aprovada pelo decreto 5452 de maio de 43, para dispor sobre a oferta de vagas de aprendizes e adolescentes que estejam em regime de acolhimento familiar ou institucional. A autoria, senador Cajuru. Senador Márcio Bittar é o relator, pela prejudicialidade do PL 4164 de 21 e favorável ao projeto 3093 de 23, na forma da emenda substitutiva que apresenta. Na reunião de 13/5, a matéria foi retirada de pauta. E eu concedo a palavra ao senador Jaime para a leitura ad hoc do relatório e chamando a atenção de todos vocês, tem muitos jovens aqui na reunião hoje, a importância dessas duas matérias. Uma vai ser rejeitada, porque são parecidas, e a outra vai continuar. Esses jovens que moram em abrigos, no dia que eles têm 17 anos e 29 dias, eles podem ficar no abrigo. Aí, no outro dia de manhã, que eles fazem 18 anos, eles têm que sair do abrigo. E para onde esses meninos vão? E esse projeto vem na linha extraordinária. O senador Cajuru é o autor de um, e o Rodrigo Cunha, que esses meninos tenham prioridade nos programas de aprendiz, de estágio, do primeiro emprego. Então, senador Jaime, a gente está entregando uma matéria linda hoje, e eu fico muito feliz que o senhor tenha aceitado a fazer a leitura ad hoc. Inclusive, o relatório não está cumprido, mas o senhor pode, se quiser, não precisa ler a ementa que já está publicada, leia só o análise e o voto. Com a palavra, senador Jaime. Obrigado, presidente. Então, vou direto à análise.
Nos termos do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CDH opinar sobre a matéria relacionada à proteção e à infância e à juventude, o que torna regimental a análise de proposições por este colegiado. Em relação ao mérito, a matéria trata pelos projetos em exame e de grande relevância para que se possibilite do adolescente e ao jovem inserido em agresso no progresso de acolhimento familiar ou institucional, um futuro com maior igualdade de oportunidades em relação aos outros adolescentes e jovens. No atual cenário, essa igualdade não existe. Sonhos como ir para a universidade ou adentrar o mercado de trabalho podem parecer estritamente incertos para aqueles inseridos em programas de acolhimento. As diferenças entre as experiências de um jovem que sempre contou com sólido apoio familiar e as de um jovem que cresceu em um programa de acolhimento são inúmeras e evidenciando a situação de vulnerabilidade desse último. Cabe enfatizar que o próprio desligamento do programa de acolhimento representa mais uma ruptura da trajetória do indivíduo e muitas vezes é realizado sem qualquer suporte. Como podemos esperar que esse jovem se desenvolva e se insira no mercado de trabalho se o Estado não provê os instrumentos necessários? Nesse sentido, não se pode negar o mérito de ambas as proposições que visam justamente facilitar a inclusão desses adolescentes e jovens em ambientes de formação educacional, de qualificação profissional e de trabalho. Não obstante, cabe algumas ponderações. O PL número 4.164 de 2021, ao alterar a lei número 11.692 de 2008, dispensa os jovens ingressos de programas de acolhimento de cumprirem os requisitos próprios ao Projovem Urbano e do Projovem Trabalhador. Essa dispensa pode ser considerada insuficiente e justificada, já que há outros jovens também em situação de vulnerabilidade, aos quais não é permitido se abster de cumprir os requisitos mínimos que fundamentam o Projovem. Além disso, a dispensa do cumprimento dos requisitos do Projovem Urbano e do Projovem Trabalhador podem desvirtuar a razão de existir desses programas. Ademais, o PL número 4.164 de 2021, diferentemente do PL número 3.093 de 2023, não prevê que a oferta de vagas de aprendizes e adolescentes que estejam em regime de acolhimento observará as condições dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tal previsão é importante para fortalecer a garantia dos direitos desses adolescentes enquanto aprendizes. Além disso, o PL número 4.164 de 2021 altera o parágrafo 2º do artigo 429 da CLT para determinar a oferta de vagas de aprendizes, prioritariamente adolescentes obrigados ou assistidos por entidades que desenvolvem programas de acolhimento, inclusive a ingresso delas. Sem considerar a situação desses adolescentes e jovens, é importante destacar que eles não são os únicos nessa faixa etária em situação de vulnerabilidade, de modo que assegurar a esse grupo prioridade em detrimento de outros adolescentes e jovens em situações equiparáveis de vulnerabilidade social poderia caracterizar discriminação insuficientemente justificada. Diante disso,
entendemos que a redação do PL número 3093 de 2023 é mais adequada e deve prevalecer mesmo já há previsão semelhante na CLT, destinada aos adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e dos adolescentes usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Assim, apenas incluiremos no mesmo dispositivo novo segmento de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, sem, contudo, estabelecer prioridade a uns em detrimento de outros. Ainda sugerimos a emenda substitutiva para aproveitarmos parcialmente o relevante conteúdo do PL número 4.164 de 2021, a fim de prever a oferta de vagas de aprendizes também aos jovens egressos do regime de acolhimento familiar ou institucional, e não somente aos adolescentes que ainda estão em regime de acolhimento. Além disso, alteramos a redução do PL 3.093 de 2023 para que a oferta de vagas seja medida imperativa a não apenas autorizada. Remuneramos também o parágrafo acrescido ao artigo 429 da CLT pelo PL número 3093 de 2023, de modo a observar a melhor técnica legislativa. Por fim, enfatizamos que a aprovação da matéria representa um avanço na concretização do mandamento constitucional de assegurar ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação e à profissionalização, colocando-os a salvo de toda forma de negligência e discriminação. Voto. Em razão do exposto, o voto é pela prejudicialidade do projeto de lei 4.164 de 2021 e pela aprovação do projeto de lei número 3.093 de 2023, na forma das seguintes emendas substitutiva, que já consta no projeto de lei. Obrigado, senador Jaime. Em discussão a matéria. Não havendo... Presidente. Sim. Essa questão dos menores aprendizes, eu até nem sabia que, assim, eu até fiquei surpreso agora quando Vossa Excelência, presidente, falou que quando eles vão completar 18 anos, nesse dia já está fora, não tem nada, não pode mais ficar no internato, da forma que esse adolescente estava colocado. Assim, essa situação dos dos aprendizes é uma situação que nós precisamos discutir muito, essa situação. Nós temos que dar mais chance, porque tem algumas empresas, é isso que precisa ver, senadora, nessa lei. Inclusive, tem um projeto de lei aí para se mudar essa questão dos novos aprendizes, para aumentar, que as empresas aumentem, abrange mais um volume maior de novos aprendizes. Mas nós temos que se atentar a algumas empresas que não têm condições de novos aprendizes, de ter aquele percentual, mas nós temos muitas empresas que podem ter um percentual maior. Não vou citar aqui a relação de empresas, mas tem empresas. Então, isso é muito importante e, principalmente, senadora, no momento de hoje que nós estamos faltando mão de obra e esse aprendiz não vai trabalhar em emprego forçado, não vai trabalhar dentro da legislação e ele vai contribuir com a geração de emprego e renda para esse país e ele vai fortalecer muito a economia do nosso país, principalmente nesse momento, nessa situação que hoje
nós temos faltando muita mão de obra no nosso país. Nós precisamos rever essa situação e nós temos condições de empregar mais pessoas aprendizes, mais pessoas de menores aprendizes, desde que seja observado alguns detalhes dentro da legislação. Obrigado, presidente. Obrigada, presidente. Senador Jaime, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH pela prejudicialidade do projeto 4164/2021, favorável ao projeto 3093 de 23, na forma da emenda número 1 da CDH. E eu quero cumprimentar o senador Rodrigo Cunha, saudade dele, e o senador Jorge Cajuru. Comuniquem ao gabinete senador Jorge Cajuru, são 2 senadores preocupados com a juventude no Brasil. Vamos abrir o painel. Só para esperar o Hermes votar. O Hermes vai votar? Eita, então vamos embora esperar o Hermes. Item 3 da pauta nós retiramos, é isso, né? Item 4 da pauta. Senador Jaime também vai fazer a leitura ad hoc. O Hermes já votou. Hermes já votou? Então vamos abrir. Eu peço à secretaria que abra o painel da votação do PL 3893. Sim, nenhum voto contra. E passou o projeto. Parabéns ao relator. Voto contra do senador Paim. Teve um voto contra o senador Paim. Governo, não faça isso com o Paim, governo. Paim é tão bonzinho. Eu entendo que o governo queria derrubar esse PL, porque já tem uma política nacional da juventude, tem uma lei recente, mas esse PL lhe traz melhorias à lei que já existe. Vai para a Câmara ainda, vai ser aperfeiçoado. Então, assim, é só para colaborar com o governo, só para colaborar. Então, parabéns, senador Jaime. Vamos agora para o item 4 da pauta, que também... o relator é o senador Márcio Bittar, mas está cuidando do Davi. Declarando o resultado do item 1 da pauta. Resultado: 10 votaram sim, 1 votou não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto com as emendas número 1, da CCJ-CDH, número 2, CCJ-CDH. O projeto segue para a Câmara. Item 4 da pauta. A sugestão 3 de 2022 pretende acabar com a obrigatoriedade de tomar esse experimento chamado vacina contra a Covid. Programa Cidadania, relatoria Márcio Bittar, relator ad hoc é o Márcio Bittar, a relatoria ad hoc hoje é do senador Jaime. Senador Jaime, tem a palavra. Obrigado, presidente. Com sua permissão, vou direto à análise. De acordo com o artigo 102e, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CDH opinar sobre sugestões legislativas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil. A resolução número 19 do Senado Federal, de 27 de novembro de 2015, por sua vez, determina que a ideia legislativa enviada ao portal e-Cidadania, que obtiver apoio de 20 mil cidadãos em 4 meses, terá tratamento análogo e das sugestões legislativas previstas no artigo 102 e do RISF. Portanto, o SUG número 3 de 2022, em amparo regimental para sua apreciação pela CDH, não observamos óbices quanto à juridicidade ou à constitucionalidade da proposta. Quanto ao mérito, trata-se da ideia legislativa apresentada durante a pandemia da Covid-19, alguns meses após o início da vacinação no Brasil, período em que se acirraram preocupações sobre a obrigatoriedade da vacina legalmente autorizada pelo artigo 3º, 3D, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispositivo que teve sua vigência estendida pelo Supremo Tribunal até o final da pandemia. Ainda que pareça
ter perdido o objetivo em razão de inexistir, no momento, imposição vigente de vacinação obrigatória, a sugestão mantém relevante mérito por buscar assegurar, de forma permanente, a inviolabilidade da liberdade individual, o direito à objeção da consciência e a proteção da integridade física do cidadão brasileiro, todos os princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. Ressalta-se que a obrigatoriedade vacinal contra a Covid-19, adotada em contexto emergencial, configurou afronta à liberdade individual e estabeleceu perigoso precedente de coerção sanitária e exclusão social daqueles que exercem o direito à recusa. Tal prática, além de incompatível com a ordem constitucional, representa risco à democracia e ao Estado de Direito. Diante disso, a SUG número 3 de 2022 apresenta condições para ser examinada e debatida no âmbito das comissões temáticas do Senado Federal, nos termos do projeto de lei apresentado neste relatório. Voto. Em razão do exposto, o voto pela aprovação e sugestão número 3 de 2022, na forma do seguimento projeto de lei, para que passe a tramitar como posição da Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa. Em discussão a matéria? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da CDH favorável à sugestão na forma do projeto de lei. Senador Jaime, como é que está o seu tempo? Não, tranquilo. O senhor consegue presidir a sessão para que eu faça a leitura doc dos relatórios do senador Flávio Arnes? Item 10, 11 e 12 da pauta, pode ser? São votos pequenos. O primeiro do Flávio Bolsonaro. O primeiro é do Esperidião Amin, né? Que é o Flávio... Eu só vou porque eu vou ser remunerado, senão não... É o item 9, né? Na verdade, eu vou fazer a leitura do senador Flávio Bolsonaro e 3 do Flávio Arnes. Só vai dar Flávio aqui hoje. Eu faço... são votos curtos, eu faço a leitura a partir da análise. Item 9. Projeto de lei número 33.283 de 2025 não terminativo. Altera o artigo 19 da lei número 12.695 de 23 de abril de 2014 para dispor sobre a obrigatoriedade de comunicação pelo provedor quando da indisponibilidade de conteúdo sem ordem judicial. Autoria, senador Esperidião Amin. Relatoria, senador Flávio Bolsonaro. Relatório favorável ao projeto com uma emenda que apresenta. Concedo a palavra à senadora Damares para a leitura do seu relatório. Obrigada. Inicialmente, cabe apontar que a proposta não padece de vícios de constitucionalidade ou de iniciativa, estando em conformidade com os artigos 5º, inciso 4, 9 e 22, incisos 1, 4, bem como o artigo 220, todos da Constituição Federal. Ademais, a proposição é oportuna e relevante por oferecer
um meio de controle institucional sobre a retirada de conteúdo sem ordem judicial, mitigando riscos de excessos por parte das plataformas digitais e preservando o núcleo essencial do princípio da liberdade de expressão. A transparência nos atos de moderação de conteúdo é uma demanda crescente da sociedade civil, de especialistas e de organismos internacionais, inclusive à luz dos parâmetros do Comentário Geral número 34 do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, no artigo 19 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Brasil. Consequentemente, o mérito da proposta reside na necessidade de reequilibrar a relação entre provedores de aplicação de internet e os direitos fundamentais dos usuários, coibir a censura e trazer publicidade quando da remoção do conteúdo sem determinação judicial. Ainda que a decisão do STF tenha buscado suprir lacunas normativas com o intuito de coibir abusos, é preciso reconhecer que tal medida produziu efeitos concretos que afetam diretamente a esfera pública democrática. A delegação de competência quase jurisdicionais às plataformas com base de uma presunção de responsabilidade dos provedores ampliou demasiadamente o risco de remoções indevidas, silenciosas e desprovidas de controle social. É nesse contexto que o projeto de lei, ora sob análise, se mostra especialmente pertinente. Ele não nega ou desrespeita a decisão da Suprema Corte, mas propõe, dentro dos limites legislativos, um mecanismo de transparência e responsabilização institucional, estabelecendo-se a obrigatoriedade de comunicação dos órgãos públicos competentes sempre que conteúdos forem retirados da internet sem decisão judicial. Contudo, a lista de destinatários de comunicação obrigatória, constante no parágrafo 5º, pode ser aprimorado mediante a inclusão de um órgão que integre o próprio Congresso Nacional com competência para emitir pareceres e recomendações sobre liberdade de expressão e regulação de mídias, o Conselho de Comunicação Social, previsto no artigo 224 da Constituição Federal. Trata-se de órgão auxiliar do Poder Legislativo com atribuições diretamente relacionadas da proposição em exame, cuja inclusão se coaduna com o propósito original. A emenda proposta, portanto, visa aperfeiçoar a proposta sem alterar sua essência, reforçando a constitucionalidade, a legitimidade democrática do projeto. O voto diante do exposto é pela aprovação do PL 3283 de 25, com a emenda que já está devidamente publicada. Esse é o voto, presidente. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto com a emenda número 1 desta comissão. A matéria, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania em decisão terminativa. Item número 10. Projeto de Lei número 3.980 de 2025, não terminativo. Dispõe sobre a obrigatoriedade da cobertura integral a prioritária, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, de exames diagnósticos especializados para identificação precoce no transtorno do espectro autista e da outras providências. Autoria, senador Flávio Bolsonaro. Relatoria, senador Flávio Arns. Relatório favorável ao projeto. Concedo a palavra à senadora Damares para a leitura da DOC do seu relatório. Presidente, como a matéria ainda segue para cá, nós vamos deixar as questões jurídicas e também a análise constitucional da matéria para a próxima comissão. No mérito, podemos afirmar que o projeto promove o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, ao exigir cobertura integral e prioritária dos exames. A proposta aproxima o Estado brasileiro dos compromissos previstos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e impede que barreiras econômicas ou burocráticas dificultem o reconhecimento da condição
condição de pessoa com deficiência. O diagnóstico cumpre uma função essencial para a garantia de direitos, pois viabiliza o acesso a benefícios sociais, adaptações educacionais e proteção contra a discriminação. A relação entre diagnóstico precoce e proteção do paciente é evidente, pois a identificação rápida funciona como defesa contra negligências e formas de violência institucional. Crianças com TEA sem diagnóstico costumam ter seus comportamentos interpretados de forma equivocada e enfrentam rotulações injustas em ambientes escolares e sociais, o que viola o direito ao respeito e à participação comunitária. Ao assegurar a agilidade do processo diagnóstico, o projeto reduz períodos de invisibilidade e exclusão e permite que necessidades específicas sejam reconhecidas desde a primeira infância, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança. A proposta também combate desigualdade, uma vez que a previsão de gratuidade, cobertura de sedação e restrição de limitações impostas por gestores atinge um ponto sensível da vulnerabilidade social que afeta muitas famílias. De fato, a proteção dos direitos humanos exige que a condição financeira não determine o acesso a serviços essenciais. Ao ampliar o acesso a exames de alta complexidade, o projeto contribui para a justiça social e aproxima as condições de desenvolvimento de crianças de baixa renda daqueles com acesso à saúde privada. Outro aspecto relevante é a vinculação entre o diagnóstico e o direito à habitação e à reabilitação prevista na Lei Brasileira de Inclusão. A confirmação diagnóstica é necessária para que a pessoa com TEA receba benefícios sociais, adaptações razoáveis e tenha acesso a profissionais e serviços que dependem dessa formalização. Sob o foco do direito do trabalho, o diagnóstico formal contribui para a inclusão e para a proteção da família. Para pessoas com TEA aptas a trabalhar, o laudo médico garante o acesso a vagas reservadas pela lei de cotas e respalda pedidos de adaptações no ambiente profissional que permitam atuação com mais autonomia. Por fim, a iniciativa fortalece o direito à convivência familiar e comunitária a oferecer suporte à estrutura familiar. Com efeito, o diagnóstico correto permite que pais e cuidadores compreendam as necessidades da pessoa com TEA e reduz tensões cotidianas associadas à falta de informação. A organização de redes de referência e de equipes multiprofissionais está em linha com o dever estatal de proteção social e reconhece a pessoa com TEA como sujeito de direitos que deve ser atendido de forma integral pela rede pública. O voto, presidente, e já parabenizando o autor e o relator, dois Flávios, né? O autor é o Flávio Bolsonaro, o relator é o Flávio Arnes. O voto é pela aprovação do PL 3980 de 2025. E sei que a Luciana Medina está aqui nessa reunião para acompanhar esse projeto. Luciana representa a Associação Inclusiva. Deus te abençoe, Luciana. Esse é o voto e eu peço apoio aos pares. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da CDH favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Item número 11. Projeto de lei número 4.521 de 2025 não terminativo. Altera a lei número 13.146 de 6 de junho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência para dispor sobre a contratação de profissionais de apoio escolar para estudantes com deficiência, nos termos que especifica. Autoria, senador Romário. Relatoria, senador Flávio Arnes. Relatório favorável ao projeto como a emenda que apresenta. Concedo a palavra à senadora Damares para a leitura da DOC do seu relatório. Presidente, antes de ler, eu preciso fazer um comentário. Romário só faz gol, né? Romário só faz gol. É o maior artilheiro do mundo. Eu sou apaixonada por esse jogador. Ele está lá, está de licença. Mas deixa eu fazer um pedido. Romário, pelo amor de Deus, entra no campo.
Romário, joga, por favor. Vai lá na arquibancada, Romário. Arranca o Cacá da arquibancada. Arranca o Ronaldo da arquibancada. Entre em campo, Romário, por favor. Ele está fazendo um trabalho lindo, transmitindo a Copa, está de licença da casa. Mas aqui, ó, mais um gol do meu artilheiro, que eu faço questão de ler, e o relatório do senador Flávio Arnes, outro campeão aqui nessa casa. No mérito, a proposição tem a importante função de fomentar a presença de profissionais de apoio no âmbito escolar. A atuação desses profissionais transcende mera assistência física ou motora. O profissional tem apoio, atua como ponte entre as limitações relacionadas a uma deficiência e o pleno desenvolvimento das potencialidades do aluno. Sua importância reside primordialmente na promoção da autonomia, permitindo que o estudante navegue pelo ambiente escolar com dignidade, sempre sob a orientação do professor regente. Com o intuito de contribuir com essa importante proposição, apresentamos a emenda para reafirmar o compromisso do poder público em ofertar profissionais de apoio escolar e outros recursos de acessibilidade de forma universal, sem que essa opção se restrinja àqueles que tenham condições financeiras de arcar com os custos da inclusão de forma autônoma. Além disso, determinamos a avaliação da necessidade desses mecanismos de inclusão a partir do estudo de caso, que é instrumento próprio para avaliar as necessidades individuais do contexto educacional. O voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei com uma emenda que já está devidamente publicado. Esse é o voto e o relatório, presidente. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto, com a emenda número 1 da CDH. A matéria vai à Comissão de Educação e Cultura em decisão terminativa. Item número 12, projeto de lei número 365 de 2026, substitutivo da Câmara dos Deputados do projeto de lei número 45 de 2015, não terminativo. Altera o artigo 12 da lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, para dispor sobre a educação inclusiva do projeto pedagógico da escola. Autoria, Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Flávio Arnes. Relatório favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado, número 45 de 2015. Também é, peraí só um minuto. Concedo a palavra à senadora Damares, da DOC, para a leitura do seu relatório. Esse projeto já foi para a Câmara, já foi discutido no Senado, discutido na Câmara, agora volta uma alteração feita pela Câmara. Então, eu vou direto ao exame do mérito. Cumpre considerar que as alterações promovidas pela Câmara guardam relação direta com a superveniência da Lei 13.146 de 2015, posterior à apresentação do projeto de lei do Senado 45/2015, ocorrida em 24 de fevereiro daquele ano. Conforme consignado no parecer aprovado na Comissão de Educação da Câmara, parte relevante do conteúdo originalmente aprovado pelo Senado veio a ser absorvida já pela LBI, circunstância que levou a Casa Revisora a restringir o texto daquilo que entendeu ainda útil e não integralmente contemplado pela legislação superveniente. Foi esse o principal fundamento para a supressão das alterações propostas no artigo 4º da Lei 9394 de
1996. É que a Lei 13.146 de 15 passou a assegurar em seu artigo 27 o direito da pessoa com deficiência à educação em sistema educacional inclusivo em todos os níveis e ao longo da vida. Além disso, o artigo 28 da mesma lei atribuiu ao poder público o dever de assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional inclusivo, prevendo medidas de apoio ao estudante com deficiência. De modo ainda mais específico, o parágrafo 1º do artigo 28 vedou expressamente a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em mensalidades, anuidades e matrículas de estudantes com deficiência em razão de atendimento educacional especializado ou de medida de apoio. Nessa perspectiva, mostrou-se compreensível a opção da Câmara por não reiterar na LBI comandos já disciplinados de forma mais ampla e detalhada pela legislação em vigor. Na mesma linha, a exclusão da regra constante do texto original do Senado relativiza a consideração destacada dos custos da educação especial inclusiva, também foi justificada na Câmara pela compreensão de que, uma vez já assegurado o sistema educacional inclusivo e vedada a cobrança adicional aos estudantes com deficiência, os serviços de adaptações necessários devem ser compreendidos como parte das obrigações ordinárias do sistema de ensino. A supressão da alteração da proposta do artigo 56 da Lei 80/69 de julho de 90 foi explicada no parecer da Câmara pela inexistência de disciplina protetiva já constante no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo artigo 56 impõe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental o dever de comunicar ao Conselho Tutelar hipóteses de maus tratos, reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar e elevados níveis de repetência. Remanesceu, assim, apenas a alteração do artigo 12 da da Lei 9394 de 96, considerada pela Câmara inovação ainda pertinente e não integralmente absorvida pela legislação superveniente. Embora a LBI já estabeleça, em termos gerais, o dever de promoção do sistema educacional inclusivo, o substitutivo evidencia na própria LBD que o projeto pedagógico da escola deverá contemplar a institucionalização do atendimento educacional especializado e o serviço de adaptações necessários e a flexibilização dos currículos, das metodologias dos recursos educativos e dos processos avaliativos diferenciados. Nessa conformidade, o texto devolvido pela Câmara preserva núcleo relevante da proposição originária e se mostra compatível com o quadro normativo vigente, sem prejuízo de que a Comissão de Educação e Cultura examine em seguida os aspectos mais diretamente ligados à disciplina da LBD. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei 45/2015, que retorna ao Senado Federal sob a forma do projeto de lei 365 de 2026. Esse é o voto, presidente. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados. A matéria vai à Comissão de Educação e Cultura. Ela não vai apresentar urgência. Ela não vai apresentar urgência, pode só devolver. Passo a presidência à senadora Damares. Obrigada, senador Jaime. Foi uma honra ser conduzida na leitura desses votos com a sua presidência. Mas depois que você foi para Rondônia lá e viu aquelas dificuldades que o nosso produtor tem lá, né, senador? Sim. Sofrimento daquelas pessoas, né? Eu acho que não tem pessoas mais indicadas, mais acertadas que a senadora Damares para presidir essa comissão aqui. Não que não tenha, diz que ninguém é insubstitutível, né? Mas a senhora representa muito bem e faz um papel muito importante nessa comissão para que nos represente. E os direitos humanos tem que ser cuidado como fosse uma pedra preciosa, porque eu falo assim, as pessoas hoje, nós temos que acabar com esse negócio de racismo, de discussão, de
até a questão da política hoje no Brasil, nós temos que pacificar o nosso Brasil, nós temos que acabar com isso. Nós somos 203 milhões de pessoas, 205, 210, conforme diz o censo. Nós temos nossos irmãos indígenas, que nós temos que cuidar dos nossos irmãos indígenas, que temos que dar dignidade à vida deles, temos que dar condições para que eles tenham uma receita melhor pelo que eles representam para nós no Brasil, porque, às vezes, senadora Damares, eu fico indignada sabendo que os nossos indígenas têm praticamente 15% do território nacional, são os maiores preservadores do meio ambiente, e eu tenho uma luta para que os nossos indígenas sejam os primeiros a receber o crédito de carbono. Isso o mundo vai ter que entender e nós temos que trabalhar e lutar, e isso é uma missão do Congresso Nacional. Passo a presidência à nossa senadora Damares. Obrigada. Senador, não sei se o senhor viu, a nossa senadora Isaura está ali sentada. É suplente do senador Wilder, mas é senadora também, já esteve conosco. Seja bem-vinda. E ela ama muito Rondônia, né, senadora? Ela é de Roraima, mas ama muito Rondônia. Senadora Isaura, é uma alegria recebê-la. A senhora sabe o respeito que todos nessa casa temos pela senhora. Vanderlan e o Wilder são senadores, mas eu sei quem está por trás dos dois, especialmente nessas matérias do coração, essas matérias da infância, proteção da família, empreendedorismo feminino. A senhora tem sido uma parceira do Congresso Nacional, do Senado Federal. É uma honra tê-la em nossa comissão hoje. É uma honra, senadora. Lhe quero muito bem, a senhora sabe disso. Eu não preciso esconder o amor e o carinho que tenho pela senhora e pelo senador Vanderlan, e pelo Wilder também. E eu sei que tem alunos de Goiânia aqui hoje, né? O professor Walter está com aluno. Curso de Direito, é isso, professor Walter? Direitos Humanos. Isso. Isso, sejam bem-vindos, tá? Que Deus abençoe. Vocês estão na mais espetacular comissão do Senado, que tem a presidente mais humilde e modesta, que está em primeiro lugar em deliberação, que o segundo lugar corra para chegar perto, vai ser difícil, mas nós temos uma comissão que é o coração do Senado, é essa comissão. É a comissão que pulsa as matérias do coração. Elas estão aqui. Vocês viram quantas matérias hoje para crianças com autismo, para cuidar das pessoas. Então, essa é uma comissão extremamente importante. Ilone, você não estava aqui, mas eu mandei um recado para o teu chefe, tá? Então, manda... tá vendo? O Romário está lá, trabalhando lá e aqui. E vou dizer uma coisa, ele tem que entrar em campo, ele tem que salvar a Copa para o Brasil. Requerimento número 13... de minha autoria, requeiro nos termos regimentais uma audiência pública. Requeiro nos termos regimental audiência pública para discussão integral às pessoas com fissura lábio-palatina no Brasil, especialmente no que se refere ao diagnóstico precoce, ao tratamento adequado, à organização da linha de cuidado do Sistema Único de Saúde e à garantia dos direitos das pessoas acometidas e suas famílias. É uma audiência com especialistas, mas também com pacientes, e vocês conhecerão nessa audiência, inclusive, trabalhos de mutirão que estão acontecendo na região norte do país, em aldeias, região ribeirinha, para se fazer as cirurgias de fissura labial. Vai ser uma audiência do coração, é uma audiência que eu tenho certeza que muita gente vai chorar, e nós temos mais de 11 convidados. Eu não sei como é que a gente vai fazer com tantos convidados, porque era um pouquinho, aí todo mundo foi pedindo para vir, mas vai ser uma audiência necessária. Nós vamos falar do direito das crianças e as pessoas com fissura palatal. Requeiro, em votação, em discussão, em votação, requerimento número 89. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
solicito, há uma solicitação de inclusão do requerimento extra pauta número 90, que é tão somente adicionar nomes para uma audiência pública já aprovada. Em votação, a inclusão extra pauta do requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Extra pauta, requerimento número 90, de autoria do senador Hermes, que, nos termos regimentais, requer a inclusão de todos esses convidados de uma audiência pública que vai acontecer aqui, objeto do requerimento 63 de 2026. Secretaria, diante do número alto de inclusão de novos convidados, a Secretaria observe, por favor, se haverá necessidade dessa audiência ser dividida em 2, 3, 4, 5, quantas necessárias forem, para não ficar uma audiência muito longa e a gente ter um aproveitamento melhor das exposições, porque, pelo que eu estou vendo aqui, ele está indicando grandes especialistas. E dá para um especialista desses 5, 6 minutos para falar é muito pouco. Então, observe se a gente vai ter necessidade. Eu estou subscrevendo o requerimento. É o requerimento 63. Qual é o tema do 63? Eles já estão observando. É um requerimento de uma audiência já aprovada. Estamos olhando aqui o 63. Para discutir medicações injetáveis. É para discutir medicações injetáveis. Ele está trazendo para esse debate o Conselho Federal de Farmácia, tá? Ele está trazendo um especialista em medicina do esporte, ele está trazendo o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Medicina Personalizada, a Divisão de Ginecologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, está trazendo a Unifesp, está trazendo a sociedade, membro da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa, está trazendo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, está trazendo médico endocrinologista em substituição ao indicado no requerimento 63, doutor Leonardo Jacobs, está trazendo uma série de especialistas. O requerimento já foi aprovado. Vale a pena a gente acompanhar. Eu acho que o requerimento inicial era do SEIF, aí ele subscreveu e agora está apresentando. E vamos ver, inclusive, quem vai presidir essa audiência pública, ok? Vamos conversar com o meu médico primeiro. Em discussão? A senhora subscreveu? Subscrevi. Em discussão? Vocês vão ficar comigo até de madrugada? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Nós temos aqui aprovado o requerimento de inclusão das 3.000 pessoas nesse requerimento. Eu quero estar aqui conosco alunos da Universidade de Brasília, de Geofísica, 3 alunos, empresa júnior, inclusive, sejam bem-vindos à Comissão de Direitos Humanos. O item 7 é adiado. Item 7. Está adiada, a autora é a senadora Jussara, o relator é o senador Alessandro Vieira. Não conseguimos falar com ele se poderia fazer a relatoria ad hoc, então ele já fica incluso na pauta da próxima semana, ok? Vencemos a pauta? Obrigada, secretaria. Expediente. Comunica ao colegiado o recebimento das denúncias constantes nos expedientes 382, 383, 387, 388, 391, 393, 395, 397, 400, 404, informando que todos receberam os devidos encaminhamentos no âmbito das competências dessa comissão. No expediente 388, familiares de crianças desaparecidas do estado do Pará. Isso aqui foi muito triste. A comissão teve com a família ontem, né? Ontem de ontem. História muito triste. Uma criança desaparecida no estado do Pará solicitaram acompanhamento institucional das investigações relacionadas ao desaparecimento de uma criança de 1 ano e 7 meses de idade, ocorrida em março de 26. A manifestação relata preocupações quanto à condução das buscas das investigações, bem como a necessidade de articulação entre os órgãos responsáveis pela localização da criança. Nós temos foto da criança?
Se a gente conseguir a foto, a gente projetar. Informo que a comissão deliberou pelo encaminhamento da demanda aos órgãos competentes para a prestação de informações atualizadas acerca das investigações em curso da inclusão do caso nos sistemas nacionais de localização de pessoas desaparecidas e das medidas adotadas para apoio à localização da criança, mantendo o acompanhamento institucional da matéria. Essa criança sumiu do quintal de casa, não foi essa criança? Gente, é impressionante. A criança estava brincando no quintal de casa. A gente não aguenta mais. Toda reunião vinha aqui informar o desaparecimento de 1, 2, 3 crianças no Brasil. Chega. Nós estamos com mais de 80 mil crianças desaparecidas no Brasil. Nós vamos precisar continuar enfrentando esse tema com muita coragem. Muita coragem. Nós vamos até o final da reunião tentar postar a foto dessa criança, inclusive para a gente divulgar e ajudar nas buscas. Expediente número 404. Familiares de criança falecida após atendimentos realizados em unidade pública de saúde do Estado de São Paulo relatam possíveis falhas na assistência médica hospitalar prestada, bem como questionamentos relacionados a procedimentos realizados após o óbito. A manifestação noticia alegações de demora diagnóstica, agravamento do quadro clínico e fatos posteriores envolvendo a destinação dos restos mortais da criança. Informo que a comissão deliberou pelo encaminhamento da demanda aos órgãos competentes das áreas de saúde, investigação e administração funerária, para a prestação de esclarecimentos e informações acerca das providências adotadas para a apuração dos fatos, mantendo acompanhamento institucional da matéria. É outro caso extremamente triste. Quem assiste os vídeos dessa mãe, essa mãe não chora, ela urra. É muito triste. A criança, ela questiona o atendimento, a criança chegou no hospital, parecia um procedimento simples, e a criança morreu. E depois da dor da perda, o corpinho dessa criança foi trocado, foi enviado para um outro lugar, houve um descaso com o corpinho da criança. E essa mãe quer justiça. Ela primeiro quer explicações sobre a morte da criança e depois ela quer explicação sobre o corpinho. Essa mãe teve duplo luto. E quando a gente vê os vídeos e os relatos dessa mãe, é de cortar o coração. E a gente vai ter que falar, cada vez mais aqui no Brasil, sobre direitos humanos pós-morte. Não dá para a gente ver tanta violação de direitos humanos pós-morte. Fica aí um desafio ao professor Walter e seus alunos de direitos humanos. E, inclusive, essa semana, eu preciso fazer esse registro, nós vimos mais um episódio. Essa é a criança desaparecida. Oh, Deus do céu, que menino lindo. José Arthur Souza Barro, 1 ano e 6 meses, em Eldorado dos Carajás. Quem conhece aquela região é imensa, imensa. As cidades são todas muito grandes e distantes uma da outra. Foi visto pela última vez, no dia 26 de março de 2026, às 17 horas, na Vila Peruana, lá em Lorival Santana, lá em Eldorado dos Carajás. Que criança! Vocês conseguem imaginar a dor dessa família? Então, gente, quem está nos assistindo pela televisão, depois, se quiser, a gente vai deixar à disposição no portal da comissão. Vamos divulgar a foto. Eu acho que a divulgação ajuda também. Celebramos no início da reunião a chegada do Davi, senador Márcio Bittar e a Thaís, tão feliz com o nascimento do Davi. E agora eu mostro essa foto dessa criança e uma família triste procurando. Vamos ajudar. E a gente já fez todos os expedientes dessa comissão aos órgãos do Pará. E eu faço um destaque aqui, gente. O Pará encontra menos de 10% dos desaparecidos. É muito difícil o estado do Pará. A logística, o estado é imenso, imenso. Eu quero lembrar para vocês que dentro do Pará está o Marajó. O Marajó é tão grande que cabe dentro do Marajó 2 Suíças e meia. Vocês sabiam disso? Aí eu vou dizer, vocês sabiam que a cidade de São Félix do Xingu, o território, é maior que Portugal?
Aí a gente entende como é difícil no Pará encontrar os desaparecidos e as crianças desaparecidas. Mas a gente está mostrando essa foto, torcendo para que essa criança seja encontrada bem, saudável. Se alguém encontrou essa criança e está com medo de comunicar às autoridades, só quero informar que você pode fazer uma denúncia anônima. Às vezes a pessoa encontrou e agora tem medo de devolver, de acharem que ela sequestrou. Faz contato com a nossa comissão. Ou se você viu essa criança em algum lugar com alguém, tem medo de denunciar, o Disque 100, a denúncia é anônima, mas pode falar com essa comissão aqui também. Nessa comissão nós temos senadores muito corajosos. Nós vamos lá, onde você estiver, junto com a polícia para encontrar essa criança. E a gente preserva a identidade de quem nos der informação sobre essa criança. Que Deus abençoe o José Arthur, onde ele estiver, e abençoe a família. Voltando a direitos humanos pós-morte. Nós tivemos um trágico acidente este final de semana, numa ponte, no esporte, em que aquela jovem foi jogada sem a corda. Todo mundo acompanhou isso, né? E aqui a gente também manifesta solidariedade à família, que Deus conforte a família daquela menina tão linda, tão jovem. E a gente vai ter que rever um pouco alguns esportes de alto risco no país. Mas eu quero falar sobre o que aconteceu depois da morte dela. Vocês, quem não viu, nem vá ver, nem leiam, os comentários pós-morte. Como ela era muito bonita, eram comentários dos mais terríveis, tipo, vai ter festa no ML hoje. Festa tipo, vamos juntar os pedacinhos, porque essa aqui vale a pena pós-morte. Comentários misóginos, de cunho sexual, dos mais terríveis. Vocês sabiam que isso é um duplo luto para a família? Muitos perfis foram identificados e nós vamos pedir apuração. Nós vamos pedir apuração. E nós sabemos no Brasil, infelizmente, que há violação de cadáveres, que há homens e mulheres que desejam violar túmulos para uso dos corpos pós-morte. E a gente vai enfrentar isso aqui. Quando fui ministra, nós tínhamos um grupo de trabalho só para discutir a violação de direitos pós-morte. O assunto é tão delicado que ninguém quer discutir comigo. Mas eu vou fazer a discussão sozinha. Tu me ajuda, Cris Nardes? Tu me ajuda, Luciana? Walter? Vamos discutir? Vamos discutir? Vocês não têm ideia, aqui tem um mercado sobre isso. Tem funerárias envolvidas, funcionários de IML. Nós temos coveiros. Vocês não têm ideia quão tenebroso é esse mundo, esse universo. Quantos túmulos violados? Mas agora eles saem do cemitério dos IMLs e das funerárias. Eles vão para as redes sociais. Os comentários que fizeram com a morte dessa menina me machucou tanto, tanto. E eu fico imaginando a família dessa menina. Eu registro dupla solidariedade a essa família. Comunico ainda o recebimento das respostas a ofícios constantes nos expedientes 384, 386, 390 e 402, informando que todos receberam os devidos encaminhamentos. Comunico também o recebimento das solicitações constantes nos expedientes 385, 389, 392, 396 e 403, informando que todas as receberam os devidos encaminhamentos. Comunico, por fim, o recebimento dos informes constantes nos expedientes 394, 398, 399, 401, que receberam os devidos encaminhamentos. Isto posto, submeto-se às senhoras senadoras e os senhores senadores os encaminhamentos acima propostos para a deliberação dessa comissão. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que nos termos da Instrução Normativa 12/2019, os documentos lidos como informes ficam disponíveis no site do Senado e no portal da CDH. Os demais permanecem na Secretaria para a manifestação dos membros dessa comissão pelo período de 15 dias. Terminado o prazo, os documentos serão arquivados. Encerrado? Nada mais tendo a tratar, cumprida a missão dessa comissão,
Agradeço a presença dos que vieram presencialmente. Eu encerro a presente reunião. Ei, gente. Olá, estamos de volta ao vivo com algumas informações que estão repercutindo no Senado nesta quarta-feira. Foi aprovado nesta manhã na Comissão de Assuntos Sociais o projeto de lei que permite a destinação de emendas parlamentares para investimentos nos atendimentos de emergência feitos pelos corpos de bombeiros. A matéria segue em regime de urgência para o plenário do Senado. Manifesto o meu apoio à matéria, porque só quem sabe a importância, a relevância da assistência prestada pelos corpos de bombeiros é quem já precisou e já necessitou. Então, essa matéria ela fortalece o atendimento pré-hospitalar realizado pelos corpos de bombeiros militares ao permitir, nos termos da legislação, a destinação de recursos para o custeio e investimento nessas ações. Trata-se de uma iniciativa de grande relevância social que amplia a capacidade de resposta em situações de urgência e emergência, contribui para salvar vidas, reduzir sequelas e fortalecer a assistência à saúde da população. Então, eu manifesto pela aprovação desse projeto, senhor presidente. Senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acham. O relatório foi aprovado. Requerimento de urgência para que esse PLP possa ir direto ao plenário. Eu vou solicitar ao presidente Davi Alcolumbre que assim o proceda, para ver se a gente esgota essa matéria hoje à tarde. Submeto o requerimento de urgência do senador Nelsinho Trade em votação. As senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. E durante a sessão plenária dessa terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou ter recebido dinheiro do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo ele, as acusações publicadas na revista Veja na semana passada são um ataque ao poder legislativo e à sua autonomia. A declaração repercutiu entre os senadores. O presidente do Senado criticou o conteúdo da matéria publicada pela revista Veja na semana passada. A reportagem afirmou que ele teria recebido do banqueiro Daniel Vorcaro 30 milhões de dólares depositados em uma conta no exterior. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. São alegações inteiramente falsas, com a única e aparente intenção de arrastar para a lama o meu nome, a minha honra, a minha reputação. Davi afirmou que se as alegações publicadas não foram citadas no acordo de delação premiada, o fato é ainda mais grave. Porque não estaremos diante apenas de uma acusação falsa contra o presidente do Senado Federal. Estaremos diante da invenção de um fato inexistente e da tentativa de atribuir este fato a um procedimento oficial para lhe conferir aparência de verdade. Esse não foi um ataque dirigido apenas ao senador Davi Alcolumbre. Foi um ataque ao Senado, ao Poder Legislativo e à sua autonomia. Não serei intimidado, não serei ameaçado, não serei constrangido e nem serei chantageado. A declaração do presidente Davi repercutiu entre os senadores, tanto da base do governo como da oposição. Quando o senhor vê essa honra atacada de uma forma injusta e inadmissível, o senhor tem que reagir. E o senhor conta com a solidariedade de todos nós aqui dentro. Eu não acho que a gente deve responder ao erro com outro erro. Eu acho que nós temos que buscar as barras da justiça, a investigação, e conte com a minha solidariedade como líder do governo perante o presidente Lula, para que essas coisas se esclareçam. Não cabe ao Senado Federal, não cabe aos pares que aqui estão,
aos pares que aqui estão, fazer a defesa de quem quer que seja, né? Vossa Excelência fez a sua própria defesa com a consciência que tem e com o conhecimento, né, de toda a informação que envolve a postura de Vossa Excelência. Mas cabe à instituição Senado Federal cobrar a verdade. A liberdade de imprensa é um princípio constitucional que todos nós não só respeitamos, como defendemos. Mas, por óbvio, a lei em si estabelece mecanismos de defesa para o indivíduo, que está consagrado também na Constituição, quando há injúria e quando há calúnia. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, informou nesta terça-feira que será realizada a sessão conjunta do Congresso Nacional nesta quinta-feira, dia 18, às 10 horas da manhã. Devem ser analisados vetos que estão pendentes de votação pelos parlamentares. Confira a agenda do Senado para a tarde de hoje. Daqui a pouco, às 2 horas, está prevista a reunião de instalação da Comissão Mista da Medida Provisória 1345, com a eleição de presidente e vice. A MP fortalece e moderniza o sistema brasileiro de apoio oficial ao crédito à exportação. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1343 tem reunião marcada para a eleição de novo presidente e exame do relatório. A MP cria a obrigatoriedade de cadastramento da operação de transporte e a geração do código identificador da operação de transporte. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. O primeiro item da ordem do dia é o projeto que inclui educação política e direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica. E às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1348 tem reunião prevista para examinar o relatório. A MP regula as receitas e a destinação de recursos do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal. Nós ficamos por aqui e às 1h30 da tarde você acompanha ao vivo o Senado Notícias com o resumo do que aconteceu na manhã de hoje. Acompanhe-nos também pelas redes sociais. Continue com a gente. Até daqui a pouco. A cabine, para mim, era como se fosse uma nave espacial, com todas aquelas chaves, com todos aqueles botões. Então, eu, operando o projetor com o cinema lotado de 400 pessoas, eu me achava muito importante. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Em abril deste ano, um surto de hantavirose em um navio de cruzeiro deixou todo o planeta em estado de alerta. 3 pessoas morreram em decorrência da doença durante o trajeto entre Ushuaia, na Argentina, e o arquipélago de Cabo Verde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o episódio soma 13 casos confirmados ou prováveis de contágio por hantavírus, incluindo as 3 mortes registradas. Neste Cidadania, vamos saber mais sobre a hantavirose e quais os riscos reais do vírus se espalhar e se tornar uma nova pandemia. Meu entrevistado é o médico infectologista André Bon. André, muito obrigado por participar aqui do Cidadania, por estar aqui nos estúdios da TV Senado. E eu já vou começar te perguntando, porque assim, esse vírus não é novo, ele tem várias cepas diferentes. Deixou todo mundo preocupado, né? Quando a gente ouve um vírus, a gente já lembra, tem uma memória muito recente da Covid-19, né? Me explica o que é que caracteriza a hantavirose, que é causada pelo hantavírus. Primeira coisa muito importante da gente esclarecer é que, e que trouxe muita preocupação para as pessoas, é que todo mundo ouve falar de hantavirose no Brasil já há muito tempo. E, de repente, surge um surto de hantavirose que é transmissível pessoa a pessoa. Então, é extremamente importante esclarecer que a hantavirose que a gente tem no Brasil não é transmissível pessoa a pessoa. Existem dezenas de tipos de vírus hantavírus e cada um desses vírus tem como hospedeiro específico um tipo de roedor silvestre. E só existe um tipo de vírus da hantavirose que é capaz de ser transmitido entre pessoas, que é justamente esse subtipo Andes, que é justamente o que causou a epidemia no navio. A hantavirose que existe no Brasil não tem a possibilidade de transmissão entre pessoas. Ou seja, a chance de se tornar uma epidemia ou uma pandemia não existe. É muito baixa, porque o que acontece? A hantavirose, tradicionalmente, a hantavirose que a gente tem no Brasil, ela é transmitida através da aerosolização, então, de pequenas partículas de ar que surgem de urinas, fezes e salivas de alguns roedores silvestres. Então, pessoas que vivem em ambiente rural ou que limparam um grande galpão contaminado, um paiol contaminado, podem inalar essas partículas que estão ali voando com esse vírus e ficarem doentes. Aqui no Brasil, isso se delimita a essas pessoas expostas a essa situação e essa pessoa ela não transmite esse vírus para outras pessoas. Existe um subtipo específico, que é o subtipo Andes, que é exclusivo da Argentina e do Chile, que é exclusivo de um roedor que vive lá, que uma pessoa, quando infectada, pode transmitir o vírus para outra pessoa. Ah, André, mas isso então possibilita a transmissão disso virar uma pandemia. Em teoria, existe esse risco, mas esse risco é hoje classificado pela OMS como muito baixo, porque se não houver nenhuma mutação desse vírus, a transmissão dele depende de uma exposição prolongada em ambientes fechados. Daí, a epidemia dentro do navio. A gente tem quase nenhum caso fora do navio de transmissão entre pessoas. E a epidemia que teve lá em 2018, 2016, relatado lá na Argentina e no Chile, foi justamente de contatos diretos de pessoas que tinham esse vírus específico. Então, ele é relativamente fácil de se conter, porque com medidas de precaução, de controle de infecção, de isolamento, afastamento, esse vírus não consegue circular adequadamente. Né? Então, apesar dele ter transmissão por gotícula em ambientes fechados, ele não consegue circular, por quê? Isolando as pessoas, a transmissibilidade dele é baixa e a gente consegue conter o surto. E nesse momento, de fato, o número de casos é relativamente baixo, né? Tem 11 casos confirmados e 2 prováveis, sendo 13 casos no total, justamente por isso. Medidas de contenção conseguem conter a disseminação desse vírus. Claro, essa fala pode envelhecer mal em algum momento, ter uma mutação ali e acontecer uma transmissibilidade maior. E se isso acontecer, avisando até para você que está assistindo, a gente está gravando esse programa aqui no início de junho. Se isso acontecer, a gente volta a gravar e recontextualiza, tá? Exatamente. Então, só para ficar bem claro para quem está assistindo esse programa depois desse período que a gente está falando agora. Pode retomar, por favor. E então, só tem um risco maior de pandemia se tiver uma mutação importante do vírus que faça ele ser mais transmissível, mais facilmente transmissível. Nesse momento, esse risco é classificado como muito baixo. A OMS está em vigilância dos casos, mas esse risco é bastante baixo. Vamos explicar para quem está em casa e explicar para mim também, porque assim, essa situação que começou em abril e que resultou em 3 mortes, em contaminações, eles tiveram todo um cuidado depois até de isolar o navio, isolar as pessoas, ficarem em quarentena.
a importância desses cuidados todos para que o vírus realmente ele não pudesse sair para outras regiões, já que essa cepa do Andes ela é a única que ela tem a transmissibilidade entre pessoas, né? Isso. A única forma desse vírus se perpetuar, então, a gente falou que ele é um vírus que é exclusivo da Argentina e do Chile, porque ele é exclusivo de um roedor que tem lá na Argentina e no Chile. E aí as pessoas se expõem a esse roedor, têm a doença e podem transmitir. Qual é a grande questão aqui? As pessoas podem transmitir e o período de incubação é relativamente longo, em torno de 60 dias. Por isso, as pessoas precisam ficar em quarentena para saber se vai ter... As pessoas que foram expostas precisam ficar em vigilância, em quarentena, para ver se vão desenvolver os sintomas. O período de incubação é aquele período entre a exposição e o desenvolvimento da doença, né? Então, isso pode demorar até 60 dias para a hantavirose. Então, essas pessoas estão em observação, estão em isolamento, estão sendo investigadas e até agora a gente não tem nenhum caso novo a partir da evacuação do navio, né? Então, as pessoas estão sendo observadas para ver o que vai acontecer. Existe risco de disseminação caso novos casos surjam e isso não esteja contido. Mas sim, foi contido, o navio foi evacuado, foi feita toda a higienização, as pessoas estão sendo investigadas. Então, o risco continua sendo classificado como muito baixo, apesar do risco de disseminação entre pessoas dessa cepa específica, dessa situação específica. Eu preciso reforçar que o tipo de hantavirose que existe no Brasil é um outro tipo, são outros vírus e não são transmissíveis entre pessoas. A gente vai falar sobre ele agora, né? Porque tem um específico aqui no Brasil, se eu não me engano, se chama a cepa Araraquara, você me corrige, Araçatuba. Existem algumas cepas no Brasil, não é uma única não é uma única. Não. Existem algumas cepas, existem mais de 30 cepas no mundo todo e no Brasil existem algumas cepas. E me explica então, vamos falar especificamente da nossa realidade, né? Que a transmissão não se dá entre pessoas, se dá entre roedores, silvestres e pessoas. O que caracteriza quando é que a pessoa deve desconfiar? Porque, pelo que eu entendi, os sintomas são um pouco parecidos com gripe forte ou dengue, não é isso? Exatamente. Então, assim, primeira coisa que faz suspeitar de hantavirose é a exposição epidemiológica. A pessoa tem que ser exposta a áreas rurais ou ter limpado um grande galpão contaminado com fezes de roedores, um paiol ali contaminado com fezes de roedores, sem estar utilizando EPIs adequados, sem estar, por exemplo, com uma máscara N95 ali para fazer isso. A partir dessa exposição, a pessoa desenvolve sintomas compatíveis, ou seja, os sintomas iniciais eles são muito inespecíficos, são muito parecidos, como você falou, com Covid, influenza, dengue. É uma febre alta, com dor no corpo, dores articulares e que progride ao longo dos dias para um quadro mais grave quando ocorre o quadro mais grave. Quando não ocorre o quadro mais grave, é muito difícil de identificar e de alguém suspeitar que isso é hantavirose, porque a hantavirose é uma doença esporádica, ela não acontece em altos números, exceto em situações de grande exposição, né? Ou de muitas pessoas se expondo a um mesmo foco. Então, ela é muito esporádica e os quadros leves vão passar justamente como gripe, como dengue, vão ser tratados ali com antitérmicos analgésicos e isso vai acabar. Mas nas formas graves é que as pessoas identificam. Então, aqui nas Américas, a forma grave da hantavirose é a forma cardiopulmonar. Existe a forma da febre hemorrágica com doença renal, que acontece, por exemplo, no Velho Mundo, na Europa. Mas a forma na América é a doença cardiopulmonar. Então, as pessoas vão suspeitar de hantavirose quando alguém tem essa exposição epidemiológica e evolui para um quadro de uma pneumonia muito grave com insuficiência respiratória. Então, parece um pouco com as formas graves de Covid-19, né? Então, o paciente começa ali com febre, dor no corpo e evolui para uma pneumonia muito grave depois de alguns dias. E que você não consegue achar o diagnóstico. E aí é só depois desse tempo todo que as pessoas vão suspeitar de hantavirose e perguntar. Então, é claro, se teve exposição a áreas rurais, se fez essa limpeza, por exemplo, em galpões contaminados, teve sintomas num período de 60 dias e evoluiu para formas graves, assim, com esse quadro pulmonar de uma pneumonia muito grave, precisa pensar, sim, em hantavirose. Você me falou uma coisa que me trouxe uma imagem, porque a gente volta para a Covid-19 e a transmissão era entre humanos, entre pessoas, e em espaços abertos. Pelo que eu estou entendendo, a hantavirose, ela precisa, a cepa, o vírus, ele precisa do ambiente fechado, né? Esse geralmente rural. Exatamente. Na verdade, não necessariamente. O ambiente fechado é a forma de transmissão ali em galpões e paióis em que a pessoa está varrendo e fazendo isso aerossolizar. Mas pode haver exposição em ambiente rural mesmo, na mata, na floresta que esteja ali muito infestada por roedores silvestres, que pode acontecer inclusive em situações, por exemplo,
qual é a principal forma de prevenção? É evitar o desmatamento, porque quando você desmata muito a população e faz uma plantação ali, por exemplo, de grãos, os roedores, eles se alimentam desses grãos e podem se multiplicar rapidamente, aumentar muito a população de roedores, que vai ter aí muita urina, muitas fezes, etc. E isso gera um aumento de exposição e maior aerossolização em um ambiente aberto mesmo. Então, não necessariamente precisa ser um ambiente fechado. Ambiente rural, aberto, mas com grande quantidade de roedores silvestres, é um ambiente de risco também. Só para entender também, ficar bem claro, são sempre os gases que saem dessas fezes, da urina, e aí entram em contato com as pessoas e elas acabam adoecendo, não é isso? É mais ou menos isso. Não é exatamente os gases. A aerossolização é aquele material que está ali que fica suspenso no ar. Tá? Então, o nome disso é transmissão por aerossol mesmo. São pequenas partículas que sobem para o ar, não na forma de gases, mas na forma de pequenas partículas mesmo. E isso é inalado e aí lá no pulmão se dissemina para o corpo inteiro e gera o quadro mais grave. André, outra coisa que me chamou muito a atenção no que você está falando, outro gancho que eu estou pegando aqui, a impressão que dá é que ela é letal, bem mais letal, a hantavirose, né? Esse vírus, o hantavírus, ele é bem mais letal do que outros vírus que a gente, né, tem mais acesso, como o vírus da influenza, por exemplo. As formas graves de hantavirose, elas de fato têm uma letalidade muito alta, muito mais alta do que a influenza, a Covid-19, por exemplo, e as formas graves dessas doenças. Mas acontece muito também porque a gente demora a identificar, demora a conseguir dar um diagnóstico. Não que tenha um tratamento específico, não existe nenhuma medicação específica para tratar a hantavirose, mas o suporte avançado, em terapia intensiva, etc., ajuda a reduzir esse risco de mortalidade. E se você compreender bem e prestar atenção, a principal público em risco da hantavirose são pessoas de áreas rurais, que são aquelas que justamente têm maior dificuldade a ter acesso a serviços de saúde com maior capacidade de terapia avançada, de terapia intensiva. Então, acaba que isso aumenta muito a mortalidade, até porque essas pessoas chegam tardiamente ao suporte intensivo. Então, o que acontece é que a mortalidade é alta, mas por alguns motivos. Um, porque a doença, de fato, é grave. Dois, porque geralmente as pessoas que estão expostas à hantavirose têm maior dificuldade de ter acesso a serviços de saúde avançados, com terapia intensiva. E quando chegam lá, já chegam muito graves. Então, a reversão disso é mais difícil. Então, é um combo de gravidade com acesso a serviços de saúde e a demora no diagnóstico e acesso. A gente tem muitos casos no Brasil dessas nossas cepas específicas que causam os problemas cardiopulmonares. É muito comum, é muito frequente? Não é muito comum, é uma doença que é esporádica. A gente tem poucos casos, por exemplo, agora em 2026, a gente teve poucos casos em 2025. O que acontece, na verdade, o que a gente pode ver acontecendo agora é um aumento de número de casos, porque as pessoas vão estar mais sensíveis para o diagnóstico. Ninguém falava de hantavirose, falava-se muito pouco de hantavirose. Os profissionais estavam um pouco sensibilizados para isso e agora, com essa história do navio e da doença internacional, as pessoas vão começar a pensar mais em hantavirose. E aí isso pode fazer com que elas diagnostiquem mais, notifiquem mais. Isso não quer dizer que vai ter necessariamente aumentado o número de casos reais, mas que vai ter aumentado o número de diagnósticos e notificações por causa dessa circulação da informação sobre a hantavirose e as pessoas se tornarem mais sensíveis para esse diagnóstico. Outra coisa que passa muito pela cabeça das pessoas, muita gente com quem eu converso e tem essa coisa do senso comum. Tem a cepa andina, que é aparentemente a mais letal, até porque a transmissão é entre humanos e pelo ar, né? É o que a gente entende. A Argentina, o Chile nem tanto, mas a Argentina é um país que tem uma área territorial limítrofe com o Brasil enorme. Não tem chance disso chegar no nosso país. Esse é o medo, você sabe disso, esse é o medo do senso comum. Existe esse risco? O risco é muito baixo por vários motivos. Porque a transmissão pessoa a pessoa é difícil, né? Então, tem que ter uma exposição. Apesar da a transmissão ser por via aérea, a transmissão depende de exposição prolongada em ambientes fechados. Por isso que o cruzeiro foi um ambiente propício. O cruzeiro é classicamente um ambiente propício para a disseminação de várias doenças, né? Na própria Covid-19, a gente teve surtos em navio, que vocês podem lembrar que teve navio que ficou bloqueado também de chegar a alguns lugares da mesma forma. A gente tem surtos de diarreia em navios, então navio de cruzeiro é sempre um lugar propício para a transmissão de doenças transmitidas por via aérea por conta do ambiente fechado. Mas voltando justamente à pergunta em relação a não dá para atravessar a fronteira, a transmissão pessoa a pessoa até poderia,
mas essa probabilidade é baixa, porque essa doença também é esporádica na Argentina, ela não é frequente, né? E a transmissão entre pessoas, ela não consegue ser sustentada de forma muito prolongada. Pode ser, mais uma vez, que o vírus mude e que ele passe a ser transmitido de maneira mais frequente, mais fácil? Pode, mas isso não aconteceu até hoje, né? E não aconteceu agora, aparentemente, no surto do navio. Então, a gente está relativamente tranquilo em relação a isso. E outra coisa, o vírus... André, mas aí esse vírus pode vir alguém infectado para cá, ir numa área rural, e aí o roedor se tornar contaminado, isso persistir lá na região silvestre, uma coisa mais complexa. É possível isso? Não é possível, porque o tipo de roedor que alberga esse vírus é específico. Para cada roedor, é um vírus específico. Eles são como se fosse ali o chave e fechadura, um para cada um. E esse roedor que tem lá, não tem aqui. Né? Então, teria que acontecer, imagina, o roedor de lá, por um fenômeno ecológico, migrar para cá, conseguir se estabelecer aqui, para isso circular e passar. Então, é um evento muito complexo e improvável de acontecer nesse momento. São muitas variáveis, Muitas variáveis. Explica para as pessoas em casa, você falou uma coisa que é outro temor também, essa possibilidade do vírus sofrer mutações e se adaptar. Isso é frequente, como as pessoas temem tanto? Isso acontece para alguns vírus, então, e com muita frequência, e para outros vírus é muito infrequente. Isso depende da característica do vírus, tanto da sua própria capacidade de correção ali das mutações, quanto da circulação em várias espécies. Vou dar um exemplo aqui. Um dos vírus que a gente mais se preocupa em relação a mutações e que todo mundo sabe que muda todo ano é o vírus da gripe. Todo ano a gente tem uma vacina nova da gripe, porque o vírus sofre pequenas mutações, modifica-se aos poucos, porque ele circula em todos os seres humanos, circula em aves, circula em todos os mamíferos. Então, como ele circula muito entre os seres vivos, ele consegue mudar muito. E aí acontece a introdução de um novo subtipo, tá? O vírus da influenza ele tem um problema ainda maior. Ele faz essas pequenas mutaçõezinhas assim ao longo do ano, que a gente tem que fazer as novas vacinas e está tudo bem. Mas, às vezes, ele é capaz de, como ele circula entre muitas espécies, ele é capaz de fazer grandes mudanças. Então, hoje, a gente tem o vírus H1N1, H3N2, que circulam aqui entre os humanos, é o que preocupa a gente, mas existe uma grande preocupação, por exemplo, da introdução nos humanos do H5N1, influenza H5N1, que é uma mutação que a gente já sabe que existe, mas que ainda não tem a capacidade de ser transmitida entre humanos de forma sustentada. Tem a capacidade de ser transmitida entre outros mamíferos e aves de forma sustentada, tanto que a gente viu surtos em leões marinhos no Rio Grande do Sul, em granjas já no Brasil, em outros lugares do mundo. Então, ele consegue fazer isso em outros animais. Se ele sofrer uma pequena mutação, ele passa a ser capaz de ser transmitido entre seres humanos. Então, por exemplo, o vírus da influenza tem essa característica de circular entre muitos seres vivos, conseguir, por causa disso, ter muitas mutações acumuladas e pular, digamos assim, de um animal para o ser humano de forma sustentada. Para outros vírus, isso não é tão frequente. Existem vírus que são zoonoses também, que são vírus que causam doenças em animais, como a hantavirose, que não necessariamente... A hantavirose ela não causa doença no roedor silvestre. Ela vive lá no roedor silvestre sem matar ele, tá? E ela não circula de forma consistente, até tem alguns mamíferos que podem ter hantavirose, assim, mas não de forma sustentada. Então, essa mutação, ela não acontece com tanta frequência, ele não é um vírus que circula tanto, né? Então, quanto mais o vírus circular, entre mais espécies circular, maior a chance dele ter alguma mutação. E a característica do vírus também, se ele é um vírus RNA, se ele é um vírus DNA, tudo isso favorece a mutação dele ou não. Para ficar bem claro, desculpe interromper, claro, só para ficar claro para mim, para quem está em casa. Vírus RNA, vírus DNA, explica para a gente. É o tipo de material genético do vírus, né? Então, é a forma como ele se multiplica e a capacidade dele, inclusive, de conseguir corrigir as mutações que ele tem. Então, para vírus RNA, geralmente, é mais difícil dele conseguir corrigir as mutações, ele muda e fica assim, os DNA não. Mas isso é uma complexidade mais profunda. É só para entender o seguinte, a capacidade de mutação, o impacto que isso pode gerar na população humana está muito relacionada ao tipo de vírus, mas também a capacidade desse vírus circular em várias espécies. Tanto que a maior preocupação que a gente tem de introdução de doenças, que possam ser doenças novas, que possam causar novas pandemias nos seres humanos, são justamente zoonoses, porque elas têm não só o humano como substrato, mas têm outros animais como substrato que favorecem a circulação do vírus e a mutação frequente desse vírus, que pode causar algum problema para a gente.
pegando esse gancho com uma coisa que você falou no começo desse programa, a questão ambiental parece estar muito ligada também, né? Assim, a falta de cuidado que a gente tem com o meio ambiente como um todo está se refletindo nisso, ou eu estou falando uma bobagem aqui? Não, você está sendo perfeito. Inclusive, existe um conceito chamado de saúde única. Isso é uma ideia muito legal. A gente entende, a gente pensa às vezes que os seres humanos eles estão isolados do resto do mundo, né? É como se o que afeta a gente afetasse exclusivamente a gente. Mas não. Os seres microscópicos, eles não enxergam barreiras entre os seres humanos, as plantas, as aves, os cachorros, as vacas, os leões marinhos. Não existe barreira dos humanos para todo o meio ambiente. Então, as bactérias, os vírus, eles enxergam todo esse ambiente como uma coisa só. E eles conseguem se disseminar por todo esse ambiente da mesma maneira. E aí, se você pensar o seguinte, imagina uma floresta com grande biodiversidade. Se um vírus novo é introduzido lá, e ele é um vírus altamente transmissível, ele consegue ser transmitido entre várias espécies. Se ele for muito letal, vai matar muitos bichos, mas por conta da variabilidade genética daquela população muito heterogênea, alguma hora isso vai acabar, né? Vai ter algum ser que vai ser resistente, os outros vão ter vivido, o vírus vai acabar ali e isso não vai prosseguir. Hoje, como a gente transforma o mundo num mundo cada vez mais homogêneo, tudo está igual, a gente desmata, acaba com a biodiversidade. A gente planta um monte de coisa igual, acaba com a biodiversidade. O gado é exatamente o mesmo clone. As galinhas são exatamente os mesmos clones. As cidades são todas iguais, não tem biodiversidade. No momento que você introduz um patógeno ali dentro, a chance dele prosperar, se disseminar e conseguir acabar com aquela população é muito grande. Isso se chama saúde única. Não existe barreira. Esse agente ali letal se disseminando é capaz de pular desses animais para os seres humanos. Pular é um termo simples para isso, mas fazer esse pulo dos animais para os seres humanos e se disseminar entre os seres humanos. Então, quando a gente acaba com a biodiversidade, a gente acaba com uma barreira genética que existe ali, que é capaz, às vezes, de obstruir a mutação de um vírus, obstruir o pulo de um vírus para o ser humano, facilitando, então, com a homogeneização do mundo, esse pulo. A gente está no movimento antidarwinista nesse sentido, né? Exatamente. A gente está acabando com a diversidade, homogeneizando tudo e favorecendo que chegue na gente mais doenças, mais vírus, mais bactérias, mais fungos, porque eles não enxergam mais barreira. E não existe barreira entre a natureza e a gente, é a mesma coisa, né? Não é porque a gente vive numa sociedade organizada que a bactéria entende, não, o André, ele está aqui, está tudo bem, né? O animal que está ali, não, eu não vou daqui para lá. Ele vai daqui para lá e vem de lá para cá. Então, isso é um problema. E para fechar, então, não a questão da hantavirose em si, mas nessa movimentação a gente tem chance de viver novas pandemias no futuro se continuarmos assim. Certamente. A expectativa é que a gente viva alguma nova pandemia em algum momento. Inclusive, em todo o congresso que a gente vai, existe uma seção que é sempre assim, patógeno X. Qual é a próxima grande pandemia e se a gente está preparado para isso? O que a gente aprendeu e se a gente está preparado para as novas grandes pandemias. Então, existe a expectativa de que, sim, em algum momento a gente viva uma nova grande pandemia. A gente não sabe qual é esse patógeno. Existe uma lista de patógenos que são esperados que possam acontecer isso. Isso é monitorado, mas, eventualmente, pode surgir uma nova zoonose, como foi o SARS-CoV-2, que venha para os seres humanos e a gente não consiga ter previsto isso. Mas existem, sim, patógenos que a gente se preocupa, como, por exemplo, o H5N1, que a gente falou aqui. Então, ele é um dos top na lista de preocupação, porque a gente já sabe que a influenza causa doença em seres humanos, a gente já sabe que essa doença circula entre os animais, a gente já teve casos em humanos, o que está faltando ali é só uma mutação para ter transmissão sustentada em humanos. Então, é esperado que aconteça em algum momento. O caminho para evitar é ter um cuidado maior com essa questão da diversidade ambiental. Com certeza. Ter cuidado com a diversidade ambiental, ter cuidado com a saúde global. A gente precisa entender a questão da saúde única, que leva em consideração a diversidade, mas a gente também tem que entender uma questão de saúde global, né? Vou pegar o exemplo da Covid-19, que é uma coisa que surgiu na China e foi parar no mundo inteiro, né? A gente pode pegar bactérias que têm mecanismos de resistência, por exemplo,
tem um mecanismo de resistência para bactérias multiresistentes que é chamado de NDM. NDM se chama New Delhi Metalobeta-lactamase. Por que se chama assim? Porque surgiu em New Delhi, lá na Índia, e causa infecções multiresistentes aqui no Brasil, né? Um dos principais mecanismos de multiresistência das superbactérias, por exemplo. Então, se a gente não entender o conceito de saúde global, que a gente precisa cuidar do mundo inteiro, que não adianta ter bolsões de riqueza e bolsões de pobreza, onde as pessoas não têm acesso à saúde, qualidade assistencial, que o que acontece nesses lugares vai chegar aqui, né? Como aconteceu com Wuhan, como já aconteceu com várias outras doenças. André Bom, muito obrigado pela entrevista. É um prazer. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O metrô de Belo Horizonte iniciou a montagem de estrutura elevada para viabilizar o avanço da nova linha 2,
que representa a primeira expansão relevante do sistema metroviário da capital mineira em décadas. Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa obra, além de Previdência, BR-381, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a toda a TV Senado, para que a gente possa conversar com os mineiros sobre um tema tão importante. E, senador, o Estado de Minas acumula atualmente uma fila de mais de 380 mil processos pendentes contra o INSS. Os pleitos são benefícios como aposentadoria, revisões e auxílios. O senhor presidiu aqui no Congresso recentemente a CPMI do INSS, que investigou descontos indevidos. Sim. Que avaliação o senhor faz desse órgão e como fazer para diminuir essa fila de espera para a população mineira? Bem, primeiro nós temos que ter uma conversa muito franca sobre Previdência no Brasil, que é um assunto preocupante. A Previdência tem uma importância absoluta em toda a sociedade como distribuidora de renda. Ela movimenta hoje perto de 30% de todo o nosso orçamento. São mais de R$1 trilhão entregues à população entre os benefícios que são pagos à população e os aposentados e pensionistas. O problema é que o Brasil perdeu no passado uma grande oportunidade que nós chamamos de janela demográfica, em que mais pessoas contribuíam e menos pessoas recebiam. Como o Brasil não fez o papel dele há 20 anos, 25 anos, de dar à população uma educação completa, a possibilidade de gerar a própria renda, tornar o país totalmente alfabetizado e principalmente formado, o que aconteceu? Nós criamos um grupo muito grande da população brasileira que precisa dos auxílios. Aí vem Bolsa Família, que é um bom programa, mas é um programa que gera dificuldades na saída, precisa ser revisto. Nós temos outros programas que o governo vem criando, até na linha populista, de aumentar a renda, só que isso sobrecarrega a Previdência. O que é que nós temos hoje? 180 bilhões de déficit, uma quantidade enorme de gente roubando a Previdência, como nós vimos, de dinheiro desviado dos aposentados, e não temos uma programação, um projeto, um planejamento de futuro para a aposentadoria dos brasileiros. Qualquer governo que ganhar as eleições em outubro, seja de direita, de centro, de esquerda, qualquer governo terá de fazer uma nova reforma na Previdência brasileira, porque ela é, a longo prazo, insustentável. Por que eu falo isso? Porque você vai ter muito breve quase 40% da população brasileira com mais de 60 anos de idade, ou seja, pessoas que trabalharam uma vida toda, que vão ter o direito de receber e que nós temos que garantir isso para essas pessoas que a vida inteira contribuíram. O problema é que entram cada vez menos pessoas contribuindo. E o trabalho no mundo mudou. O emprego mudou. Hoje, você já não tem mais aquela perspectiva de carreiras com carteira assinada. A pessoa entra, alguns setores metalúrgicos, químicos, como na Alemanha, por exemplo, ainda tem proteções de direitos com contratos fixos em carteira de trabalho. Mas a maioria das pessoas hoje trabalha de uma forma, vamos dizer assim, própria. Os programadores em tecnologia de informação, por exemplo, essas pessoas são pessoas jurídicas, trabalham em 3, 4 empresas. Você tem os funcionários de aplicativos, os trabalhadores, que têm um trabalho, mas não têm um emprego e cuja contribuição é muito pequena. Então, nós vamos ter que discutir o futuro dessa... Vai ter que ser uma discussão muito grande, fora das paixões ideológicas, para que a gente possa dar futuro à Previdência brasileira, que hoje tem um risco muito grande de, no futuro, não conseguir cumprir os compromissos. E, senador, o senhor participou ativamente da articulação para o investimento na concessão do metrô de Belo Horizonte. A gente tem uns dados aqui na tela para falar a respeito. Hoje o metrô que conta com a linha 1 e em breve a linha 2, só o investimento federal, 2,8 bilhões, são 24 novos trens, 8 no início e mais 16 na linha 2, que terá 10,5 quilômetros de extensão com 7 novas estações. Previsão para operação plena entre 2027 e 2028. Sim. Como que o senhor atuou nesse processo, vem atuando nesse processo e como essa obra está mudando o dia a dia da população? Ô Sérgio, esse trem
metropolitano, vamos dizer, um trem urbano, que nós chamamos de metrô, era uma vergonha para Minas Gerais. 30 anos sem uma nova obra, o metrô que praticamente fechou. O governo federal do passado queria acabar com o metrô, porque ele dava um prejuízo de 180 milhões de reais por ano. E eu, quando me candidatei a senador, eu me coloquei dizendo, eu vou resolver o problema do metrô. E durante 6 anos, praticamente, nós trabalhamos muito, reuniões semanais sobre esse assunto. Nós conseguimos, do governo anterior, por meio do ministro Paulo Guedes, 2,8 bilhões. Paulo Guedes, que morou em Belo Horizonte, estudou na Universidade Federal de Minas, já conhecia o metrô desde o tempo de estudante, ou seja, olha para você ver como que as coisas são muito, muito problemáticas, assim, para não falar outras coisas, essa vergonha que era. Esse dinheiro veio do BNDES, foi o único projeto no Brasil de trem urbano, o único que nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional. Separamos 2,8 bilhões pelo BNDES. O governo de Minas Gerais aplicou 400 milhões da indenização de Brumadinho e nós conseguimos fazer a nova linha, que é a linha 2, que liga os bairros Calafate ao Barreiro. Barreiro, que é uma das regiões mais adensadas de Belo Horizonte, é uma região de vários bairros, né? Nós temos uma regional Barreiro, e essas pessoas levam em torno de 1 hora e meia para chegar ao centro de Belo Horizonte. Com a chegada do metrô, nós vamos criar uma articulação para toda a região metropolitana sul. Municípios do entorno, Sarzedo, Ibirité, vão poder se deslocar até o Barreiro e ter um acesso mais rápido até o centro de Belo Horizonte. Eu, como sou um otimista por natureza, eu já tenho falado para as pessoas o seguinte, está na hora da gente discutir a linha 3, que liga ou ligará futuramente, porque eu tenho confiança que nós vamos conseguir, Belo Horizonte ao município de Ribeirão das Neves, onde moram 350 mil pessoas, cuja média de renda é de apenas um salário e meio. Essas pessoas levam 2 horas e meia para chegar ao centro de Belo Horizonte de ônibus. É um absurdo o acesso à capital, é um desrespeito com essa população. Então, nós temos condição de fazer essa linha 3 e eu tenho defendido que a gente já comece os estudos e já se propõe. Se nós levamos 30 anos para fazer uma linha 2 de um Barreiro, nós vamos levar 100 anos para fazer Neves. Mas não, se eu estiver aqui, porque esse para os próximos anos, é a meta, o programa que eu tenho como principal bandeira para a região metropolitana. E falando em mobilidade urbana, nessa região, o senhor também tem contribuído com investimentos na região norte, Jequitinhonha e Mucuri. Conta pra gente sobre essas ações, principalmente no Vale do Jequitinhonha, que é tão importante em razão da reserva de lítio na área. Hoje o Jequitinhonha já não é mais o Vale da Miséria, porque já foi uma região muito castigada, né, pela seca e sempre se fez muita poesia, né? O Vale, coitado do Vale. Hoje não é mais assim. O Vale tem recebido muitos investimentos e um deles, você colocou bem, foi que eu consegui pegar um projeto que estava parado desde os anos 70, que ampliava a Sudene até o leste de Minas, a cidade de Governador Valadares, passando pelo Mucuri e o Jequitinhonha, que são as regiões que mais precisam e que têm um clima semelhante ao do Nordeste brasileiro. Nós temos ali em torno de 250 municípios que todos eles têm a mesma quantidade de chuva que tem, por exemplo, os municípios do interior da Bahia que fazem divisa com Minas Gerais. Então, o certo era que esse trecho geográfico também tivesse, vamos dizer, atendido. Esse projeto estava parado, havia uma resistência muito grande da bancada nordestina, nós conseguimos tomar esse projeto, levamos até Governador Valadares, abrimos mais 5 agências do Banco do Nordeste em Minas, ampliamos o orçamento da Sudene de 950 milhões para 3 bilhões e meio de reais. Hoje nós temos uma gama enorme de investimentos. Ao mesmo tempo, eu consegui também fazer com que a Codevasp, que é uma empresa federal que tem um grande trabalho, ela quando está somente na área técnica, ela presta um serviço excepcional. O problema é a política. Quando coloca lá um representante político que só usa para questões partidárias. Aí a empresa se perde. Eu coloquei na superintendência um técnico, uma pessoa que tem mais de quase 40 anos, que infelizmente faleceu recente, mas tinha quase 40 anos de experiência na vida pública. Nós conseguimos tirar uma Codevasf em Minas de 35 milhões de orçamento para 1,5 bilhão de reais. Então, todos os municípios do norte, todos
Todos os municípios do Jequitinhonha, boa parte do Mucuri, estão recebendo máquinas, equipamentos, projetos de irrigação, a questão da renda familiar. Nós temos projetos pela Codevasf no norte de Minas que são modelo no mundo. Por exemplo, na cidade de Bocaiúva, tem uma cooperativa de apicultores que, com emendas orçamentárias, eu consegui construir com R$2,5 milhões. Fizemos uma cooperativa padrão. As famílias, 650, a maioria vivia do carvão, exploravam mata nativa, havia um processo de desertificação muito severo no entorno lá de onde elas trabalhavam, e quando veio a lei que proibiu a utilização de carvão de mata natural, que foi uma grande lei, inclusive, de preservação ao meio ambiente, essas famílias ficaram sem a possibilidade de sobrevivência. O que nós fizemos? Montamos essa cooperativa de apicultores, investimos nessas famílias, hoje elas replantam a mata, elas preservam os sítios e ganham, em média, R$ 2.600 a R$ 3.000 com o mel que nós exportamos para a Alemanha e para os Estados Unidos. Então, são alguns exemplos que a gente tem de que, quando a verba federal é bem usada, elas desenvolvem. Por exemplo, nós temos na Serra da Canastra, que é um dos lugares mais lindos de Minas, um queijo de referência mundial, mas que tinha um problema sério de legislação. Construímos a Casa do Mestre Queijeiro, 3 milhões de investimento, Codevasf. Lá, os filhos dos queijeiros têm treinamento, nós temos laboratório de pesquisa de água, de leite, melhoramento genético, nós temos a questão da qualificação de mão de obra, nós temos todo um trabalho junto ao Ministério da Agricultura, EPAMIG. Hoje, o queijo da canastra é premiado no mundo. E isso é um trabalho que a gente fez de desenvolvimento regional e preservação do meio ambiente sustentável. Estamos construindo uma outra casa de referência do queijo mineiro nas cidades de Porteirinha. Nós temos 2.400 famílias que vivem de um queijo próprio da área seca, que são queijos diferentes, né? O queijo é um terroir, né? Um ser vivo. O francês fala que o queijo é um ser vivo. E para o mineiro, o queijo é um negócio que faz parte do dia a dia. Então, por exemplo, o queijo da canastra é um queijo muito diferente, muito saboroso do cerro. Mas o queijo do norte de Minas e do Jequitinhonha são queijos de uma massa cozida, porque ele não sobrevive muito tempo com o calor. Então, nós estamos fazendo a casa de referência do queijo de Porteirinha, 2.500 famílias atendidas, e vamos fazer uma outra no Jequitinhonha, em Pedra Azul, que é o que eles chamam de queijo cabacinha, que é uma delícia, é uma mussarela que eles fazem lá, uma mussarela mineira, que também vai atender mais de 2.000 famílias. Então, esses projetos, com isso, a gente conseguiu dar ao norte e ao Jequitinhonha uma nova fase de crescimento. Sabe? E falando desse crescimento, desses investimentos, até em razão da inclusão dos municípios na Sudene, o senhor participou disso, como que o senhor enxerga Minas Gerais como protagonista no cenário econômico nacional? Inclusive, o senhor mencionou cuidados com o meio ambiente, e a gente tem a questão da reserva, a maior reserva que eu comentei, de lítio, esse metal utilizado na produção de carros elétricos e híbridos, que são a tendência de futuro. Né? Sérgio, a mineração, ela é bênção e maldição. A mineração foi bênção para Minas Gerais na época do ouro, do ciclo do ouro. Deixou Minas Gerais... Hoje, 80% do patrimônio histórico brasileiro está em Minas, né? Preservado, por conta do ciclo do ouro. Mas, em compensação, quando o ouro acabou, ficou para trás um problema seríssimo na economia e que até hoje nós temos dificuldade de vencer em algumas regiões. O segundo ponto foi quando, em 1940, Getúlio Vargas constituiu a chamada Companhia Vale do Rio Doce, que passou a explorar o minério em Minas Gerais. Hoje, Itabira é uma cidade que vive um problema, que era onde nasceu a Vale. O minério vai acabar. Em Minas Gerais, o minério vai acabar. O Pará, hoje, já é o maior exportador de minério de ferro. Minas Gerais vai enfrentar um problema seríssimo, numa faixa de 30, 40 anos, de ter que renovar toda a sua fonte econômica, a sua base econômica vai ter que ser revista. E Minas tem possibilidade, primeiro, de ser o principal polo turístico brasileiro nessa área do patrimônio histórico. É muito pouco explorado Minas Gerais em termos de cidades históricas, né, de trilhas. Nós temos lá a Estrada Real, que é um atrativo muito grande. Isso é muito pouco divulgado. Minas Gerais hoje tem também um ciclo de vinhos, de empresas de produção de vinho que é premiada no mundo. Nós temos ali na região do sul de Minas um vulcão extinto, né? São vários vulcões
que produzem um dos melhores vinhos do mundo hoje, no que eles chamam de poda invertida. É vinho produzido a partir de 2 podas e sai a partir de junho, julho. São marcas muito famosas hoje no sul de Minas, também muito pouco explorado. Então, a minha visão, e eu tenho conversado muito isso com o governo do estado, nós temos que fazer essa transição. Nós temos que tirar Minas Gerais da dependência do minério, que hoje é de quase 70%, e temos que começar a dar às populações outra forma de renda, especialmente nessa linha da preservação do meio ambiente. O turismo é muito bom para isso. A questão, por exemplo, dessas produções locais de produção sem nenhum tipo de agrotóxico, a produção orgânica, Minas Gerais pode ser referência nesse assunto, mas é uma transição que a gente tem que pensar o Estado para os próximos 30 anos, porque passa muito rápido. E se nós não agirmos agora, a mineração vai deixar um buraco como deixou no passado. Então, essa experiência a gente precisa trabalhar. E o lítio no Jequitinhonha é algo que a gente precisa pensar muito, porque o lítio deixa para trás um passivo ambiental muito grande. Cria nas prefeituras, né, uma euforia pelo dinheiro que entra muito rápido, mas gera, a longo prazo, uma sobrecarga no sistema de saúde, o problema da segurança. Nas escolas, as prefeituras passam a ter serviços públicos muito mais demandados e quando essa mineração acaba ou diminui, a conta continua para as prefeituras. Então, nós temos que aprender com as experiências do passado. É um momento muito bom esse do lítio, mas que nós precisamos ver o futuro com muito cuidado. Eu concordo com o senhor quando o senhor falou que o turismo de Minas Gerais é pouco divulgado. Sim. E quem vai costuma falar maravilhas depois quando volta. Que ações o senhor pretende adotar para aumentar essa divulgação do turismo? Olha, Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil. A maior malha federal brasileira corta Minas Gerais. Nós temos, porque nós somos o principal estado entre o sul e, naturalmente, o norte e também o centro-oeste. Hoje nós temos algumas rotas alternativas para o São Paulo, mas a maioria vem por Minas Gerais. O problema nosso é que essas estradas, elas não foram duplicadas da maneira como nós precisávamos. BR-381, por exemplo, que é conhecida como Rodovia da Morte. 4 anos nós trabalhamos aqui em Brasília, 4 anos, para conseguir um modelo que pudesse ser sustentável. Tentamos 4 vezes privatizar uma rodovia, que é realmente problemática, e nós não... No último projeto, nós deixamos o modelo que o atual governo do PT assumiu e inteligentemente manteve. E acabou privatizando a rodovia. Hoje a rodovia já começa a ter os primeiros bons resultados em termos de redução de acidentes e de mortes. Temos um gargalo, que é Belo Horizonte até a cidade de Caeté, que o governo está comprometido agora a resolver, entregou para a iniciativa privada, mas vai retirar perto de 12 mil famílias, fazer uma recolocação, um reassentamento e resolvemos o problema. Mas aí surgiram outros. Por exemplo, nós temos a BR-040, liga Rio de Janeiro a Brasília. Corta Minas Gerais de ponta a ponta, de leste a oeste. Essa rodovia, ela foi privatizada de uma forma incorreta. Pelo preço mais barato, envolveu planos de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, de outros órgãos públicos, deu um prejuízo gigante aos servidores federais, envolvia a Odebrecht, naquela época da Lava Jato, foi um desastre. Nós conseguimos que a empresa devolvesse a rodovia. Eu falo nós porque eu participei de várias reuniões. A empresa devolveu a rodovia e o governo fez uma nova concessão dividindo em 2 partes. Inteligente. Hoje você tem Rio, Belo Horizonte, Brasília, porque assim você não tem o peso em uma só para poder tomar conta. A rodovia também já começou a ter melhorias. Outras, como por exemplo a 262, liga Belo Horizonte até o Triângulo Mineiro, vem para Goiás. Uma rodovia perigosíssima, por muitas serras, a empresa não queria devolver, queria uma indenização pelo que ela não fez. Ela ficou 10, 15 anos cobrando um pedágio e não fez absolutamente nada. Houve um acordo na Justiça, está também concessionado. Então, o que nós precisamos em Minas para que o turismo se desenvolva nós temos um grande programa de ampliação dessas rodovias para facilitar o deslocamento do turista dentro do estado de Minas Gerais e nós vamos trabalhar isso muito nos próximos anos.
Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da TV Assembleia de Minas Gerais. Sim. Vamos à tela aqui. Carlos Viana, aqui Heitor Peixoto, repórter da TV Assembleia de Minas. Senador, eu tenho uma pergunta. Um dos principais problemas, se não o maior deles aqui em Minas Gerais, é a dívida de Minas com a União. O Estado deve hoje mais de 180 bilhões de reais. E a gente teve uma ideia lançada aqui na Assembleia, levada ao Senado, transformada em lei pelos senhores, criando o PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados com a União. Eu queria saber como é que o senhor acompanhou as tratativas de formulação desse programa e como é que o senhor acompanha agora a adesão a essas conversas entre Minas Gerais e a União para tentar garantir a melhor adesão possível aqui para o Estado, com a maior redução de juros permitida pelo programa. Teremos, finalmente, a solução de um problema que se arrasta aí por quase 30 anos, comprometendo os investimentos aqui no Estado? Bem, primeiro, Heitor, obrigado pela pergunta. Olha, essa questão da dívida não é só Minas Gerais. Nós temos vários estados que vivem o mesmo problema. Temos duas faces. A primeira delas é que os estados, quando ficam aliviados, gastam mais. É um problema. Todo o alívio que é dado aos estados, eles vão lá e usam o dinheiro, gastam. Resultado, aí volta o sufoco daí a pouco tempo. A gente não tem um planejamento obrigatório. O PROPAG, ele tem esse lado, em que os estados são obrigados a cumprir metas. São metas duras, mas necessárias. Agora, esse modelo de renegociação de dívida, esse modelo está falido, porque ele se baseia em juros. E a gente precisa começar a ter um outro modelo na base, possivelmente, de metas. Criar para os estados metas, e eu concordo na questão, por exemplo, da educação, da segurança pública. À medida que o Estado vai atingindo bons resultados, ele passa a ter uma redução nesses valores de dívida, que isso para o Brasil é geração de riqueza. Quando você diminui a violência, você atrai mais turista, você dá mais possibilidade de investimento, você gera mais renda. Então, é uma forma de investir no Estado, é exigir que o Estado tenha índices, né, menores nessa área de segurança pública e índices melhores na questão da educação. Então, eu penso que a gente precisa ter uma rediscussão. Eu participei do PROPAG, o Minas hoje não tem saída, tem que assumir, porque a situação do Estado é muito delicada. A dívida de 85 bilhões partiu para 200 bilhões. O governo, nos últimos 8 anos, não se preocupou, o governo de Minas, em resolver o problema da dívida. Essa é uma crítica que eu fiz abertamente. Poderia ter sido resolvida já há mais tempo, mas foi deixada de lado e a dívida mais do que dobrou. Então, agora a gente tem que enfrentar a realidade. O que fazer para melhorar? Essa discussão, Sérgio e Heitor, ela é, primeiro, técnica, pelos contratos, mas ela é basicamente também política. Ela passa por um consenso político. E quando você tem, no Brasil que está tão dividido hoje, esquerda e direita, você tem, por exemplo, um governador que se posiciona contra o governo federal no momento em que você tem que buscar diálogo, você tem que buscar aproximação, resultado, o Estado acaba não recebendo a atenção necessária. É da política isso. Então, isso aconteceu com Minas Gerais. Aconteceu com Minas lá na época do governo Dilma, tinha-se um governo de oposição, o Estado penou na questão de investimentos. Aconteceu, agora está acontecendo novamente. Essa discussão sobre qualidade de vida da população com mais segurança, educação, a questão de investimentos em rodovias para diminuir acidente, isso deveria estar fora da política. Isso deveria ser uma tratativa técnica de interesse nacional. Mas, infelizmente, a política, quando questões ideológicas e partidárias tomam o espaço, quando elas se tornam, vamos dizer assim, prioritárias, todo o Brasil perde, né? A minha visão é de que a política deixa de cumprir com o papel dela. Senador Carlos Viana, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Muito obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Nós temos 273 mil
pessoas, adolescentes que deram à luz. Como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. E ele trabalhava fechado, né? E também não tinha como sair do serviço. Estudantes que, às vezes, por uma vulnerabilidade também socioeconômica, interrompem os estudos e, estando gestantes, isso se complica ainda mais. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Em setembro do ano passado, o entregador Valério Souza Júnior foi baleado no pé depois de se recusar a subir até o apartamento de um cliente para fazer uma entrega. O caso acendeu o alerta sobre a violência contra esses profissionais. Tem cliente que é muito cabeça dura ainda, que não entende, quer que a gente faça a vontade deles, quer que a gente suba no tempo deles. E às vezes fala, sobe aí que a gente dá uma gorjeta. Nunca dá uma gorjeta, é sempre uma mentira. Com a nova lei, as entregas de pequeno porte devem ser feitas na portaria do condomínio. O objetivo é trazer mais segurança aos entregadores. Eu acho que é uma boa medida de segurança o entregador não precisar subir para fazer a entrega e também seja compreensível que a pessoa que está solicitando o iFood entenda que aquilo dali está colocando em risco a segurança dele e a segurança do entregador. O pessoal acha que a gente é obrigado a subir, só que não é, entendeu? Aí vai diminuir sim a violência. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política. Porque não existe democracia sem a sua participação. Em junho, a TV Senado apresenta documentários que investigam como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente. Será que a gente tem autoridade moral, a nossa geração, fazer uma intervenção desse tamanho num rio como esse, sem saber quais vão ser as consequências? Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 21h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Profissão de cuidador de pessoa com deficiência é aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e vai a plenário. Comissão de Ciência e Tecnologia rejeita mudanças na Lei de Proteção de Dados. Congresso é convocado a se reunir nesta quinta-feira pela manhã. Veja também, 3 comissões mistas de medidas provisórias
se reúne agora à tarde. Boa tarde. Em Brasília, 1h30. O Senado Notícias está no ar. Senadores e deputados vão se reunir amanhã em sessão do Congresso Nacional. Serão votadas dezenas de vetos e centenas de dispositivos. Um veto integral que será analisado é o do projeto de lei que autoriza a prorrogação do pagamento de financiamentos relacionados a operações de crédito rural nos municípios e no Distrito Federal, quando houver estado de calamidade ou situação de emergência por causa de seca ou estiagem extrema. O governo alega que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público, porque aumenta a despesa pública e provoca renúncia de receita. Será analisado também o veto parcial do projeto que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. O dispositivo vetado prevê abatimento de 70% do imposto sobre remunerações que venham da exploração de jogos eletrônicos mandadas para o exterior. A presidência alega que a proposição criaria renúncia de receita sem instituir medidas de compensação. E os parlamentares vão votar também o veto parcial ao projeto de lei que altera o Código Penal, a Lei dos Crimes Hediondos e a Lei de Proteção de Dados Pessoais. O projeto pede o reconhecimento como atividade de risco para os cargos do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, com direito a maior proteção para os membros, seus cônjuges e parentes até 3º grau. O presidente alega na justificativa do veto que o dispositivo fere o princípio da isonomia em relação aos demais servidores públicos. Atendimentos de emergência em saúde prestados por bombeiros militares podem receber recursos do orçamento federal por meio de emendas parlamentares. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. A proposta que veio da Câmara permite que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos bombeiros militares receba emendas parlamentares destinadas às ações e aos serviços públicos de saúde. De acordo com o texto, os recursos não poderão ser usados para o pagamento de pessoal ativo e inativo, nem para gastos de custeio e investimento que não sejam exclusivamente relacionados ao atendimento pré-hospitalar. O projeto também define que o enquadramento dessas atividades como ações de saúde depende do cumprimento de requisitos definidos pelo Poder Executivo e da aprovação do Ministério da Saúde. Esse projeto, ele não retira nenhum recurso do SUS e nem do SAMU, até para fazer um item, fazer um breve comentário. E também os bombeiros já fazem saúde pública diariamente, então não é uma inovação. O senador Humberto Costa argumentou que o projeto pode retirar recursos da saúde, sim, abrindo um precedente perigoso. Ele anunciou que vai apresentar uma outra proposta, segundo ele, mais efetiva. Se é uma proposta que não obriga o parlamentar a aplicar, se é uma proposta que não garante um valor mínimo para esses recursos, se é uma proposta que é inteiramente opcional, não vai resolver o problema. O que é que eu apresentei como contraposição? Ora, ninguém está proibido de aplicar recursos nos corpos de bombeiros. Primeiro, um trabalho que seja feito junto às bancadas para pedir recursos das bancadas dos respectivos estados, não há como, nem nunca vi ninguém negar nas bancadas estaduais. Eu já decidi ser a favor dessa matéria e, no momento que eu achar conveniente, porque isso para mim é facultado, eu irei ou não colocar recursos da minha emenda da saúde destinado ao atendimento de saúde que o Corpo de Bombeiros presta. Acho que o projeto Humberto, a gente refletindo bem, pode ser um avanço. Agora, uma coisa não invalida a outra. Como o projeto que está aqui hoje em discussão é este,
vamos aprovar isso daqui. Humberto apresentando outro projeto, vamos discutir. Se for realmente um avanço, todo mundo estiver de acordo, a gente avança mais ainda. O texto foi aprovado de forma simbólica e deveria ir para a Comissão de Assuntos Econômicos, mas foi aprovado o requerimento para que ele seja encaminhado direto ao plenário. O projeto que reconhece a profissão de cuidador de pessoas com deficiência foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. A proposta vai a plenário em regime de urgência. O projeto, que já passou pela Comissão de Direitos Humanos, reconhece o cuidador como profissional essencial para garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência. O texto proíbe a contratação de menor de 18 anos para exercer a profissão. Garante ao empregador o direito de exigir certidão de antecedentes criminais de candidatos à vaga e define que a violação por parte do cuidador de qualquer direito da pessoa assistida permite ao empregador a rescisão do contrato por justa causa. A Comissão de Direitos Humanos aprovou vários projetos na manhã de hoje, entre eles o que estabelece uma nova política nacional de juventude. O projeto é de autoria da senadora Damares Alves e estabelece que a nova Política Nacional de Juventude deve prever medidas para ampliar o acesso e a permanência nas escolas, promover o bem-estar físico e mental e prevenir a criminalidade. A coordenação das ações ficará a cargo do Ministério responsável pela área. A proposta foi aprovada em caráter terminativo e segue direto para a Câmara, a menos que seja aprovado um requerimento para sua votação em plenário. A exigência de avaliação de eficiência, eficácia e efetividade de programas e ações, o desenvolvimento de indicadores de inclusão política, social e econômica dos jovens e o incentivo a pesquisas acadêmicas contribui para o aperfeiçoamento contínuo das políticas públicas de juventude, para a transparência e para o controle social. A Comissão de Direitos Humanos também avançou em medidas voltadas a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Entre elas, um projeto que amplia o acesso à aprendizagem profissional para adolescentes em acolhimento familiar ou institucional e para jovens egressos desse sistema. A proposta altera a CLT para incluir esse público nas vagas de aprendizagem já previstas em lei, destinadas a jovens que conciliam formação profissional e atividade prática no mercado de trabalho. A aprovação da matéria representa um avanço na concretização do mandamento constitucional de assegurar ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação e à profissionalização, colocando-os a salvo de toda forma de negligência e discriminação. Entre as propostas aprovadas pela Comissão de Direitos Humanos está um projeto que amplia o apoio escolar para crianças com deficiência. O texto autoriza o acompanhamento por profissionais contratados pelas famílias sem custos adicionais para a escola. O texto também permite que esse suporte possa ser oferecido pelo poder público. Também foi aprovado um projeto que garante acesso prioritário e gratuito a exames especializados no diagnóstico do transtorno do espectro autista no SUS. Uma sugestão legislativa apresentada por meio do portal E-Cidadania foi aprovada e agora passa a tramitar como projeto de lei. A ideia original, apresentada em 2021 por uma moradora do Ceará, recebeu mais de 34 mil apoios. O texto proíbe a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 e veda a exigência de comprovante de imunização para acesso a serviços, benefícios e atividades públicas ou privadas. A obrigatoriedade vacinal contra a Covid-19, adotada em contexto emergencial, configurou afronta à liberdade individual e estabeleceu perigoso precedente de coerção sanitária e exclusão social daqueles que exercem o direito à recusa. Tal prática, além de incompatível com a ordem constitucional, representa risco à democracia e ao Estado de Direito. A quem cabe o cumprimento da Lei Geral da Proteção de Dados?
O tema é polêmico e surgiu diante da evolução da informática e da importância das informações como um bem de valor inestimável, diretamente ligado à segurança da sociedade. Um projeto do Senado do ano de 2024 tinha o objetivo de garantir autonomia à então Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O relatório da senadora Ivete da Silveira mencionou uma sequência de tramitações que levaram à prejudicialidade da proposta. A LGPD previa que a NPD seria uma autarquia em regime especial, com independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. No entanto, o PL foi vetado pelo presidente da República sob a alegação, dentre outros, de vício de iniciativa e este Congresso acabou por manter o veto. Em seguida, o presidente da República editou medida provisória que se converteu na atual Lei 13.853 de 2019, norma responsável pela criação formal da ANPD, instituída como órgão de administração pública federal direta, subordinado à presidência da República. Voto. Por essas razões, opinamos pela prejudicialidade e, consequentemente, arquivamento do projeto de lei número 615 de 2024, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno do Senado Federal. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. As senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão pela prejudicialidade do projeto. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Confira o que está previsto para o Senado na tarde de hoje. Daqui a pouco, às 2 horas, a Comissão Mista da Medida Provisória 1345 tem reunião marcada com eleição de presidente e vice. A MP fortalece e moderniza o Sistema Brasileiro de Apoio Oficial ao Crédito à Exportação. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1343 tem reunião marcada para a eleição de novo presidente e exame do relatório. A MP cria a obrigatoriedade de cadastramento da operação de transporte e a geração do código identificador da operação de transporte. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. O primeiro item da ordem do dia é o projeto que inclui educação política e direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica. E às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1348 tem reunião prevista para examinar o relatório. A MP regula as receitas e a destinação de recursos do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal. Durante a sessão plenária desta terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou ter recebido dinheiro do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo ele, as acusações publicadas na revista Veja na semana passada são um ataque ao poder legislativo e à sua autonomia. A declaração repercutiu entre os senadores. O presidente do Senado criticou o conteúdo da matéria publicada pela revista Veja na semana passada. A reportagem afirmou que ele teria recebido do banqueiro Daniel Vorcaro 30 milhões de dólares depositados em uma conta no exterior. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. São alegações inteiramente falsas, com a única e aparente intenção de arrastar para a lama o meu nome, a minha honra, a minha reputação.
Davi afirmou que se as alegações publicadas não foram citadas no acordo de delação premiada, o fato é ainda mais grave. Porque não estaremos diante apenas de uma acusação falsa contra o presidente do Senado Federal. Estaremos diante da invenção de um fato inexistente e da tentativa de atribuir este fato a um procedimento oficial para lhe conferir aparência de verdade. Esse não foi um ataque dirigido apenas ao senador Davi Alcolumbre. Foi um ataque ao Senado, ao Poder Legislativo e à sua autonomia. Não serei intimidado, não serei ameaçado, não serei constrangido e nem serei chantageado. A declaração do presidente Davi repercutiu entre os senadores, tanto da base do governo como da oposição. Quando o senhor vê essa honra atacada de uma forma injusta e inadmissível, o senhor tem que reagir. E o senhor conta com a solidariedade de todos nós aqui dentro. Eu não acho que a gente deve responder ao erro com outro erro. Eu acho que nós temos que buscar as barras da justiça, a investigação, e conte com a minha solidariedade como líder do governo perante o presidente Lula, para que essas coisas se esclareçam. Não cabe ao Senado Federal, não cabe aos pares que aqui estão, fazer a defesa de quem quer que seja. Vossa Excelência fez a sua própria defesa com a consciência que tem e com o conhecimento de toda a informação que envolve a postura de Vossa Excelência. Mas cabe à instituição Senado Federal cobrar a verdade. A liberdade de imprensa é um princípio constitucional que todos nós não só respeitamos, como defendemos. Mas, por óbvio, a lei em si estabelece mecanismos de defesa para o indivíduo, que está consagrado também na Constituição, quando há injúria e quando há calúnia. A área da educação esteve em destaque nas votações desta terça-feira no Senado. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto que cria a Universidade Federal do Esporte, focada em gestão pública, alto rendimento e para desporto. Outra proposta aprovada altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para garantir que o professor em especialização continue recebendo salário. Os dois projetos seguem para a sanção presidencial. O Senado aprovou nesta terça-feira a criação da Universidade Federal do Esporte. A UFEsport deve formar profissionais para a gestão de políticas públicas e de organizações esportivas, além de treinar atletas com foco no alto rendimento e formar profissionais aptos a atuar no paradesporto. Terá ainda produção de conhecimento científico e tecnológico aplicado à gestão esportiva e ao treinamento. A UFEsport terá sede em Brasília, com possibilidade de expansão para outros estados. O início das aulas deve ser já no ano que vem, 2027, com 5 cursos de graduação e 5 de pós-graduação. A universidade vai oferecer inicialmente cursos em áreas como ciência do esporte, educação física, gestão esportiva, medicina esportiva e nutrição esportiva. Em 4 anos, o número de cursos deve aumentar para 11, atendendo até 3.000 alunos. Ter um espaço como uma universidade, onde a gente vai poder formar gestores, treinadores, ampliar o estudo com base na ciência esportiva, poder também ofertar aos atletas a possibilidade, no período de transição, pós-carreira, para que a gente possa dar continuidade à nossa formação educacional, é muito importante. Também na área de educação, os senadores aprovaram a classificação dos cursos de qualificação, pós-graduação, mestrado e doutorado como atividades de formação continuada dos profissionais da educação básica pública. A mudança vai permitir, por exemplo, que os planos de carreira dos professores tenham licenças remuneradas para esses estudos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação não define hoje quais atividades de formação podem ser incluídas no direito de aperfeiçoamento profissional dessas carreiras. Os senadores também aprovaram a transferência simbólica da sede do governo federal para Salvador, na Bahia,
todo dia 2 de julho. Essa data marca a celebração da independência da Bahia e a conclusão do processo de separação do Brasil e de Portugal. A iniciativa prevê a atividade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, mas sem interromper as funções essenciais em Brasília. A Comissão de Serviços de Infraestrutura realizou nesta terça-feira audiência com especialistas e debateu a regulação da lei que trata do aproveitamento de potencial energético na costa marítima. Potencial energético offshore é a capacidade de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis em alto mar, destacando-se a energia eólica. Segundo os especialistas, a energia eólica offshore é estratégica na substituição de combustíveis fósseis e uma grande oportunidade para o Brasil, que pode aproveitar a tendência mundial de transição energética renovável. Temos 92,5 gigawatts globalmente instalados, com previsão de quadruplicar isso até 2035. Queria deixar esses números de potência do Brasil, 1.200 gigawatts de potência. Isso mostra um enorme potencial brasileiro com vento de extrema qualidade, 516 mil empregos gerados, 900 bilhões de investimento até 2050. Cada gigawatt, cada parque capaz de investir 13 bilhões de reais. A audiência enfatizou a importância da criação urgente de uma regulação para a energia offshore, que não seja burocrática e possa atrair investimentos financeiros para o setor. Para tanto, se faz urgente a regulamentação da lei, que seja editada e que a regulação setorial seja claramente definida, visando dar previsibilidade aos potenciais investidores. Sem a adequada segurança jurídica, todos sabemos, o país eleva o risco de capital e acaba por inviabilizar a competitividade da nossa energia. Nós precisamos de novas fontes de energia renovável. Então, eólico offshore é mais uma fonte dentro da complementariedade, da diversificação energética que a ANP entende que é importante que esse marco legal que já foi aprovado seja regulamentado e também aí para que a gente possa, dentro das atribuições que ficarem para a agência, atuar na regulação. O Brasil é um dos países mais renováveis, mais limpos do mundo em termos de matriz, e é com este olhar que o Brasil tem dessa potencialidade que ele precisa olhar para a industrialização verde, num conceito, inclusive, de power shoring, de atrair investimentos, de atrair fábricas para o país, fornecendo energia limpa e renovável. A Comissão de Assuntos Sociais realizou nesta terça-feira uma audiência pública para debater a proposta de criação do Dia Nacional do Panificador, a ser comemorado em 8 de julho. Os trabalhadores que levantam cedo para colocar o pão de cada dia na mesa dos brasileiros já têm datas de homenagem em alguns estados, mas o texto em análise na Comissão de Assuntos Sociais propõe a criação de um Dia Nacional do Panificador. Nós estamos em todas as cidades desse país, acordando cedo, mais de 2.800.000 empregos gerados e 48 milhões de brasileiros passam todos os dias nas padarias. O senador Eduardo Girão, autor do projeto para a criação da data, ressaltou que gosta muito de comer pão e lembrou que a panificação continua gerando oportunidades de emprego. Discutir a criação de um Dia Nacional do Panificador, já respondendo uma das perguntas aqui, não é apenas debater uma data comemorativa. É reconhecer oficialmente a contribuição de milhões de brasileiros que trabalham para garantir algo que parece simples, mas que é fundamental, que é o alimento básico chegue à mesa das famílias. Ao reconhecer esses profissionais, reconhecemos também uma cultura de esforço, dedicação, disciplina, serviço ao próximo. Reconhecemos pessoas que acordam antes do amanhecer para que milhões de brasileiros possam começar o dia com dignidade. 3 novas leis votadas recentemente pelo Congresso e sancionadas pelo presidente da República foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. A lei complementar, que permite às cooperativas receberem recursos dos fundos constitucionais do Nordeste, da Amazônia e do Centro-Oeste.
Também passam a valer a lei que cria o Departamento de Monitoramento e Fiscalização das Decisões dos Sistemas Internacionais de Direitos Humanos, ligado ao Conselho Nacional de Justiça, e a lei que reconhece o cooperativismo como manifestação da cultura nacional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A história da Estrada de Ferro com Madeira Mamoré é uma história fantástica, né? Ela é triste por um lado, mas ela é uma história assombrosa, acho que é a palavra por outro, né? Porque ela foi um feito da engenharia, né? Foram várias tentativas. Tinha muita borracha aqui no Alto Madeira, na região onde é hoje a Bolívia. Essa borracha tinha que passar por essas cachoeiras todas, são dezenas de corredeiras. A gente chama de cachoeira, mas elas são corredeiras. Algumas são intransponíveis, como é o caso do Teutônio, outras são difíceis de navegação. São milhares de pessoas que morreram na estrada. Pessoas anônimas, homens, jovens, né, que vieram trabalhar aqui de outros lugares do mundo. Muitos barbadianos, indianos que vieram do Caribe, das colônias inglesas do Caribe, que morreram aqui, que desapareceram. Indígenas, que foram massacrados também, que viviam ao longo do caminho. Quer dizer, o custo humano da construção dessa estrada é muito grande. O mínimo que a gente deveria ter feito era não abandoná-la, né? Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Nós temos 273 mil pessoas, adolescentes, que deram à luz. Como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. E ele trabalhava fechado, né? E também não tinha como sair do serviço. Estudantes que, às vezes, por uma vulnerabilidade também socioeconômica, interrompem os estudos, estando gestantes, isso se complica ainda mais. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado.
A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está... Interrompemos a nossa programação, são 14 horas em Brasília. Está começando nesse momento a sessão deliberativa do plenário desta quarta-feira. O primeiro item da ordem do dia é o projeto que inclui educação política e direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica. Acompanhe. A número regimental. Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus e iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação à mesa durante a sessão. Os senadores presentes remotamente e inscritos para uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei 4.088 de 2023, da deputada Renata Abreu. Projeto de Lei número 162 de 2024, do deputado Ranieri Paulino. Projeto de Lei 6.113 de 2023, do deputado Duda Ramos. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para uso da palavra. Na ordem aqui tem o senador Esperidião, que não está ainda presente, Damares Alves, Zequinha Marinho e Camilo Santana. Na ordem de espera aqui está o senador Eduardo Girão, Paulo Paim e Alci Lucas. Eu passo a palavra para o senador Eduardo Girão. Meu querido presidente, eu queria aproveitar aqui, antes de subir à tribuna, fazer um rápido pela ordem, só para cumprimentar aqui visitas que nós estamos tendo no plenário do Senado, do Senado Federal, visitas ilustres, tá? O meu amigo, meu irmão querido, professor Walter de Paula, um grande jurista, aqui brasileiro, que reside aqui em Goiás, pertinho, está sempre nas boas pautas, em defesa da vida, da família, da ética, da liberdade, um homem de bem. E está aqui acompanhado dos seus alunos, a Ana Paula Lobo da Costa, a Denise Alves Noleto Silva, o Bruno Coelho Silva, o Adilson Oliveira Ataídes Júnior, Carlos Antônio Inácio Ramos Vieira, a Aline Silva Oliveira, o Vinícius Vieira de Oliveira e o Wesley Lobo da Costa. São alunos de Direito Constitucional, 3 e Direitos Humanos, da Universidade do Universo, é isso? Bom, sejam muito bem-vindos aqui, uma honra receber vocês. Eu vou fazer o meu pronunciamento agora e eu acho que, professor, você vai se identificar muito com esse discurso. Muito obrigado. Vamos ouvir o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que fará o seu pronunciamento na tribuna do plenário do Senado. Rádio Senado, comunicação para a cidadania. Presidente, senador Confúcio Moura, quero cumprimentar senador Paulo Paim, sempre presente também. Funcionários dessa casa, assessores, especialmente você, brasileira, brasileiro, que nos assiste sedento por justiça. O brasileiro acompanhando mais a política do que a Copa do Mundo, que é uma paixão nacional, o futebol, e é impressionante como a gente vê um país diferente, mais consciente das suas responsabilidades cidadãs. Então, parabéns ao povo brasileiro. Ontem nós tivemos ali um clássico no Supremo Tribunal Federal, que a gente tanto fala, que a gente tanto faz apelo, que a gente quer cumprir o nosso dever. Infelizmente, somos minoria aqui no Senado e o Senado se permanece ainda prostrado
na sua atuação em defesa da nossa Constituição. Mas nós tivemos ontem, eu acho que a nossa grande Copa é essa. É pela justiça no Brasil, para que a verdade venha à tona. E está de parabéns o ministro André Mendonça, um homem de bem que eu tive a oportunidade de votar. Foi o único indicado de todo esse período que nós tivemos do governo Bolsonaro e do governo Lula, várias indicações dos dois governos, mas eu só votei em um a favor. Os outros eu votei contra publicamente. E no André Mendonça eu trabalhei publicamente e fico honrado, orgulhoso de ter feito o caminho certo. E eu disse, na sabatina do ministro Cássio Nunes, que se eu tivesse errado com meu voto não, eu iria pedir desculpas. E ontem eu tive o primeiro motivo para pedir desculpas em meio a tantas decisões dele, que eu trouxe aqui, no meu ponto de vista, equivocadas, né? Decisões pró-regime que a gente vive no Brasil, do Lula, com alguns ministros do STF. Mas ontem ele teve bom senso, e eu tenho que parabenizá-lo, né, no voto que ele deu para a manutenção da prisão do pai do Vorcaro, do criminoso Vorcaro, e do seu primo, que ontem foi revelado algo que eu vou tecer um pouco aqui, de participações de máfia no esquema do tal sicário, da turma que eles faziam parte, para intimidar pessoas, testemunhas importantes, nessa que é a maior fraude do sistema financeiro do mundo e que estão tentando de todas as formas jogar embaixo do tapete, segurar as pontas para que não venha à tona, mas vai vir, em nome de Jesus, e Deus usando as pessoas de bem, vai vir. Eu quero parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho que tem sido feito, né? E também dizer, senhor presidente, que antes, aliás, ao mesmo tempo desse clássico entre Gilmar Mendes e André Mendonça, os pontas de lança, né? E nós estávamos tendo também o Eduardo Bolsonaro sendo julgado, sendo condenado, sem direito à defesa. Ou seja, por uma conspiração, como se ele fosse o mentor do presidente dos Estados Unidos. Por mais que eu discorde de alguns posicionamentos recentes do Eduardo Bolsonaro, inclusive contra o partido que eu faço parte, que sempre foi um partido de oposição firme, 100% de oposição aqui, né, das boas causas, eu não posso concordar com injustiça. Não posso concordar. E foi uma grande injustiça que aconteceu ontem com o deputado, né, que mostra uma caçada implacável, né, do STF querendo se vingar, uma típica revanche, porque não faz sentido aquele processo. Absolutamente fora do ordenamento jurídico, é o STF se inventando para se blindar, né? Então eu quero manifestar minha solidariedade ao deputado. Mas, presidente, por 3 votos a 1, quase foi uma goleada. Só não foi uma goleada por causa do ministro Gilmar Mendes, sempre ele, tinha que ser ele, que ajudou a enterrar a Lava Jato junto com Toffoli, né, que é para mim, um símbolo de enfrentamento que deu certo a corrupção, mas o sistema reagiu, ou o regime, para enterrar, porque estava chegando nos Supremos a Lava Jato. Então ontem o Mendonça foi um Messi de toga, né? Deu um baile, um show de bola ali, porque a segunda turma do STF decidiu pela correta e necessária manutenção da prisão do pai e do primo de Daniel Vorcaro. Votaram com o relator André Mendonça, Luiz Fux, que está de parabéns, tira o meu chapéu, e Nunes Marques, que eu já falei aqui, que acertou, e vamos acompanhar as próximas decisões dele até o final do meu mandato. Se ele mostrar que está no caminho certo, eu venho a essa tribuna para pedir desculpas. Vamos ver a consistência, né? Toffoli está impedido de votar por ter se declarado suspeito depois de muita pressão da sociedade e dos seus colegas. Como já era esperado,
O único voto divergente foi do ministro Gilmar Mendes, depois da leitura de um extenso voto, onde falou muito mais sobre os fatos da Lava Jato, que ele entende, os fatos, a narrativa que ele entende, ao invés dos gravíssimos fatos, aí sim, fatos ligados ao caso do Banco Master. Gilmar Mendes demonstra estar preocupado com a condução da colaboração premiada de Vorcaro, mas nada fez com os abusos cometidos nas colaborações premiadas forçadas. E o Brasil todo viu nas imagens ali do Mauro Cid, com a PGR assistindo de camarote, uma tortura, dizendo que ameaçando prender a sua família. Ele não falou nada, ficou caladinho da Silva, o ministro Gilmar Mendes. Interessante, né? Tem moral para falar sobre isso? Para falar de delação, que está sendo uma forçação de barra? Não tem, né? E o próprio Braga Neto, injustiçado, que passou preso, com prisão preventiva, 1 ano. E o ministro Gilmar Mendes totalmente silenciando nesses abusos que aconteceram, né? Sem condenação, Braga Neto. E já que falou tanto de Lava Jato, o ministro Gilmar Mendes deveria ter pelo menos assumido sua responsabilidade, junto com outros ministros, naquele malabarismo jurídico horroroso que levou à destruição do maior legado histórico no combate à corrupção e à impunidade, que inclusive condenou Lula a 11 anos de prisão, 3 instâncias, cada juiz que passava aumentava de lugares diferentes. Gilmar Mendes foi por diversas vezes contestado pela firmeza com os argumentos firmes, seguros, técnicos, coerentes de André Mendonça, André Luiz Mendonça. Felizmente, prevaleceu o que é correto, o bom senso e a responsabilidade de Nunes Marques, que, segundo informações divulgadas pela imprensa, vinha recebendo pressões para seguir o voto do Gilmar. Em uma de suas intervenções, André Mendonça relata chocantes informações a respeito de Felipe Mourão, vulgarmente conhecido como sicário, que cometeu suicídio na prisão. O ministro determinou a quebra de sigilo do iCloud de sicário, que foi preservado pela competente Polícia Federal. Possivelmente serão confirmados todos os indícios que apontam para a realização de ações típicas do crime organizado, coisa de máfia. O ministro falou, isso é grave. Máfia no Brasil atuando. Pois liderava um grupo de hackers e de milicianos que faziam trabalho sujo cumprindo ordens de Daniel Vorcaro. Até ex-funcionários, delegados, pessoas que atuavam na Polícia Federal estariam dentro desse grupo, sendo cooptadas, pagando milhares, dezenas, centenas de milhares de reais para ter informações sigilosas, cadastro na casa do Vorcaro. O negócio é escandaloso, senhor presidente. Enquanto a Polícia Federal e o ministro André Mendonça vêm cumprindo com retidão e coragem seus deveres no caso do Banco Master, o mesmo não acontece em relação a outro caso igualmente importante, que existe um silêncio ensurdecedor aqui no Congresso. Deveria ser a pauta primeira da nação, do Executivo, do Judiciário, de todo mundo, que é em relação ao julgamento da lei da dosimetria, que nós votamos, debatemos a exaustão. Tem gente injustiçada, com a vida devastada, que nunca teve passagem pela polícia, nunca teve passagem pela justiça, pessoas que não tiveram direito à dupla jurisdição, direito à ampla defesa, o contraditório. Eu fico imaginando, nós estamos aqui na plateia com alunos do curso de Direito. Senhor presidente, os livros do ministro Moraes, né, pelo menos um deles, tudo que ele escreve ali, quem leu aquele livro, é para pegar e jogar no lixo, porque ele faz tudo diferente.
Ele rasgou o que ele próprio escreveu. Nós estamos diante, cadê as pessoas de bem nesse país para se pronunciarem, senhor presidente, sobre os abusos? A gente tem que acabar, o Brasil não merece isso. Enquanto eu quero, só para o senhor me dar 2 minutos, eu concluo. Eu agradeço a paciência do senador Paulo Paim, dos outros colegas, mas é de indignar quem está sedento por justiça, o que está acontecendo no Brasil. Então, senhor presidente, falha mais uma vez o atual presidente do STF, ministro Edson Fachin, que permite a suspensão da lei da dosimetria, já aprovada pelo Congresso Nacional, e que também derrubou o veto presidencial, por ampla margem, com 318 votos favoráveis de deputados e 49 de senadores. Olha o desrespeito com essa casa. Pago pelo contribuinte, não é barato o nosso salário, a nossa estrutura são de bilhões de reais. E numa canetada, o ministro Alexandre de Moraes, que deveria se declarar suspeito nesse processo, como no do Eduardo Bolsonaro, porque ele se diz vítima. A mesma coisa aqui, e ele vai e vota. Como é que pode esse conflito? Não existe isso. Mais uma vez, de forma monocrática e autoritária, Alexandre de Moraes interrompeu o processo sem que houvesse sequer nenhuma provocação para a confirmação de sua constitucionalidade, que normalmente é feita através de uma DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, no caso da dosimetria. Ele não disse que era inconstitucional, ele parou porque quis parar, e fica por isso mesmo. E ministro Fachin, presidente, o senhor é presidente, se imponha. Vamos pacificar esse país, reconciliar. Ou o senhor quer o quê? Falar de paz é muito fácil, mas paz é ação na justiça. Vai lá no dicionário Aurélio, paz, pazear. Existe o verbo pazear. Eu pazeio, tu pazeias, ele pazeia. Nós pazeamos, vós pazeais, eles pazeiam. É ação, não é omissão. E isso ocorre, senhor presidente, num momento conjuntural de profundo desgaste e perda de credibilidade do STF perante a sociedade brasileira, com destaque para o próprio ministro Moraes, que foi considerado parcial pela justiça italiana agora, além de ter se tornado réu nos Estados Unidos. O ministro Moraes, totalmente, eu tenho que dizer aqui, ele precisa dar explicações sobre esse contrato de 129 milhões do Banco Master da sua esposa. Teve ligações telefônicas com o Vorcaro no dia que foi preso pela Polícia Federal. Senhor presidente, eu errei. Se eu me der 1 minuto, eu concluo. Preso pela Polícia Federal. Está cada dia, né, no dia que o Vorcaro foi preso, estava conversando com o ministro Moraes. Está a cada dia rasgando todas as páginas dos livros que escreveu antes de chegar ao STF sobre direito constitucional e direito criminal. Faz muito mal à nação brasileira o exacerbado corporativismo demonstrado por vários ministros. Muito incompatível a cena dos ministros Carmen Lúcia e Nunes Marques entrando de mãos dadas na transmissão da presidência do TSE e o Lula junto. Nas cortes respeitadas pela opinião pública em países com democracia sólida, os magistrados adentram dos tribunais calados e saem mudos, com o máximo de discrição e respeito à liturgia do cargo. Não costumam dar entrevistas, se atendo aos autos em cumprimento ao seu dever de fazer justiça de acordo com a lei. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância, aos colegas também. Perfeito. Albi Fred, uma palavra ao senador Paulo Paim. Vamos ouvir na sequência o pronunciamento do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. Estamos no chamado período do expediente, quando são feitos os discursos e as comunicações inadiáveis. Você acompanha a transmissão conjunta da Rádio Senado e da TV Senado, na transmissão da sessão deliberativa do Senado Federal desta quarta-feira. Com a palavra o senador Paulo Paim. Senhor presidente, senador Confúcio Moura, senador Girão, fez uma fala na tribuna nesse momento. Senhoras, senhores, senadores e senadoras. Ontem eu tive aqui nesse plenário uma conversa muito produtiva com o senador Davi Alcolumbre. Falamos sobre a PEC 221 de 2019,
que está na CCJ depois de ter sido aprovada na Câmara, eu diria praticamente por unanimidade. Foram somente 22 votos contra no primeiro turno e 19 no segundo turno. Tudo indica que aqui no plenário do Senado vamos na mesma toada. Vamos aprovar essa PEC tão importante para o povo trabalhador brasileiro. Essa PEC trata da escala 6x1, o fim da jornada de trabalho, e vamos caminhar, então, da jornada de trabalho de 44 horas e estaríamos caminhando para as 40 horas semanais, sem redução salarial. O presidente Davi, a qual aqui, mais uma vez, eu agradeço, marcou que, de fato, dia 1º de julho, nós teremos aqui uma grande sessão de debate temático sobre a redução de jornada. E disse também que ele, nesse mesmo dia, vai receber, pelo pedido que fizemos, as centrais sindicais da mesma forma como ele recebeu o setor empresarial. Muito obrigado, presidente Davi, que fez aqui no plenário ontem um desabafo. Eu sou daqueles que, quando alguém acusa alguém, tem que provar. Também estarão presentes nesse evento, tanto no plenário como também com o presidente Davi, os deputados Reginaldo Lopes e Érica Hilton. Está previsto também o vereador Rick Azevedo, que lidera o movimento Além da Vida. Nesse mesmo dia, eu diria que teríamos aqui um palco iluminado, fazendo um bom debate sobre a importância de reduzirmos a jornada de trabalho, como fizemos há 40 anos atrás na Assembleia Nacional Constituinte. Presidente Davi, porque havia uma onda no ar que poderia não haver esse debate o dia 1º. O presidente Davi foi muito firme, chamou seu assessor e diga que eu ajustei com o Paim, ajustei com o Laércio, que é o primeiro signatário, o senador, que vai ter o debate, sim, nesse dia 1º de julho, sobre esse tema tão importante. Nesse dia, serão ouvidos senadores, senadoras, líderes empresariais, líderes sindicais e outros estudiosos do tema, como o DIESE, o DIAP e a entidade dos empresários. Mas avanço, senhor presidente, para dizer que hoje pela manhã eu recebi em meu gabinete, com enorme satisfação, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas. Ele, que é prefeito da capital gaúcha, Porto Alegre, Sebastião Melo, foi muito cortês. E o tema é o mesmo, jornada de trabalho. Ele deixou claro que a entidade que ele preside não é contra a redução da jornada de trabalho sem redução salarial para 40 horas. Ele enfatizou que essa entidade de prefeitos de todo o país quer discutir a transição dos contratos em vigência do serviço público, a maioria empresas terceirizadas. Eu disse com muito carinho ao prefeito Melo que os deputados trataram de forma diferenciada os contratos públicos das terceirizadas com as prefeituras, nessa PEC A221. E, ao mesmo tempo, estendia ele, com a liberdade que o presidente Davi já nos deu, para que ele venha, no dia 1º de julho, fazer a sua exposição, ou ele ou alguém por ele indicado, em nome dos prefeitos de todo o país, para esse primeiro debate da jornada de trabalho. Para mim foi importante ouvir que os prefeitos não são contra a redução da jornada de trabalho. Querem só discutir de forma, digamos, mais aprofundada a questão da transição.
Mas, presidente, a sociedade brasileira está nos acompanhando todos os dias. Quer seja aqui, quer seja pela imprensa, quer seja nos debates que estão acontecendo em todo o país. É um tema que vai ao encontro da dignidade humana, da saúde física e mental das pessoas, de homens, de mulheres, eu diria até dos jovens, se estão na empresa ou não estão. Porque o reflexo de uma jornada exaustiva, ela reflete na família. Estamos aqui falando também da educação, do ensino técnico, do lazer, do desenvolvimento do país. A redução da jornada, ela conversa, ela dialoga com o crescimento, inclusive, do mercado interno, do comércio. Enfim, é mais dinheiro circulando, é mais gente trabalhando. Falei aqui ontem de uma perspectiva de quase 4,5 milhões de novos empregos, além de fortalecer a Previdência. Segundo o IPEA, mais de 31,7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras formais cumprem jornada de 44 horas semanais, o equivalente a cerca de 74% dos empregados com jornada registrada. São justamente os trabalhadores de menor renda, menor escolaridade, os mais atingidos pelas jornadas extensas. Quando falamos em reduzir a jornada para 40 horas semanais, sem redução salarial, estamos falando de mais qualidade de vida a milhões de brasileiros. Mais tempo livre significa mais circulação de pessoas nas cidades. Mais circulação significa mais consumo significa mais vendas para o comércio. Provamos isso, porque dizíamos na tribuna, na Constituinte, e alguns duvidavam, mas foi exatamente o que aconteceu. Tanto que o desemprego no Brasil hoje está em torno de 4% a 5%. Mais vendas significa mais produção industrial. Mais produção gera o quê? Mais empregos. Mais empregos geram o quê? Mais arrecadação para estados e municípios. É o fortalecimento do mercado interno, que sempre foi um dos principais motores do crescimento brasileiro. Assim como foi um debate que enfrentei também da questão do salário mínimo. Diz que aquela minha ideia de inflação mais PIB ia quebrar o país. Foi capa de um jornal, eu não vou citar o jornal, o país quer quebrar o país. E o salário mínimo, inflação mais PIB, chegou a mais de $350, e todos dizem, é muito pouco, tem que ser um pouco mais. Enfim, eu repito a história. Como é o salário mínimo fundamental para o mercado interno, é também uma jornada reduzida. As famílias brasileiras respondem por mais de 60% do PIB. Quando o trabalhador tem mais tempo disponível para viver, para consumir, para estudar, por que não dizer passear, viajar, frequentar atividades culturais? Sabe quando que eu comecei a conhecer mais atividades culturais? Por não ter tempo, presidente. E reconheço aqui, foi a partir do momento que eu disse que eu não ia mais concorrer. Porque o meu trabalho era de dia aqui e de noite em casa, estudando o que eu ia trabalhar no outro dia. A partir do momento que eu não vou mais concorrer, deu para ir reduzindo um pouco. Agora me deu o direito de ver no teatro a história de Mandela, de ver num teatro uma história muito linda aquela que foi a grande companheira do nosso querido Garrincha, Elza Soares. Nada melhor que um presidente que ajuda o homem na tribuna. Fui ver e fiquei empolgado com a história de Elza Soares, que reflete um pouco a história de Garrincha. E eu fui ver outras peças de teatro que agora eu me convenci o quanto que eu perdi ou
no longo desses 40 anos, de não estar mais num teatro. Parabéns, vida longa, cultura. Praticar esporte, conviver com a comunidade. Toda a economia local é beneficiada. Quem ganha com isso? Ganha a padaria do bairro. Sim, a padaria do bairro. Ganha o supermercado, ganha a farmácia, ganha o restaurante, ganha o salão de beleza, ganha o comércio de rua, ganha o setor de serviços, ganha as pequenas e médias empresas, mas ganham também as grandes empresas. Se não a GM, no Rio Grande do Sul, que tem milhares de trabalhadores, não tinha aplicado já a jornada de 40 horas, Cleitinho, porque você tem um projeto exatamente fixo, 40 horas semanais. Ganham também as prefeituras, arrecadam mais ISS, recebem maior participação no ICMS, fortalece as economias locais. A lógica é simples, senhor presidente, e eu vou terminar o tempo que Vossa Excelência me deu. A lógica é simples. Trabalhador exausto consome menos, fica deitado no sofá. Eu sei do meu tempo. Eu pegava às 6 horas da manhã, às 6 horas da noite. Não é que eu trabalhava, porque eu sempre disse que a jornada era 6x2. Não é que eu trabalhava porque eu queria mais. É que eu tinha que fazer hora extra para sobreviver. Exausto, consome menos. Trabalhador valorizado movimenta a economia. Por isso, reafirmo meu compromisso histórico com o fim da escala 6x1 e com a redução da jornada para 40 horas semanais sem redução salarial. Foi uma luta grande na Constituinte. Os argumentos daquela época, presidente, é o mesmo que eu ouço hoje. Não mudou uma vírgula. Não mudou uma vírgula. Ajudamos a reduzir de 48 para 44 e deu certo. E a luta continuou. Uma luta por mais emprego, por mais qualidade de vida, por mais saúde, por mais convivência familiar, por mais consumo e desenvolvimento, por um mercado interno forte, por cidades mais dinâmicas, por mais arrecadação para os municípios, por um Brasil mais justo, mais humano e mais próspero. Estamos falando aqui de políticas humanitárias. Eu espero que assim caminhe a humanidade. O mundo todo está fazendo esse debate. No Brasil não poderia ser diferente. Não estou confuso. Muito obrigado. Tolerância, Vossa Excelência. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Eu passo a palavra para o senador Exalci Lucas. Presidente, enquanto o senador Exalci Lucas toma a tribuna, só fazer um rápido registro aqui pela ordem. Perfeitamente. Só para aquele grupo que estava aqui há pouco tempo, pessoas que acompanharam o início da nossa sessão, da Universidade Universo de Goiás, um professor Walter de Paula, eu queria só ter um nome que eu esqueci de mencionar, de uma aluna, né, que estava aqui conosco, que é Yasmin Marques. Então, só para deixar claro, e também saudar aqui a presença aqui do meu lado direito, né, nós temos 2 capixabas que estão nos visitando aqui, o Léo Síndico e também exatamente o Ney Flash, exatamente lá do Espírito Santo também. Deus abençoe, muito obrigado pela visita. Bem-vindos ao plenário do Senado. Pode dar início, senador Exalci Lucas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, presidente, eu venho à tribuna para tratar de um tema que diz respeito ao futuro da nossa economia, à defesa da indústria nacional, à preservação de empregos e a necessidade de garantirmos condições justas de competição para quem produz, empreende ou investe no Brasil. Em um mundo cada vez mais competitivo, não existe desenvolvimento econômico sem segurança jurídica, não existe geração de emprego sem investimento e não existe investimento quando o ambiente de negócio é marcado por distorções e por uma concorrência desleal. É por isso que o debate sobre a isonomia tributária não é uma pauta setorial ou corporativa. Trata-se de um princípio fundamental de justiça concorrencial, de preservação de emprego e de racionalidade econômica. Empresas que atuam no mercado brasileiro, independente de sua origem, devem competir sob as regras semelhantes
observados os padrões compatíveis de tributação, fiscalização e de conformidade. Quando isso não acontece, o resultado é uma distorção que afeta investimento, reduz a geração de empregos e enfraquece a capacidade produtiva do país. E, infelizmente, a decisão do governo federal de zerar o imposto de importação sobre compras até $50 aprofunda essa distorção e consolida uma concorrência desleal entre as empresas brasileiras e as plataformas estrangeiras. Trata-se de uma medida que, ao que tudo indica, teve como objetivo aliviar a impopularidade da chamada taxa das blusinhas, mas que acaba produzindo efeitos negativos sobre a indústria e o comércio nacional. E é importante destacar que essa distorção não se limita ao setor de vestiário. Estamos falando de calçados, cosméticos, óculos, brinquedos, materiais de construção, equipamentos eletrônicos e diversos outros segmentos que sofrem com a concorrência desleal, desigual, tanto no campo tributário quanto no regulatório. Os primeiros efeitos dessa simetria já começaram a aparecer. As vendas do varejo apresentaram em maio queda de 3,6%, a mais expressiva desde 2021. Ao mesmo tempo, o Brasil recebeu 19,9 milhões de remessas internacionais, um aumento de 52% em relação ao mesmo período do ano passado. Essas remessas somaram 458 milhões de dólares, com um crescimento de 64% em relação a maio de 2025. Os efeitos sobre a economia, sobre a renda e sobre o emprego não são uma ameaça distante. Eles já começaram a ser sentidos. Estudo da consultoria GO Associados aponta que entre 2017 e 2025, o Brasil deixou de arrecadar 51,4 bilhões de reais em tributos federais e estaduais em decorrência dessa competição desigual. É como se o Brasil estivesse financiando a produção e a geração de emprego em outros países, enquanto a nossa indústria, o nosso varejo, perde espaço. Por essa razão, apresentamos 3 emendas com o objetivo de restabelecer o equilíbrio e garantir segurança jurídica ao setor produtivo. A principal delas propõe a isenção de PIS, COFINS, CBS nas vendas de produtos do setor de vestuário, calçados e acessórios, desde que realizada por empresas varejistas brasileiras diretamente ao consumidor final e dentro dos limites de valor estabelecidos. O objetivo é corrigir a distorção existente entre o comércio nacional e os produtos importados, garantindo ao varejista brasileiro tratamento tributário equivalente ao concedido às empresas internacionais de pequeno valor. Não se trata de privilégio, trata-se de garantir competitividade, preservar emprego, estimular novos investimentos no Brasil. Além disso, uma das emendas apresentadas tem o objetivo de impedir que o governo possa reduzir de forma discricionária a alíquota incidente sobre operações de até $3 mil. Essa possibilidade gera insegurança jurídica e dificuldade no planejamento econômico das empresas nacionais, especialmente as micro, pequenas e médias empresas no comércio e da indústria. Não é possível construir um ambiente favorável ao investimento sem previsibilidade. E o mais curioso é que o mundo caminha exatamente na direção contrária do Brasil. Os Estados Unidos, a Turquia, reforçaram os mecanismos de controle sobre importações sobre plataformas internacionais. As grandes economias discutem compliance, rastreabilidade, concorrência leal e proteção da base tributária. Não há razão para que o Brasil siga isolado e aprofunde uma assimetria que prejudica quem produz e gera emprego em nosso país. Promover a isonomia tributária é defender o investimento produtivo,
a geração de emprego e o desenvolvimento econômico do Brasil. É com esse espírito que apresentamos essas emendas e é com esse espírito que defendemos um ambiente econômico baseado em previsibilidade, na segurança jurídica e na concorrência leal. Senhor presidente, é inadmissível o que está acontecendo nesse país. Ninguém aqui quer aumentar imposto, pelo contrário, nós defendemos redução de impostos, mas trazer produtos importados, que lá na China não tem os encargos trabalhistas que nós temos, não tem a tributação que nós temos. Aí a gente compra sem nenhuma tributação e as empresas aqui que geram emprego, que tem uma carga tributária maior do país, não tem nenhum país que tenha um encargo trabalhista maior do que o Brasil. O IVA vai chegar a 29%, a carga tributária chega a quase 40%, e aí a gente vai concorrer com o mercado internacional que não paga imposto nenhum. É muita incompetência e irresponsabilidade, isso para defender um projeto de poder. Ano eleitoral, o governo está fazendo isso, sem olhar realmente as consequências na geração de emprego. E eu conclamo realmente que o presidente dessa Casa já deveria, inclusive, ter devolvido a medida provisória. Você não pode tratar um assunto desse como medida provisória. Medida provisória tem que ser algo que seja urgente. Qual é a urgência disso? A urgência disso são as eleições. É um projeto, uma medida provisória populista e irresponsável deste governo. Portanto, presidente, eu espero que a gente consiga, se realmente for mantida essa medida provisória, que a gente consiga ou rejeitá-la ou acatar essas emendas, para dar exatamente o mesmo tratamento aos produtores aqui da indústria nacional. Nós temos grandes cidades, nós temos lá Nova Serrana, que produz calçado, Franca em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, temos aqui o vestuário em Divinópolis, aqui em Goiânia. Vamos quebrar todos. Como é que o cara vai produzir com esse encargo trabalhista violento, mais de 100%, mais a carga tributária, vai concorrer em igualdade de competição com a importação que não tem imposto nenhum? É muita incompetência desse governo. E para encerrar, presidente, eu peço um minutinho mais. Nós vamos pedir um extra pauta, presidente, para o projeto de lei 18 de 2021, que foi relatado pelo senador Wilder Moraes, um projeto de autoria do Guilherme Derrite, lá do PP de São Paulo. Eu quero destacar aqui a relevância e a oportunidade desse projeto, uma iniciativa que faz justiça ao trabalho extraordinário realizado pelo Corpo de Bombeiro Militar dos estados e aqui do Distrito Federal. Todos os dias, esses profissionais estão na linha de frente do atendimento à população. São eles que chegam rapidamente aos acidentes de trânsito, às emergências médicas, aos desastres naturais e mais diversas situações em que cada minuto pode significar a diferença entre a vida e a morte. O atendimento pré-hospitalar prestado pelos bombeiros é um serviço essencial que salva vidas, reduz sequelas e também oferece segurança às famílias brasileiras. Ao permitir que as emendas parlamentares possam ser destinadas a este importante serviço, o projeto fortalece a estrutura já demonstrada aqui, a sua eficiência e seu compromisso com a população. Então, esse projeto ele vai permitir que nós possamos apresentar emendas parlamentares para o Corpo de Bombeiro, que presta já serviço de saúde e que hoje é impedida de receber emenda parlamentar. Então, nós vamos pedir o extra pauta para que a gente possa votar esse projeto com a maior urgência possível para beneficiar a população brasileira que depende realmente do serviço do Corpo de Bombeiro, que é a instituição que tem a maior credibilidade nesse país. Muito obrigado, presidente. Muito bem, senador Zalci. Agora vamos dar continuidade. Eu passo a palavra para o senador Cleitinho. Vamos ouvir na sequência o pronunciamento do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Ele fará uso da palavra na tribuna do plenário do Senado.
Com transmissão conjunta da Rádio Senado e da TV Senado, você acompanha a sessão deliberativa do Senado Federal desta quarta-feira, 17 de junho de 2026. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos senadores, aos servidores dessa casa e à população que acompanha a gente no TV Senado. Eu queria aqui falar para toda a população brasileira que tem alguns órgãos aqui no Brasil que, sinceramente, ICMBio, né? Eu nem sei como é que pronuncia isso, mas essa FUNAI, IBAMA. Lá em Minas Gerais tem um IMA também. Parece que esses órgãos foram criados simplesmente para prejudicar o povo. Inclusive, eu vou falar aqui, daqui a pouco vai vir uma nota de repúdio para mim de algum desses órgãos, né? Mas é impressionante o que a gente vê agora, o tipo de abordagem, a humilhação que um trabalhador está passando, um produtor rural, esse pessoal que desenvolve o país, esse pessoal que é fonte de riqueza, é o que produz aqui no país, aqui, para essa turma que recebe dinheiro público, ficar prejudicando esse povo. E quantos parlamentares vai vir aqui para poder questionar esses órgãos? Que eu nunca vi isso na minha vida. O governo, como ele faz política, então o que ele pega e faz? Ele cria órgão, um monte de órgão para você, para depois esses órgãos poder te ferrar, porque ele mesmo fica com medo e com vergonha de te ferrar, ele pega e cria esses órgãos, que simplesmente veio só para ferrar com a vida do povo. Lá em Minas Gerais tem um tal de IMA lá, que aprende queijo, apto a consumo e joga no lixão. Aonde que isso é uma coisa correta? Os órgãos deveriam vir para poder instruir e orientar o trabalhador, o produtor, quem produz de verdade. Não é para humilhar, não, gente. O que está acontecendo com esse país aqui? E manda vir nota de repúdio, viu? Manda vir nota de repúdio. Mas eu fico aqui sempre do lado da população. ANEEL, você quer outro órgão? Você já viu a ANEEL fazendo algum pronunciamento, falando alguma coisa assim, falando assim, ó, gente, a gente vai reduzir a energia do Brasil. Vocês já viram isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Pelo contrário, eu só vi esse órgão dizendo o seguinte, nós vamos aumentar a conta de luz do povo brasileiro. Nós vamos aumentar a conta de luz do povo brasileiro. Então esses órgãos só servem para isso. A verdade é essa, só dá prejuízo para o povo. E quem paga, olha que humilhação que você tem que fazer. Você paga imposto para manter esse órgão, para esse mesmo órgão ir lá te humilhar. Para esse mesmo órgão ir lá te ferrar e acabar com a sua vida. Igual a gente está vendo em várias redes sociais aí, ó. O tipo de abordagem, de apreensão, de pessoas trabalhadoras, de pessoas honestas. Se eu não me engano, até parece que ontem, não sei, estava tendo até um projeto aqui para poder, né, ser aprovado, para poder, porque essa turma está sem receber. Será que está sem receber, gente? Será realmente que está sem receber? Então, assim, eu não consigo entender essa quantidade de órgão que é criado no Estado, dentro de um governo, para só prejudicar o povo. O órgão deveria ser para instruir, para orientar, para facilitar e não para dificultar. Então, eu estou esperando, eu tenho certeza que vai vir uma nota de repúdio para mim de algum desses órgãos, mas desde quando eu entendo de política, que eu estou na política aqui, desde 2016 que eu entrei como vereador, que eu ganhei a primeira eleição, como vereador é a mesma ladainha, depois como deputado, a mesma ladainha, e agora como senador, eu vejo esses mesmos órgãos acabando com a população brasileira. A verdade é essa. Esses órgãos, novamente, que deveriam ser criados para poder ajudar. Lá em Minas Gerais, gente, tem uma tal de ARSAI. Olha, vê se pode uma situação dessa. O Estado vai lá e cria um órgão para poder fiscalizar o próprio Estado. Qual a possibilidade disso dar certo? Que é a Copasa. Que dia que a ARSAI veio e defendeu o povo, o consumidor? Nunca! A ARSAI lá em Minas Gerais, ela veio só para defender a empresa Copasa. Só veio com situações para poder fazer o quê? Aumentar a conta de água do povo mineiro. Então, para que servem esses órgãos? Não é para nada, a não ser, né, para que a classe política possa indicar alguns cargos comissionados nesses órgãos, né? A verdade é essa. Muitas das vezes esses órgãos que são criados, que falam que é para ajudar a população, né, não é para ajudar os políticos. Que está cheio de cargo comissionado, e para cima e para baixo aí. Vai você ver nesses órgãos, você vê a quantidade de amiguinho que tem lá, a quantidade de parceiro. E é isso que a gente precisa mudar na política do Brasil, gente. E rápido. Esse tipo de situação, é a mesma coisa, vocês estão falando aí, posso vir como candidato a governador, né, um pré-candidato a governador, e aí como é que fica? Estou aqui, se Deus abençoar que eu venha e ganhe a eleição, estou ali para poder governar, estou ali para poder dialogar com todos os partidos, com quem é oposição, com quem é situação, mas vir para mim falar assim, eu preciso desse órgão aqui para poder te apoiar, vocês estão entendendo por que bateu o desespero lá em Minas Gerais? Porque é só pegar e fazer o seguinte, pega meu mandato, vê se quando eu era vereador eu tinha alguma indicação em algum órgão dentro do município. Pega meu mandato de deputado estadual e vê se eu tinha alguma indicação em qualquer órgão do Estado. Façam isso. E agora, como senador também, olhe se eu tenho algum tipo de indicação dentro do governo federal, dentro do governo do Estado, em qualquer órgão. Não faça isso.
Os poderes têm que ser independentes. E é isso que acontece. Muitas das vezes, para poder ter governabilidade, um presidente, um governador, tem que fazer esse tipo de negociação que sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado. Porque a maioria das vezes são cargos, né, que o próprio político indica, que não tem capacidade nenhuma de poder administrar um órgão desse e acaba, em vez de ajudar, atrapalhando. Então, eu quero deixar bem claro isso lá em Minas Gerais, caso eu venha candidato a governador. Esses órgãos que tem lá em Minas Gerais, vocês vão pegar rabo comigo. Eu já estou falando aqui, Arsai, IMA e outros órgãos que tem lá, que não ajudam em nada o povo mineiro, pelo contrário, só prejudica o povo mineiro. Eu estou olhando na cara de vocês aqui, vocês vão pegar rabo comigo, vai acabar essa mamata de vocês e essa sacanagem de atrapalhar o trabalhador, essa sacanagem de humilhar o trabalhador. O trabalhador é que paga o salário de vocês, o trabalhador é que mantém esse tipo de órgão dentro do Estado, porque o trabalhador paga imposto rigorosamente em dia para manter, não é para vocês ir lá e humilhar, não. Vou acabar com o órgão? Não sei. Não sei como é que vai ser, mas que eu garanto para vocês que humilhação, nenhum trabalhador ou produtor dentro de Minas Gerais vai passar mais. Isso eu garanto para vocês. Se vocês, órgãos, quiserem fazer alguma coisa contra o povo, vocês vão ter que passar por cima de mim. Isso nunca mais vai acontecer lá dentro de Minas Gerais. Humilhação com o trabalhador. Como eu disse para vocês, vários vídeos mostrando nas redes sociais, e a abordagem do IMA, pegando queijo com o produto podendo ser tendo toda a possibilidade de poder ir para o consumo, e eles jogando no lixo. Quer dizer, um alimento. Além de tudo, ainda é pecado que vocês fazem. E humilhando o trabalhador. Eu garanto para vocês, e o povo de Minas Gerais, fiquem tranquilos, trabalhadores, produtores, todos, de toda a região de Minas Gerais, pode ter certeza que o órgão vai ser para poder te orientar, para poder te humilhar. Nunca mais isso vai acontecer em Minas Gerais. Eu quero finalizar aqui, senhor presidente, dizendo também, aqui eu tenho uma coisa que eu tenho, graças a Deus, no meu coração, é um coração quebrantado, um coração humilde. Eu sou zero orgulho. E tem uma situação do meu partido Republicanos, que alguma cúpula do partido ficou um pouco chateado comigo. A gente vem dando entrevista aí, das coisas que eu estou tentando evitar agora, o máximo também é da entrevista, porque não tem condição. A gente fala uma coisa, fala outra, interpreta de outro jeito e coloca a gente em situações desagradáveis. Então, assim, se alguém do Partido Republicano, que eu tenho muito respeito, muita gratidão em todos os membros do Partido Republicano, ficou chateado com alguma fala minha, com alguma entrevista que foi mal interpretada, eu tenho toda a humildade do mundo aqui de pedir perdão. Quando eu fui para o Republicanos, porque um dos que me convidaram foi o próprio o deputado estadual, o Carlos Henrique, que é meu amigo, foi companheiro meu na Assembleia. O Carlos Henrique me convidou para ir para o Republicanos, o próprio Marcos Pereira, que é presidente, com quem eu estou tendo uma amizade muito grande com ele de 2 meses para cá, depois que veio essa questão de ser candidato a governador, tenho muito respeito e muita admiração por ele. Então, se alguma fala minha foi tirada de contexto ou foi mal interpretada, eu tenho toda a humildade do mundo aqui de pedir desculpa aqui. Para qualquer membro do Republicano que ficou chateado comigo. E eu tenho que falar aqui uma coisa que é verdade. Nesses quase 3 anos e meio que eu estou aqui como filiado ao Republicanos, o Republicanos, o Marcos Pereira ou qualquer outro membro do Estado ou do caso do Brasil, nunca chegou para mim e me pautou alguma coisa. Todos os projetos que eu votei aqui, quando eu votei favorável ou contra, nunca chegou para mim e falou assim, não fala isso, não vota isso. Nunca teve isso. Pelo contrário, sempre me deu liberdade de escolha aqui para me poder falar o que eu quiser e votar como eu quero. Então, eu tenho que também poder falar isso aqui sobre o Republicanos, que sempre me ajudou, inclusive agora que essa questão de ser candidato, deixou as portas abertas para me ser candidato a governador do Estado. E eu quero aqui mandar um abraço também aqui, que eu ainda não conheço pessoalmente, que é o líder maior, né, do Republicanos, que é o Edir Macedo, que eu não tive oportunidade ainda. Edir Macedo, eu tenho uma humildade do mundo, se alguma fala, alguma coisa do Republicano te magoou, eu te peço perdão, e tendo uma oportunidade de olhar nos seus olhos, de poder te ver, eu te dou um abraço pessoalmente, porque eu sou como o senhor, viu? Eu sou um homem de Deus, e eu estou aqui como cristão também, que tem erro, tem acerto, e quando errar, tem toda a humildade de pedir desculpa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Acabou de falar o senador Cleitinho, lá de Minas Gerais. Bem, eu vou, antes de encerrar, falar umas palavrinhas. Eu sou lá do estado de Rondônia. Eu sou o senador Confúcio Moura. E eu, lá no estado de Rondônia, eu apoio o presidente da República. Né? Nós somos 11 parlamentares federais. E o estado de Rondônia é um estado geograficamente grande, ele é quase do tamanho do estado de São Paulo, um pouco menor, em termos geográfico, de área, e quase do tamanho do estado do Rio Grande do Sul. Mas a população é pequena, de 1.800.000 habitantes. Né? A cidade mais populosa é Porto Velho, com cerca de 500.000 habitantes. A cidade que eu fui prefeito, Ariquemes, em torno de 100.000 habitantes.
A segunda cidade é Ji-Paraná, com 130 mil habitantes, aproximadamente. Então, o estado em formação, o estado dos mais novos estados da federação, eu optei por apoiar o governo federal. O meu partido apoia, né, apoiou, grande parte do nosso partido, o MDB, apoia o presidente da República. Nós tivemos uma candidata a presidente da República, que foi a senadora Simone Tebet, e foi ministra do Planejamento até poucos dias atrás. Então, logicamente, eu tendo nosso governo, o governo tendo 3 ministros do MDB, ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro Renan Filho do Transporte e a ministra Simone, não poderia fazer oposição ao governo de maneira nenhuma, tem que ser muito grato, porque nós estamos governando juntos. Então, e o governo federal do presidente Lula, ele não tem virado as costas para Rondônia. Todas as obras paralisadas, estavam lá muitas obras paralisadas, foram retomadas. Então, na fase final, escolas, creches, conjuntos habitacionais, todos retomados. Investimentos substanciais nas rodovias. O governo passado, o orçamento do DENIT no estado era em torno de 130 milhões. Com o presidente Lula, ele chegou a 600 milhões, pouco mais ou pouco menos, 4 vezes mais. Muitos investimentos no estado de Rondônia têm sido feitos. O programa habitacional foi retomado em Rondônia. Quase os municípios todos têm recebido conjuntos habitacionais novos, agora com o presidente Lula. Grande parte das obras do PAC, eu fui lá lutar por elas, para todos os municípios do Rondônia. A colocação do Instituto Federal de Rondônia, a nova sede lá em Buriti, foi nós que fomos lá negociar com a ministra Miriam Belchior. Nós estamos trabalhando, assim, do governo federal para que ele não fique chateado com as hostilidades que muita gente do estado, por essa onda política, né, extremista, tem manifestado uma certa hostilidade ao presidente da República no estado, mas eu espero que isso abrande mais. Diante das evidências, diante dos investimentos que têm sido feitos, a gente não pode tapar o sol com a peneira, isso é claro, todo mundo pode ver. Uma rodovia que é arrumada, passa por ela todos os indivíduos, inclusive de todos os partidos políticos, os extremistas, os situacionistas, todos andam pela mesma rodovia. O benefício de uma creche atende a todos. Os investimentos na área de saúde também beneficiam a todos. Não é? Então, isso é necessário. Então, eu faço essa aproximação do governo federal, dos ministérios. Não é? Nós estamos, evidente, 16 municípios do estado ameaçados de crise hídrica. Né? Alguns já até experimentaram crise de falta de água. Na Amazônia, veja bem uma coisa, esse paradoxo. Então, assim, que a gente não consegue conceber a Amazônia com tanta água, faltar água para beber nas cidades. Tem 16 municípios ameaçados de crise hídrica. Agora mesmo, o prefeito de Santa Luzia, o Jurandir, anterior, que ele se afastou para ser candidato, veio aqui, olha, Confúcio, você tem que arrumar recursos para fazer lá um reservatório imenso lá em Santa Luzia. E não tinha mais emenda, não tinha mais nada, eu fui daqui e dali, conseguimos o recurso para ele, e ele vai construir o reservatório de água. Se eu não estivesse aqui para fazer esse jogo de cintura, essa aproximação, o Jurandir ficaria lá, a população ficaria sem água, já. Então, esse trabalho é muito importante, esse trabalho é fundamental. E para todos, né? Nós também trabalhamos muito para as populações ribeirinhas, as populações mais pobres, né? As extrativistas, os pequenos produtores rurais, a gente fazer uma defesa deles, inclusive na legalização de suas terras. Eu sou autor de uma lei que realmente chamada Eliminação de Cláusulas Resolutivas de contratos antigos do INCRA, lá atrás, que muita gente não pode legalizar a terra, não pode nem pagar o título deles, porque tem lá no passado, há 20, 30, 40 anos, assinou um documento do INCRA que naquela terra ia fazer algumas plantações que mais tarde
mostraram ser inviáveis, como o cacau na Amazônia, lá na época nossa tinha muita doença, a vassoura de bruxa. E essas pessoas não podem regularizar suas terras. Temos aí, acho que uns 30 mil títulos, não só em Rondônia, como no Acre, como no estado de Mato Grosso, como no Pará, no estado do Amazonas. Essa minha lei resolveria tudo isso. Nós ajudaríamos a legalizar as terras, a documentação. Eu espero que a lei aprovada, foi sancionada pelo presidente. Na hora de regulamentar, eles colocaram uma série de penduricalhos nela, que realmente dificultou o trabalho, o acesso fácil a todos, né? De forma que a superintendência do INCRA tem tido dificuldade de legalizar essas terras, essas glebas. Agora, amanhã, na quinta-feira, o diretor de regulação fundiária do INCRA, João Pedro, aqui de Brasília, está lá em Rondônia. Vou colocá-lo lá junto, lá amanhã, todas às 11 horas, com alguns advogados que defendem essas causas agrárias e também os cartórios, para que possa tirar dúvidas sobre essa legislação e facilitar essa normativa, que é fácil, é apenas uma questão de regulamentação pelo próprio órgão. Então, isso vai facilitar a vida das pessoas, é isso que nós queremos aqui. Então, eu quero deixar bem claro para o povo rondoniense, esse é meu trabalho, gente, e ele é extremamente necessário. Você imagina um estado como o nosso, todos nós, os 11 parlamentares, de cara virada para o presidente, para os ministros, aqui usando a tribuna para falar mal, para atacar. O que é que nós vamos ganhar com isso? Logicamente, tem 10 aí para falar mal, mas eu não. Eu sou mais velho da turma e tenho mais tempo de vida pública. A gente tem essa sensibilidade que a gente tem que trabalhar dessa maneira, não é? Para poder colaborar com o crescimento do nosso Estado. Então, eu gostaria que realmente a população entendesse essa conveniência. Eu só sou um aqui. E eu fiquei muito triste. O presidente foi lá fazer uma visita de cortesia, fazer o lançamento de obras fantásticas, como a Ponte Binacional e outras obras importantes, lá em Porto Velho, e o governador do estado não compareceu para receber o presidente. Veja bem uma coisa dessa. Eu fui governador 2 mandatos, nunca deixei de receber nenhum colega meu, um governador de estado, uma autoridade que chega, eu ia receber do palácio, ia onde ele estivesse, ia almoçar com ele, ia bater um papo, ia aproximar. Não, mandou lá um substituto, não é? Então, não é assim. Então, o presidente da República chegando lá, no nosso estado, ele tem que receber bem, seja quem for. Podia ser qualquer um, o presidente, a gente deve receber, não é? Isso é uma formalidade, né? Uma relação diplomática que se faz de abertura das portas para as pessoas. Então, esse é o trabalho que eu faço lá no estado de Rondônia. E eu não vou mudar, né? Porque eu acho que se eu for criticado por isso, o que é que eu posso fazer? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou deixar a população? E os municípios, os prefeitos me procuram. Os prefeitos vêm aqui, atormentados por escassez de recursos, né? E aí, nós, logicamente, além de as emendas existem, mas elas são poucas, elas relativamente poucas. Né? Aí nós temos que ir aos ministérios buscar recursos extraordinários, recursos dos programas orçamentários que tem nos ministérios, que a gente vai lá e busca esse recurso e fala, Rondônia existe. Isso é fundamental, não é? Então, essa aqui, eu não estou fazendo um desabafo, tentando justificar a minha conduta política de maneira nenhuma, Eu estou dando uma explicação lógica, né, evidente, cristalina, que na política é a arte de absorver, de conviver com os desiguais, com as divergências, com os contraditórios, com o debate. Aqui uma lei, ela entra aqui apresentada no Congresso Nacional, ela raramente ela sai lá na frente purinha, sem uma emenda. O debate é que enriquece a legislação, é que aperfeiçoa. Ninguém é dono da verdade, não. Isso é ilusão. A gente tem que realmente aceitar as sugestões, o debate, e até mesmo rejeitar, a rejeição de uma lei que se apresenta. Às vezes ela não é conveniente naquele momento histórico, não é? Era isso que eu tinha a falar para vocês. Nós vamos aqui
fazer a suspensão temporária da sessão. Daqui a pouco recomeça a ordem do dia, lá para 16h30, não é? Também queria registrar hoje aqui a visita, aqui em Brasília, do nosso pré-candidato a governador do estado, Pedro Habib. Ele veio aí para agora 16h30, ele conversar com e se apresentar para o nosso presidente do MDB nacional, o Baleia Rossi. Daqui a pouco eles vão conversar, eu estarei presente. É um prazer muito grande recebê-lo aqui em Brasília. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a presente sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Está suspensa a sessão. Agora em Brasília, 3h05, suspensa, portanto. Olá, boa tarde. São 3h05 em Brasília. Você estava acompanhando a sessão plenária do Senado Federal, que foi suspensa e volta logo mais para as votações desta quarta-feira. E passa a acompanhar a partir de agora a instalação da comissão mista, que vai analisar a medida 1343 de 2026. Essa medida provisória obriga o cadastramento de operações de transporte rodoviário de cargas. Acompanhe. 13.709, de 14 de agosto de 2018, vedando a utilização para fins impeditivos de contratação de informações decorrentes de processos judiciais sem decisão transitada em julgado ou processos administrativos sem decisão definitiva. Integram a categoria profissional do que trata esta lei os motoristas de veículos automotores cuja condução exigida formação profissional e que exerçam a profissão nas seguintes atividades ou categorias econômicas. Fica instituído o piso salarial nacional de R$ 5.000 para motoristas profissional de empregado no transporte rodoviário de carga, que atue em operação de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista permaneça fora da sua base, da empresa, matriz ou filial, ou a sua residência por período superior a 24 horas. Os acordos e convenções coletivas do trabalho deverão observar o piso salarial estabelecido neste artigo, vedada sua redução, sem prejuízo da fixação das condições mais favoráveis ao trabalhador. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Transporte de Cargas Nacional, Procargas, tem por finalidade promover a modernização, a eficiência logística, a segurança viária, a sustentabilidade ambiental, a renovação de frotas, a qualificação profissional e o desenvolvimento do transporte rodoviário de cargas. O Procargas poderá apoiar projetos, programas e ações destinados a renovação, manutenção, modernização, adequação de frota de veículos e implementos utilizados no transporte rodoviário de cargas, implantação, ampliação, manutenção, operação de pontos de paradas de descanso PPD em rodovias não concedidas, observada a legislação aplicável. Capacitação, qualificação, certificação e aperfeiçoamento profissional de motoristas, transportadores e demais profissionais do setor. A inovação tecnológica, a digitalização, a rastreabilidade, a integração de dados e a utilização de sistemas eletrônicos aplicados ao transporte rodoviário de cargas. Saúde ocupacional, segurança viária, prevenção de acidentes, melhorias de condições de trabalho dos profissionais do setor. Fortalecimento institucional de associações e demais entidades representativas do transporte rodoviário de cargas. Fiscalização, monitoramento e aprimoramento regulatório da atividade de transporte rodoviário de cargas, no âmbito da competência dos órgãos e entidades competentes. Fica instituída, no âmbito do Procargas, a Política Nacional Permanente de Renovação de Frotas de Veículos do Transporte Rodoviário de Cargas, destinadas à substituição gradual de veículos e implementos antigos por outros seguros, eficientes e ambientalmente sustentável. Terão prioridade no acesso às ações, aos financiamentos, aos incentivos e aos programas do que se trata este artigo, o transportador autônomo de cargas, conhecido como TAC, e cooperativas
e cooperativas de transporte rodoviários de cargas CTC, regularmente habilitados na forma da legislação aplicável. As fontes de financiamento do Procargas serão estabelecidas em regulamento pelo Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal deverá adotar as providências necessárias para incluir na primeira proposta de lei orçamentária anual, encaminhada após a publicação desta lei, as dotações e programações necessárias para a execução do Procargas. Observados os limites fiscais, orçamentários e financeiros aplicáveis. Enquanto não houver regulamentação ou previsão orçamentária específica, a exclusão das ações do Procarga ficará limitada a dotações já consignadas no orçamento vigente e aos recursos legalmente disponíveis. A aplicação dos recursos observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, transparência, controle social e responsabilidade fiscal, vedada a sua utilização em desconformidade com a finalidade legal da respectiva fonte. O Poder Executivo Federal indicará o órgão ou a entidade competente para a gestão do Procargas, assegurada para definição de prioridades a participação consultiva de 2 representantes de cada confederação sindical representativa na categoria prevista no artigo 2 desta lei, de 5 de janeiro de 2007, legalmente constituída no Registro do Ministério do Trabalho e de Emprego, bem como 2 representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. O órgão ou entidade gestor divulgará anualmente o relatório de execução do Procargas, contendo, no mínimo, a origem dos recursos, os projetos apoiados, os valores aplicados, os beneficiários, os critérios de seleção e os resultados alcançados. O Poder Executivo Federal regulamentará os procedimentos de aprovação amplamente acompanhamento, prestação de contas, controle, fiscalização e avaliação dos projetos apoiados pelo Procargas, vedada a ampliação por regulamento dos beneficiários fiscais da base de cálculo, dos limites de dedução ou das hipóteses de fruição prevista nessa lei. O uso indevido dos recursos ou dos incentivos de que trata este artigo sujeitará o beneficiário à restituição dos valores indevidamente utilizados, acrescidos dos encargos legais, sem prejuízo à glosa do benefício das demais sanções administrativas, tributárias, civis e penais cabíveis. Para fins de fiscalização de excesso de peso, os veículos ou as combinações de veículos com peso total bruto regulamentar igual ou inferior a 74 toneladas serão fiscalizadas apenas quanto ao limite de peso bruto total ou de peso total bruto combinado, exceto em hipóteses específicas estabelecidas pelo CONTRAN. Os veículos ou as combinações de veículos de que se trata o parágrafo 6º, que ultrapassarem o limite de peso total, o peso bruto total ou de peso bruto total combinando, também serão fiscalizados quanto ao excesso de peso por eixo, aplicando-se as penalidades cabíveis de forma cumulativa, quanto configuradas infrações autônomas, respeitadas as tolerâncias previstas no parágrafo 2 deste artigo. O registro instantâneo de velocidade e tempo em que se trata o inciso 2º deste artigo, quando instalado no veículo novo, deverá ser submetido à verificação meteorológica inicial, a qual será de responsabilidade do fabricante ou do importador do veículo. Além da verificação meteorológica inicial, o conjunto de veículo registrado instantâneo inalterável de velocidade e de tempo deverá ser submetido à verificação meteorológica periódicas. A verificação meteorológica de que tratam os parágrafos 7 e 8 deverá atestar a conformidade do equipamento e de sua instalação com os requisitos metrológicos e técnicos aplicáveis, garantindo
a fidedignidade dos registros de velocidade, distância percorrida e tempo, observados prazos, as condições e os procedimentos estabelecidos no regulamento do órgão ou entidade federal de metrologia legal. Antes do registro e do primeiro licenciamento, o veículo de carga novo, nacional ou importado, acompanhado de nota fiscal, compra e venda ou do documento alfandegário correspondente, deverá ser transportado, embarcado do pátio da fábrica ao posto alfandegário até o município de destino, ressalvadas as hipóteses autorizadas pelos CONTRAN. Para fins de comprovação da infração prevista nesse artigo, sem prejuízo de outros instrumentos ou equipamentos, regulamentos pelo CONTRAN, poderá ser utilizado o equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo de que trata o inciso 2º do artigo 105 deste Código. As associações e cooperativas de transportes rodoviários de cargas poderão realizar operações de auxílio mútuo entre os membros voltadas exclusivamente a bens e equipamentos de seu uso no exercício profissional em regime de autogestão e deverão ser obrigatoriamente incluídas no âmbito da Política Nacional da Economia Solidária, mediante ao reconhecimento pela Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, como empreendimento econômico solidário. As entidades deverão obter registro no Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários, CADSOL. O disposto nesse artigo constitui regime específico aplicável a entidades nele previstas, não se submetendo à obrigatoriedade de contratação de administradora para a gestão das operações. Os fundos constituídos pelas associações e cooperativas de que trata este artigo poderão ser utilizados para investimentos em infraestrutura e para o fomento das atividades exercidas por estes membros, inclusive pela aquisição de insumos, contratação de fretes e demais despesas necessárias ao desenvolvimento da atividade, observando os princípios da autogestão e da economia solidária. Enquadra-se no registro previsto neste artigo cooperativas de transportadores rodoviários de cargas que atendam cumulativamente os seguintes requisitos: comprovem por meio de registro nacional do transportador rodoviário de cargas que possuem, no mínimo, 60% de transportadores autônomos de cargas, admitidos aqueles legalmente equiparados, devendo tal condição ser complementada por meio de ficha de matrícula na cooperativa que comprove a condição de associado na qualidade de transportador autônomo. Sejam compostas em suas diretorias para transportadores com registros ativos no RNTRC há no mínimo 5 anos. Associações de transportes rodoviários de cargas atendam cumulativamente a seguintes requisitos: sejam compostas na sua diretoria por transportadores com a RNTRC há no mínimo 5 anos e realizem atividade de auxílio mútuo em regime à autogestão, não se caracterizando como operações de proteção patrimonial mutualistas submetidas ao regime do Sistema Nacional dos Seguros Privados. As multas decorrentes do exercício do mútuo e da autogestão pelas associações e cooperativas aplicadas por qualquer autoridade fiscalizadora serão arquivadas com a consequente extinção de todos os efeitos delas decorrentes, incluídas das obrigações pecuniárias e das restrições cadastrais e as medidas cautelares eventuais. Ficam anuladas as multas aos transportadores de cargas, pessoas físicas e jurídicas e motoristas que tenham sido penalizados em decorrência da sua participação em manifestação, bloqueios ou atos correlatos ocorridos no território nacional no ano de 2022. O disposto no caput abrange as multas aplicadas por decisão judiciais ou administrativa, as sanções cíveis e administrativas. Ficam canceladas as multas abrangidas pelos eventos descritos no caput
inclusive aquelas já inscritas em dívida ativa, bem como suspensas as cobranças em andamento. Os sindicatos, associações e cooperativas de transportadores autônomos de cargas, bem como suas federações e confederações que atendem os requisitos previstos no artigo, poderão instalar e operar pontos de abastecimento de combustível para consumo próprio de seus cooperados, filiados e prestadores de serviço vinculados às suas atividades, bem como adquirir combustíveis diretamente dos agentes integrantes da cadeia econômica de abastecimento. Vedada, em qualquer hipótese, a comercialização, venda, cessão onerosa ou fornecimento a terceiros. Para os fins deste artigo, considera-se entidades habilitadas os sindicatos e cooperativas de transportadores autônomos de cargas que atendam cumulativamente os seguintes requisitos. Comprovem por meio de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas que possuem no mínimo 60% de transportadores autônomos de cargas, TAC, admitido aqueles legalmente equiparados. Comprovem, quando se trata de cooperativa, a condição de cooperado por meio de ficha de matrícula, cadastro social ou documento equivalente. Sejam compostos em sua diretoria por transportadores com registro ativo no RNTRC há no mínimo 5 anos e estejam vinculados, no caso de cooperativas, à economia solidária por meio de inscrição cadastral de empreendimentos econômicos solidários, CADSOL, quando exigível. Ficam dispensadas de autorização prévia da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, as instalações de pontos de abastecimento de combustíveis para consumo próprio, com a capacidade total de armazenamento de até 30 metros cúbicos, sem prejuízo do cumprimento das exigências técnicas, operacionais, de seguranças ambientais, tributárias, aduaneiras, sanitárias, urbanísticas e controle previsto na legislação e na regulamentação aplicável. As instalações do que se trata o parágrafo 2º poderão conter um tanque aéreo com bacia de contenção, observado o limite total de armazenamento de 30 metros cúbicos. Permanecem obrigatórios o controle de entrada, armazenamento, movimentação de consumo dos combustíveis, bem como a manutenção de registro que permitam a fiscalização pelos órgãos competentes. Os pontos de abastecimento deverão observar distância mínima de 30 metros de vertentes, arroios, rios, cursos de águas, nascentes ou demais áreas ambientalmente sensíveis, sem prejuízo de outras exigências ambientais previstas na legislação aplicável. Os requisitos técnicos, operacionais e ambientais de seguranças aplicáveis aos pontos de abastecimento de que trata este artigo serão definidos pela ANP e pelos demais órgãos competentes, observada a predominação de regulamentação federal quanto às matérias já disciplinadas no âmbito de sua competência. A aquisição de combustíveis realizada na forma deste artigo deverá destinar-se exclusivamente ao consumo próprio dos cooperados, filiados ou prestadores de serviços vinculados às atividades da entidade referida no caput. Para os fins dos dispostos nesse artigo, considera-se agentes integrantes da cadeia econômica de abastecimento de combustível, produtores, refinarias, centrais petroquímicas, formuladores, importadores, agentes de comércio exterior, distribuidores, transportadores, revendedores, retalhistas, operadores de terminais, comercializadores e quaisquer outros agentes econômicos autorizados que produzam, importe, comercializem, armazene, movimentem, transporte ou forneça combustível. A aquisição de combustível poderá ocorrer mediante a contratação direta, inclusive por importação própria ou por intermédio de agente autorizado, observadas
a legislação tributária, aduaneira, ambiental, sanitária, de segurança e de abastecimento aplicável. As entidades abrangidas por este artigo poderão contratar, em condições isonômicas e não discriminatórias, serviços de armazenagem, movimentação, transbordo, carregamento e descarga de combustíveis em terminais, bases e demais instalações autorizadas. As federações e confederações constituídas por sindicatos ou cooperativas de transportadores autônomos de cargas poderão ser classificadas como grandes consumidores para fins de aquisição direta de combustíveis, considerada a soma da capacidade do consumo de suas filiais, observada as condições estabelecidas neste artigo e na regulamentação aplicável. O disposto nesse artigo não afasta a competência fiscalizatória da ANP, dos órgãos ambientais, tributários, aduaneiros, sanitários de segurança, nem dispensa o cumprimento das normas legais e regulamentadoras aplicáveis à instalação, à operação, ao armazenamento, ao transporte, à movimentação e ao consumo do combustível. Para assegurar a continuidade jurídica, operacional, fiscalizatória e regulatória das atividades disciplinadas nesta lei, aplica-se as seguintes regras de transição. Até que sejam editados os atos regulamentatários, procedimentos sistemas e integração necessárias à plena execução desta lei permanecerão aplicáveis no que não contrariem suas disposições as normas, atos administrativos, registros habilitados, autorizações, cadastros, sistemas, procedimentos atualmente em vigor. A ausência de regulamentação específica ou de adequação dos sistemas eletrônicos não impedirá a continuidade das operações de transporte rodoviário de cargas, devendo os órgãos e entidades competentes adotar soluções transitórias, inclusive por meio do sistema de procedimentos já existente. O Poder Executivo Federal, a Agência Nacional de Transporte Terrestre e os demais órgãos e entidades competentes deverão editar os atos necessários à regulamentação e à operacionalização desta lei no prazo de até 180 dias, contando da data de sua publicação, salvo para o prazo específico menor previsto nessa lei. As obrigações que dependam da regulamentação específica, integração tecnológica, habilitação dos sistemas, adequação cadastral, definição de procedimentos operacional ou de orçamentária somente serão exigíveis a partir da data estabelecida no respectivo ato regulamentar, observado o prazo razoável de adaptação dos regulados não inferior a 60 dias, quando houver impacto operacional relevante. Durante o período de adaptação previsto no parágrafo 4º, a infração relativa exclusivamente ao descumprimento de novas obrigações acessórias, cadastrais, tecnológicas ou procedimentos instituídas por esta lei serão tratadas prioritariamente em caráter orientativo, mediante a notificação para regularização sem prejuízo da aplicação de sanções nos casos de fraude, dolo, simulação, omissão deliberada de informações, embaraço, a fiscalização ou a reincidência específica após a notificação. O disposto neste artigo não afasta a exigibilidade imediata das obrigações materiais já previstas na legislação vigente, especialmente quanto à observância dos pisos mínimos de frete, à quitação do frete contratado, ao cumprimento das normas fiscais, previdenciárias, ambientais, de segurança, de trânsito, e de abastecimento, bem como ao dever de indenizar o transportador quando cabível. As novas penalidades de suspensão, cancelamento, multa majorada ou restrição operacional previstas nesta lei somente indicarão sobre fatos práticos após a entrada em vigor dos respectivos autos regulamentares, caracterizar a reincidência, reiteração ou contumácia, salvo para fins de antecedentes
quando admitido pela legislação aplicável e observado o devido processo legal. Os registros, inscrições, autorizações, habilitações, credenciamentos, contratos, instrumentos de cooperação e procedimentos administrativos regularmente constituídos antes da publicação desta lei permanecerão válidos até a sua adaptação, substituição, renovação ou encerramento, observados os prazos e condições estabelecidos em regulamento. Os contratos de transportadores rodoviários de cargas em execução na data da publicação desta lei deverão ser adequados à sua disposição no prazo de até 90 dias, ressalvadas as operações já concluídas e os direitos adquiridos, vedada em qualquer hipótese a contratação, registro ou quitação de frete em valor inferior ao piso mínimo aplicável. As medidas que dependem de estimativa de impacto orçamentário, financeiro, previsão orçamentária, regulamentação ou atendimento às exigências da legislação fiscal somente produzirão efeitos após o cumprimento integral dessas condições. Os prazos específicos de transição previsto nessa lei prevalecerão sobre as regras gerais neste artigo quando forem adequados à natureza das obrigações reguladas. As atuações, infrações administrativas relativas ao descumprimento dos limites do peso bruto transmitido por eixo de veículos, superfície e vias praticadas até a data da publicação dessa lei serão convertidas em advertência, vedada a aplicação de multa pecuniária. A conversão prevista no caput aplica-se aos processos administrativos em curso e às penalidades ainda não definitivamente constituídas, bem como aquelas constituídas que não tenham sido quitadas. O disposto neste artigo não autoriza a restituição, compensação ou repetição de valores pagos a título de multas administrativas. A lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o relatório, senhor presidente. Muito bem, toma até um fôlego, né? Deu. Parabéns. Só fazer um comentário, presidente. Eu acho que eu já li, já aprovei aqui no Congresso Nacional, a gente estava fazendo as contas, mais de 150 projetos. Nenhum me fez suar tanto e ficar tão nervoso como esse, porque trata da vida desses guerreiros que estão aí da estrada. Muito obrigado, presidente. Parabéns, parabéns, senhor relator. Parabéns pela dedicação, pelo conhecimento de causa desse setor importante para o Brasil. Cumprimento também o vice-presidente desta comissão, o deputado Paulo Pimenta, pelo um grande trabalho desempenhado, o nosso senador Estíverson Valentim, relator revisor, muito obrigado pelo apoio. Cumprimento os senadores Hamilton Mourão, Jaime Bagatoli, também os deputados Evair de Mello, deputado Júlio Lopes, deputado Osmar Terra, deputado Pompeu de Matos, senador Randolfo Rodrigues, deputado Hildo Rocha e os demais parlamentares e as entidades. A matéria está em discussão. Com a palavra para discutir, tem alguém já escreveu? Bom, como não tem inscrição, eu fui sugerido aqui e eu acato a decisão. Pompeu. Quer a palavra, Pompeu? Tá bom. Eu acato, então, a sugestão dos parlamentares que aqui estão presentes, que gostariam, devido à relevância da matéria, algumas divergências entre os parlamentares. Eu declaro suspensa a presente reunião por 1 hora para que a gente possa tentar um entendimento no texto. Daí não tem discussão nesse momento? Nesse momento, não. Aí a gente volta às 16h30. Pode ser, André? Presidente, me dá, antes de suspender, então... Concedida a palavra, deputado. Pedir ao senador Carlos Fávaro, nosso honrado ministro, e também cumprimentando o Zé Trovão, que é o nosso relator, o Paulo Pimenta, o senador Valentim, enfim, a todos os colegas parlamentares, os nossos caminhoneiros. Eu acho, sim, presidente, só para dar uma consideração de 2 minutos. Perfeito. É um momento, assim, extremamente relevante para o Congresso Nacional. Porque aqui está uma categoria tão sofrida, tão surrada.
e nós não temos mais chance de errar. Perfeito. Nós já erramos com os caminhoneiros, ao ponto que levamos os caminhoneiros em greve. O caminhoneiro não quer greve, não precisa de greve, não é o que ele pretende, ele quer transportar, dirigir, levar a riqueza, fazer, botar o pão na mesa, enfim, fazer o que precisa ser feito. E nós, do Congresso Nacional, temos o dever de fazer a minha parte. Eu falo isso porque meu pai foi caminhoneiro, eu próprio, uma 1935, uma Mercedes 1935 da minha propriedade, ou seja, conheço bem o setor. E cada um tem o seu drama, cada um tem a sua demanda, tem a sua angústia, mas todos merecem dignidade. E é isso que o frete tem que oferecer ao caminhoneiro, porque o caminhoneiro oferece o que é de melhor, que é o seu trabalho, a segurança, a garantia de que o produto vai chegar, enfim, a certeza de um dia melhor para a sua família, para a sua cidade, para o seu estado, para o comércio, para a indústria, para o serviço, para a mobilidade. E aí ele enfrenta a serra, a serração, enfrenta a terra, estradas ruins, enfrenta o pedágio, enfrenta a polícia, enfrenta o mundo. E para fazer o que é o seu mistério, a sua profissão. Então, só essa reflexão, muito rapidamente, sem entrar no mérito. Então, para nós discutir depois o mérito de maneira aprofundada, mas deixar consignado isso. Quão é importante que todos nós venhamos nos despir, se é de direita, se é de esquerda, se é da oposição, se é de governo. Nós temos que ser agora do caminhão, do caminhoneiro, dos nossos guerreiros, dos nossos parceiros. Esse é o nosso lado. Só tem um lado. É de quem precisa, nessa hora, o apoio do Congresso Nacional, da Câmara do Deputado e do Senado da República. Muito obrigado. Muito bem. Deputado Pompeu, reconhecendo sua manifestação, entendendo o momento histórico que estamos, o governo edita a medida provisória exatamente com esse intuito do reconhecimento desses bravos brasileiros. Agradeço, então, a continuidade. Senador Jaime, quer fazer uso da palavra? Por favor. E aí, na sequência, eu vou suspender por 1 hora para a gente discutir o mérito e tentar chegar ao entendimento. Não, vamos suspender. Nós vamos suspender por 1 hora. Evitando a vista coletiva, nós vamos tentar, no entendimento, fazer uma vista. Sem vista, né? Obrigado, isso, presidente. Sem vista. Obrigado, presidente. Quero parabenizar aqui ao relator Trovão. Dizer para vocês que estão nos acompanhando, motoristas de caminhão, os transportadores autônomos, as empresas, os embarcadores. Esse é um segmento que tem um senador da República aqui que conhece esse segmento. Sou produtor rural, sou empresário, sou embarcador, sou transportador, inclusive de combustível. E eu sei que a tabela de frete é um negócio, é uma situação muito complexa. Eu agora, conversando há pouco aqui com o Patrola, né? Patrola. E eu estava conversando com ele. Os motoristas autônomos, que tem um caminhão, dois ou três caminhões, um pequeno transportador, eles vieram outro dia para mim, presidente, chorando sobre aquela situação do 9 eixo, do 7 eixo, da LS. Uhum. Quando ele vai para embarcar a soja, tem uma tabela, um 9 eixo, é óbvio que quando nós falamos por eixo, pela capacidade de carga, que o 9 eixo leva 50 toneladas, é óbvio que o frete por tonelada na distância, ele é menor. E aí, o que acontece? O embarcador, senador Stevenson, se tem 9 eixos para embarcar, ele só vai embarcar o 9 eixos, ele não vai embarcar o outro que ele vai ter que pagar um frete menor, o 7 eixos ou o 6 eixos, que ele vai ter que pagar um frete menor. Exatamente. Então, existe essa disparidade, como também o frete de combustível é um transporte perigoso, é outra questão de negociação de frete. Mas nós temos, ele me passou agora, há poucos instantes aí, que a NTT vai fazer uma tabela, eles vão estudar um valor de tabela uniformizado. Esperamos que dê certo, esperamos que funcione. Não. E nós temos o grande gargalo de regiões igual a nossa, que o presidente, o Carlos Favaro, conhece, aonde no transporte de grão, que é do Mato Grosso, de Rondônia para Porto Velho, para a capital Porto Velho, capital de Rondônia, 80% dos caminhões, ou se não for até mais, ele só tem uma perna, ou seja, ele vai carregado e volta vazio. Então, essa é uma grande discussão que a gente tem, mas temos que discutir aí e entrar num consenso. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Jaime Bagatoli.
Então, conforme o entendimento, declaro suspensa a presente reunião por 1 hora, retomando às 16h30. Olá, boa tarde. São 3h38 em Brasília. Você estava acompanhando a reunião da comissão mista que analisa a medida provisória 1343 de 2026, que obriga o cadastro de operação de transporte. A reunião da comissão foi suspensa e volta em aproximadamente 1 hora. E hoje, mais cedo, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que autoriza que atendimentos emergenciais em saúde prestados por bombeiros militares possam receber recursos por meio de emendas parlamentares. A proposta que veio da Câmara permite que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos bombeiros militares receba emendas parlamentares destinadas às ações e aos serviços públicos de saúde. De acordo com o texto, os recursos não poderão ser usados para o pagamento de pessoal ativo e inativo, nem para gastos de custeio e investimento que não sejam exclusivamente relacionados ao atendimento pré-hospitalar. O projeto também define que o enquadramento dessas atividades como ações de saúde depende do cumprimento de requisitos definidos pelo Poder Executivo e da aprovação do Ministério da Saúde. Esse projeto, ele não retira nenhum recurso do SUS e nem do SAMU, até para fazer um breve comentário. E também os bombeiros já fazem saúde pública diariamente, então não é uma inovação. O senador Humberto Costa argumentou que o projeto pode retirar recursos da saúde, sim, abrindo um precedente perigoso. Ele anunciou que vai apresentar uma outra proposta, segundo ele, mais efetiva. Se é uma proposta que não obriga o parlamentar a aplicar, se é uma proposta que não garante um valor mínimo para esses recursos, se é uma proposta que é inteiramente opcional, não vai resolver o problema. O que é que eu apresentei como contraposição? Ora, ninguém está proibido de aplicar recursos nos corpos de bombeiros. Primeiro, um trabalho que seja feito junto às bancadas para pedir recursos das bancadas dos respectivos estados, não há como, nem nunca vi ninguém negar nas bancadas estaduais. Eu já decidi ser a favor dessa matéria e, no momento que eu achar conveniente, porque isso para mim é facultado, eu irei ou não colocar recursos da minha emenda da saúde destinado ao atendimento de saúde que o Corpo de Bombeiros presta. Acho que o projeto Humberto, a gente refletindo bem, pode ser um avanço. Agora, uma coisa não invalida a outra. Como o projeto que está aqui hoje em discussão é este, vamos aprovar isso daqui. Humberto apresentando outro projeto, vamos discutir. Se for realmente um avanço, todo mundo estiver de acordo, a gente avança mais ainda. O texto foi aprovado de forma simbólica e deveria ir para a Comissão de Assuntos Econômicos, mas foi aprovado o requerimento para que ele seja encaminhado direto ao plenário. A quem cabe o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? O tema surgiu em função da evolução da informática e da importância das informações como um bem, como um valor inestimável, diretamente ligado à segurança da sociedade. Um projeto do Senado do ano de 2024 tinha o objetivo de garantir autonomia à então Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O relatório da senadora Ivete da Silveira mencionou uma sequência de tramitações que levaram à prejudicialidade da proposta. A LGPD previa que a NPD seria uma autarquia em regime especial, com independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. No entanto,
O PL foi vetado pelo presidente da República sob a alegação, dentre outros, de vício de iniciativa e este Congresso acabou por manter o veto. Em seguida, o presidente da República editou medida provisória que se converteu na atual Lei 13.853 de 2019, norma responsável pela criação formal da ANPD, instituída como órgão de administração pública federal direta, subordinado à Presidência da República. Voto. Por essas razões, opinamos pela prejudicialidade e, consequentemente, arquivamento do projeto de lei número 615 de 2024, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno do Senado Federal. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. As senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão pela prejudicialidade do projeto. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senadores e deputados vão se reunir amanhã em sessão do Congresso Nacional. Serão votados dezenas de vetos e centenas de dispositivos. Um veto integral que será analisado é o do projeto de lei que autoriza a prorrogação do pagamento de financiamentos relacionados a operações de crédito rural nos municípios e no Distrito Federal, quando houver estado de calamidade ou situação de emergência por causa de seca ou estiagem extrema. O governo alega que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público, porque aumenta a despesa pública e provoca renúncia de receita. Será analisado também o veto parcial do projeto que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. O dispositivo vetado prevê abatimento de 70% do imposto sobre remunerações que venham da exploração de jogos eletrônicos mandadas para o exterior. A presidência alega que a proposição criaria renúncia de receita sem instituir medidas de compensação. E os parlamentares vão votar também o veto parcial ao projeto de lei que altera o Código Penal, a Lei dos Crimes Hediondos e a Lei de Proteção de Dados Pessoais. O projeto pede o reconhecimento como atividade de risco para os cargos do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, com direito a maior proteção para os membros, seus cônjuges e parentes até terceiro grau. O presidente alega na justificativa do veto que o dispositivo fere o princípio da isonomia em relação aos demais servidores públicos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e fique sintonizado aqui na TV Senado. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados
e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Banco Central já tem autonomia operacional desde 2021. Agora, uma proposta de emenda à Constituição aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado amplia essa independência ao prever a autonomia financeira e orçamentária. O texto também inclui o PIX na Constituição. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no programa Argumento o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que é o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, estamos de novo. Senador, o senhor foi o autor do projeto, da PEC, que prevê a autonomia operacional do Banco Central. Por que é importante? Qual a necessidade também do Banco Central ter essa autonomia financeira e orçamentária? Na realidade, Carla, é um complemento. No primeiro momento a gente queria autonomia operacional, fixando mandatos da diretoria, para que nem o diretor fosse exonerado a bel prazer do humor do presidente. Funcionou. Roberto Campos não foi exonerado pelo Lula, pôde controlar a inflação. O Galípolo também não pode ser exonerado como diretor quando desvendou o caso Master. Essa é a segurança da operacional. O Jalívio tem outra vantagem, mas essa é a principal. E agora é o orçamento, é o dinheiro para o custeio, é o dinheiro para investimento, é o dinheiro para reajustar salário de servidor. O Banco Central, continua dizendo, é um Boeing com orçamento de teco-teco. Precisa ter um orçamento, dinheiro justo para evoluir. O senhor argumenta também que a estrutura está limitada, a estrutura da instituição. Sim. O próprio presidente Gabriel Galípolo, quando ele esteve aqui em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, ele falou das dificuldades, do número de servidores que estão prestes a se aposentar, das dificuldades inclusive técnicas e operacionais. De que forma essa PEC pode resolver isso? O banco vai ter o dinheiro que precisa ter. Nós colocamos freios dizendo que é o orçamento do ano anterior, com mais a correção do IPCA e 2,5% da inflação. É esse 2,5% que vai permitir que depois deles reajustarem salários, servidores, contratar mais gente, possam evoluir na questão de equipamentos. Vou te dar um exemplo. O Banco Central hoje não tem inteligência artificial própria. Tem que ter um banco de tamanho dessa envergadura. Eles têm 32 servidores para tomar conta do PIX. O PIX tem 245 milhões de operações dia. E só tem 32 servidores. A diretoria, que há 10 anos atrás fiscalizava 300 empresas, fiscaliza 3 mil hoje com menos servidores. Então, é na frota de carro, é no salário do servidor. Como você falou, está perdendo servidor sempre. E você tem que, para manter o servidor, tem que ter um salário justo. O salário dele está defasado. Mas como é que seria isso? Essa autonomia, o dinheiro viria como seria gerido de que forma? Da própria arrecadação que o Banco Central faz dos seus ativos, do serviço que presta. Eles, semestralmente, mandam trilhões para o Tesouro Nacional. Tem lucro, vai para o Tesouro Nacional, vai para o Tesouro Nacional. Quando tem prejuízo, como é hoje, aí o Tesouro Nacional cobre o prejuízo do Banco Central. Mas é raro ter, mas tem. O que vai ser esse orçamento? Eles vão tirar parte disso que eles mandam para o Tesouro Nacional. Vão 3 laranjas, então uma fica, 2 ficam lá. Esse exemplo, grosso modo. A União, o governo não vai ter que colocar no seu uma coisa nova no orçamento, tirar do seu orçamento, não, vai tirar do que o próprio banco já arrecada. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, comentou essa preocupação com os possíveis prejuízos de que forma isso podia acarretar nos cofres do Tesouro Nacional. Houve uma conversa? Não abala. Hoje já é assim. Na Covid foi assim. Na Covid, que deu prejuízo, o Tesouro cobriu, porque o banco ele é muito mais rentável para o Tesouro Nacional do que o prejuízo que ele causa. Então, hoje já é assim. Não houve nenhuma conversa anterior. As emendas do governo, elas chegam na meia-noite, que vai ter no dia seguinte a votação, ou então na hora da votação. Não teve conversa, não teve acordo. A gente vai tentar um acordo, eu acho muito difícil, Carla, muito difícil, porque o que o governo quer, na realidade, é protelar, porque o que ele diz que quer não pode ser feito. Eles querem que permaneça a autarquia. Então não precisa PEC.
Não precisa de nada. Eles querem que o orçamento, que o governo bote no seu orçamento a parte do quinhão que vai para o BC. Ou seja, estando à mercê da União, pode ser contingenciado, pode ser inclusive bloqueado. Então não tem autonomia. O que se quer é que o banco tenha autonomia naquele dinheiro que ele precisa ter. Né, que, repito, é a despesa do ano passado, correção do IPCA com mais 2,5% da inflação. Senador, o senhor incluiu no texto a questão do PIX na Constituição. Qual é a preocupação? Houve aí uma influência dessa situação com o governo americano? Ou isso já estava previsto? Qual foi a intenção de incluir o PIX na Constituição? No primeiro minuto, a gente incluiu, tem mais de um ano, tá bom? O Trump não tinha falado nisso. A gente incluiu o PIX para dar uma garantia, uma segurança do Banco Central ter aquilo como seu, como um ativo seu. Ninguém pensava em soberania. Eu não pensei em soberania. Eu pensei, o Banco Central tem, a gente bota na Constituição que é do Banco Central, mas acima de tudo, o que eu queria, que coloquei, que não pode taxar pessoa física. Então, o teu CPF, pessoa física, você não vai taxar. Vai continuar mandando teu PIX sem pagar nenhuma taxa. Essa garantia eu queria dar. Aí veio o episódio Trump, que reforçou o discurso da gente, o argumento, que é o teu programa, que reforçou o nosso argumento, no sentido de que é preciso, né, garantir a soberania do PIX. Eu não acho que o Trump vai tomar, mas ele já reclamou. E quando o presidente da nação mais poderosa do planeta cita por duas ocasiões o PIX, é porque alguma coisa tem. Ele prejudica os cartões, ele prejudica os bancos, prejudica no sentido de que eles arrecadam um quinhão a menos. E esse pessoal, tu sabe, quando ataca o bolso, o PIX é vítima, sim, de comentários, de coisas. Então, ele estando na Constituição, está assegurado. É do Banco Central. O Banco Central não pode terceirizar, passar para ninguém e não pode cobrar de pessoas físicas. Então, olha só o que a população brasileira ganha com uma PEC dessa, que a gente pôde, no caminhar, introduzir essa garantia, botar na Constituição o nosso PIX. E isso também reforça a soberania. Claro que o Lula está falando, o presidente Lula, o PIX é nosso, é soberania, é a questão de soberania, não vamos abrir mão. Beleza, então deixa eu colocar na Constituição, que aí garante muito mais. Ah, mas na Constituição, se os Estados Unidos quiserem investir lá, não sei, vai estar na Constituição, a garantia que se quer de segurança, de que o PIX é perene. Agora, a gente precisa melhorar o PIX para acabar, para minimizar essas fraudes. Todo dia tem fraude, de milhões. Aí eles vão atrás e recuperam. Então, se o PIX tiver mais servidores, mais equipamentos, mais tecnologia, né, acompanhar a tecnologia, o avanço, é bem melhor, é mais garantido. Isso, para fazer isso, tem que ter dinheiro. Senador, em relação, agora voltando à autonomia, há uma certa disputa ali entre sindicatos e de servidores também. Alguns argumentam que é bom, outros não. Ali há uma disputa ali entre as entidades representativas dos servidores do Banco Central. Alguns afirmam que as garantias funcionais vão ficar reduzidas e também que reduz os mecanismos de controle do Banco Central. Há mudança de regime também de contratação? De que forma isso impacta para os servidores, senador? Nem o capítulo servidor. Esse sindicato que está reclamando, que é o Sinal, inclusive está com comercial pago no Jornal Nacional, no intervalo, que imagina só. Eles não têm nenhuma observação a fazer no capítulo servidores. Eles fazem no capítulo autarquia, que não diz respeito a eles. Então, o ativo como o inativo, o pensionista, o aposentado, vai ter as mesmas vantagens que os ativos terão. Quando tiver aumento aqui, vai ter lá. Ninguém saiu prejudicado. Se saísse, eu não apresentaria o relatório. Eu sempre disse a ele, se prejudicar um servidor, o relatório não sai, porque a intenção não é essa. Há muita narrativa em torno disso para tentar sensibilizar. Vão perder o plano de saúde. Mentira. Não vai ter reajuste na pensão. Mentira. A gente garantiu, eu tive essa preocupação, sobretudo para não prejudicar. Portanto, não carece isso não. É puro discurso, narrativa. Mas o Banco Central deixa de ser uma autarquia? Deixa de ser uma autarquia, ele passa a ser uma instituição de cunho especial, né? A AGU foi que arrumou essa forma, de cunho especial com poder de polícia. Então, ele deixa de ser público, uma autarquia, deve ser uma instituição pública. Ele tem uma característica especial. Tá certo. Senador, e o rito agora dessa
PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Quais são os próximos passos? Hoje a gente poderia, numa tentativa que o regimento interno permite, você pedir um calendário especial, 54 senadores assinam, a gente traz plenário hoje mesmo. O Davi me disse, o presidente falou, chegando aqui eu voto. Mas, como houve conversa, é um acordo que a gente daria uma semana, 10 dias para o governo se mobilizar, eu preferi não fazer isso. Próxima semana já está convocada uma sessão semipresencial. Não vai ser na próxima semana. Tem que ser na outra. Se demorar também não vai, porque nós vamos ter aí festas juninas, nós vamos ter aí Copa do Mundo, né? Vai ter o recesso, eleição. Então já era. Então a gente tem que votar, eu acho que no máximo, daqui a 14 dias na outra eleição, que não quer dizer que vá. Está dizendo que eu quero isso. Mas o rito permite. O que o PT está fazendo de protelar é normal, não é legal, isso é normal no parlamento. Não tem interesse em votar agora, vai perder a votação, quer protelar. E a gente tem interesse, porque vai ganhar a votação, que se vote logo. Ou seja, há um chão ainda muito grande a percorrer, mas mais da metade da estrada foi percorrida. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Tá bom, que bom estar aqui. Só lamento que é pouco tempo. É verdade. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. A história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é uma história fantástica, né? Ela é triste por um lado, mas ela é uma história assombrosa, acho que é a palavra por outro, né? Porque ela foi um feito da engenharia, né? Foram várias tentativas. Tinha muita borracha aqui no Alto Madeira, na região onde é hoje a Bolívia. Essa borracha tinha que passar por essas cachoeiras todas, são dezenas de corredeiras. A gente chama de cachoeira, mas elas são corredeiras. Algumas são intransponíveis, como é o caso do Teutônio, outras são difíceis de navegação. São milhares de pessoas que morreram na estrada. Pessoas anônimas, homens, jovens, né? Que vieram trabalhar aqui de outros lugares do mundo. Muitos barbadianos, indianos que vieram do Caribe, das colônias inglesas do Caribe, que morreram aqui, que desapareceram, indígenas que foram massacrados também, que viviam ao longo do caminho. Quer dizer, o custo humano da construção dessa estrada é muito grande. O mínimo que a gente deveria ter feito era não abandoná-la, né? Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Fiocruz é uma instituição mundialmente conhecida pelas pesquisas, pelo ensino e também pelo desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Só que hoje nós vamos falar de uma exposição promovida pela Fundação Oswaldo Cruz com o objetivo de sensibilizar autoridades e população para a questão indígena, mais especificamente do povo Yanomami e do povo Iekuana. Conosco aqui no estúdio, Cecília Andrade, coordenadora adjunta da exposição Sopro Humano. Seja bem-vinda, Cecília. Obrigada, Paulo. A gente recebe com muita alegria esse convite, né? Foi muito importante para a Fiocruz Brasília. Bom, a gente percebe que a instituição Fiocruz até nos surpreende. Está empreendendo uma exposição, que é uma exposição gráfica, são banners, são peças de artesanato, desses indígenas. E tudo surgiu lá por volta de 2013 com uma crise humanitária de grandes proporções. Fala um pouco dessa crise humanitária. Então, é importante ressaltar que, assim, só para iniciar um pouquinho, esse projeto ele é fruto de uma chamada pública da Fiocruz Brasília, que é o Abril Indígena, né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer essa exposição. Foi esse desafio que foi nos colocado. Essa crise humanitária ocorreu em 2023, né? Foi um retrato aí de problemas de desnutrição, problemas com
a questão do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Então, assim, foram muitos problemas, né? Eu digo sempre que o garimpo é um determinante social muito negativo, né? Porque a partir dele a gente traz uma série de outros problemas, problemas de saúde, problemas ambientais, enfim, a gente tem uma série de questões aí que envolve o garimpo ilegal. Então, essa crise humanitária, quando ela surgiu, precisou de uma resposta do Estado, né? E aí foi quando a gente recebeu a Fiocruz Brasília, foi uma das instituições que, a partir de uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, recebeu um crédito extraordinário, né? Que o crédito extraordinário ele tem essa característica justamente para essas grandes calamidades, né? Essas situações calamitosas que tem. E a partir daí a gente conseguiu fazer um projeto maior, né? A exposição é fruto de parte desse projeto. Então, nessa perspectiva, foi aí que surgiu um pouco da exposição. Acho que é parte desse projeto maior. Ou seja, na verdade, vocês planejaram estruturaram um programa de assistência às populações indígenas de lá e foram registrando, e agora a exposição é o resultado desse registro, né? Na verdade, só fazendo uma correção, a exposição, como eu te falei, ela veio de uma iniciativa própria da Fiocruz. As unidades da Fiocruz, a gente já está na segunda edição do Abril Indígena, e aí o Abril Indígena, ele incentiva atividades de projetos que já existem na Fiocruz, e a partir destes projetos a gente conseguiu utilizar outras formas de poder trazer dados científicos, evidências científicas, de uma forma mais sensível. Eu acho que é aí que você fala, né, da questão da sensibilização. A gente conseguiu traduzir esses dados de outra forma, uma forma expositiva. Essas fotos, quando a gente foi contemplado nessa chamada, a gente teve muita dificuldade com a parte das fotos. Por quê? Porque elas foram tiradas em diferentes momentos. Então, assim, foi muita parceria, na verdade, que a gente teve, né? Porque a gente tem na nossa equipe uma indigenista, que é a Bianca, e a partir dessa articulação que ela fez, a gente conseguiu algumas fotos no esquema de parceria mesmo. Eu digo que os fotógrafos, eles foram muito... porque eles fizeram essas fotos em diferentes momentos e eles foram muito generosos em nos ceder, mas a gente tinha foto ali da nossa atuação do projeto, que são a implementação dos centros de referência em direitos humanos, só que eram muitas fotos, às vezes, assim, de baixa qualidade, porque a gente tirava do celular, aquela coisa do trabalho do dia a dia. Então, o desafio foi justamente como melhorar essas fotos, né, de que forma, e aí o esquema da parceria foi extremamente importante. Agora, nós estamos falando de duas etnias indígenas, me corrija se eu estiver errado, os Yanomami e os Iequana. Isso. São duas etnias lá do norte do país, e elas ocupam uma área imensa que foi regularizada em 1992, correto? Fale um pouco desses dois povos, que dimensões eles têm, em quantas aldeias eles se encontram. Então, o território Yanomami é o maior território indígena brasileiro, né? A própria exposição, ela traz aqueles big numbers, né, e traz um pouco desses dados. Relativo ao território Yanomami, são povos diferentes, mas que ocupam o mesmo território, né? E aí, falando um pouquinho assim da característica de cada um, o povo Yanomami, ele tem uma estrutura mais descentralizada, né? A própria moradia do povo Yanomami, ela tem aquele formato circular. É um formato que eles têm a coisa do coletivo, ele é menos hierarquizado. O povo Iequana, no Brasil, eles ocupam parte da Venezuela e parte do Brasil, né? No Brasil, a gente tem em torno de 700 Iequanas, 700 e alguma coisa, tá? Não sei os dados exatamente, mas, assim, é um povo com uma estrutura mais hierarquizada, é um povo... Eles são conhecidos, os Iequanas, como
os canoeiros, né? Porque eles são exímios conhecedores ali dos rios. Então, já na área limítrofe isso, entre por Brasil conta e... da intrusão colonial, eles tiveram que fazer grandes navegações. Então, assim, tem históricos assim, na literatura de que eles ficavam até 90 dias, né, navegando ali. Então, eles são exímios conhecedores. Eles têm uma tecnologia, um artesanato muito apurado. Assim, você vê nas cestarias, a delicadeza de cada um, né, tanto do povo Yanomami quanto do povo Iequana, mas assim, a gente sente as diferenças de cada um desses povos, né? Mas eu acho que a semelhança deles é o respeito pela natureza, e isso é... E ajustamos o texto para que possa ser votado nessa comissão. Algum dos... Por favor. Não pode fazer indeferimento de texto do relator. O jeito certo de fazer isso é a gente fazer o destaque. Fizemos um acordo. Nós fizemos um acordo. Mas o senhor vai apresentar esse texto? Esse texto com essa modificação? Com a declaração dessa presidência da inconstitucionalidade do artigo 8º e 10º, chegamos ao entendimento do texto. Eu queria ouvir os parlamentares se tem alguma mais consideração para que a gente possa votar nesta comissão. Presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência, dizer da qualidade do trabalho do deputado Zé Trovão, está de parabéns. Nós todos estamos felizes de estarmos concluindo essa votação dessa maneira. Agradeço a Vossa Excelência o entendimento da inconstitucionalidade do artigo 10 e 8. Muito obrigado, parabéns, Zé Trovão, mais uma vez. Saúdo aqui o meu amigo Chorão e a todos os caminhoneiros do Brasil que farão uma grande vitória. Perfeito. Bom. Senhor presidente, só para deixar registrado, já está sendo apresentada, então, a complementação com a supressão do artigo 8º e o 10º, aí, conforme solicitado. Perfeitamente. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A matéria está em votação e os parlamentares que concordam com o relatório permanecem como se encontram. Aprovado nessa comissão. Parabéns. Que vitória! Aprovado o relatório, passa a constituir o parecer da comissão. Rejeitado. Isso. A aprovação. Antes de encerrarmos o trabalho, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião e das reuniões anteriores. Se os senhores parlamentares aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Nós temos 273 mil pessoas, adolescentes, que deram à luz. Como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. E ele trabalhava fichado, né? E também não tinha como sair do serviço. Estudantes que, às vezes, por uma vulnerabilidade também socioeconômica, interrompem os estudos e, estando gestantes, isso se complica ainda mais. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial, o jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país,
em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então, eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Em junho, a TV Senado apresenta documentários que investigam como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente. Será que a gente tem autoridade moral, a nossa geração, fazer uma intervenção desse tamanho num rio como esse, sem saber quais vão ser as consequências? Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O presidente do BRB esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para prestar esclarecimentos sobre a atual situação do banco após o escândalo financeiro envolvendo a instituição e o Banco Master. Nelson Antônio de Souza afirmou aos senadores que o rombo estimado do BRB é de 8,8 bilhões de reais. Para falar sobre essa audiência pública, para fazer uma avaliação dessa audiência pública, está aqui conosco o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, foram várias falas importantes do presidente do BRB. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o que ele trouxe de novidade, que os senadores não sabiam. Qual a sua avaliação sobre essa audiência pública? Bem, na prática, eu até comecei a minha fala dizendo que se eu tivesse um banco, eu ia contratá-lo para ser o meu supervisor, o CEO. Mas ele não viu o aspecto político, né? Porque na prática quem está pagando, vai pagar essa conta é a população. O banco vai ser salvo, foi salvo inclusive, mas tem várias restrições que nós vamos ter aqui agora. Primeiro, nós não tivemos acesso e nem publicaram ainda o balanço de 2025. O último balancete publicado foi em setembro de 2025. Portanto, a gente não conhece exatamente a realidade do banco. Segundo, a gente não teve acesso a nenhuma auditoria que foi feito antes para a compra do banco, Master, e foi feito agora também contratado pelo Nelson, contratou também a auditoria. A gente não teve acesso. A informação que ele colocou e a gente vem acompanhando é que, na prática, a Polícia Federal fez uma declaração de que o BRB investiu 40 bilhões. Desses 40 bilhões, tem 21 bilhões, 21,9, que está lá. Vão tentar recuperar, mas a gente sabe que no meio desses 21 tem muita coisa ainda problemática. E tem 12,2 bilhões que foi aplicado também, que não tem respaldo, não tem garantia, não tem nada. Então, a previsão dele, otimista, é que o prejuízo é de 8,8 bilhões. Bem, se você pegar o último balancete do banco, lá em setembro de 2025, o patrimônio do banco é 3 bilhões. Agora, esse rombo de 8,8, ele terá que ser coberto. E o patrimônio vai continuar de 3 bilhões. Então, esse 8,8, o que está acontecendo? Pegaram, até porque era o limite, 6 bilhões e 500. Eles pegaram com essa garantia, pegaram do fundo garantidor o empréstimo, que a gente também não sabe qual é a taxa, nem ele. Eles estão achando que vai ser o IPCA mais 4,5%. Mas a informação que eu tenho é que os bancos vão querer cobrar a Selic, 97% da Selic, mais 4%. Então, há uma diferença bem grande com relação a isso. Se realmente for o que ele está pensando, o IPCA, há uma previsão de 5,9 bilhões de juros nos próximos 15 anos. Somado ao principal, você teria que pagar isso em 15 anos, você teria que ter dividendos anuais de 800 milhões, 833 milhões por ano.
Só que o resultado do banco dos últimos anos foi 45 milhões por mês, que vai dar no máximo 450 milhões por ano, ou seja, metade do que... E na prática, lucro é uma coisa, dividendo é outra. Dividendo é parte do lucro, tem que ser decidido o que vai ser incorporado ao banco e o que vai ser distribuído para os acionistas. Então, na realidade, esse empréstimo tem como garantia o Fundo de Participação de Estado e Município, e está escrito lá, um acordo com o Supremo e todo mundo, de que os governantes futuros vão ter que cumprir esse pagamento, sob pena de ser processados, né, porque tem a garantia lá do FPE e FPM. E, além disso, nós temos aqui no DF 50 e poucos bilhões para receber de contribuinte que já fechou, que já faliu, que está devendo e tal. Desses 52, eles conseguiram 1 bilhão e 300 e estão dizendo que nas próximas semanas vão encontrar mais 2 bilhões, ou seja, 3 bilhões mais os 6,5 vai dar os 8,8. Então eles vão colocar como aumento de capital, porque o empréstimo foi feito para o GDF, não foi para o banco. Uhum. O GDF pegou o empréstimo e vai capitalizar o BRB para pagar esse prejuízo. Então, vai ficar muito ruim para a população que vai pagar essa conta. Inclusive, pelo acordo, nesses próximos 15 anos você não vai poder fazer concurso, você não vai poder dar reajuste, e vai inviabilizar qualquer gestão. O que a gente espera é que parte desse dinheiro seja resgatado, recuperado. Por exemplo, se houver uma delação premiada, que parece que não está dando certo, ele teria que devolver alguma grana. Se falou em 40 bilhões, 30 bilhões. Se ele devolver, parte vem para o BRB. Apesar que o rombo do Fundo Garantidor é mais de 50 bilhões. Então, não sei também se vai sobrar para o BRB. Eu sei que resolveram agora, então, aprovar na Câmara Legislativa, resolveu a questão do BRB. E o problema passou para a população. Pois é, qual é o ônus, senador? Porque durante a audiência pública o senhor falou que esse acordo fere, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal. Qual o ônus para a população do Distrito Federal? Porque na prática a lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000, ela foi criada exatamente por isso, porque até 2000 os prefeitos faziam dívida, faziam um monte de obras, não pagavam e deixavam para o outro pagar. Isso acabou com a lei de responsabilidade fiscal. Então ela proíbe você assumir despesa para o outro pagar. E o que ela fez agora? Financiamento de 15 anos, quem vai pagar a conta são os próximos governantes. Vai ser mais de 3 governantes aí que vão ter que pagar essa conta. Agora, na medida que você não pode dar reajuste nem concurso público, como é que nós vamos fazer para repor, por exemplo, a segurança pública, que todo ano sai 1.000, 1.500 policiais vão para a reserva? Como é que você vai substituir? Como é que você vai dar reajuste para os servidores? O salário da educação está ruim, vários profissionais estão recebendo muito pouco. Não vai poder dar reajuste 15 anos. Lógico, a gente espera que seja pago parte disso antes, mas é um prejuízo danado. Isso vai prejudicar o que já está um caos, a saúde já está um caos. E na medida que você pega o dinheiro dos impostos, 3 bilhões, e mais o financiamento do FPE, FPM, que esse dinheiro é para educação e saúde, você vai comprometer o serviço público. Então, para a população, vai ser um risco muito grande. Senador, em relação a esse balanço, o senhor falou que o banco foi salvo, mas durante a audiência, o presidente do BRB, ele falou assim, o maior interesse em divulgação do balanço é nosso, é do BRB, porque quanto mais atrasado quanto mais tempo a gente demora para apresentar, maior risco da gente ser liquidado. Ainda existe esse risco de banco ser liquidado? Não, com a aprovação agora da Câmara e o financiamento, eles vão fazer agora o aporte do recurso no capital. Então, por que eles não publicaram? Porque se publicar é um desastre. O capital é de 3, o prejuízo é de 8,8, vai ficar um déficit de 5 bilhões. Quem é que vai confiar num banco com patrimônio negativo de 5 bilhões? Então, o GDF vai aportar. Mas no balanço, que era de 3 bilhões, está lá o patrimônio 3, vai entrar os 8 e vai sair os 8 do prejuízo. Então, vai continuar os 3 do mesmo jeito. Então, você está colocando quase 9 bilhões num patrimônio que vale 3. Então, você já está perdendo aí 6 bilhões. Mas é evidente que o governo tem uma série de outros problemas, né? Por exemplo, os programas sociais do governo do GDF é pago pelo BRB, a folha de pagamento, o cartão creche, o cartão escolar, tudo que você imaginar. Também. São 32 programas sociais que quem administra é o BRB. Então, você tem aí mais de 30 bilhões de fundos dos tribunais de justiça de alguns estados.
né? Você tem aí muito recurso da Previdência, né? Tem institutos de Previdência de alguns estados que estão no BRB. Então, se liquida isso aí, vai ser um problema maior ainda, né? Então, a população vai pagar, infelizmente. Senador, foi questionado também em relação à questão de patrocínio, né? Ele tem um contrato com o time de futebol, com o Flamengo, mas o presidente do banco fez questão de dizer também que para funcionários e correntistas que a situação do banco está normalizada, que está tudo certo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas duas situações, o contrato com o Flamengo e a situação, e o que ele disse em relação à normalização do banco. Por incrível que pareça, eles renovaram o contrato do Flamengo ainda, né, no início do ano. Evidente que um valor menor, foram 42 milhões, mas de qualquer forma é um valor significativo. Agora, lógico, quando você aporta 8,8 bilhões, você mata o prejuízo. Então, o banco começa, né, a ter recurso e mais credibilidade, mas vai ter muita dificuldade ainda, porque na prática desses 8,8 não sobra nada para capital de giro, é simplesmente para cobrir o rombo de 8 bilhões, que eu acho que inclusive é muito mais. É porque eles estão considerando as avaliações que foi feita aqui, né, apartamento. Tem lá apartamento, lanchonete, um monte de coisa que está nesses 21 bilhões, que na prática está super avaliado e que se tiver que vender não vai conseguir o preço que está no balanço. Então, isso ainda vai render um pouco para o banco ter realmente mais consistência. Agora, evidente que para nós do DF o banco é super importante. Então, é importante, como a população viu agora que qualquer problema o GDF paga, passa a ter mais confiança. E aí, provavelmente, alguns vão voltar a investir no BRB, porque saiu muito dinheiro por causa disso. A bancada do Distrito Federal aqui no Senado e na Câmara está unida nesse sentido, senador? Tá, nós estamos unidos de preservar o banco. Agora, o que a gente não gostaria é que essa conta fosse paga pelo cidadão. Tem que correr atrás de quem roubou, né? Tem que buscar os maus gestores, porque foi fraude mesmo. E foi feito intencional, eles sabiam o que estavam fazendo. Então, tem que correr atrás disso aí. Eu perguntei para ele. Já tem busca e apreensão? Já tem bloqueio de bens de algum? Ainda não. Já devia ter há muito tempo, porque daqui a pouco eles vão vender tudo e não vai sobrar nada. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos, né, e torcendo aí para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos acompanhou. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Tinha uma lenda que dizia que se o Ambrósio cuspisse no chão, nascia um pé de milho, entendeu? Ele era um agricultor por natureza, ele estava sempre plantando e agregava pessoas, as pessoas ficavam com ele, né? Depois do massacre é que não teve outra saída, a não ser liderar os quilombolas. Diferentemente de um gangazumba ou de um zumbi, ele era um agricultor, não era um guerreiro, né? O Ambrósio, ele foi praticamente tirado, né, da historiografia mineira, né? Primeiro, nós temos alguns historiadores que prestaram mesmo um desserviço, né? O problema do Ambrósio é o Chico Rei, que o Diogo de Vasconcelos inventou. O Chico Rei nunca existiu e não há quem prove o contrário. O Chico Rei foi propositadamente mais divulgado, o Chico Rei virou filme, virou peça de teatro, virou livro, né? E o rei Ambrósio foi sumindo, né? E foi desaparecendo. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá,
você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o guia da candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Em junho, a TV Senado apresenta documentários que investigam como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente. Será que a gente tem autoridade moral, a nossa geração, fazer uma intervenção desse tamanho num rio como esse, sem saber quais vão ser as consequências? Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Quando está recomendado fazer cada um desses exames? Somos o maior parceiro comercial sérvio na América Latina. O que está por trás dos algoritmos e também dos aplicativos de inteligência artificial. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro, daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. A cabine, para mim, era como se fosse uma nave espacial, com todas aquelas chaves, com todos aqueles botões. Então, eu, operando o projetor com o cinema lotado de 400 pessoas, eu me achava muito importante. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei.
Olá, boa tarde. Passamos a transmitir agora a sessão deliberativa aqui do plenário do Senado desta quarta-feira. Na pauta, a criação do Banco Nacional de Boas Práticas na Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher. Acompanhe. Está reaberta a sessão. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Presidente Mourão, Vossa Excelência está inscrito na lista de oradores para utilizar a tribuna? Olha, presidente, só se eu fui inscrito à revelia. Não, eu estava ontem. Não, que eu vou iniciar a deliberação, gostaria de saber se Vossa Excelência gostaria de utilizar da tribuna. Presidente do... Não pretendia, a não ser que Vossa Excelência determine. Vamos seguir a pauta, então. Por favor. Projeto de lei número 4.088 de 2023. Número 1108 de 2015, na Casa de Origem, da deputada Renata Abreu, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir educação política e direitos da cidadania no componente curricular obrigatório da educação básica. Pareceres favoráveis, número 4 de 2024, da Comissão de Defesa da Democracia. A relatora foi a senadora Tereza Leitão. Parecer número 31 de 2024, da Comissão de Educação e Cultura. O relator foi o senador Stevenson Valentim. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Consulto o senador Giordano. Vossa Excelência está inscrito para discutir, querido senador. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Estou conseguindo entrar aqui. Vamos com a palavra ao senador Giordano, do Podemos de São Paulo. O senador participa remotamente da sessão deliberativa. Parabenizo a deputada Renata Abreu, para a regra de ensinamento, sabe? Acho que ensinamento é fundamental para o nosso povo brasileiro. Então, nesse momento, se discute muito política, mas poucas pessoas da população sabem o que os poderes fazem, né, na Casa Executiva, no Judiciário, no Executivo. Eu acho que com essa nova lei fica mais amplo o aprendizado ao nosso jovem aprender isso aí desde pequeno, né? Para quando ficar mais velho, usar esse aprendizado na sua vida cotidiana e votar com mais consciência e ter suas atitudes de cidadania com mais consciência. É isso por enquanto, presidente. Peço a colaboração de todos os pares presentes. Para discutir, presidente. Obrigado, senador Giordano. Concedo a palavra ao senador Isalci Lucas para discutir. Presidente, primeiro, parabenizar a iniciativa da nossa deputada Renata Abreu. Realmente, tudo passa pela educação. Se hoje o Brasil vive com essas dificuldades todas, a gente deve à péssima educação que nós temos hoje no país.
Esse tema, né, de educação política e direito de cidadania, ele é fundamental, como foi dito o meu querido Jordano, aí, de fato, as pessoas não sabem hoje qual é o papel dos deputados, distrital, estadual, federal, Senado, o próprio Executivo. Há uma confusão muito grande e isso é importante colocar dentro na escola. Eu, inclusive, apresentei, presidente, um projeto, já está na comissão, aprovamos na comissão, que é exatamente a administração financeira também. Não é? O brasileiro não tem mais conhecimento com relação à gestão financeira. Então, está aí 81% da população devendo, grande parte dela, 85% de inadimplência, juros de cartão de crédito a 428%, então a população precisa entender isso, não é? Precisa saber economizar, precisa saber realmente administrar as finanças, que isso compromete não só a questão financeira, mas toda a questão de convivência familiar. Isso traz dificuldade de relacionamento, uma série de coisas. Então, parabenizo a deputada, aos relatores também, a senadora Tereza e o senador Stevenson, um projeto importantíssimo para a cidadania. E espero que a gente possa votar o mais rápido possível também a gestão financeira para melhorar as condições aqui da população, entender e saber que precisa economizar, que precisa poupar e administrar as finanças. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ouvimos o senador Exalcir Lucas. Concedo a palavra para discutir a matéria o senador Hamilton Mourão. Presidente, meus caros colegas, senador Jordano e senador Exalcir, apresentaram uma visão objetiva da inclusão no currículo das nossas escolas dessa educação política e de cidadania. No entanto, eu levo aqui a questão subjetiva e que me preocupa profundamente nesse mar da polarização política que nós estamos vivendo. Quem é que vai ministrar essa aula? São aquelas docentes formados em escolas de nível superior, onde nós sabemos qual é a corrente ideológica que predomina. Então, nós estaremos abrindo um flanco para uma ideologização desde tenra idade nas nossas crianças e adolescentes. Por isso, esse projeto não conta com o meu voto. Deixo claro isso aqui. Ouvimos o senador Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho. Em discussão, item 1 da pauta, o projeto que disciplina política e direitos da cidadania no currículo obrigatório da educação básica. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com o voto contrário registrado pelo senador Hamilton Mourão. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Aprovado, portanto, o item 1 da pauta, que inclui a disciplina de educação política e direitos da cidadania no currículo obrigatório da educação básica. A senadora Daniela Ribeiro, relatora do segundo item da pauta, pediu para que nós pudéssemos fazer a inversão para deliberar o item 3, já que a relatora, a senadora Roberta Acioli, se encontra presente. Então, nós vamos inverter a pauta, vamos deliberar o item 3, e em seguida vamos retornar para o item 2, aguardando a senadora Daniela Ribeiro. Item 3 da pauta. Projeto de lei número 6.113 de 2023, de autoria do deputado Duda Ramos, que cria o Banco Nacional de Boas Práticas na Prevenção e no Combate à Violência contra a Mulher. Parecer favorável número 80 de 2026, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, como disse a relatora e a senadora Roberta Acioli. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Foi apresentado à mesa o requerimento de número 88
de 2026 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que solicita a urgência para apreciação da matéria em plenário. Em votação, o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. Consulto a senadora Roberta Acioli, relatora da matéria, se deseja manter a inscrição para discutir a matéria. Sim, eu vou. Com a palavra, Vossa Excelência, senadora. Vamos ouvir a senadora Roberta Acioli. Presidente, isso é uma matéria de suma importância, principalmente para o nosso Estado, para o nosso país. É uma excelente iniciativa, porque pode mudar destinos, né? Um atendimento acolhedor, uma rede de proteção eficiente ou um programa bem estruturado podem representar a diferença entre o silêncio e a esperança, entre a violência e a oportunidade de recomeçar. Tive a honra de relatar esse projeto na Comissão de Direitos Humanos, CDH, porque ele valoriza exatamente aquilo que dá certo. O Banco Nacional de Boas Práticas permitirá que experiências exitosas sejam conhecidas, compartilhadas e replicadas em todo o país, fortalecendo a atuação dos governos, das instituições e das redes de proteção. Em Roraima, temos um exemplo que muito nos orgulha, o CHAME, Centro Humanitário de Apoio à Mulher, criado por iniciativa do então deputado estadual Messias Jesus, meu amigo, parceiro e ex-senador. Ao longo dos anos, o programa tornou-se referência no acolhimento, na orientação e no apoio às mulheres em situação de violência, demonstrando que políticas públicas bem estruturadas transformam vidas. E essa pauta é urgente. Em 2025, Roraima registrou 50 casos de feminicídios consumados e tentados, um aumento expressivo em relação ao ano anterior. São números que nos lembram que ainda há muito trabalho a ser feito e que não podemos recuar na proteção das mulheres. Por isso, celebro a aprovação desta matéria. Cada boa prática compartilhada é uma oportunidade de salvar vidas, ampliar o acolhimento e fortalecer a rede de proteção em todo o Brasil. Seguiremos trabalhando para que mais mulheres tenham acesso à segurança, à dignidade e ao respeito que merecem. Obrigada. Presidente, ouvimos a relatora da matéria. Me permita apenas fazer uma consulta a Vossa Excelência. Vossa Excelência está inscrito para discutir? Pode ser, mas se quiser que eu fale depois também, eu sou totalmente favorável. Cumprimento ao deputado. Só para concluir, eu passo a palavra a Vossa Excelência para nós concluirmos a deliberação da matéria. Perfeito. Vou aproveitar que há sobre a mesa o registro da presença na galeria Sua Excelência, o embaixador da Áustria no Brasil e os deputados da Áustria. Deputados, sejam muito bem-vindos ao Congresso Nacional Brasileiro, ao Senado da República. Muito obrigada. Ouvimos o senador Davi Alcolumbre. Não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Antes de nós iniciarmos o próximo item da pauta, concedo a palavra pela ordem ao senador Paulo Paim. Senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. Senadora Daniela Ribeiro, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu quero só cumprimentar o deputado Duda Ramos pela iniciativa do projeto que ora aprovamos e também, naturalmente, a relatora, a senadora Roberta Acioli, que fez um belo relatório. Presidente, eu, na mesma linha desse projeto, aproveito para anunciar que amanhã, na Comissão de Direitos Humanos, nós vamos discutir o projeto de lei 1025, que institui a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. É um projeto de nossa autoria.
A senadora Damares Alves é a relatora. A lei institui Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, destinada a garantir o direito à vida com dignidade às mulheres em toda a sua diversidade, bem como integrar, fortalecer e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulheres e à situação de violência. Senhor presidente, claro que eu estou aproveitando aqui a nossa querida TV Senado pela repercussão que tem a nível nacional e dizendo que estarão presentes Estela Bezerra, secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres do Ministério das Mulheres, Tatiana Dias Silva, diretora de avaliação, monitoramento e gestão da informação da Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade, Mia Costa, gestora pública especialista em inteligência emocional e desenvolvimento humano, Luana Santos de Oliveira, psicóloga servidora aqui do Senado Federal, Danilo Santa Cruz Coelho, pesquisador do IPEA e doutor em Economia pela Universitat Autònoma de Barcelona, Vilma Reis, socióloga, professora feminista, mestre em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, Clara Dávila, diretora de promoção do direito da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, representante ainda do Ministério dos Direitos Humanos e de Cidadania. É um projeto que foi construído, senhor presidente, principalmente com mulheres aqui de Brasília, e uma delas, que é a doutora Mia, vai estar entre aqueles que vão expor a importância desse projeto, que eu tenho certeza que será aprovado por unanimidade nas comissões e também aqui no plenário. Era isso, presidente, agradeço a Vossa Excelência. Presidente, pela ordem, já terminou o processo de votação? Não é? Só um minutinho. Eu acho que o senador Ori Visto pediu a palavra pela ordem, só que ele está no... Senador Ori Visto, Vossa Excelência solicitou a palavra? Mas não pela ordem, senhor presidente, não pela ordem. Quando for oportuno, eu quero falar sobre outro assunto. Tudo bem, tá bom, está na lista de oradores. Eu chamo Vossa Excelência na lista de oradores. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Exalci Lucas. Presidente, a instituição que tem mais credibilidade no país é exatamente o Corpo de Bombeiro Militar dos estados e também aqui do Distrito Federal. Todos os dias, esses profissionais estão na linha de frente no atendimento à população. São eles que chegam rapidamente ao acidente de trânsito, às emergências médicas, aos desastres naturais e às mais diversas situações em que cada minuto pode significar a diferença entre a vida e a morte. O atendimento pré-hospitalar prestado pelos bombeiros é um serviço essencial que salva vidas, reduz sequelas e oferece segurança às famílias brasileiras. O que é que eu peço, presidente? É que hoje a gente não pode destinar nenhuma emenda de saúde para o Corpo de Bombeiro. E o Corpo de Bombeiro presta esse relevante serviço à saúde. Então, aqui ninguém obriga ninguém a destinar emenda, mas abre o caminho para poder realmente, espontaneamente, colocar recurso, se quiserem, porque nós precisamos realmente prestigiar essa instituição, Corpo de Bombeiro, que realmente presta um serviço relevante, presidente. Então, era para colocar o extra-pauta, o projeto de lei 18, que permite isso. Projeto de lei 18 de 2021, de autoria do deputado Guilherme Derrite, também relatado pelo senador Wilder Moraes. Está tudo pronto para ser votado. Exalci Lucas, querido líder, eu estou conversando com o doutor Danilo sobre a solicitação de Vossa Excelência e a informação que o nosso secretário-geral da mesa está me passando é que é verdade que foi relatado este projeto na Comissão de Assuntos Sociais, só que esta matéria ainda precisa tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos. O requerimento de urgência aprovado na CAIS não sana este problema da tramitação na CAI. E para nós fazermos a
a apresentação imediata com o requerimento dos líderes partidários para trazer ao plenário, além de que nós não temos ainda o requerimento assinado pelos líderes, nós não temos o relator da CAI. Então, eu pondero a Vossa Excelência, eu recolho a solicitação de Vossa Excelência, peço a Vossa Excelência entrar em contato com o presidente Renan Calheiros, presidente da CAI, para que a Comissão de Assuntos Econômicos possa se debruçar sobre este projeto. E eu tenho certeza que o mérito desse projeto, eu acho que eu tratei desse projeto na semana passada, quando alguns senadores me falaram desse projeto de lei, que apenas dá a oportunidade, pelo que eu entendi, de os parlamentares, os congressistas, colocarem recursos nos hospitais militares, no bombeiro militar, nos hospitais militares do Brasil. E eu acho isso plenamente viável, que os parlamentares possam ter o direito de colocar suas emendas parlamentares em ações do bombeiro militar ou de hospitais militares do Brasil. Então eu sou favorável, mas eu não quero atropelar o procedimento de deliberação. Então eu peço a Vossa Excelência compreensão, eu não consigo colocar hoje com esse requerimento só da Caixa. Nós vamos aguardar a CAI e aí a assinatura dos líderes para trazer ao plenário, mas que acho que é muito razoável que a CAI possa se manifestar antes da gente trazer para o plenário, inclusive com o requerimento da CAI e da Caixa de urgência para o plenário, que nos ajuda na hora da votação. Obrigado, presidente. Só um minutinho. Em Brasília, 4h54. Rádio e TV Senado na transmissão da sessão plenária desta quarta-feira. Vossa Excelência se encontra? Senadora Daniela Ribeiro, sim. Aquele senador que vai levar conjunto ainda, vamos sim. Tem um áudio aberto na transmissão. Não sei de qual é o senador ou senadora. Eu vou iniciar a deliberação, senadora Daniela, rapidamente do projeto que Vossa Excelência relata. Um minuto, senador Nelsinho, só para me iniciar, que a senadora Daniela está aguardando. Projeto de lei número 162 de 2024, do deputado Ranieri Paulino, que institui a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. Foi apresentado o requerimento 374 de 2026 dos líderes, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer de plenário. Faça a designação da senadora Daniela Ribeiro para proferir o parecer de plenário. E peço atenção a Vossas Excelências, que a senadora Daniela Ribeiro está no modo semipresencial. Ela vai fazer a leitura do seu relatório virtualmente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e primeiro trazer todo o meu apoio. Como sempre, estou aqui na Paraíba, estamos aqui terminando de inaugurar uma sala Lilás, mais uma sala Lilás, no âmbito do programa Antes que Aconteça. Queria dizer da minha confiança, minha sempre lealdade, minha sempre entendimento, porque convivo com Vossa Excelência, de quem Vossa Excelência é, dentro disso que, infelizmente, o dia a dia do Brasil tem se transformado em tentar mexer em reputações. Então, eu gostaria de me solidarizar com Vossa Excelência e dizer do meu testemunho de quem, no dia a dia, convive com uma pessoa que busca sempre o bem para o país e para o seu Estado. Bem, assim como Vossa Excelência, nossos colegas senadores e senadoras. Então, eu venho dizer também da minha alegria de poder relatar esse projeto, porque Ranieri Paulino, deputado, ele foi deputado estadual comigo. Eu sempre digo a ele, um dos melhores deputados estaduais da minha época, e vem com um projeto extremamente importante, haja visto esse tempo que nós estamos vivendo. Então, eu queria, senhor presidente, só apenas ler
ir para o parecer já sobre o relatório e já para o voto, mas eu queria comentar apenas que ele institui a Semana Nacional da Ética e da Cidadania, né, fazendo com que essa proposição, ela tem 2 artigos. O primeiro institui a Semana Nacional da Cidadania a ser comemorada anualmente na primeira semana de maio, em todo o território nacional. Seu parágrafo único prevê órgãos públicos, instituições de ensino, entidades representativas, organizações da sociedade civil e ações, debates e campanhas voltadas à valorização da ética, da cidadania e do combate à corrupção. E o artigo 2º é a cláusula de vigência. Então, senhor presidente, eu queria registrar, inclusive, ao deputado Ranieri, que deve estar nos assistindo, que eu estava com alegria aqui de ter estava ao lado do pai dele, que foi governador do estado da Paraíba, o nosso querido secretário hoje, nosso querido Roberto Paulino. Então, parabenizar pelo projeto, ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei e aproveitar também para agradecer, né, a Vossa Excelência pela deferência de ter aguardado, porque bem na hora da inauguração mesmo que a gente estava fazendo a fala e o discurso, e a deferência de poder votar esse projeto, que sim é importante, que trata de cidadania, ética e respeito. Então, muito obrigado, senhor presidente, e esse é o voto. Senadora Daniela, muito obrigado pelas palavras de Vossa Excelência. O parecer é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Me permitam... Boa tarde. Em Brasília, 4h59. Senador Nelcínio, Vossa Excelência pediu a palavra pela ordem. Eu estou recebendo oficialmente das mãos do prefeito Sebastião Melo, prefeito da cidade de Porto Alegre. Melhor capital do país depois de Macapá. O presidente Mourão está aqui fazendo um comentário muito importante do estado dele. Mas eu estou recebendo, senhoras senadoras e senhores senadores, um documento do prefeito Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, que entrega em nome da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas do Brasil, a FNP, um documento que solicita à presidência do Senado Federal a inclusão na sessão de debate do dia 1º de julho, senador Paulo Paim, a inclusão da Frente Nacional dos Prefeitos, para que eles possam, enquanto organização municipalista brasileira, fazer uma fala relacionada à proposta de emenda constitucional do fim da escala 6x1, que será debatida no plenário do Senado Federal no dia 1º de julho deste ano. E o documento que está sendo entregue pelo nosso querido prefeito e pelo senador Hamilton Mourão é um documento que coloca as preocupações do municipalismo, está aqui o documento, no que diz respeito aos impactos nos governos municipais brasileiros da proposta de redução da escala de trabalho. Relatório final, abril de 2026. É um documento que está sendo entregue à presidência do Senado oficialmente. Eu vou tornar público e vou distribuir para vossas excelências, mas eu estou deferindo a solicitação da Frente Nacional dos Prefeitos, solicitando à Secretaria-Geral da Mesa que inclua na audiência pública, e este é o motivo de uma audiência pública tão relevante.
ouvirmos todos aqueles que queiram ajudar a construir um entendimento em relação a esta matéria. Assim como fiz por solicitação do senador Paulo Paim, para que nós não pudéssemos alterar a data da nossa sessão especial, faço a solicitação para a inclusão das autoridades da Frente Nacional de Prefeitos, que eu acabo de receber oficialmente o documento, na nossa sessão de debates relacionados ao tema. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Paulo Paim. Com a gentileza de Vossa Excelência, com todos os senadores e senadoras, me permita que eu diga que o prefeito de Porto Alegre esteve comigo hoje pela manhã. Eu falei que o senhor havia assegurado essa audiência pública no dia 1º de julho, recomendei a ele, porque eu sei da forma elegante, diplomática, como o senhor trata todos os parlamentares. Eu disse a ele que conversasse com Vossa Excelência, que com certeza Vossa Excelência ia acatar. E eu fiquei feliz dele conversar comigo, falou do tema. Eu até fiz hoje de manhã um Twitter, né? Eu e ele falando sobre esse encontro que haveria com Vossa Excelência, e não foi nada além daquilo que eu imaginei. Mostra que dá para confiar, com certeza, em parlamentares como Vossa Excelência e, naturalmente, o prefeito também, o Mourão, que está aí na mesa. Obrigado, senador Paulo Paim, pelas palavras de Vossa Excelência. A Secretaria-Geral da Mesa vai tratar das questões burocráticas e administrativas, prefeito. E Vossa Excelência estará no dia podendo ter a oportunidade de falar para o Senado Federal das preocupações de Vossa Excelência, que são as preocupações de todos os senadores e senadoras. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Está ótimo, senhor presidente. Obrigado. Da próxima vez, passe primeiro no gabinete do Mourão, depois vai no do Paim. Isso aqui nós já tínhamos conversado. Ah, tá bom. Eu conversei com ele no meu gabinete da prefeitura. Eu fui lá no gabinete dele, o café lá. Olha, Paim, começou a ciumeira. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Nelsinho Trade. Senhor presidente, conforme acordado previamente com Vossa Excelência, está sob a nossa responsabilidade 2 relatórios de acordo de livre comércio entre o Mercosul e o EFTA e Mercosul e Singapura. O relatório sucinto, se Vossa Excelência concordar em colocar extra pauta, vai ser muito bom para o Brasil. Eu vou direto à análise, são 2 folhas apenas, e aí fica a critério de Vossa Excelência para a gente pedir a urgência e já esgotar essa pauta, que o Brasil está precisando de pautas boas, senhor presidente. Senador Nelsinho Trade. Senador Nelsinho Trade, me permita, Vossa Excelência, senador Irajá, tudo bem com Vossa Excelência? A mesa está me informando que esses 2 acordos estavam pendentes da Câmara dos Deputados despachar para o Senado Federal há algum tempo. A Secretaria-Geral da Mesa está me informando que estes 2 acordos muito importantes, que Vossa Excelência já relatou a mim e ao plenário em outras oportunidades, chegaram há 10 minutos atrás. Vossa Excelência pode recolher, eu não tenho nenhum problema, porque eu tenho convicção da importância desses acordos para o Brasil. Eu só peço a Vossa Excelência, para que a gente possa incluir como item extra-pauta, o apoiamento dos líderes partidários. Vai ser rápido, eu aguardo o tempo que for necessário, porque senão a gente vai acabar uma matéria que está sendo aguardada há algum tempo, mesmo sabendo da importância para o nosso país nesse momento, e eu quero votar, mas eu preciso minimamente me organizar do ponto de vista regimental para que os senadores tenham uma clareza do que estamos votando. Perfeito. Eu vou começar com o líder Randolph, depois eu venho aqui embaixo para pegar a assinatura dos demais líderes. Já estou em campo, senhor presidente. E Vossa Excelência pode pedir também o auxílio das assessorias para entrar em contato com os outros líderes e informar o que são esses acordos e a importância dele para o Brasil. Eu tenho certeza que os nossos colegas senadores não vão se opor a assinar. Eu só quero minimamente instruir o processo do ponto de vista do regimento interno. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Irajá. Senhor presidente, está na mesa para apreciação de Vossa Excelência o requerimento número 454, assinada por 59 senadoras e senadores, que trata do pedido de
regime de urgência ou de calendário especial para apreciação no plenário do Senado Federal da PEC 14, que trata também do regime de aposentadoria especial aos nossos agentes de saúde e de combates a endemias. Nós temos mais de 370 mil pais e mães de famílias que esperam ansiosamente por essa deliberação no plenário do Senado Federal. PEC esta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade e também já aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, faço a Vossa Excelência esse apelo para a apreciação desse requerimento número 454. Antes de conceder a palavra a Vossa Excelência, rapidamente, senador Vanderlan, eu sei que Vossa Excelência estava escrito, eu peço até desculpa, Vossa Excelência estava escrito por primeiro aqui. Deixa eu tentar responder e pedir atenção para o plenário, que na semana passada, e eu quero fazer esse registro público, senador Irajá, e Vossa Excelência conhece, e os senadores, o meu entendimento em relação às demandas dos meus colegas senadores, eu quero registrar publicamente que na semana passada, Vossa Excelência questionou esta presidência sobre o porquê da não inclusão desta proposta de emenda constitucional na pauta de deliberação do plenário do Senado Federal, haja visto que esta matéria tinha sido aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Eu falei para Vossa Excelência que estava muito em cima da deliberação de um assunto que é muito importante para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de endemias de todo o Brasil, quase 400 mil. Mas eu pedi para a Secretaria-Geral da Mesa levantar um histórico rápido desta matéria, desde a tramitação na Câmara dos Deputados. A PEC 14 de 2021, trata da aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O primeiro signatário dela é o deputado federal Dr. Leonardo. A Câmara dos Deputados, ela foi aprovada no dia 7 de outubro de 2025, com 446 votos sim, 20 não em primeiro turno, e 426 votos sim e 10 não em segundo turno. Eu estou fazendo e tendo esta oportunidade de falar isto, porque esta matéria já tramita há 6 anos. Esta matéria foi aprovada e deliberada no plenário da Câmara dos Deputados em outubro do ano passado. E esta matéria está autuada na CCJ desde o dia 9 de outubro de 2025. Portanto, na CCJ, esta matéria foi apreciada no dia 10 de junho passado. Os senadores Oriovisto e Tereza Cristina chegaram a pedir vista, mas retiraram o pedido, colocando em votação. Foi aprovado o relatório de Vossa Excelência, do senador Irajá, sem oposição de nenhum presente na Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ, foi apresentado o requerimento de calendário especial, que conta com a assinatura de líderes de partidos e blocos que representam, peço atenção de Vossas Excelências, 68 senadores e senadoras. Eu acho que não tem mais aqui, porque esqueceram de levar este documento na mão dos outros 12 que estão faltando. Se levasse este relatório na mão dos outros 12 que estão faltando, este requerimento estava na mesa com 80 assinaturas. E, naturalmente, eu seria a 81ª assinatura para pedir a urgência da deliberação desta matéria. Eu recebi um documento da Confederação Nacional dos Municípios informando a presidência do Senado Federal que o impacto desta matéria pode ser 69 bilhões de reais. O Ministério da Previdência Social do nosso país, do Brasil, disse que o déficit no regime geral próprio e nos regimes próprios será de cerca de 28 bilhões de reais, além de aumento dos seus gastos em 24 bilhões nos próximos 10 anos. 10 anos.
Eu fiz essa leitura apenas para informar a Vossas Excelências que eu estou a todo instante sendo instado a deliberar matérias como esta que tem impactos no mundo real e no orçamento do Brasil. Eu vou consultar todos os senadores a partir de agora, e eu estou tornando público aqui, e eu gostaria de pedir a compreensão de atores do governo federal. É impossível um presidente do Senado Federal ser o único responsável por prejudicar a vida de 400 mil agentes comunitários de saúde ou de agentes de endemia. É impossível um documento com 68 assinaturas de uma matéria aprovada na Câmara dos Deputados no ano passado, e eu não percebi no ano passado em nenhum momento que alguém disse que isso aqui era uma bomba muito grande fiscal no Brasil, e eu estou cansado de ser cobrado todos os dias como um homem que está desestabilizando as contas públicas brasileiras, as finanças do nosso país. Eu quero dizer que quando chega um documento com 68 assinaturas, porque esqueceram de buscar as outras 12, para colocar um calendário especial para a deliberação de uma PEC que já foi votada na Câmara dos Deputados, e o Senado Federal não vai levar a culpa de todos os problemas do nosso país. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, não será o responsável de impedir que 400 mil homens e mulheres que fazem um trabalho extraordinário do Brasil possam ter uma aposentadoria digna para sobreviverem. Eu vou, a partir de hoje, estou falando publicamente, a partir de agora, todos que queiram pegar a minha manifestação, ela já está pública para o Brasil, para os brasileiros e para a imprensa do Brasil. É impossível, vou repetir, uma só pessoa atrapalhar a vida de 400 mil trabalhadores do Brasil que prestam um belo serviço à sociedade brasileira. Eu vou ligar de um por um, e conforme for a conversa de um por um, esta matéria estará na pauta da deliberação da próxima semana. O presidente do Senado Federal não pode impedir que esta matéria tramite e que possa fazer justiça a essas pessoas. Alguém tem que falar que isso aqui é certo. Alguém tem que falar que isso aqui é importante. E não pode uma só pessoa ficar contra o Senado todo ou o Brasil. Presidente, com a palavra, Vossa Excelência. Eu queria parabenizá-lo, senador Davi Alcolumbre, pela coragem e, acima de tudo, a sensibilidade num tema tão importante e caro aos nossos agentes de saúde do Brasil, que merecem, assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria, como Vossa Excelência destacou bem, que foram bravos soldados no combate à pandemia do coronavírus, que nós vivemos uma grande tragédia no Brasil, onde perdemos mais de 700 mil vidas naquela pandemia. Se não fosse a atuação dos nossos agentes de saúde, nós teríamos ultrapassado a casa de milhões de brasileiros que teriam morrido naquela tragédia. Sem contar o trabalho dioturno que os agentes fazem, do combate, a prevenção, a saúde preventiva nas famílias, as visitas às casas dioturnas, né, na zona rural, na zona urbana, nos rincões do Brasil, no combate a endemias como a cólera, como a dengue, que assolam as famílias brasileiras, são os agentes de saúde que promovem esse combate direto. São soldados do nosso SUS, do Sistema Único de Saúde brasileiro. Aliás, se tem o SUS de carne e osso, eles se chamam agentes de saúde e de combate a endemias. Portanto, a sua manifestação, o seu pronunciamento vai ao encontro, ao sentimento de mais de 400 mil pais e mães de família, brasileiros e brasileiras, que, de forma corajosa, fazem esse ofício e que merecem o nosso respeito e a nossa admiração no Senado Federal. E respeitando a democracia, a vontade soberana do Senado Federal, o desejo majoritário dessa Casa, como Vossa Excelência mesmo pronunciou,
Quase todos os senadores já assinaram o apoiamento dessa PEC. Eu queria lhe cumprimentar, lhe agradecer em nome dos nossos agentes pela sua decisão e pelo seu espírito público ao resolver pautar essa PEC na semana que vem. Muito obrigado, presidente Davi. Presidente. Senadora Damares, o senador Vanderlan está na tribuna. É só manifestar meu voto. O item 1 da pauta, eu quero manifestar meu voto contrário, e do senador Girão, que ele pediu também que manifestasse, apenas para registro. Senadora Damares, o item 1 da pauta já foi deliberado. Eu vou registrar só nas notas taquigráficas da sessão de hoje a manifestação dos votos contrários de Vossa Excelência e do senador Eduardo Girão. Concedo a palavra ao senador, me perdoe, ao senador Vanderlan Cardoso. Perdoado, presidente. Depois dessa fala do senhor, o senhor está perdoado em todos os sentidos. Tá? Parabéns pela coragem, determinação. Eu quero aqui só, antes de começar meu pronunciamento aqui, senhor presidente, falar sobre esse assunto que o senador Irajá acabou de mencionar, sobre o agente de saúde e endemias. Quando eu prefeito senador Canedo, à época, agente de saúde e endemias, senador Irajá, era contratos, era um programa federal. E à época, quando foi autorizado o município que quisesse efetivar agente de saúde e endemias, senador Canedo, município que eu era prefeito, foi o primeiro a efetivar no estado de Goiás. Quase apanhei dos meus colegas. Mas nós fizemos e fomos buscar ajuda, o governo federal ajudou. Só acho que agora, nesse assunto, senadora Tereza, o governo federal também tem que participar e ajudar, principalmente com os municípios que passam por dificuldades. Mas parabéns, senador Davi, senador Irajá, e conta com o meu apoio. Aliás, eu já assinei esse apoiamento. Aqui eu quero registrar também, que está nos acompanhando aqui, o Glauber Melo. Cadê o Glauber? Esse jovem aqui, presidente Davi, que está ali num bate-papo gostoso. Doutor Luciano Kozac. Obrigado você, Luciano, Glauber, obrigado, seu jovem que gosta de política e está nos acompanhando. Também, aí o pessoal de Orizona, Goiás, vereador Carlos Eduardo, se já está aqui presente, vereador Daniel Hipólito e a Ingrid Lohane, que é a esposa do vereador, está aqui. Queria conhecer aqui o nosso plenário, senadora tá aí dentro. Tereza Cristina, e está aqui nos visitando. Bem, prezados senadores e prezadas senadoras, essa casa tem trabalhado e debatido temas importantes para o nosso país, sempre com muita seriedade, colocando os interesses da nação acima de qualquer ideologia partidária ou debates eleitoreiros. Uma vez, debates eleitoreiros, como realmente tem que ser. E com esse espírito eu quero mais uma vez chamar a refletirmos sobre a PEC 65, que apresentei em novembro de 2023 e que garante autonomia financeira e orçamentária ao nosso Banco Central. Hoje, mais que nunca, é necessário que o Brasil proteja o Banco Central de qualquer interferência, seja interna ou externa, e, acima de tudo, fortaleça essa instituição tão importante para o país. Foram realizadas diversas reuniões de discussão e alinhamentos, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto em gabinetes e ministérios, inclusive com o próprio Banco Central. O relator, nosso amigo, senador, muito competente do nosso Amazonas, Plínio Valério, fez um trabalho de extrema competência, ouvindo a todos que queriam agregar e discutir o texto de forma séria. Inclusive, alterou o seu texto diversas vezes, incluindo sugestões e atendendo demandas do governo. Tudo isso para conseguirmos um consenso em torno da proposta, visto a urgência de aprovarmos esse texto. Há mais de um ano, estávamos prestes a votar essa PEC na CCJ, quando o governo pediu mais um tempo para negociar. O pedido do governo foi atendido. Demandas do governo foram contempladas pelo relator. Mais um ano se passou e apenas na semana passada o texto foi finalmente votado e aprovado na CCJ. E aqui estamos hoje com um texto pronto que garante o pleno funcionamento do Banco Central e que também atende diversas demandas do governo. E quem confirmou isso foi o próprio presidente do Banco Central, quando esteve na Comissão de Assuntos Econômicos mês passado.
Ele afirmou que, para atender às demandas do governo, foi ao Ministério da Fazenda, do Planejamento e à Casa Civil para refletir sobre os pontos de crítica desses ministérios. Foi, então, à AGU para chegar a uma redação que atendesse a todos os pontos apresentados. A AGU, então, formulou uma proposta com a concordância do Banco Central e a levou ao relator, senador Plínio Valério, que atendeu integralmente ao texto, apenas agregando dispositivo de proteção ao PIX e garantindo direitos adquiridos de servidores. E aqui quero abrir um parêntese para falarmos do PIX. Há pouco tempo circulou na imprensa e principalmente nas redes sociais a informação de que havia a intenção de se criar uma taxação para o PIX. Eu vi muitos parlamentares fazendo barulho em cima desse tempo, mas nenhuma ação de fato foi apresentada. Apenas barulho em redes sociais. Inclusive teve vídeo com milhões de visualizações, mas só isso. Então, sem fazer alarde, sem gritaria, sem ataques, apresentei essa proposta de emenda à Constituição, que fortalece o Banco Central, dando condições de manter o PIX em total funcionamento e colocando na Constituição, de forma definitiva, que o PIX não pode ser taxado, não pode ser extinto, não pode ser privatizado. Agora o PIX é realmente do povo brasileiro. Senhor presidente, semana passada, nós finalmente votamos e aprovamos essa PEC na CCJ. Então, o governo pediu o prazo de uma semana para sugerir ajustes no dispositivo, que trata da relação entre Banco Central e Tesouro Nacional. A pedido do Ministério da Fazenda, antes de votarmos a proposta aqui no plenário, atendemos mais este pedido. Aguardamos uma semana e o prazo se esgota hoje. Assim, vejo que não há mais razão para atrasarmos ainda mais a votação aqui no plenário. O governo teve o tempo que pediu, recebeu o texto para propor mais alterações, mas não deu, senadora Cristina, nenhuma resposta, senadora Tereza. Até agora, né? Pode ser que daqui a pouco dê alguma resposta. Dessa forma, senhoras senadoras e senhores senadores, venho aqui para dizer que o Brasil precisa de uma resposta dessa casa. E o Banco Central aguarda uma solução que está presente nessa proposta. Esperamos a votação e a aprovação por este plenário de um texto que tem todas essas demandas atendidas, que tem o apoio de absolutamente todos os chefes de departamento, secretário executivo e chefes de gabinete do Banco Central. São 44 líderes que ocupam o maior cargo da hierarquia dos servidores de carreira do Banco Central, avalizando esse texto. Se eu não me engano, senhor presidente, são 45 total, 44 assinaram o apoio. Além do integral apoio desses líderes, o texto do senador Plínio Valério tem o apoio também de 1.724 servidores da ativa do Banco Central, conforme a última pesquisa realizada pela Associação dos Auditores do Banco Central, na qual responderam à pesquisa 2.241 servidores da ativa em um quadro de pouco mais de 3.300 servidores em atividade, ou seja, 95% de votos favoráveis a esta PEC. Para que todos entendam a urgência dessa PEC, o Banco Central está há mais de 10 anos, passando por vários governos, pedindo a realização de concursos para repor o quadro de servidores. Até então, havia uma defasagem de cerca de 1.000 profissionais. E o pedido foi atendido apenas em 2025, com um concurso de 300 vagas, no qual, chama aqui a atenção, senadora Damares, do absurdo que aconteceu. Das 300, do qual 40 dos aprovados nem quiseram tomar posse. E hoje, apenas cerca de 240 dos aprovados continuam no Banco Central. Esta semana mesmo, 3 pediram exoneração para tomar posse no Tribunal de Contas da União, que oferece melhores condições de trabalho. E, dessa forma, o Banco Central vai perdendo seus quadros para outras instituições.
Atenção a esses dados em 2021, o primeiro ano em que o PIX foi criado. O Banco Central processou 9,4 bilhões de transações. Saímos de 5,2 trilhões de reais em volume de operações em 2021 para 35 trilhões em 2025. E mesmo com esse aumento astronômico na quantidade de operações e no volume monetário, o PIX mantém uma equipe de apenas 32 servidores, que supervisionam e operam o PIX 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem direito a qualquer hora extra ou adicional noturno. É uma condução desestimulante, especialmente para quem tem capacidade e conhecimento para passar em outro concurso. O Banco Central tinha 5.072 servidores em 2006. O trabalho aumentou, mas a quantidade de servidores diminuiu hoje, tem pouco mais de 3.300, e dentre eles, 350 já estão em período de pedir aposentadoria. Este ano, só na fiscalização de 600 servidores, 100 poderão pedir aposentadoria, uma redução de mais de 16% já nos próximos meses. O presidente do Banco Central, já estou encerrando, senhor presidente, o presidente do Banco Central também disse na CAI que os bancos centrais europeus possuem de 20 a 30 servidores para fiscalizar uma única instituição financeira. Aqui, nosso Banco Central tem os números inversos. Temos apenas um único servidor para fiscalizar de 20 a 30 instituições. O Banco Central já foi o sonho de muitos jovens. Hoje, se tornou apenas um cargo de passagem, pois muitos entram e continuam a estudar para outros concursos, além daqueles que, como dito antes, nem tomam posse, quando sabem das condições de trabalho. Paralelamente à redução do quadro, o Banco Central passou a supervisionar 4 vezes mais instituições. O número subiu de 350 para 1.600 instituições a serem fiscalizadas, para proteger o cidadão de prejuízos. Todos concordamos que fica difícil continuar a prestar um serviço de excelência, sem conseguir manter seus quadros, sem autonomia para realizar concursos e dar condições dignas de trabalho aos seus servidores. Quem viu o Banco Central de 20, 30 anos atrás, hoje vê a atual situação com muita tristeza e preocupação. A pergunta que fica, senhor presidente, então, é quem será capaz de votar contra essa proposta? A quem interessa um Banco Central fraco? A quem interessa um PIX fragilizado? Importante também esclarecer que o texto da PEC conta com travas para as despesas do Banco Central, inclusive dos salários de seus servidores, que continuarão a obedecer ao teto constitucional para os servidores públicos. O texto traz limites estabelecidos e mais rígidos do que os previstos no arcabouço fiscal. Além disso, o orçamento do Banco Central passa a ser controlado adicionalmente pelo Conselho Monetário Nacional e pela Comissão de Assuntos Econômicos deste Senado Federal, sendo seguramente a entidade com maior controle e transparência sobre seus gastos. Diante de tudo que disse agora, vejo todos os motivos para votarmos e aprovarmos o quanto antes esta importante proposta, que já foi objeto de um pedido, de um apelo, depois de um pedido de socorro e, por fim, de um pelo amor de Deus do presidente do Banco Central, para que aprovássemos com a máxima urgência a PEC 65, para que o Banco Central não pare, não entre em total colapso operacional, com prejuízos diretos à fiscalização do Sistema Financeiro Nacional e do PIX, que atende de forma importante a todos os cidadãos brasileiros. Essa proposta tem como finalidade salvar o Banco Central e evitar um colapso que afetaria todos os cidadãos brasileiros. Assim, senhor presidente, eu encerro esta minha fala hoje, pedindo ao governo o cumprimento do acordo feito semana passada, de que votaríamos em plenário a PEC de autonomia financeira do Banco Central esta semana, senhor presidente.
É o que eu tinha a falar, senhor presidente, mas eu quero fazer aqui esse apelo, presidente Davi. Ora, Vossa Excelência já nos conhece, o nosso trabalho durante a Comissão de Ciência e Tecnologia, a presidência da CAI, eu sou do diálogo, sou de ouvir, mas olha, é triste a gente ver a situação do Banco Central como está hoje, e nós aqui nessa casa, depois de discutirmos tanto na CCJ, de tirarmos esse projeto de pauta algumas vezes, de termos feito um acordo, senhor presidente. E acordo, pelo que eu entendo ali no meu estado de Goiás, é para ser honrado, é para ser cumprido. Então, peço aqui a Vossa Excelência, que na data de hoje, que a gente coloque esse projeto extra pauta, para nós votarmos aqui. Né? Nós corremos um risco, senhor presidente Davi, do Banco Central colapsar, isso é sério. Não é brincadeira, se fosse, eu nem estaria aqui, se não fosse. Pedindo a Vossa Excelência hoje, senador Exalci, o acordo que foi feito. Nós temos honrado, o Senado Federal, principalmente as comissões, principalmente a CCJ, tem honrado todos os compromissos e os acordos feitos com o governo federal. Então, aqui, senhor presidente, eu creio que está na hora de votarmos. Semana que entra nem vai ter aqui, acho que nós não vamos ter nem aqui sessão. Começa aqui, as festas juninas começam no país, depois vem o recesso. E quando senadora Damares, quando é que nós vamos votar um projeto tão importante igual esse, para o nosso país? Faço aqui, senhor presidente, esse apelo. Presidente Davi, é um apelo. Se o senhor quiser aqui, tem até lágrima pronta aqui, mas precisa. Eu preciso, sim, votar esse projeto e eu queria que ele fosse colocado, se não tiver, não está na pauta de hoje, que fosse colocado dentro da pauta. É só isso. Obrigado pela paciência, o tempo que o senhor me deu. Conceda a palavra ao senador Exalci Lucas. Com relação a essa proposta do senador Vanderlan, eu participei de todo o debate na CCJ e, de fato, nós precisamos botar essa matéria. A última reunião, o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo, pediu uma semana para que o ministro entendesse o projeto. Eu até não entendo, porque ele era o secretário executivo. Mas a gente precisa votar. Tudo que está ocorrendo hoje nas fintechs, Banco Master, BRB, é em função de falta de estrutura do Banco Central. Então, já tem 3 anos nós estamos discutindo essa matéria, fundamental para o país, consolidar o PIX na emenda constitucional. Então, eu apelo a Vossa Excelência também, pela liderança do PL, inclusive, para que a gente possa votar essa matéria o mais rápido possível. Conceda a palavra à senadora Tereza Cristina. Presidente, eu quero aqui endossar as palavras do senador Vanderlan, do senador Exalci. Eu participei também desde o início dessas discussões. Esse projeto foi trabalhado a várias mãos, né? No início nós tivemos um problema, porque não queriam entender a autonomia, enfim, para contratação, né? Tiveram dúvidas. Nós tivemos um dia para votar lá, dava para ter votado há 6 meses atrás. E é um projeto importantíssimo, porque o Banco Central ele já tem autonomia, mas ele sem autonomia financeira, ele não consegue trabalhar. E no momento que nós estamos vivendo, vendo aí o que está acontecendo com as agências reguladoras, vendo o que está acontecendo no país com enfim, com todos esses escândalos aí, com os problemas das fintechs, que o Brasil tem mais fintech do que muitos países aí pelo mundo, nós precisamos que o Banco Central tenha recursos para fazer o seu papel de fiscalizador, né, de prever o que vai acontecer bem antes, de ter, gente, o PIX, todo dia, quantas transações do PIX tem, e a gente não tem funcionários no Banco Central para trabalhar, né, essa modernidade que é o PIX, esse patrimônio do Brasil, mas falta gente para fiscalizar. Então, presidente, eu também faço um apelo para que seja colocado na pauta, para que votemos logo essa matéria tão importante para o Brasil. Eu não sei o que trava. E assim, ultimamente eu ando muito preocupado,
preocupada porque as matérias que vão para o Ministério da Fazenda, né, a gente não tem resposta e chega no dia das votações, eles vêm aqui pedir mudança. E a gente espera e muda, e aí não vem a resposta final. Então, empurrar com a barriga um assunto tão importante como esse, me desculpe, mas está na hora da gente colocar em votação e resolver esse problema de uma vez por todas, para que o Banco Central, que é uma autarquia importantíssima para o país, possa finalmente ter a independência e fazer o seu trabalho com muito mais agilidade, eficiência e entrar na modernidade. Né? Daqui a pouco nós estamos vivendo a era da inteligência artificial e o Banco Central não tem dinheiro para acompanhar essa modernidade que o mundo hoje exige das nossas instituições. Muito obrigada. Concedo a palavra ao senador Hamilton Mourão. Presidente, queria cumprimentar o senador Vanderlan Cardoso pela exposição que fez, meus colegas, senador Isalci, senadora Tereza Cristina, a senadora Damares. Queria deixar claro para Vossa Excelência, presidente, que essa emenda constitucional, ela é o ápice de todo um processo que começou 60 anos atrás com a criação do Banco Central. Veio com o fim da conta movimento, não é? Com a independência do banco, mas existe um velho aforisma na instituição que eu servi por 46 anos, o Exército Brasileiro. Quem dá a missão dá os meios. E o Banco Central recebeu a missão e não tem os meios. Ele precisa desses meios. E aí, presidente, vou apelar agora à sensibilidade. E vou dizer para Vossa Excelência, será um ponto brilhante da legislatura presidida por Vossa Excelência nós aprovarmos essa emenda constitucional aqui. Vamos em frente, presidente. Senador Vanderlan, senador Isalci, senadora Tereza, senador Mourão. Eu consulto o plenário se há alguma liderança do governo ou vice-líder do governo que deseja fazer uma manifestação em relação às solicitações feitas à presidência do Senado na sessão de hoje. Me permitam, Vossas Excelências, eu percebo que aqui no plenário nós temos inúmeros assessores da liderança do governo, também da liderança do governo no Congresso, mas eu vou me permitir, não com a mesma ênfase que eu fiz em relação ao questionamento do senador Irajá em relação à PEC 14, eu fazer uma ponderação em relação à PEC 65. Vossas Excelências todos e todas, a partir da manifestação do senador Vanderlan Cardoso, que fez uma fala na tribuna, elencando todos os passos de deliberação, de construção, de tramitação e de votação desta matéria na CCJ, ela está, no meu ponto de vista, pronta, madura e, do ponto de vista do Senado, apta a ser deliberada no plenário do Senado Federal. Por quê? Porque eu era presidente da CCJ quando esta proposta de emenda constitucional iniciou a sua tramitação e o seu debate na CCJ. Estava na presidência do Senado o presidente Rodrigo Pacheco. E lá na CCJ, desde esta época, nós ouvíamos essas ponderações das lideranças do governo, pedindo cautela, pedindo para suspender da deliberação, pedindo para tirar de pauta. Eu vou resgatar, para me poder não falhar na próxima reunião do Senado Federal, todos os episódios que eu, na presidência da CCJ, atendi os apelos de inúmeros senadores da base do governo para tirar a matéria de deliberação. Vou me permitir, posso falhar um pouco com a memória, acho que até uma audiência pública de debate que estava marcada, eu fui obrigado a votar um novo requerimento para colocar novos participantes. Vou resgatar aqui, que vai passando o tempo, a gente vai esquecendo dos detalhes.
para colocar novos participantes, para poder esta proposta de emenda constitucional, debatida na CCJ, ter a posição daqueles favoráveis e contrários ao texto. O senador Plínio Valério, que é o relator desta matéria, dia sim e outro também, me cobra que a presidência bote esta matéria para deliberar. E ela está, do ponto de vista da minha fala da PEC anterior, completamente apta a receber a votação de senadores e senadoras no plenário. Eu vou fazer, senador Vanderlan, e vou pedir a compreensão de Vossa Excelência mais uma vez, porque eu fui informado e eu mandei consultar o secretário da CCJ, e como a gente às vezes fala uma coisa e a pessoa está do nosso lado e entende outra, e se passar de 2 para 3, o terceiro não vai saber o que o primeiro falou. Tem até uma brincadeira na escola que a gente vai falando telefone sem fio. Na mesa, se eu falar uma coisa agora aqui, daqui a pouco vai chegar outra coisa ali. É inacreditável, mais ou menos. Mas eu vou ouvir o doutor Edinaldo, que é o secretário-geral da CCJ, e eu vou conversar com os senadores e com as senadoras sobre a possibilidade de nós pautarmos esta matéria. Só peço desculpas a Vossa Excelência que eu não vou incluir hoje como item extra-pauta. Mas eu, na sexta-feira, vou ligar para todos os senadores, vou ver se a informação que foi dada lá pela Secretaria-Geral da Mesa da CCJ sobre esse prazo que foi dito no microfone aqui pelo senador Isalci, de mais 7 dias, ou mais uma sessão, ou mais uma semana, que me parece que pela fala do senador Isalci foi uma solicitação do líder Jacques Wagner. Então eu não sei se quando a CCJ votou, fizeram este entendimento político lá, e eu não quero atropelar nenhum entendimento político dos presidentes das comissões, porque eu necessito respeitar os acordos construídos nos colegiados das nossas comissões temáticas. Mas eu vou ver quanto foi esse prazo. Nós estamos falando aí de 7, se foi solicitado 7 dias ou 15 dias, eu vou procurar saber. Vou dar a palavra para Vossa Excelência. E vou me comprometer com Vossas Excelências que a decisão da presidência é o mais rápido possível trazer esta matéria para a deliberação no plenário. Mas eu vou ouvir todos os atores envolvidos para depois não tomar uma decisão unilateral, e ela não será, porque dia sim e outro também eu sou cobrado sobre essa PEC, e não é possível esses 7 dias ou mais 15 dias para ler o texto de uma coisa que está tramitando há 3 anos e que toda hora alguém já falou desse texto em algum lugar, ou na comissão, ou pela assessoria, ou pelos colaboradores do relator da matéria. Então eu vou conversar com esses atores e vou tomar uma decisão na condição de presidente do Senado para ver qual é a data que eu vou colocar essa PEC para deliberação aqui no plenário, não só para atender as manifestações de Vossas Excelências, mas, sobretudo, do ponto de vista institucional, atender o Brasil. Eu tenho convicção que esta proposta atende sim o Brasil, tenho a percepção que o debate dela já foi muito profundo e tenho certeza absoluta que todas as adequações foram construídas na CCJ e que ela está apta completamente de ser deliberada no plenário do Senado Federal. Eu só não vou atender Vossa Excelência para colocar como extra pauta hoje, mas o mais rápido possível ela vai estar na pauta publicada para a deliberação e naturalmente pelo rito natural, que é a tramitação de uma PEC. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente Davi, eu lhe agradeço. O senhor está dando essa importância e tudo, mas eu quero aqui, presidente Davi, dizer para Vossa Excelência que o acordo foi feito. Foi feito o acordo na Comissão de Constituição e Justiça, com esse fundamento aí que o ministro não estava sabendo do assunto. Pô, só lá nós já fomos algumas vezes, certo? E nos preocupa o calendário que nós temos pela frente.
Quando eu fiz a leitura aqui, quando eu fiz aqui meu discurso, presidente Davi, dando as razões, foi falado ali que tem pessoas que fez o concurso público do Banco Central em 2025, saiu e foi para o TCU. Sabe por que eles foram para o TCU, presidente? Porque o TCU estava na mesma condição, estava perdendo os seus quadros. E nós aqui, essa casa, eu fui o relator de um projeto que resolveu a questão do TCU, a pedido do ex-ministro Bruno Dantas. Então, o TCU hoje não sai mais técnicos. Então, me preocupa muito, presidente Davi. Todas as vezes que nós fizemos acordo, eu como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e os membros da comissão, nós honramos todos os acordos. Então, a matéria como essa me causa estranheza, não ver ela hoje na pauta, é porque foi feito o acordo, e nós tivemos, era para ser votado naquele mesmo dia. Presidente Davi, eu fui chamado até a atenção à tarde, porque vazou a informação que nós íamos colocar naquele mesmo dia, aqui no plenário. E eu disse ao senador Jacques Wagner, senador, o que nós fizemos de compromisso lá, nós vamos honrar. Vai ser na próxima semana, ninguém vai movimentar hoje para colocar ela em votação na última quarta-feira. Não é isso? Então, é muito ruim isso, presidente Davi, porque nós acreditamos, certo? E, às vezes, nós pegamos aí um desgaste muito grande quando nós fazemos algum acordo, para que esperar mais um tempo, fazemos os acordos, honramos esses acordos, e o acordo não está sendo honrado. O nosso relator, senador Plínio Valério, foi um gigante nessa relatoria. Eu disse na CCJ, talvez se eu fosse o relator dessa matéria, tantas as vezes, tantas reuniões, tantos acordos que foram feitos, talvez eu tinha até desistido, tinha passado para outro. Mas o Plínio Valério, o senador Plínio Valério, olha, ele conduziu com maestria, ouviu a todos. Então, não vejo por que hoje, né, essa matéria, o governo não ter colocado e ter dito, olha, vamos votar, vamos para o voto, certo? Mas a Vossa Excelência tem toda essa autonomia, autoridade para definir. Aí fica com os nossos colegas que estão aqui em plenário, ouvir a todos e se concordam com isso. Mas, olha, da minha parte, presidente Davi, eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência. Foi muito debatido, está cansativo isso, eu estou vendo e acompanhando de perto a agonia do Banco Central. Nós vamos esperar ficar igual o TCU no passado agora, passado recente, dos 1.515 técnicos que tinha lá, muitos saindo para iniciativa privada. Nós vamos esperar, os técnicos do Banco Central, o pessoal do Banco Central não quer mais trabalhar no Banco Central. Se não houver uma mudança radicalmente lá, radical no Banco Central. E essa PEC não é uma invenção minha, presidente Davi, eu ouvi a todos. Primeiro, presidente Davi, primeiro teve a questão política. Jogava tudo em cima do ex-presidente Roberto Campos Neto. Vamos trocar o presidente. Trocou o presidente, né? E o Galipo está aí pedindo socorro para aprovar a PEC. Senadora Tereza está pedindo socorro, socorro, pelo amor de Deus. Aprove isso, que senão nós vamos parar. E olha, o Banco Central, houve agora contingenciamento aí de recursos. Pegou o Banco Central. Se o PIX já está pela metade, o que era no lançamento dele, já está metade do orçamento para o PIX, imagine com quase 100 bilhões de transações esse ano, presidente Davi. O que vai virar? Daqui a pouco, olha, nós devíamos ter visto isso. E essa casa vai ficar com peso de consciência, porque está protelando tanto, daqui a pouco não tem mais jeito. Então, presidente, Vossa Excelência que toma aí as providências, as medidas. Mas, olha, isso já está cansativo. E, olha, o senhor me conhece, sabe da paciência que eu tive. Por isso que eu fui presidente de comissões importantes aqui no Senado. Porque a gente sabe dialogar, conversar, esperar o momento exato, né, senador? Só que chega um momento, presidente Davi, aí a gente fica com aquela sensação de impotência, de não conseguir. O senhor me perdoe eu estar falando isso, presidente. Sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência? Vossa Excelência está completamente coberto de razão. Presidente Davi, só para complementar, no dia do acordo, da leitura do relatório e da votação, o acordo foi o seguinte: o senador Jacques Wagner pediu para se esperar 7 dias para o ministro poder tomar ciência, enfim, do relatório.
e depois ele falou, não vou nem me opor ao calendário especial. Então, tem que pedir, está lá, está tudo lá gravado, né? Vamos pedir a degravação para saber. Tudo bem, eu acho que esperar mais uma semana, conversar com todos, é sempre melhor a gente trabalhar no acordo, no diálogo. Mas, realmente, esse assunto já passou da hora, já amadureceu, e tudo que amadurece sabe o que acontece. Nós podemos ter um problema muito sério, porque pode apodrecer. E aí a responsabilidade realmente vai ficar em cima dessa casa. Eu vou fazer, mas eu vou pedir para Vossas Excelências fazerem também. Entrem em contato com a liderança do governo. Todos os senadores que estão ansiosos na deliberação dessa matéria, e entre hoje e sexta-feira, a presidência vai decidir o dia da deliberação dessa PEC. Item extra pauta. É uma solicitação de Sua Excelência, o senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Nelsinho Trade, que é uma matéria que está sendo solicitada, inclusive pelo governo, porque é muito importante nós aprovarmos esses dois acordos que foram votados na Câmara dos Deputados para a relação internacional do Brasil com esses países da União Europeia. Eu peço atenção do plenário. Item extra pauta. Projeto de Decreto Legislativo número 570 de 2026, da representação brasileira do Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do Acordo de Livre Comércio entre o Mercado Comum do Sul, Mercosul, e os Estados da Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, assinado no Rio de Janeiro, em 16 de setembro de 2025. Foi apresentado o requerimento 465 de 2026, de iniciativa dos líderes, que solicita urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer. Faço a designação do eminente senador Nelsinho Trade para que ele possa proferir o parecer em plenário em relação aos dois acordos. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, peço licença a Vossa Excelência de ir direto à análise. Antes, porém, gostaria de agradecer a subscrição da senadora Tereza Cristina, do senador Isalci Lucas, da senadora Damares Alves e do senador Randolfo Rodrigues. O Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e os Estados da Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, ocupa posição de destaque na estratégia de inserção internacional do bloco e na política comercial brasileira. Mais do que abrir um novo mercado, o instrumento consolida a aproximação do Mercosul com economias desenvolvidas de alta renda, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, situada entre as de maior PIB per capita do mundo, e o faz logo na esteira do entendimento alcançado com a União Europeia. Compõe-se, assim, um arco de acordos que amplia de modo expressivo o alcance preferencial das exportações regionais no continente europeu e diversifica os destinos do comércio brasileiro para além de seus parceiros tradicionais. Reunidos os 4 membros da EFTA, somam população de 15 milhões de pessoas e PIB de 1,4 trilhões de dólares. E em 2025, a corrente de comércio entre o Brasil e esses países alcançou 7,76 bilhões de dólares. A arquitetura do tratado o filia aos acordos comerciais de nova geração,
Longe de limitar-se à supressão de tarifas, o texto avança sobre serviços, investimentos, compras governamentais, propriedade intelectual, concorrência, barreiras técnicas, medidas sanitárias e desenvolvimento sustentável, dedicando ainda atenção à transparência regulatória e à facilitação do comércio. Essa amplitude revela o propósito de atacar não só os custos tarifários, mas também os entraves regulatórios que, na prática, mais oneram o exportador em favor de um ambiente de negócios mais estável e previsível. No comércio de bens, a liberalização foi desdenhada com a simetria temporal favorável ao Mercosul. A EFTA elimina de imediato as tarifas sobre produtos industriais e pesqueiros, ao passo que o bloco sul-americano abre cerca de 97% do intercâmbio já no início, reservando aos setores sensíveis cronogramas graduais de degravação, ou seja, redução da carga tributária de impostos. Disso resulta que quase 90% do valor exportado, 99% do valor exportado pelo Brasil à EFTA passa a ingressar em regime de livre comércio. Em paralelo, os capítulos de regras de origem, procedimentos aduaneiros, barreiras técnicas e medidas sanitárias e fitossanitárias atuam para reduzir custos, simplificar trâmites e dar segurança jurídica às operações. Senhor presidente Davi Alcolumbre, olha só essa palavra que eu acabei de falar. Segurança jurídica para quem tabula as exportações do Brasil. Imagine Vossa Excelência investir no seu negócio, preparar o seu negócio para mandar para fora, e dali a pouco, de um dia para outro, vir uma sobretarifa de 25%, de mais 12,5%, de 50% em cima do seu negócio. Como que fica isso? Esse acordo está dando segurança jurídica para aqueles do Brasil que querem exportar para esses países. As disciplinas de serviços e investimentos seguem a mesma lógica de previsibilidade e cooperação institucional, preservadas as margens nacionais de política pública, por meio de listas de compromissos e reservas. Em matéria de investimento, o acordo adota o figurino dos acordos de cooperação e facilitação de investimentos, consagrado pelo Brasil, privilegiando a prevenção de litígios e a atuação dos pontos focais. Entre nós, o Ombudsman de Investimentos Diretos da Câmara de Comércio Exterior, em lugar da arbitragem investidor-Estado, figura como papel relevante. Essa recusa ao mecanismo do ISDS, longe de ser fortuita, acompanha a orientação dos acordos recentes do Mercosul e busca conciliar o estímulo ao capital estrangeiro com a preservação do espaço regulatório dos Estados. O voto, senhor presidente, por ser conveniente e mais do que oportuno aos interesses nacionais, além de ser constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto do Decreto Legislativo 570 de 2026. Esse é o relatório, senhor presidente, ao passo que abro um parênteses para fazer alguns registros. Eu queria agradecer o empenho que teve os embaixadores da Suíça, na pessoa do embaixador que saiu já do Brasil, Pietro Lazzari, e do atual embaixador e do embaixador da Noruega. Foram inúmeras reuniões que fizemos no sentido de fazer com que esse projeto pudesse avançar. Gostaria também de cumprimentar, na pessoa do vice-presidente Geraldo Alckmin e do atual ministro Márcio Elias Rosa, toda a equipe do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Lembro aqui
da assessora Tatiana Prazeres, que se debruçaram sobre essa matéria no sentido de viabilizar todo o alinhamento para que a Câmara dos Deputados pudesse ter votado e o Senado, com a sensibilidade de Vossa Excelência, suprimido o rito legislativo, poder votar em regime de urgência. Esse é o relatório. Confesso, Vossa Excelência, que atuo na Comissão de Relações Exteriores já pelo 3º ano. Vossa Excelência sempre me apoiou nisso. E, olha, me sinto orgulhoso e privilegiado de estar passando por esse momento. Esse é o relatório, senhor presidente. Parabéns, senador Nelsinho, não só pela condução da nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, mas pela desenvoltura e pelo compromisso de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem se destacado realmente em nome do Senado Federal nesta relação com outros países, nessa relação interparlamentar, da diplomacia parlamentar. Vossa Excelência tem se destacado e trabalhado com muito afinco. Eu reconheço o empenho, a dedicação, o trabalho de Vossa Excelência. E se nós estamos hoje votando este projeto na pauta como item extra pauta, que é bom para o Brasil, é porque Vossa Excelência tem se dedicado muito para que matérias como essa sejam aprovadas, não só na comissão, mas no plenário do Senado Federal. O parecer é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Informo às senadoras e aos senadores que nós não temos senadores inscritos para discutir, portanto, está encerrada a discussão. Passamos imediatamente à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer apresentado em plenário. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extra pauta. Projeto de Decreto Legislativo 571 de 2026, da representação brasileira do Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do Acordo de Livre Comércio entre o Mercado Comum do Sul, Mercosul, e a República de Singapura, assinado no Rio de Janeiro, em 7 de dezembro de 2023. Foi apresentado o requerimento número 466 de 2026, de iniciativa dos líderes partidários, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação do senador Nelsinho Trade para proferir em plenário parecer sobre esse acordo. Senhor presidente, agradeço Vossa Excelência pela sensibilidade. Mais um acordo que nós vamos agora terminar com a sua tramitação. Direto à análise. O Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e Singapura reveste-se de particular relevância e estratégia para a política comercial brasileira e para o processo de inserção internacional do bloco. Trata-se do primeiro acordo de livre comércio celebrado pelo Mercosul com um país do Sudeste Asiático, região que concentra algumas das economias mais dinâmicas do mundo e desempenha papel crescente nas cadeias globais de produção, nas cadeias de comércio e nos investimentos. Nesse contexto, o instrumento contribui para a diversificação das relações econômicas externas e amplia as oportunidades de integração com mercados de elevada competitividade e inovação. Além da abertura comercial em bens, o tratado apresenta estrutura compatível com os chamados acordos comerciais de nova geração, contemplando disciplinas abrangentes em matérias como serviços, investimentos, comércio eletrônico, compras governamentais, propriedade intelectual, concorrência, facilitação de comércio, transparência e apoio a micros, pequenas e médias empresas.
A amplitude temática do instrumento demonstra preocupação não apenas com a redução de tarifas, mas também com a mitigação de barreiras regulatórias e com a criação de um ambiente de negócio mais previsível e favorável aos agentes econômicos. No comércio de bens, o acordo promove significativa liberalização tarifária, assegurando acesso preferencial das exportações do Mercosul ao mercado singapurense e estabelecendo cronograma gradual de abertura por parte do bloco, com a preservação de setores considerados sensíveis. Paralelamente, os capítulos relativos às regras de origem, procedimentos aduaneiros, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio buscam reduzir custos operacionais, simplificar procedimentos e ampliar a segurança jurídica das operações comerciais, sem afastar os instrumentos necessários à proteção da saúde pública, da produção doméstica e dos legítimos objetivos regulatórios dos Estados. Também merecem destaque as disposições relativas ao comércio de serviços e aos investimentos, que estabelecem compromissos voltados à ampliação da transparência, da previsibilidade regulatória e da cooperação institucional. Ao mesmo tempo, o acordo preserva a margem de atuação para a formalização de políticas públicas nacionais por meio das reservas e medidas desconformes registradas pelas partes. A criação de mecanismo de facilitação de investimentos, inclusive mediante a atuação de pontos fiscais especializados, constitui elemento adicional de estímulo ao fluxo econômico bilateral. O instrumento incorpora ainda disciplinas inovadoras em áreas como comércio eletrônico, proteção da propriedade intelectual, compras governamentais e participação das micro, pequenas e médias empresas no comércio internacional. Tais disposições aproximam o acordo dos padrões atualmente observados nos principais tratados comerciais internacionais e refletem a crescente importância dos fluxos digitais, da inovação tecnológica e da integração de pequenas empresas aos mercados globais. Sobre o sistema de solução de controvérsias previstos no capítulo 1.8 do acordo, é inspirado em diversos aspectos na experiência multilateral da Organização Mundial do Comércio, com mecanismo combinado consultas, atuação institucional do comitê, além da arbitragem ad hoc. O modelo privilegia a solução consensual das divergências, estabelece procedimentos céleres e garante a efetividade das decisões arbitrais, reforçando a segurança jurídica do tratado. Cumpre destacar, senhor presidente, que o acordo não contempla mecanismo de arbitragem entre investidores e estados, preservando a solução de controvérsias em matérias de investimentos ao plano interestatal. Tal opção acompanha a tendência observada em diversos acordos recentes celebrados pelo Mercosul e reflete a busca por equilíbrio entre a promoção dos investimentos estrangeiros e a preservação do espaço regulatório dos Estados. Por fim, as avaliações técnicas elaboradas pelo Poder Executivo indicam perspectivas favoráveis para a economia brasileira, com potenciais impactos positivos sobre o produto interno bruto, os investimentos, as exportações e a corrente de comércio ao longo prazo. Assim, considerados os ganhos econômicos projetados, a ampliação de acesso a mercados, o fortalecimento da segurança jurídica e a relevância geoeconômica de Singapura como plataforma de conexão com a Ásia, conclui-se que a aprovação do acordo se revela compatível com os interesses nacionais e com objetivos do fortalecimento da integração econômica internacional do Brasil e do Mercosul. Além disso,
as virtudes do mérito da proposição, também nos manifestamos favoravelmente à aprovação da matéria para sua adequação financeira e orçamentária e dar para ela a constitucionalidade, a juridicidade e a boa técnica legislativa. O voto, por ser conveniente e amplamente oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto do Decreto Legislativo 571 de 2026. Abro aqui também, senhor presidente, um parênteses para saudar o deputado Arlindo Chinaglia, presidente da representação brasileira do Pala Sul, que junto conosco atuou de forma decisiva junto aos países do Mercosul para que esse acordo pudesse ter esse fim que ora está tendo. Nossa atuação, nosso trabalho entrega ao Brasil 3 acordos de livre comércio, com o Mercosul, com a EFTA e com a Singapura. Por isso, senhor presidente, com muito orgulho, o voto é pela aprovação. Cumprimento novamente Vossa Excelência, senador Nelsinho. Só fazer um registro, que é importante fazer. A senadora Tereza Cristina estava aqui conversando comigo ainda há pouco, e agora ela está conversando com o deputado Eduardo da Fonte, dizendo, senador Nelsinho, da importância deste acordo, desse projeto de decreto com Singapura para o Brasil. Então, eu queria registrar que ela fez também, todos, mas registrar que a senadora Tereza estava exaltando a possibilidade de estarmos votando na tarde de hoje esse acordo, do quão importante é para a relação do Brasil. Apenas um registro, senhor presidente, se Vossa Excelência permitir. Hoje nós recebemos 7 parlamentares da Áustria. E eu pude testemunhar, junto com a senadora Tereza Cristina, que foi a pessoa que em 2019 foi para Bruxelas, desenhou grande parte do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, da forma como nós abordamos com os austríacos, eles, num primeiro momento, resistentes, e depois, ao final das explicações da senadora Tereza, todos eles convencidos de que a narrativa que eles tinham do Brasil era equivocada. Então, senadora Tereza, parabéns pela sua atuação na reunião de hoje, e fica realmente registrado mais um tento positivo da relação internacional dessa casa com os países da Comunidade Europeia. O parecer é favorável ao projeto de decreto legislativo. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos imediatamente à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Parabéns. Muito bem. Presidente. Senador... Presidente, por favor. Muito obrigado. Senador Oriovisto Guimarães tinha solicitado... tem precedência por antiguidade. No caso dele, por precedência, não é por antiguidade. Senador Oriovisto Guimarães pediu a palavra pela lista de oradores inscritos. Em seguida, o senador Dr. Irã. Com a palavra, o senador Oriovisto Guimarães. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero insistir num tema e vou pedir muito a sua atenção, como os demais senadores, que é a questão da PEC da escala 6x1, que está para vir para a nossa discussão aqui no Senado. Senadora Tereza Cristina, que agora assume a presidência, com certeza vai me ouvir nisso que eu vou dizer. Nós temos enfrentado matérias seríssimas que essa casa precisa, como casa revisora, enfrentar, dizer sim ou dizer não.
Estão aí as dezenas de aposentadorias especiais de todas as categorias que merecem. Eu e a senadora Tereza Cristina tentamos lá na CCJ pedir vistas. A pressão foi de tal ordem que resolvemos abrir mão para uma discussão maior aqui no plenário dessa casa. É seríssimo, o impacto fiscal disso é enorme. A bomba fiscal que essas coisas representam são imensas. E votar essas coisas em período pré-eleitoral é uma loucura. As pessoas não estão fazendo contato com a realidade fiscal desse país. A escala 6x1 é a maior de todas as bombas fiscais que nós podemos aprovar. Eu estava conversando, senadora Tereza Cristina, com muitos agricultores da região sudoeste aqui do Paraná e do agronegócio, pessoas que trabalham com granjas, que criam frango, as cooperativas que criam frango. Eles me apresentaram um cálculo, uma conta que fizeram, demonstrando que se eles tivessem que implementar a escala 5x2, eles teriam que contratar mais 3.000 funcionários. Por que eles teriam que contratar mais 3.000 funcionários? Porque a natureza não tira folga. Os frangos precisam comer todos os dias da semana. A granja tem que ser limpa, tem que ser cuidado todos os dias da semana. Na escala 6x1, eles estão organizados para isso. Tem o número de funcionários adequado para isso. Então, alguns, todos acabam tirando um dia de folga por semana. Mas quando você coloca 5x2, eles teriam que contratar mais 3.000 funcionários. Primeiro, que no sudoeste do Paraná não existe esses 3.000 funcionários. Teria que importar, talvez, da Venezuela, coisa que eu valha. Mas se importasse, teria um problema. Não tem casa para essas pessoas morarem. Bom, assim como a criação de frangos, a natureza não tira folga, na criação de suínos também não tira folga. Na criação de bovinos também não tira folga. Quer dizer, toda uma economia que está estruturada por uma escala 6x1, mudar do dia para a noite para uma escala 5x2, ela se desestrutura. Os países do Mercosul, vizinhos nossos que passaram para essa escala, fizeram transição em 8 anos, todos eles 8 anos. Nós queremos fazer em 1 mês ou 2. É uma coisa inviável e foi aprovado quase que pela unanimidade da Câmara. Mas o que é de mais grave nisso tudo, senadora Cristina, é que essa medida vai fazer com que a população mais humilde do nosso país trabalhe mais. É quase que a instituição de uma escala 7x0 para os 40% que trabalham na informalidade. Se esquecem disso. Dizem que querem ajudar o trabalhador. Dizem que querem ajudar os mais pobres. Mas é o contrário. Os 40% da força de trabalho do Brasil é informal. Por óbvio que eles não terão nenhum benefício de escala. Nenhum. E o que é pior, os que vão passar para a escala 5x2 vão provocar aumento de custo, vão provocar inflação. Porque é o caso da granja. Ou o cara paga hora extra e aumenta o preço do frango, ou o cara contrata mais funcionário e aumenta o preço do frango igual. E assim é com tudo. Ou diminuímos a produção ou contratamos mais gente. Nos dois casos, temos inflação como resultado. E aqueles que não são beneficiados, os 40% informais que não são beneficiados, eles terão necessariamente que pagar a conta dessa inflação. Quando comprarem arroz, pagarão mais caro. Quando comprarem feijão, pagarão mais caro. Quando comprar carne de terceira, pagarão mais caro. E para isso, terão que trabalhar mais. Terão que trabalhar mais. Então, o PT, que tanto gosta de proteger os mais pobres, tinha que ter consciência, tinha que raciocinar um pouco e perceber que essa escala 5x2 vai fazer com que os 40% mais pobres desse país trabalhem mais para comprar a mesma coisa. Então, é uma medida contra os mais pobres. Vai beneficiar os sindicalizados, os que têm os melhores empregos. Algumas categorias vão ter benefício, mas 40% vai ter que trabalhar mais.
Aí nós queremos fazer aposentadoria, por exemplo, para os agentes de saúde. São 400 mil. Merecem? Merecem. Tem dinheiro? Não tem. É bom o fiscal? É. Só que nós estamos falando de 40% dos trabalhadores brasileiros informais que vão ser prejudicados, da economia que vai ser prejudicada. Estamos vendo o prefeito de Porto Alegre vindo aí preocupado com o que vai acontecer com os municípios, a Frente Nacional dos Municípios Preocupados. Estamos vendo o sindicato das escolas particulares dizendo que as mensalidades das escolas particulares vão aumentar em 15% além da inflação. E assim segue a indústria, toda a economia real falando contra isso. E nós queremos, por causa das eleições, e só por causa disso, sem análise nenhuma, nós queremos, não, alguns querem, porque eu não quero, querem aprovar isso a toca de caixa. Então eu deixo aqui essa reflexão de que essa medida é contra os mais pobres, é contra os mais pobres. E o Senado tem que parar para pensar nesse assunto e não pode embarcar nessa questão como fez a Câmara dos Deputados. É isso, minha presidente. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, senador Oriovisto, pelas suas considerações. E eu agora passo a palavra para o senador Irã. Bom, minha querida presidente, eterna ministra, minha colega Tereza, eu quero fazer uma saudação aqui a todos senhoras e senhores senadores e também pedir licença a Vossa Excelência para dar boas-vindas a duas deputadas que muito nos honram aqui com a presença delas, que são nossas parceiras, conservadoras, líderes nos seus estados, que são a Cris Tonieto e a Clarissa Tessio. Sejam muito bem-vindas em nome da nossa presidente, certamente, da nossa Tereza Cristina, em meu nome pessoal e em nome de todos os senadores e senadoras que estão aqui presentes e que nos acompanham remotamente. E espero que vocês logo venham para cá também. Isso é uma premonição. Eu também, ministra, eu queria dizer a Vossa Excelência, minha presidente, ministra, que nós temos uma notícia muito importante, alvissareira para dar para os servidores do ex-território de Roraima, porque amanhã já há um acordo para derrubar o veto 19, o item 37 do veto 19, que dá direito àquelas pessoas que trabalharam no estado de Roraima quando não tinha cabelos brancos e que pediram PDV, que elas têm o direito de entrar com um pedido para serem enquadradas na União, como está sendo feito com os demais servidores que trabalharam naquela época. E também, presidente, senhoras e senhores, agora eu quero falar de um tema muito sensível para o meu estado. Presidente, caçaram o nosso governador. Muito bem. O governador mais bem avaliado da história do nosso estado de Roraima, nosso amigo comum, ex-governador Antônio Denário. Muito bem. Respeitamos a decisão da Justiça. Não concordamos, mas respeitamos. E aí, presidente, sabe o que aconteceu? Nós registramos um outro candidato para concorrer à eleição suplementar que vai acontecer dia 21 de junho, no próximo domingo, em Roraima. A senhora sabe o que aconteceu? O governador, filiado ao republicano, mas tem origem no PCdoB, é comunista, junto com a maioria da Assembleia, a maioria dos partidos que estão coligados lá, MDB, republicanos, Avante, PSD, todo mundo contra nós. A senhora sabe o que aconteceu? Entraram com uma reclamação, não no TSE, mas no Supremo. Sabe para quem caiu? O ministro Flávio Dino. E aí o ministro Flávio Dino exigiu que o nosso candidato tivesse feito sua desincompatibilização 6 meses antes da eleição suplementar, como se ele fosse mãe de Ná. Como é que nós vamos adivinhar o dia que vamos ter uma eleição suplementar? Quero chamar a atenção para todos aqui que nos assistem, que desde 2022, todas as resoluções que regem as eleições suplementares no nosso país, presidente, senhoras e senhores, flexibilizam o prazo de desincompatibilização exatamente porque é um caso fortuito, é algo inesperado. Como é que ele poderia ter se desincompatibilizado se ele não sabia se ia existir, ninguém sabia se ia existir eleição suplementar. E, pasmem, por mais algo que precisa ser dito aqui, presidente, senhoras e senhores. No domingo teremos 6 eleições suplementares no país, presidente Tereza.
senhoras e senhores senadores e todos que nos assistem. Dessas 6, 5 têm resoluções que flexibilizam o período de desincompatibilização. A única que exige que o candidato esteja desincompatibilizado 6 meses antes da eleição é Roraima. Uma tentativa clara de fazer com que o atual governador, Soldado Sampaio, lembro mais uma vez aqui, PCdoB, que ele seja um candidato único, que ele ganhe de WO, que ele não tenha concorrente. Nós estamos vencendo todas essas dificuldades. Nós temos no TSE o julgamento da questão do registro do nosso candidato. Já temos 4-0 em favor do registro da candidatura dele. O 5º voto, o ministro Esther Aranha pediu vista, de forma que nós temos 3 votos na primeira turma do Supremo contra a candidatura do Arthur, e nós temos 4-0 no TSE a favor da candidatura do Arthur, que o TSE volta a dizer, é a Corte que tem por finalidade nortear e definir as questões eleitorais nesse país, em grau recursal. Olha que confusão. Nós seguimos assim, seguimos a campanha, o nosso candidato tem a grande maioria da preferência do eleitorado da capital e do interior, todos sabem. Eu não posso aqui falar de pesquisa porque eu teria que ter o registro da pesquisa aqui, não tenho o registro da pesquisa, mas todos sabem, todos que estão nos assistindo em Roraima sabem que o nosso candidato deve ter o dobro ou mais que o dobro de votos do candidato Soldado Sampaio. Mesmo assim, até hoje, não tivemos uma decisão do TSE e essa ação que está sendo julgada, essa reclamação do republicano que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, ela está sob julgamento, ainda não terminou, veja bem, é para terminar sexta-feira. Imagine só, a gente fazendo campanha até sexta-feira, esperando uma decisão que a gente não sabe como é que vem. Eu espero que depois dessa decisão, ela ser publicada na primeira turma, o presidente, o ministro Fachin, considerando essas interpretações absolutamente opostas entre os 2 tribunais superiores, que ele coloque essa decisão no plenário daquele colegiado do Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê, presidente? Porque na eleição do Rio, 7 ministros do Supremo já votaram pela desincompatibilização com prazo reduzido numa eleição suplementar, de forma que esse é a minha reivindicação. Eu espero que nós possamos, o mais rápido possível, resolver essa questão e peço aqui que o povo de Roraima resista a essa manobra que vem desde o Supremo Tribunal Federal e desses partidos, que eu não sei o que está acontecendo. Eu nunca vi tanto partido, tanto político junto, com medo de voto. O que mais a gente quer é eleição, quem é político. Lá no meu estado está acontecendo o contrário. Os políticos não querem voto, não querem eleição. E aqueles que não querem voto e que não querem eleição, que não deem voto para eles, deem voto para nós. Deem voto para o nosso Arthur Henrique, porque realmente ele é que precisa estar apto para gerenciar o nosso estado pelos próximos 4 anos, porque é muito bem avaliado, muito competente, a quem a maioria da população de Roraima deposita toda a sua esperança. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. Em Brasília, 6h30. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária semipresencial do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Boa noite. Agora em Brasília, 6h30. Boa noite. Em Brasília são 18h30. Terminou nesse instante a sessão deliberativa desta quarta-feira aqui no plenário do Senado Federal. E nesta quarta-feira, os senadores aprovaram a criação do Banco Nacional de Boas Práticas na prevenção e combate à violência contra a mulher.
Esse banco de dados vai reunir informações sobre programas, projetos e ações voltados à prevenção e ao enfrentamento, então, desse tipo de violência. As informações serão públicas e devem ser atualizadas pelo menos uma vez por ano. Esse banco de dados vai ser comandado pelo governo federal. Esse projeto segue agora para a sanção da Presidência da República. E o plenário aprovou também a inclusão da disciplina de Educação Política e Direitos da Cidadania no currículo obrigatório da educação básica. O objetivo é contribuir para a formação de estudantes capazes de exercer plenamente a cidadania e também aptos a participar de forma consciente da vida pública. Esse projeto também segue para a sanção da Presidência da República. E agora há pouco, bem há pouquinho, os senadores aprovaram um acordo de livre comércio entre o Mercosul e os estados da Associação Europeia de Livre Comércio. Esse acordo vai poder reduzir custos e simplificar trâmites, além de dar segurança jurídica, evitando, por exemplo, aumentos inesperados de tarifas. Logo em seguida, os senadores também aprovaram um acordo de livre comércio, mas entre o Brasil e Singapura. E durante a sessão, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, informou que deve pautar na semana que vem a PEC, proposta de emenda à Constituição, sobre aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e que determina também a regularização do vínculo funcional desses profissionais. Essas foram as propostas aprovadas aqui em plenário e, então, essa informação do presidente Davi Alcolumbre de pautar para a semana que vem essa PEC da aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. E hoje, mais cedo, pela manhã, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que autoriza atendimentos de emergência em saúde prestados por bombeiros militares, autoriza que eles recebam recursos por meio de emendas parlamentares. Veja como foi. A proposta que veio da Câmara permite que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos bombeiros militares receba emendas parlamentares destinadas às ações e aos serviços públicos de saúde. De acordo com o texto, os recursos não poderão ser usados para o pagamento de pessoal ativo e inativo, nem para gastos de custeio e investimento que não sejam exclusivamente relacionados ao atendimento pré-hospitalar. O projeto também define que o enquadramento dessas atividades como ações de saúde depende do cumprimento de requisitos definidos pelo Poder Executivo e da aprovação do Ministério da Saúde. Esse projeto, ele não retira nenhum recurso do SUS e nem do SAMU, até para fazer um breve comentário. E também os bombeiros já fazem saúde pública diariamente, então não é uma inovação. O senador Humberto Costa argumentou que o projeto pode retirar recursos da saúde, sim, abrindo um precedente perigoso. Ele anunciou que vai apresentar uma outra proposta, segundo ele, mais efetiva. Se é uma proposta que não obriga o parlamentar a aplicar, se é uma proposta que não garante um valor mínimo para esses recursos, se é uma proposta que é inteiramente opcional, não vai resolver o problema. O que é que eu apresentei como contraposição? Ora, ninguém está proibido de aplicar recursos nos corpos de bombeiros. Primeiro, um trabalho que seja feito junto às bancadas para pedir recursos das bancadas dos respectivos estados, não há como, nem nunca vi ninguém negar nas bancadas estaduais. Eu já decidi ser a favor dessa matéria e, no momento que eu achar conveniente, porque isso para mim é facultado, eu irei ou não colocar recursos da minha emenda da saúde destinado ao atendimento de saúde que o Corpo de Bombeiros presta. Acho que o projeto Humberto, a gente refletindo bem, pode ser um avanço. Agora, uma coisa não invalida a outra. Como o projeto que está aqui hoje em discussão é este,
vamos aprovar isso daqui. Humberto apresentando outro projeto, vamos discutir. Se for realmente um avanço, todo mundo estiver de acordo, a gente avança mais ainda. O texto foi aprovado de forma simbólica e deveria ir para a Comissão de Assuntos Econômicos, mas foi aprovado o requerimento para que ele seja encaminhado direto ao plenário. Você sabe a quem cabe o cumprimento da Lei Geral da Proteção de Dados? Esse tema é bastante polêmico e surgiu diante da evolução da informática e da importância das informações como um bem de valor inestimável, diretamente ligado à segurança da sociedade. Um projeto do Senado do ano de 2024 tinha o objetivo de garantir a autonomia à então Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O relatório da senadora Ivete da Silveira mencionou uma sequência de tramitações que levaram à prejudicialidade da proposta. A LGPD previa que a NPD seria uma autarquia em regime especial, com independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. No entanto, o PL foi vetado pelo presidente da República sob a alegação, dentre outros, de vício de iniciativa e este Congresso acabou por manter o veto. Em seguida, o presidente da República editou medida provisória que se converteu na atual Lei 13.853 de 2019, norma responsável pela criação formal da ANPD, instituída como órgão de administração pública federal direta, subordinado à Presidência da República. Voto. Por essas razões, opinamos pela prejudicialidade e, consequentemente, arquivamento do projeto de lei número 615 de 2024, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno do Senado Federal. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. As senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão pela prejudicialidade do projeto. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senadores e deputados se reúnem amanhã a partir das 10 da manhã em sessão conjunta do Congresso Nacional. Na pauta estão 65 vetos e centenas de dispositivos. Um veto integral que será analisado é o do projeto de lei que autoriza a prorrogação do pagamento de financiamentos relacionados a operações de crédito rural nos municípios e no Distrito Federal, quando houver estado de calamidade ou situação de emergência por causa de seca ou estiagem extrema. O governo alega que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público, porque aumenta a despesa pública e provoca renúncia de receita. Será analisado também o veto parcial do projeto que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. O dispositivo vetado prevê abatimento de 70% do imposto sobre remunerações que venham da exploração de jogos eletrônicos mandadas para o exterior. A presidência alega que a proposição criaria renúncia de receita sem instituir medidas de compensação. E os parlamentares vão votar também o veto parcial ao projeto de lei que altera o Código Penal, a Lei dos Crimes Hediondos e a Lei de Proteção de Dados Pessoais. O projeto pede o reconhecimento como atividade de risco para os cargos do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, com direito a maior proteção para os membros, seus cônjuges e parentes até terceiro grau. O presidente alega na justificativa do veto que o dispositivo fere o princípio da isonomia em relação aos demais servidores públicos.
E nós voltamos ao vivo a qualquer momento com outras notícias aqui do Senado Federal. Você acompanha outras informações pelo nosso site senado.leg.br/TV e pelas nossas redes sociais. E daqui a pouquinho todo o resumo do dia no nosso jornal Senado Notícias, às 19h30. Até já! A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é uma história fantástica, né? Ela é triste por um lado, mas ela é uma história assombrosa, acho que é a palavra por outro, né? Porque ela foi um feito da engenharia, né? Foram várias tentativas. Tinha muita borracha aqui no Alto Madeira, na região onde é hoje a Bolívia. Essa borracha tinha que passar por essas cachoeiras todas, são dezenas de corredeiras. A gente chama de cachoeira, mas elas são corredeiras. Algumas são intransponíveis, como é o caso do Teutônio, outras são difíceis de navegação. São milhares de pessoas que morreram na estrada. Pessoas anônimas, homens, jovens, né? Que vieram trabalhar aqui de outros lugares do mundo. Muitos barbadianos, indianos que vieram do Caribe, das colônias inglesas do Caribe, que morreram aqui, que desapareceram, indígenas que foram massacrados também, que viviam ao longo do caminho. Quer dizer, o custo humano da construção dessa estrada é muito grande. O mínimo que a gente deveria ter feito era não abandoná-la, né? Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Nós temos 273 mil pessoas, adolescentes, que deram à luz. Como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. E ele trabalhava fechado, né? E também não tinha como sair do serviço. Estudantes que, às vezes, por uma vulnerabilidade também socioeconômica, interrompem os estudos e, estando gestantes, isso se complica ainda mais. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional.
A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A educação domiciliar, conhecida como homeschooling, foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. Os defensores dessa modalidade argumentam que os pais têm direito de escolher a forma como irão educar os seus filhos. Esse é o tema do programa Argumento de hoje. O nosso convidado é o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que foi o autor do pedido dessa audiência pública. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Carlinha. Sempre às ordens. Senador, em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o homeschooling ele depende de regulamentação por lei federal. Isso cabe ao Congresso Nacional. Já há uma proposta em tramitação aqui no Congresso. Por que ela ainda não andou? Olha, não andou porque existe muita, vamos dizer, resistência de algo que não tem nada a ver, né? Resistência de alguns que são de ideologias diferentes. E isso não tem absolutamente nada a ver com esse assunto, né? É um assunto técnico, é um assunto que transcende a questão político-partidária, é a educação dos filhos. Inclusive o STF acertou dessa vez em dizer o seguinte, olha, não é inconstitucional, mas precisa de uma legislação. E são 75 mil famílias, Carlinhos. O que dói é ver que 75 mil famílias estão nesse limbo, estão com uma insegurança jurídica, querendo educar seus filhos. Muitas pessoas optam por isso, né? Que tem tempo, né? Quem não tem tempo a gente compreende. Mas eu acho fundamental que a gente debata, porque já foi debatido. Assim, a Câmara dos Deputados fez dezenas de audiências públicas. O Senado também, né? Mas se tiver que fazer mais debate, faça mais, vamos votar, né? Então, tem um pedido de urgência dessa semana do senador Magno Malta para ir direto para o plenário, está na Comissão de Educação com o relatório da professora Dorinha aprovando, o relatório favorável, né? E eu acredito que a gente tem que encerrar essa agonia, sabe por quê? E aí, nessa audiência, quem não assistiu, eu convido para assistir na TV Senado. Tá aí, você pesquisa no YouTube que você vai ver essa audiência. Eu presidi a metade dela, a senadora Damares presidiu a outra metade. E olha, teve um depoimento que foi de uma família de Jales, no interior de São Paulo, que recebeu uma condenação, né, por um juiz militante, ficou claro pela sentença dele, né, e condenando a 50 dias de prisão o casal, os pais, que educam duas filhas. As filhas estavam aqui no Senado Federal, uma delas pediu para falar, fez um depoimento emocionante, e a gente começa a entender por que o temor de algumas pessoas com essa educação, porque ali surge liderança, né? E a filha, que é a Alícia, fez um depoimento muito forte, os pais também, você vê o amor que é nutrido naquela família, né? Como elas são socializadas, que é um dos argumentos, mas tem um problema da socialização. Não, as comunidades estão juntas ali, né? Um ajudando o outro. Então existe nos Estados Unidos, inclusive até os impostos são compensados nos Estados Unidos porque deixa de gastar na educação, né, tradicional, e a educação em casa, os índices melhores de aprendizado dos alunos, né, e falam várias línguas, são assim altamente educados do ponto de vista de respeito, né? Então por que você tirar esse direito? Ninguém é contra a educação tradicional, né? Mas já tiraram da gente a educação cívico-militar das escolas que o governo Lula tirou, né? O ambiente escolar era muito melhor, né? Os professores se sentiam mais seguros, não tinham pichações, os índices de aprendizado lá em cima, e o governo Lula descontinuou, acabou com o incentivo federal nessas escolas e não querem regulamentar essa educação familiar, educação domiciliar, que é o homeschooling. Por que isso? Por que essa perseguição? A gente tem que acabar
com essa situação. Por isso que eu acho que o Senado cumpre o seu dever, colocando urgentemente no plenário, porque já foi aprovado na Câmara desde 2022, né? E está aqui no Senado há 4 anos. Por que isso? Né? Então, que a gente possa dar tranquilidade para as famílias brasileiras, porque nós estamos com o efeito da globalização e eu sei que você vai, daqui a pouco, fazer perguntas e eu quero entrar nessa questão. Senador, pois é, preciso fazer aqui o contraponto. Que quem critica, né, esse tipo de educação afirma o seguinte, que a escola ela não transmite apenas conteúdo, ela também promove convivência social, diversidade, né, essa habilidade de conflitos, enfim. E ela também é uma forma de identificar casos de violência doméstica, abuso e negligência. Como o homeschooling responde a essa preocupação? Olha, por isso que é importante que a população, que quem tem dúvidas quanto a isso, veja quem são os educadores familiares, né? Tenta conviver com eles. Eles vivem aí na sociedade, são 75 mil famílias que praticam isso, né? E que estão crescendo. Diz que o crescimento é algo, está aqui, né? Não sei se dá para a Câmara pegar, o crescimento é algo assim exponencial. Por quê? Porque as pessoas estão querendo amor, né? Então, as comunidades convivem em conjunto, eles não vivem sozinhos, não é uma coisa fechada na casa deles, né? Eles se revezam, né, nos estudos de matemática, de filosofia, né, das outras disciplinas, português. Então, um pai de uma família ajuda na outra, eles fazem esse tipo de revezamento, que inclusive teve o depoimento da Ieda, que é uma essa é a mãe da Lorena e da Alícia, que foi condenada à prisão, né, por um juiz militante, que sabe o que ele disse na sentença dele? Só para a gente entender. Ele colocou o seguinte: mas as crianças não gostam de funk, as crianças não gostam de música sertaneja, ora, elas gostam de música clássica. E isso para ele, para esse juiz militante, que já foi denunciado no CNJ, e eu tenho que agradecê-lo por ter feito isso, porque isso gerou uma comoção nacional e fez com que os senadores aqui, que estavam meio adormecidos, acordassem. Não há mal que não venha para um bem maior. Então essas crianças falam vários idiomas, né? Elas têm o livro que eu ganhei, olha, eu ganhei na audiência, né? O livro de um dos homeschooler, que é o Benício, de 10 anos de idade, né? Já me entregou, já fez uma dedicatória. Então, vivem em comunidade, né? E isso aí não existe absolutamente. E outra coisa, não vai ficar solto, não. Nesse projeto de lei que está para ser votado aqui no Senado, é definido que elas têm que ser matriculadas na instituição e têm que ser acompanhadas com provas, com a família monitorada. Então, isso já está regulamentado no Chile, já está regulamentado praticamente em todos os países da Europa. Estados Unidos já foi além, está devolvendo até o imposto, né, porque não é utilizado as escolas tradicionais. Então, assim, eu acho que o Brasil precisa respeitar os tratados internacionais, né? Inclusive a reunião foi na Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos desrespeitando, né, a Carta de Direitos Humanos depois do nazismo. Qual era a filosofia do nazismo? Uma das premissas do nazismo lá do Hitler era que o Estado tomasse conta da educação, né? Que ficasse ali centralizado com eles, que os pais não poderiam educar seus filhos. Mas na Carta de Direitos Humanos, né, que é uma respeitadíssima, que veio depois de todo esse movimento na Convenção, nós tivemos aí a educação dos pais sendo respeitada como primazia em relação a isso. E outra coisa, o Brasil é signatário da Convenção, né, de San José da Costa Rica, que também lá prevê a questão do ensino domiciliar dos pais. Então, o que nós estamos vendo é um desrespeito. Inclusive, nós, senadores, iremos acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assim como a gente está vendo no Brasil, presos políticos em pleno século XXI e também censura, que nós tivemos
no Brasil recentemente, nós já acionamos lá e vamos acionar sobre esses casos também que estão acontecendo do ensino das famílias. Senador, há nessa proposta também uma exigência de qualificação dos pais para educarem os filhos? Assim, por exemplo, conhecimentos em matemática, em história, em línguas? Tudo acompanhado, né, sistematicamente, periodicamente, pelas instituições. Não é uma coisa que não vai ter fiscalização, vai ter que fazer prova, né? Se esse aluno morar em outro, e aí vem o efeito da globalização que eu queria te falar, né? Por que esse assunto é tão emergente, né? Emergente e emergencial para que a gente possa tomar medidas. Nós temos, por exemplo, médicos que precisam ir para o interior do Brasil e empreendedores que precisam morar em outros lugares, né, para sustento da sua família, e muitas vezes quando você se transfere, ou o custo da educação para línguas, por exemplo, para ser uma escola bilíngue, é tão alto que vai consumir mais da metade do salário daquela pessoa, daquele pai, daquele familiar. Então, o ensino domiciliar é uma alternativa para esses casos, para poder propiciar que nós tenhamos no interior do Brasil, nos rincões, a possibilidade de movimentação com as suas famílias. Porque o que é que está acontecendo hoje? Ele deixa a família no lugar e vai cumprir a tarefa e fica longe. E a célula mais importante da sociedade, a primeira instituição que nós tivemos, que são as famílias, elas ficam de lado, elas são devastadas. Então, essa questão da globalização é muito importante. Não é um debate ideológico, não é um debate que passe por políticas partidárias, né? Isso aqui é algo realmente que transcende, é algo técnico, científico, que já existe em praticamente todo mundo, né? E que o Brasil ainda está patinando. Mas eu acredito que esse caso de Jales, esse caso bárbaro de Jales, né, que deixou alerta às famílias e parlamentares, que a gente possa sensibilizar para aprovar logo isso e que o presidente da República sancione para que o Brasil não fique num rol, porque isso só interessa essa coisa totalitária de que tem que ser o Estado. Os filhos não são do Estado, os filhos são das famílias, o Estado vai junto, a sociedade é importante, mas esse negócio de querer monopolizar a educação é coisa de Estado totalitário, é coisa de ditadura, e no Brasil a gente tem que dar a opção para as famílias, para as pessoas educarem os amores das suas vidas, os tesouros que são os nossos filhos. Senador, mais uma vez, obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Parabéns pela entrevista. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Moradores de Brumadinho protestam contra a retomada da mineração na região. Empreendimento teve Daniel Vorcaro como sócio. Emissoras legislativas de rádio e televisão debatem a TV 3.0. Os 20 anos do Parlamento Brasil celebra nosso grande estádio, o Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quanto mais você descobre a doença mais cedo, melhor ainda, né? Já pensou, você vai procurar ir no médico depois que a doença já está, né? Eu perdi um irmão assim. Prevenir, começar a tratar antes, no início, porque depois fica um pouco... Tem tratamento, mas já não é mais tão eficaz como se você fizer a prevenção. Importante começar o mais rápido possível, justamente pelo tanto de doenças que aparecem também, não só por isso, né, pelo câncer também de útero. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. A Constituição criou o SUS, Sistema Único de Saúde, em 1988. 2 anos depois, veio a regulamentação. O SUS abraça-me realmente a mulher quando a gente fala na questão da prevenção? A gente tem algumas dificuldades, alguns desafios que eu acho que são tarefas aí para nós como profissionais da saúde, mas também para pessoas que servem ao SUS, né? Então, a primeira dificuldade que eu vejo é a questão do acesso. Então, ao acesso às campanhas preventivas, etc., ele não é universal. Então, a gente tem um acesso que é dificultado, acho que por 2 fatores principais, a barreira física. Então, dizer que o acesso, por exemplo, de uma mulher que vive na zona rural é o mesmo de uma pessoa que vive num grande centro, a gente estaria mentindo. Então, a gente tem uma questão da acessibilidade física, mas a gente tem um acesso também de desigualdade social. Então, se a gente pensar que nós temos, por exemplo, mulheres periféricas que têm menos condições socioeconômicas, elas têm menos acesso à saúde. Não só pensando em recurso financeiro, mas também pensando em tempo para fazer os exames, em tempo para ter esse acesso à saúde. Que é muito complicado, muita burocracia para poder marcar, demora demais, às vezes você precisa de um exame com urgência, sei lá, para essa semana. Aí eles vai lá, marca, daqui 20, 30 dias você tem uma vaga sem horário disponível. Então é meio complicado a rede de SUS. Minha avó, ela é idosa e ela não ia no ginecologista, não cuidava da saúde. E agora, nesse momento que ela já está com a idade avançada, né, ela descobriu que ela está com câncer no ovário. E já está um câncer avançado. Ela poderia ter descoberto antes ou até mesmo evitado se ela procurasse se cuidar. A importância é que você lá detecta uma patologia logo assim no início, né? E você tem como ter a cura, né? Ou pelo menos, é uma coisa crônica, então você pelo menos tem a prevenção e tem o controle disso, né? Para que você não venha ter problemas muito mais sérios depois. O ser humano tende a negligenciar, né? Com a saúde. Então, quando tá tudo bem, não está sentindo dor, estou bem. Quando começa dor ou algum sintoma mesmo de alguma coisa anormal, aí é que eles procuram, né? Elas meio que assim, não estou sentindo nada, para que ir lá? Estou bem. Eu não tenho essa regra geral, tem que fazer. Saúde a gente precisa de imediato, né? A gente não escolhe, não marca a data de quando a gente vai ficar doente ou quando precisa de um exame. As pacientes estão chegando com idades mais cedo para fazer uma avaliação. Hoje a gente tem uma divulgação mais ampla, principalmente relacionada à coleta de preventivo, principalmente relacionada aos exames de rastreio. Então tem uma divulgação maior. Em Brasília, que nós temos uma população mais esclarecida, a gente acaba tendo uma maior ampliação de acesso. Mas quando a gente fala no Brasil, que tem uma diversidade muito grande, às vezes a dificuldade de acesso acaba acontecendo. O que eu vejo é que a preocupação das mulheres está a cada dia aumentando. Desde muito cedo, de mocinha, que eu faço. Nesse check-up é onde é feito tudo, assim, as mamografias, ecografias, Papa Nicolau. Então, é onde se descobre o diagnóstico precoce e que tem toda uma diferença no tratamento. A partir do momento que eu tive a minha vida sexual ativa,
eu já comecei, né, a ir no ginecologista, fazer prevenção. E a partir do momento também que eu tive bebê, né, que é muito importante também para a mãe e para a criança também, né. Sempre fazia a prevenção, tudo direitinho, né, a prevenção, o exame, o alto, né, do toque, tudo fazia, tudo dando normal. Só que esse foi silencioso, aí depois eu comecei a ficar preocupada, mas graças a Deus está no controle. Marilda e Luciana, mãe e filha, e vem um netinho por aí. A gente ainda não sabe se é menino ou menina, mas aqui nós temos muitas histórias de prevenção e prevenção feita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Marilda, essa história de prevenção começou muito cedo. Eu vou falar a verdade, né? Não tinha tanta preocupação. Desde quando, então, minha mãe teve câncer, né? Minha mãe teve câncer, aí veio uma preocupação muito grande, porque minha mãe, graças a Deus, ainda teve como ter a cura, né? Tirou os seios dela todinho, mas minha mãe foi curada, graças a Deus. Fez o tratamento tudo certinho pelo SUS. Aí, depois disso, eu me preocupei, falei para as pessoas que devem sim fazer o exame, né, de câncer, pré-câncer de mama, aqui no ginecologista sempre para saber como é que tá, né, o útero da mulher, porque o câncer de mama e do útero, gente, muita gente aí, ó, perde a vida por causa de pouca coisa. Na verdade, eu só fui no médico depois da primeira meno, né, que eu tive ao médico, mas eu fui mesmo quando engravidei. A verdade é essa, a minha geração, eu pelo menos fui nesse tempo. Na minha família todos vão. Agora, por fora, é quando estou sentindo dor. Você não vai procurar um médico? Não, mas é só uma dorzinha. Eu falei, mas procura. Não, mas é só uma dorzinha. Essa preocupação com a prevenção, vacinação, já existia? Já assim, eu sou da saúde, né? Sou técnica de enfermagem, vacina, então minha prevenção sempre foi em dia, né? Até porque a gente também luta pela saúde da mulher, saúde do idoso, a saúde da criança, então a área da saúde é bem voltada para essa parte, sim. Nos seus contatos, no seu dia a dia, essa prevenção está acontecendo? As mulheres mais jovens estão chegando para fazer essa prevenção ou ainda existe uma certa resistência? Ainda existe uma resistência, principalmente entre o meio dos jovens, né? Porque, assim, você vê que a adolescência, eles não levam tão a sério uma prevenção, não levam tão a sério as consultas periódicas de rotina, né? Ginecologista. Assim, entre os jovens é mais difícil. Agora, a mulher, quando está mais madura, ela já segue mais certinho o tratamento, a prevenção, as consultas, a rotina. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente e o desfecho seria realmente mais favorável. Temos algumas pacientes relacionadas principalmente a câncer de mama, pacientes que acabam não fazendo mamografia oportunamente e aí a gente acaba detectando o câncer em estados mais avançados. A mamografia, ela vê uma lesão precursora de câncer de mama, né? Então a gente vê microcalcificações, isso a gente consegue ter um rastreio mais inicial. Quando eu vou, é um período assim, quando às vezes passa aquele ônibus aquelas consultas rápidas, sabe? Mas quando eu fui, já fui atendida, graças a Deus, aonde eu vou nos hospitais, sou atendida. Na carreta, né, quando tem da mulher, né, muito bom, é um encaminhamento que vai e soluciona. É assim que eu tô participando, né? Então, quando tem, eu tô lá. Eu conheço, sim, pessoas que, através da carreta da mulher, fez mamografia e tudo e conseguiu atendimento, sim. Conheço, sim. André, fala pra gente, que programa é esse? Saúde da Mulher, que vem aqui oferecer para essas mulheres aqui que estão trabalhando nesse estabelecimento comercial, que muitas das vezes não conseguem sair daqui para ir para um posto, para um UBS ou procurar algum local que esse exame é oferecido, e nós viemos aqui, pertinho delas, entregar prevenção, mamografia e muito mais do que isso, né? Esperança de um diagnóstico precoce que possa levá-las a um tratamento e até mesmo a uma cura de algo que a gente possa descobrir ao longo desse caminho. Em 2025, esse programa alcançou 3.400 mulheres com os 2 exames. Já em 2026, até maio, nós já vamos para 1.400 mulheres que foram alcançadas com esse programa. A gente não fica num lugar fixo, a gente tem essa capacidade da itinerância, por conta da carreta, e a gente vai aonde as pessoas estão, aonde quem mais precisa é onde nós queremos estar.
A inscrição, eu acho assim, que tem muita valia esses exames, porque tem pessoas de baixa renda que não têm condições, né? Mulheres, às vezes por não ter tempo, e aí essa oportunidade que o SESC está criando para a gente, para as mulheres, está sendo uma oportunidade muito boa. Exames que podem presenciar doenças graves, e com isso a gente aproveita para fazer, né? E ter o preventivo, que já é o nome, né? Para não ter essas doenças, isso é bom. Meu marido trabalha aqui no shopping, né? Aí eles fizeram a divulgação, aí ele mandou o link, entrei no link, fiz o meu cadastro lá e marquei a mamografia e o preventivo. Já procurei pelo SUS, mas nunca consegui atendimento por causa da demora, né? Aí sempre que demora muito, aí eu vou e faço particular. E quando eu acho essas oportunidades assim, eu aproveito. As mulheres, elas chegam, né, a gente faz algumas perguntas de anamnese, então assim, eu preciso entender um pouco o histórico dessa mulher, né? Essa mulher, ela já teve filhos, ela teve algum aborto na vida, como é que foram esses partos, né? Se ela já teve gestações cesárea, né, ou se foi parto natural, se ela faz uso de algum método contraceptivo, se ela tem um histórico na família de câncer de colo de útero e de câncer de mama, então a gente sempre pergunta, né, se ela tem esse histórico e se ela tem alguma queixa específica, né? Se ela tá sentindo alguma outra coisa que foge do fisiológico, né? Do normal, do que ela já conhece. Tendo alguma alteração, alguma coisa que a gente identifica que precisa de uma atenção, a gente marca uma consulta de retorno com essa mulher para orientar. Às vezes ela precisa de uma medicação, né? Apresentou alguma infecção, a gente faz esse tratamento. É uma parceria com o Hospital do Amor, Barretos, onde eles fazem os exames. O laudador vai laudar e em até 30 dias esse resultado é entregue para esse paciente. A gente manda para um local que a gente marca de entregar, por exemplo, aqui no shopping tem uma parceria com esse shopping, então esses resultados vêm para cá e aqui elas vão receber em envelope fechados, lacrados e recebe esse laudo. Fora isso, eles vão buscar nas nossas unidades, em qualquer tempo, a gente guarda esses laudos, eles ficam guardados por um bom tempo e a mulher tem acesso a isso quando que ela precisar. O exame ginecológico, eles eram um desconforto, né? Tem a questão da vergonha, muitas vezes as mulheres elas têm. Então a gente tenta dar uma maior quantidade de informações e também acalentar o coração dessa mulher, assim. Em outubro nós estávamos na Praça do Relógio atendendo a população. Chegou uma pessoa e não tinha mais vaga para atendimento. Nós temos uma capacidade instalada diária. E ela chegou pedindo atendimento, que precisava muito. E a gente conseguiu encaixar ela numa consulta de enfermagem. Na consulta de enfermagem, a enfermeira verificou que a mama dela realmente estava com alteração e que o caso dela precisava de uma atenção maior. Nesse mesmo dia, a gente conseguiu encaixar essa paciente para mamografia. Ela fez o exame, a gente falou com o pessoal de Barretos, pedimos urgência no laudo dela. O laudo dela veio um pouco antes dos 30 dias e ela já foi encaminhada para o médico com esse laudo, para o nosso médico. Nosso médico já fez um relatório, já encaminhou ela para o SUS. Essa mulher já fez a cirurgia e já está fazendo tratamento, ela estava com câncer já. E aí ela nos procurou depois, posteriormente, para falar que já tinha ido para a regulação, que tinha conseguido fazer a cirurgia, que já estava em tratamento e é uma gratidão muito grande por parte de toda a equipe, né? Quanto mais exames que tiver para a gente fazer, melhor é mamografia e a prevenção. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de conhecer esse próprio corpo, né? As mulheres faltam conhecimento, às vezes, sobre si. Então, nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Existe um corrimento que ele vai ser normal, mas existe um corrimento que, às vezes, vai ser oriundo de uma inflamação, uma infecção. E eu acho que isso tem uma dificuldade, às vezes, da mulher conseguir identificar o que é um corrimento que é normal, porque é a lubrificação do canal vaginal dela, e o que realmente é um patógeno, algum micro-organismo que está atuando ali, causando alguma infecção, né? Então é uma coisa que, assim, quase todos os dias a gente tem que orientar as mulheres que às vezes o que ela acha que é um corrimento, que é uma coisa que faz parte mesmo do corpo dela, é só o funcionamento orgânico, né? Talvez uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas.
Em 2026, o SUS pode criar uma rotina para oferecer avaliação médica completa e periódica da saúde da mulher. O projeto no Congresso prevê exames anuais, prevenção contra doenças como, por exemplo, hipertensão, diabetes, colesterol, saúde mental e campanhas educativas também estão previstas. A gente sabe que essas doenças crônicas não transmissíveis, na imensa maioria, são absolutamente evitáveis se fossem tomadas as precauções, fossem feitos os exames previamente. Esses fatos evidenciam que é preciso utilizar estratégias de promoção da saúde, rastreamento e acompanhamento periódico para o manejo das DCNTs, que têm melhor prognóstico quando identificadas em estágios iniciais. E nesse contexto, cumpre reconhecer que o SUS já desenvolve importantes políticas públicas voltadas à promoção da saúde da mulher, sendo a principal delas a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. A adoção sistemática de medidas preventivas também pode contribuir para a sustentabilidade do próprio SUS ao reduzir a incidência de doenças em estágios avançados e a necessidade de tratamento de maior complexidade e custo. As pessoas às vezes pensam, deputada, que nós estamos trabalhando para interesse de mulherzinha, mimimi. Não, isso significa o interesse de todos nós brasileiros. Isso aqui fica na saúde primária, a saúde básica, que é quem faz a prevenção, é quem vacina, é quem faz o preventivo, é quem cuida do hipertenso, do diabético e assim por diante. Então, é uma saúde primária que eu venho mostrando isso para os gestores municipais, que ou eles organizam a saúde primária ou eles podem colocar uma UPA em cada esquina, não vai dar vencimento. É importante que nós possamos ter esse programa de exames periódicos. Com isso, certamente a gente reduz os gastos lá da correção. Fica muito mais barato prevenir do que corrigir. Acho importantíssimo que as mulheres, via o SUS, tenham acesso a toda a saúde preventiva, que elas possam fazer todos os exames, inclusive exame de câncer, né? Tem câncer de mama, enfim, por exemplo. E esse projeto vai nesse sentido. Historicamente, a saúde da mulher e a saúde preventiva, sobretudo, ela está ligada ao quê? Ela está ligada à maternidade, ao sistema ginecológico e reprodutor da mulher. Só que a gente esquece que hoje a maior causa de mortes em mulheres são doenças cardiovasculares. E quantas campanhas nós temos para falar de doença cardiovascular na mulher? A doença cardiovascular, ela mata mais do que o câncer de mama. Nós esquecemos de outros atributos de saúde da mulher, então saúde mental, as vivências de violências, né, que nós podemos viver como sendo mulheres. Então, eu acho que tem uma complexidade aí que muitas vezes o SUS como um todo, mas também nós como profissionais da saúde deixamos um pouquinho a desejar. O ginecologista ele é visto como o clínico geral da mulher. Então, muitas vezes, a paciente acaba procurando o ginecologista para fazer um rastreio, um check-up ou alguma coisa relacionada. Esses exames laboratoriais, essa aferição de pressão arterial, esse cuidado clínico, ele acaba sendo incluído no consultório ginecológico. Sempre que a gente pensar em prevenção, sempre ter esses exames preventivos e esse cuidado preventivo muito grudado com a prática baseada em evidência, esse é o primeiro ponto. E aí, falando de exames propriamente dito, eu vou incluir nos exames o exame clínico, né? Então, assim, pensando, por exemplo, na doença cardiovascular, que é a doença que mais mata mulheres, a gente tem que lembrar que um indivíduo adulto, uma mulher adulta, ela deve medir a sua pressão arterial pelo menos uma vez ao ano. Pensando também em doença cardiovascular, tem uma periodicidade, por exemplo, na coleta de exames de colesterol total, frações, triglicérides e também de glicemia. Hoje a gente tem algumas coisas muito prevalentes, como obesidade, como fatores de risco de sedentarismo. Isso acaba influenciando nas doenças cardiovasculares.
E aí, pensando nisso, o rastreio, principalmente de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, elas são bastante importantes. E aí, exames subsidiários como função renal, função hepática, isso pode ajudar a gente a ter um norte relacionado a diagnóstico e prevenção de doenças mais crônicas ou cardiovasculares. A vacinação do HPV, ela foi incluída no Sistema Único de Saúde em 2014. Então, em 2024, ela fez 10 anos. Só que, o que aconteceu? A gente tem aí, houve uma oferta da vacina para pessoas, tanto homens, meninos, quanto meninas, antes mesmo de ter uma vida sexual. Então, esse era a maior vontade, digamos, né, de ter essa vacinação antes mesmo do início da vida sexual. Vacina é um meio preventivo que tem que ter e que vai ajudar e prevenir futuras doenças, né? Preconceito contra uma vacina HPV porque mexe com a sexualidade? Temos mitos relacionados à vacina do HPV ou a própria outras vacinas. A gente tem casos recentes relacionados à vacina de Covid, outras coisas que realmente acabam trazendo desinformação e permitindo com que a paciente não faça a profilaxia adequada, a prevenção. Então, realmente, isso precisa ser trabalhado. Do câncer de colo de útero é uma doença bastante prevalente, principalmente relacionada à parte de HPV. Então a gente vê alguns casos mais emblemáticos, principalmente das pacientes mais jovens, né? Então é um câncer que acaba acontecendo nas pacientes mais jovens, 40, 50 anos, e essas pacientes acabam detectando mais com um diagnóstico mais tardio, sendo que com o preventivo a gente também tem lesões precursoras com possibilidade de terapêutica completa. Então a gente tem até possibilidade de cura numa detecção precoce. Quando você faz um exame regularmente, você sabe o que está no seu corpo, do jeito que está, como que está cada partezinha. Então acho que para se prevenir você tem que fazer exame, não tem muita lógica não fazer. Luciana, tem algum exame específico que você faz agora no pré-natal, mas que você já sempre teve preocupação de fazer anualmente? Existe assim, um check-up que você... Sim, o check-up geral do exame de sangue, né? Para saber se tem anemia, como que tá as vitaminas, como que tá o tireoide. Eu sempre faço uma vez por ano essa rotina dos exames. E sempre pelo SUS também. Isso já tem tempo que você tem essa rotina? Sim, acho que já tem uns 6 anos que eu tenho essa rotina. Desde quando eu entrei para a área da saúde, que eu vim estudar, saber a importância do acompanhamento para prevenção mesmo, né? Essa ampliação de detecção precoce, eu acho que realmente é o enfoque principal para a prevenção primária de desfechos desfavoráveis. A Luciana até esqueceu de falar, né, sobre a prevenção. Ela fez um negócio nos seios, ela ficou até assim chorando, né, porque deu alguns nódulos nos seios dela. Aí ela ficou chorando e preocupada, e foi ver, não era nada, né? A mulher, quando ela está chegando à menstruação, dá uns nódulos, né? Foi só a preocupação mesmo. Por isso que é importante a rotina com consultas, né? Para prevenir antes que aconteça o pior. Prevenção salva vidas, mas ela só é efetiva quando chega a todas as mulheres. E é isso também que significa garantir acessibilidade nos equipamentos para que todas as mulheres cheguem. Fazer exame com frequência não é só para quem tem doenças, não é só para quem está sentindo algum sintoma, mas é realmente necessário. É como se fosse tomar banho, fazer exame com frequência. Você precisa fazer aquilo regularmente para que você possa cuidar da sua saúde e se resguardar contra doenças futuras. É muito importante a gente prevenir, assim, que o desconforto ele não se compara ao que, às vezes, se a gente identificar alguma alteração para poder tratar o quanto antes, se colocar na balança, né? Então... Descobrindo cedo, a chance de você se curar é mais fácil, né? O tratamento é mais rápido, menos doloroso. E aí você tem uma chance maior de se recuperar. De gente que tem tantas outras tarefas, tantas outras atribuições, que cuidar da gente também seja a nossa prioridade.
A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Em junho, a TV Senado apresenta documentários que investigam como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente. Será que a gente tem autoridade moral, a nossa geração, fazer uma intervenção desse tamanho num rio como esse, sem saber quais vão ser as consequências? Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 9h, aqui na TV Senado. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Boa
noite, hoje é quarta-feira, 17 de junho, e o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram hoje, em plenário, a criação de um banco de dados nacional com boas práticas no combate à violência contra a mulher. Outro projeto aprovado inclui a disciplina de Educação Política e Direitos da Cidadania no currículo obrigatório da educação básica. Os dois projetos seguem para a sanção presidencial. O plenário aprovou nesta quarta-feira a criação do Banco Nacional de Boas Práticas na prevenção e no combate à violência contra a mulher. O banco de dados vai reunir informações sobre programas, projetos e ações voltados à prevenção e ao enfrentamento desse tipo de violência. Dados como o nome da iniciativa, o ano de início, os órgãos responsáveis, os locais de aplicação e o perfil do público atendido. As informações serão públicas e atualizadas pelo menos uma vez por ano. A plataforma será comandada pelo governo federal. Os senadores também aprovaram a inclusão da disciplina de Educação Política e Direitos da Cidadania no currículo obrigatório da educação básica. O objetivo é contribuir para a formação de estudantes capazes de exercer plenamente a cidadania e participar de forma consciente da vida pública. Os senadores ainda aprovaram a criação da Semana Nacional da Ética e da Cidadania. O texto prevê que o evento deve acontecer anualmente, na primeira semana de maio. O objetivo é ampliar o debate sobre valores éticos na sociedade e também promover campanhas educativas sobre o exercício da cidadania. E ainda durante a sessão plenária de hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que deve pautar na semana que vem a proposta de emenda à Constituição que estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A PEC fixa regras permanentes e transitórias de aposentadoria para as duas categorias e também disciplina a forma de contratação desses agentes. Esta matéria já tramita há 6 anos. Esta matéria foi aprovada e deliberada no plenário da Câmara dos Deputados em outubro do ano passado. Na CCJ foi apresentado o requerimento de calendário especial que conta com a assinatura de líderes de partidos e blocos que representam, peço atenção de vossas excelências, 68 senadores e senadoras. Eu estou a todo instante sendo instado a deliberar matérias como esta que tem impactos no mundo real e no orçamento do Brasil. Eu vou consultar todos os senadores a partir de agora. E eu estou tornando público aqui, e eu gostaria de pedir a compreensão de atores do governo federal. É impossível um presidente do Senado Federal ser o único responsável por prejudicar a vida de 400 mil agentes comunitários de saúde ou de agentes de endemia. Eu vou ligar de um por um. E conforme for a conversa de um por um, esta matéria estará na pauta da deliberação da próxima semana. O presidente do Senado Federal não pode impedir que esta matéria tramite e que possa fazer justiça a essas pessoas. Atendimentos de emergência em saúde, prestados por bombeiros militares, podem receber recursos do orçamento federal por meio de emendas parlamentares. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. A proposta que veio da Câmara permite que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos bombeiros militares receba emendas parlamentares destinadas às ações e aos serviços públicos de saúde. De acordo com o texto, os recursos não poderão ser usados para o pagamento de pessoal ativo e inativo, nem para gastos de custeio e investimento que não sejam exclusivamente relacionados ao atendimento pré-hospitalar. O projeto também define que o enquadramento dessas atividades como ações de saúde depende do cumprimento de requisitos definidos pelo Poder Executivo e da aprovação do Ministério da Saúde. Esse projeto,
Ele não retira nenhum recurso do SUS e nem do SAMU. Até para fazer um item, fazer um breve comentário. E também os bombeiros já fazem saúde pública diariamente. Então não é uma inovação. O senador Humberto Costa argumentou que o projeto pode retirar recursos da saúde, sim, abrindo um precedente perigoso. Ele anunciou que vai apresentar uma outra proposta, segundo ele, mais efetiva. Se é uma proposta que não obriga o parlamentar a aplicar, se é uma proposta que não garante um valor mínimo para esses recursos, se é uma proposta que é inteiramente opcional, não vai resolver o problema. O que é que eu apresentei como contraposição? Ora, ninguém está proibido de aplicar recursos nos corpos de bombeiros. Primeiro, um trabalho que seja feito junto às bancadas para pedir recursos das bancadas dos respectivos estados, não há como, nem nunca vi ninguém negar nas bancadas estaduais. Eu já decidi ser a favor dessa matéria e, no momento que eu achar conveniente, porque isso para mim é facultado, eu irei ou não colocar recursos da minha emenda da saúde destinado ao atendimento de saúde que o Corpo de Bombeiros presta. Acho que o projeto Humberto, a gente refletindo bem, pode ser um avanço. Agora, uma coisa não invalida a outra. Como o projeto que está aqui, hoje em discussão, é este, vamos aprovar isso daqui. Humberto apresentando outro projeto, vamos discutir. Se for realmente um avanço, todo mundo estiver de acordo, a gente avança mais ainda. O texto foi aprovado de forma simbólica e deveria ir para a Comissão de Assuntos Econômicos, mas foi aprovado o requerimento para que ele seja encaminhado direto ao plenário. O projeto que reconhece a profissão de cuidador de pessoa com deficiência também foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. A proposta vai a plenário em regime de urgência. O projeto, que já passou pela Comissão de Direitos Humanos, reconhece o cuidador como profissional essencial para garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência. O texto proíbe a contratação de menor de 18 anos para exercer a profissão. Garante ao empregador o direito de exigir certidão de antecedentes criminais de candidatos à vaga e define que a violação por parte do cuidador de qualquer direito da pessoa assistida permite ao empregador a rescisão do contrato por justa causa. A comissão mista aprovou com emendas a medida provisória que reduz o prazo de isenção, redução e suspensão de tributos para a importação do cacau. A medida provisória estabelece o prazo máximo de 6 meses, prorrogável por igual período para isenção, redução ou suspensão de tributos na importação do cacau. O prazo anterior era de 12 meses, prorrogável por igual período. A medida visa coibir a criação de estoques de cacau por importadores nacionais, por períodos bem maiores que o do ciclo do cacau, que é de aproximadamente 6 meses. Com o incentivo de importação concedido por tempo muito superior ao do ciclo produtivo do cacau, os importadores nacionais conseguem manter estoques por diversos ciclos. Isso mantém a oferta do cacau elevada no mercado interno, o que reduz seu preço e prejudica os produtores nacionais. Um momento interessante para a produção do cacau brasileiro e para a indústria também. Isso dá transparência, isso dá segurança, porque o que nós temos vivido, Pará como grande produtor de cacau do Brasil, a Bahia, né, de Vossa Excelência e todos os outros estados produtores, têm vivido momentos de muita dificuldade em função de falta de transparência naquilo que pode e deve ser importado e aquilo que o produtor precisa vender no mercado interno. A comissão também aprovou uma emenda, a adição de um dispositivo que estabelece que a cada 3 meses o Poder Executivo deve dar publicidade do volume e do valor relacionados à exportação e à importação do cacau com incentivo fiscal. O projeto proposto estabelece a divulgação trimestral das informações sobre o volume e o valor das exportações realizadas para comprovação do regime de drawback aplicado ao cacau, com o objetivo de ampliar
a transparência e a governança pública no setor. A medida provisória, convertida em projeto de lei de conversão, seguirá para o plenário da Câmara dos Deputados. A imigração japonesa no Brasil completa 118 anos em 2026. A data celebra a chegada do navio Kasato Maru ao Porto de Santos. O Congresso comemorou com sessão especial. Em 18 de junho de 1908, várias famílias japonesas chegaram ao país para trabalhar nas lavouras do interior paulista em busca de novas oportunidades. Uma sessão solene do Congresso Nacional celebrou os 118 anos da imigração japonesa no Brasil. Brasil e Japão construíram uma das mais sólidas relações de amizade e a cooperação do mundo. Essa parceria se fortalece diariamente por meio dos intercâmbios culturais, educacionais, científicos, tecnológicos e econômicos. Durante a sessão, os convidados destacaram que a imigração japonesa ajudou a transformar o Brasil e consolidou uma relação pacífica entre os povos. Os imigrantes japoneses e os nipo-brasileiros superaram diversos desafios e têm contribuído imensamente para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Mais de 260 mil japoneses que cruzaram o oceano. E eles vieram de Timor-San para os cafezais paulistas, mas eles estavam incumbidos também de construir um país. Da agricultura à medicina, do comércio às artes, da educação às ciências exatas. Os Nikkeis ajudaram a escrever o Brasil que somos hoje. Que nós possamos continuar cultivando os valores que unem brasileiros e japoneses, a amizade, a solidariedade, a busca pelo conhecimento, o respeito às tradições e a construção de um futuro de paz. A Comissão de Direitos Humanos aprovou vários projetos na manhã de hoje, entre eles o que estabelece uma nova política nacional de juventude. O projeto é de autoria da senadora Damares Alves e estabelece que a nova Política Nacional de Juventude deve prever medidas para ampliar o acesso e a permanência nas escolas, promover o bem-estar físico e mental e prevenir a criminalidade. A coordenação das ações ficará a cargo do Ministério responsável pela área. A proposta foi aprovada em caráter terminativo e segue direto para a Câmara, a menos que seja aprovado um requerimento para sua votação em plenário. A exigência de avaliação de eficiência, eficácia e efetividade de programas e ações, o desenvolvimento de indicadores de inclusão política, social e econômica dos jovens e o incentivo a pesquisas acadêmicas contribui para o aperfeiçoamento contínuo das políticas públicas de juventude, para a transparência e para o controle social. A Comissão de Direitos Humanos também avançou em medidas voltadas a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Entre elas, um projeto que amplia o acesso à aprendizagem profissional para adolescentes em acolhimento familiar ou institucional e para jovens egressos desse sistema. A proposta altera a CLT para incluir esse público nas vagas de aprendizagem já previstas em lei, destinadas a jovens que conciliam formação profissional e atividade prática no mercado de trabalho. A aprovação da matéria representa um avanço na concretização do mandamento constitucional de assegurar ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação e à profissionalização, colocando-os a salvo de toda forma de negligência e discriminação. Entre as propostas aprovadas pela Comissão de Direitos Humanos está um projeto que amplia o apoio escolar para crianças com deficiência. O texto autoriza o acompanhamento por profissionais contratados pelas famílias sem custos adicionais para a escola. O texto também permite que esse suporte possa ser oferecido pelo poder público. Também foi aprovado um projeto que garante acesso prioritário e gratuito a exames especializados no diagnóstico do transtorno do espectro autista no SUS. Uma sugestão legislativa apresentada por meio do portal E-Cidadania foi aprovada e agora passa a tramitar como projeto de lei.
A ideia original, apresentada em 2021 por uma moradora do Ceará, recebeu mais de 34 mil apoios. O texto proíbe a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 e veda a exigência de comprovante de imunização para acesso a serviços, benefícios e atividades públicas ou privadas. A obrigatoriedade vacinal contra a Covid-19, adotada em contexto emergencial, configurou afronta à liberdade individual e estabeleceu perigoso precedente de coerção sanitária e exclusão social daqueles que exercem o direito à recusa. Tal prática, além de incompatível com a ordem constitucional, representa risco à democracia e ao Estado de Direito. A quem cabe o cumprimento da Lei Geral da Proteção de Dados? O tema é polêmico e surgiu diante da evolução da informática e da importância das informações como um bem de valor inestimável, diretamente ligado à segurança da sociedade. Um projeto do Senado do ano de 2024 tinha o objetivo de garantir autonomia à então Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O relatório da senadora Ivete da Silveira mencionou uma sequência de tramitações que levaram à prejudicialidade da proposta. A LGPD previa que a NPD seria uma autarquia em regime especial, com independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. No entanto, o PL foi vetado pelo presidente da República sob a alegação, dentre outros, de vício de iniciativa e este Congresso acabou por manter o veto. Em seguida, o presidente da República editou medida provisória que se converteu na atual Lei 13.853 de 2019, norma responsável pela criação formal da ANPD, instituída como órgão de administração pública federal direta, subordinado à presidência da República. Voto. Por essas razões, opinamos pela prejudicialidade e, consequentemente, arquivamento do projeto de lei número 615 de 2024, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno do Senado Federal. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. As senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão pela prejudicialidade do projeto. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senadores e deputados vão se reunir amanhã, a partir das 10 da manhã, em sessão conjunta do Congresso Nacional. Serão votados 65 vetos e centenas de dispositivos. Um veto integral que será analisado é o do projeto de lei que autoriza a prorrogação do pagamento de financiamentos relacionados a operações de crédito rural nos municípios e no Distrito Federal, quando houver estado de calamidade ou situação de emergência por causa de seca ou estiagem extrema. O governo alega que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público, porque aumenta a despesa pública e provoca renúncia de receita. Será analisado também o veto parcial do projeto que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. O dispositivo vetado prevê abatimento de 70% do imposto sobre remunerações que venham da exploração de jogos eletrônicos mandadas para o exterior. A presidência alega que a proposição criaria renúncia de receita sem instituir medidas de compensação. E os parlamentares vão votar também o veto parcial ao projeto de lei que altera o Código Penal,
a Lei dos Crimes Hediondos e a Lei de Proteção de Dados Pessoais. O projeto pede o reconhecimento como atividade de risco para os cargos do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, com direito a maior proteção para os membros, seus cônjuges e parentes até 3º grau. O presidente alega na justificativa do veto que o dispositivo fere o princípio da isonomia em relação aos demais servidores públicos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Nós temos 273 mil pessoas, adolescentes, que deram à luz. Como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. E ele trabalhava fichado, né? E também não tinha como sair do serviço. Estudantes que, às vezes, por uma vulnerabilidade também socioeconômica, interrompem os estudos e, estando gestantes, isso se complica ainda mais. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS